luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá. O Unicef, órgão das Nações Unidas para a Infância, acaba de publicar um levantamento que analisa a qualidade de vida das crianças do Brasil de hoje, levando em consideração o aumento da temperatura ambiente. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania convidou Danilo Moura, especialista do Unicef em clima e meio ambiente. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado pelo convite. Danilo, que estudo é esse e por que ele foi feito agora? Essa análise que a gente está publicando essa semana partiu de um esforço para tentar ilustrar o aumento das temperaturas globais, que é um fenômeno conhecido, mas de uma forma que fique mais claro para as pessoas do que a gente está falando. A gente sabe que a média de temperatura do planeta já aumentou nos últimos anos. A gente sabe que isso está tendo uma série de impactos sobre uma série de outros fenômenos ambientais e climáticos. Mas a gente achou que esse era um momento de tentar ilustrar o que acontece quando o calor é um fenômeno extremo. Então, o que a gente está falando aqui não é do calor, aquela coisa do dia quente, dia frio, eu prefiro ir para a praia ou ficar em casa debaixo do cobertor. A gente está falando do calor como um fenômeno extremo, como um risco para a saúde das pessoas, como um risco para o desenvolvimento das pessoas. E aí, por isso, essa comparação com os anos 70, porque a gente está tentando ilustrar que em 5 décadas, a gente está comparando os anos 70 com os primeiros anos desses anos de 2020, a gente está tentando mostrar que nessas 5 décadas, a frequência, a intensidade e a duração desses dias extremamente quentes aumentou. Ou seja, as crianças de hoje no Brasil passam por 3 vezes mais dias de calor muito forte do que passavam seus avós na década de 70, não é isso? Isso é o que em média, 31 milhões de crianças, 33 milhões passam pelo menos o dobro, 31 milhões passam pelo menos 3 vezes, e você vai ter um número expressivo de crianças que passam muito mais dias, muito mais que isso. E aí a gente está falando dos dias extremamente quentes. O dia extremamente quente é o dia em que a temperatura passa dos 35 graus Celsius. Né? Então, potencialmente 33 milhões de crianças passam por esse tipo de experiência agora, né? Bom, para se conceituar o dia quente, são acima de 35 graus, né? Mas esses períodos de calor, essas ondas de calor? Então, a onda de calor, ela é um fenômeno relativo. Então, os dias extremamente quentes é um valor absoluto. A temperatura passa de 35 graus Celsius. No caso das ondas de calor, a gente está falando de um período de 3 ou mais dias em que a temperatura está mais do que 10% acima do normal para aquele lugar. Então, se você tem uma cidade no Brasil em que é muito quente, por exemplo, Belém ou Fortaleza, que já são cidades em que a temperatura média é mais alta, para você ter uma onda de calor, você tem que estar com a temperatura ainda maior, porque ela tem que estar ainda acima do que é a média local daquela cidade. Bom, de uma maneira geral, o que está se concluindo é que a infância, as crianças são atingidas fortemente, né? Quem é criança nesse seu estudo? Bom, o estudo olha para crianças de 0 a 17 anos, mas quando a gente fala de calor, a gente está especialmente preocupado com as crianças pequenas, porque o calor é um risco imediato para a saúde das crianças pequenas. É um fator de risco, especialmente para bebês. O corpo, a fisiologia de um bebê, os bebês não suam da mesma forma que um adulto. Ele começa a suar quando a temperatura está mais alta. O sistema de transpiração é muito menos eficiente para regular a temperatura do corpo de um bebê do que de um adulto. Então, o risco de estresse térmico, quando você está falando de uma criança pequena, é muito alto. Então,
o risco do calor para uma criança é um risco imediato. Você tem um risco de saúde imediato. E, obviamente, além desse risco imediato, você tem uma série de riscos secundários, né? Quando está muito quente, doenças transmitidas por vetores, dengue, chikungunya, malária. São consequências indiretas do calor. Exato. Né? Essas doenças são transmitidas com mais frequência quando está muito quente. O calor impacta na educação das crianças. Tem estudos que mostram que à medida que a temperatura ultrapassa os 30 graus Celsius, a nossa capacidade de raciocínio lógico, de memorização, de aprendizado de forma geral, começa a diminuir. Então, quanto mais quente está, quanto mais quente por mais tempo, mais difícil fica para uma criança na escola aprender mesmo. O resultado educacional daquela criança vai ser pior. Então, tem uma série de impactos sobre a vida das crianças, né? Mas esses dias de calor extremo agora, na década de 20, se comparados com os da década de 70 do século passado, né, que é a década dos avós, vamos dizer assim, conceituado, você fez um estudo e diz assim, olha, as crianças de hoje passam o dobro ou triplo de dias quentes, extremamente quentes que seus avós. Esses dias aumentaram, né, exponencialmente. Quantos dias eram os dias extremamente... Quantos dos 365 dias do ano, na década de 70 eram 4,9, era menos que 5 dias por ano, né? E agora na década de 20... Então, 26, mas essa é a média nacional, né? Então, a média nacional quintuplicou, passou de um pouco de 5 para quase 27. Vale dizer que essa média nacional, ela esconde fatores. Você tem regiões em que era muito incomum você ter dias com temperatura acima de 35 graus Celsius, em que hoje não é incomum, em que hoje acontece. E em regiões em que já era comum, a frequência também aumentou, né? Então, quando você olha para a média nacional, aumentou de algo como 5 dias por ano, em média nos anos 70, para nos primeiros 5 anos dessa década, a gente está falando de quase um mês por ano com a temperatura acima de 35 graus Celsius. Bom, o que o poder público, ao longo desses 50 anos, foi capaz de equipar, de prever, em termos de cuidar desse tipo de mudança? Porque dos anos 70, as mudanças climáticas ainda eram uma abstração, eram uma coisa de teoria, e hoje a gente está tendo que conviver, haja visto os incêndios e as queimadas, a fumaça nas cidades, com uma realidade completamente diferente. O que mudou no poder público? Não o suficiente. Bom, a gente sabe que, em função das cheias de 2011 em Petrópolis, ali no estado do Rio, o governo federal de então estabeleceu um protocolo nacional para a proteção da infância e das pessoas vulneráveis, idosos inclusive, né? Mas isso saiu do papel ou não? O que acontece é o seguinte, o Protocolo Nacional de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Desastre foi desenvolvido, pensado para... você fez um protocolo nacional, mas que ele só funciona se ele descer. É como se fosse um remédio genérico. Né? Exato. As respostas imediatas às crises não vão vir, não vem do governo federal, né? Assim, quer dizer, o governo federal, quando tem uma queimada, o governo federal tem a função de combater a queimada. Mas quando você está falando de você está falando de uma onda de calor, os impactos vão ser sentidos por serviços que são administrados por municípios e, em algum caso, pelo Estado. Você está falando de hospital público, você está falando de escola, você está falando de equipamento de assistência social, né? Você está falando da infraestrutura da cidade, da mobilidade, dos ônibus, você está falando de questões que são de responsabilidade das prefeituras. E o que a gente enxerga é que... no geral, né, de forma generalizando, os governos no Brasil estão muito despreparados para lidar com eventos extremos climáticos, seja chuva, seja onda de calor, seja qualquer outro, e o que eles têm de preparação não leva em consideração as necessidades específicas de crianças e adolescentes, porque é para isso que o Protocolo Nacional deve servir, né? Ele está sendo revisado agora. A gente espera que uma nova versão esteja disponível para as administrações de prefeitos e prefeitas que assumem no começo do ano que vem, mas, de toda forma, a responsabilidade por olhar para as necessidades e as vulnerabilidades específicas de crianças e adolescentes tem que estar incorporados nos planejamentos dos municípios. E não só isso, e acho que esse é o ponto desse estudo de comparar os anos 70 com os anos 2020, você precisa que
as tuas políticas de preparação e de resposta estejam preparadas para o novo clima. A gente fala de mudança do clima, o clima já mudou. É isso que o estudo está mostrando, né? Esse estudo é uma forma de ilustrar o que a gente já sabe, o que a ciência já está dizendo para a gente há algum tempo. Nós já estamos vivendo em um planeta que tem um clima diferente do clima como ele era há 50 anos atrás e há 100 anos atrás. Na verdade, como ele era em todo o período em que a civilização humana se desenvolveu. O ser humano nunca teve que lidar com um planeta tão quente quanto o planeta está hoje. Isso é um ponto que precisa ser pacificado e você precisa incorporar nas tuas políticas de resposta, as políticas de resposta que levem em consideração essa mudança do clima. E só porque se eu não disser isso, eu vou estar sendo irresponsável, mudança do clima que é causada pela ação humana, né? Mudança do clima que é causada pelo fato de que a gente passou os últimos 200 anos queimando combustível fóssil e destruindo floresta. Bom, vocês não executam políticas de governo. Vocês, como órgão internacional, vocês sugerem medidas e sugerem intervenções. Tomando como base esse protocolo da década do ano de 2012, 2013, que sugestões estão sendo encaminhadas por vocês? Bom, algumas coisas e aí eu estou falando especificamente das coisas relacionadas para lidar com calor extremo, né? Uma coisa que você precisa fazer você precisa comunicar melhor para as pessoas, para as comunidades, para os serviços públicos, para reconhecer os sinais de estresse térmico. As pessoas precisam saber olhar para uma pessoa, olhar para uma criança e saber que essa criança está sofrendo fisicamente com o calor. As pessoas não sabem fazer isso. A gente trata o calor de uma forma... A gente tem uma dificuldade de enxergar o calor como um evento extremo que ele como são as chuvas, como são as secas. Uma segunda coisa você precisa preparar os teus serviços para responder a esse calor extremo. Então, uma coisa que acontece muito comum no Brasil, se você vai para uma sala de espera de um hospital público ou mesmo para o espaço de espera de um posto de saúde, de uma UBS, o que você vai encontrar é um espaço que às vezes é mais quente do que do lado de fora. E se a pessoa já está com problema de saúde, se a pessoa já está passando mal por conta do calor, você coloca ela para esperar atendimento médico num espaço ainda mais quente, você só está compondo, você está piorando a situação. Da mesma forma, você precisa pensar... E assim, esses planos de adaptação precisam ser amplos, eles precisam pensar em muitos temas. Você precisa pensar pedagogicamente como é que você lida com o recreio e a educação física das crianças na escola. Você precisa pensar, no caso de crianças muito pequenas, que às vezes que precisam de uma certa orientação para tomarem a quantidade de água que tem que tomar. Você precisa pensar como é que você muda a rotina escolar para as crianças terem mais intervalos para tomar água. Sabe assim, são coisas que parecem pequenas, que parecem detalhe, mas o conjunto desses detalhes é o que significa você responder a uma onda de calor. Nós recentemente tivemos agora em Brasília e em outras cidades também aulas suspensas para as crianças também, né, principalmente em função da fumaça das queimadas. Existe e isso foi, digamos assim, não havia um índice de tolerância a partir do qual foi estabelecido assim, grosso modo, e por conveniência e foi muito oportuno. Vocês conseguem estabelecer limites, digamos, de umidade, de secura, de incidência de luz solar excessiva, de infravermelho, etc. Vocês têm isso listado de forma a recomendar num catálogo esse tipo de providência? Existem alguns padrões internacionais que são reconhecidos, por exemplo, em caso de poluição do ar, a Organização Mundial de Saúde tem uma série de recomendações de níveis de material particulado no ar que você precisa levar em consideração. Existem, obviamente, linhas de preocupação em relação também à temperatura, umidade, etc. Uma coisa que é importante a gente entender é que você nunca vai ter uma linha dura que te diz assim, olha, passou disso aqui, você tem que fechar a escola, por exemplo. Primeiro porque
pra gente do Unicef, você não devia ter que fechar a escola nunca. Você devia ser capaz de encontrar formas de não precisar fechar a escola. E segundo, porque você precisa, no caso, você precisa pensar uma mesma temperatura, o mesmo nível de umidade podem causar muito desconforto ou menos desconforto, dependendo de quanto de área verde você tem, dependendo de qual é a tua capacidade, qual é a arquitetura do prédio de que você está falando, o quanto que está circulando o ar lá dentro. Faz muita diferença se você está numa cidade em que você tem aquelas ilhas de calor, né? Aqueles espaços dentro da cidade em que só tem asfalto, concreto, cimento e vidro, em que não tem nada verde, não tem terra, não tem água, não tem nada que diminui a temperatura, que esvazia o calor, que circula o ar. Faz muita diferença onde você está e como você lida com isso. E esse é o outro ponto. A gente estava falando sobre o protocolo para resposta à emergência, mas tem uma necessidade de adaptação de longo prazo que também precisa ser feita. Como funciona isso nos outros países onde o fundo está presente? De novo, depende muito. O Unicef atua em muitos países. A gente está presente nos 190 países que são parte das Nações Unidas. Em muitos países ricos a gente não tem atuação programática, né? A gente atua nos países mais pobres. Mas, de novo, a forma como esse fenômeno impacta cada país é muito diferente, né? Assim, se você está falando de escolas nos países do norte da África, por exemplo, os países do norte da África têm uma tradição arquitetônica, inclusive, para lidar com calor, porque os países que estão no Sahel, que lidam com o Saara, eles têm se você visita os espaços de lá, eles sabem construir coisas em que dentro do prédio a temperatura é muito menor do que do lado de fora. Então, cada país precisa encontrar as respostas para o seu problema específico. Mas não há replicabilidade em experiências que vocês tenham, alguma experiência na África ou na Ásia, por exemplo? Claro que sim, claro. Que possa ser replicada aqui. Tem coisas muito interessantes que faz sentido trazer para o Brasil. O Unicef apoia, por exemplo, em muitos países, uma das questões que acontece quando está muito quente é que você coloca muita pressão sobre os sistemas de distribuição de água e de energia, né? A chance de você ter uma falha em um desses dois sistemas é muito grande. E no caso do Brasil, o calor, às vezes, em muitos casos, vem associado à seca, que é o que a gente está vivendo agora, e aí isso coloca uma pressão enorme sobre o nosso sistema elétrico, é um sistema baseado em água também, né? Então, todo o ciclo aí fica prejudicado. O que a gente faz em muitos países como é que você garante o acesso à água para comunidades distantes, por exemplo, de uma forma que essas comunidades não dependam de diesel, não dependam de combustíveis fósseis, que o sistema de bombeamento da água que sai do poço venha por energia solar, porque aí, mesmo que essa comunidade fique isolada, mesmo que essa comunidade esteja sofrendo com outros impactos de catástrofes ambientais, você tem uma ferramenta para garantir o acesso à água que independe de outras coisas que são difíceis de conseguir nesses momentos de crise. O Unicef tem apoiado uma série de ideias, inclusive aqui no Brasil a gente começou a fazer isso, de como é que você pensa escolas baseadas na natureza, escolas que são onde as crianças têm acesso à área verde, têm acesso à sombra, têm contato com a natureza, têm contato com a terra, têm contato com o animal, tem um distanciamento desse padrão de que o pátio da escola é feito de cimento e de que é uma coisa um pouco que ainda é muito forte, mas que faz uma diferença muito grande. E quando você começa a pensar em como é que você torna as escolas espaços mais agradáveis e mais propícios, né, que ajudam a aprender, você precisa pensar nesses espaços que sejam justamente espaços em que você tem essas ferramentas naturais, vamos dizer assim, que ajudam a lidar com esses momentos extremos, né? Quando está muito quente, a gente sabe a diferença que faz ter sombra de árvore quando está muito quente, né? Assim, a diferença de temperatura é muito grande. Do teu ponto de vista da prevenção da saúde das crianças, o que você acha mais urgente que seja feito, que você possa fazer no máximo no sentido de prevenir que eventualmente uma onda de calor excessivo ou mesmo a disseminação de doenças que, por exemplo, a dengue no Rio Grande do Sul, que não era comum e agora já é. O que pode ser feito, se vocês encaminham já sugestões nesse sentido? Pois para lidar com calor,
é muito difícil, a prevenção passa a ser uma coisa muito difícil, né? No sentido de que... Estamos falando basicamente de água, né? De exato, o que você... Exato, as pessoas precisam de... A melhor forma de você diminuir a temperatura de um corpo é via água, né? Às vezes água para dentro, às vezes até água na nuca, né? Aquela coisa que todo mundo sabe. A gente sabe instintivamente que ajuda e que, de fato, está diminuindo a temperatura do corpo. Nenhuma experiência lá da África. Mas o que eu acho que faz sentido a gente discutir enquanto medida de prevenção é, primeiro, eu já mencionei, né? As pessoas precisam estar mais bem informadas. Segundo, tem uma série de questões relacionadas à forma como o sistema de saúde está preparado para responder a esses eventos que precisam ser pensados, né? Então você precisa que os teus profissionais de saúde também eles saibam reconhecer os sintomas, que os teus equipamentos de saúde estejam preparados. Uma coisa que o Unicef faz em alguns locais, especialmente locais onde a gente trabalha com refugiados e imigrantes, que às vezes estão em campos, etc., mas que é uma questão que se aplica a uma lógica também de uma lógica urbana, é de você pensar em postos avançados, né? Assim, você não espera, as pessoas não terem que sair de casa e ir para o hospital quando está muito quente. Você ter uma área mais próxima das pessoas, que você tem uma tenda, que você está distribuindo água gelada, que você tem alguém lá, um enfermeiro que possa olhar se a pessoa precisa de algum tipo de atenção. Isso vale para criança, certamente, que é a nossa preocupação com o Unicef, mas vale para idosos também, vale para mulheres grávidas, que também sofrem muito com calor. Então, assim, você pensar em política, você se adiantar às ondas de calor, porque a gente sabe quando uma onda de calor está vindo, e você está preparado para responder a essas ondas de calor, né? Você está preparado para oferecer na ponta o atendimento e a atenção que as pessoas precisam. Você falou aí na necessidade de informação. Bom, políticas públicas de prevenção de saúde, e sobretudo para a infância, elas lá onde o cidadão vive, que é no município. De que forma vocês pensam em influenciar, em encaminhar essas sugestões e, inclusive, as adaptações ao protocolo nacional para os prefeitos, até os municípios? Bom, o que a gente está fazendo nesse momento, que é o momento da campanha, né? A gente está tentando pautar esses temas, a gente está tentando colocar as prioridades das crianças e dos adolescentes no Brasil como parte da discussão. Honestamente, a campanha esse ano está sendo bastante frustrante, né? A discussão está muito aquém do que a gente precisaria que ela tivesse. Não houve uma motivação, as pessoas não se sentem motivadas. Exato, o tema está um pouco distante. Mas acho que a partir do momento em que a gente tiver as novas prefeitas, os novos prefeitos, tem todo um trabalho de como é que você chega para eles com as informações que eles precisam. Como é que você oferece para os municípios os recursos, e aí eu não estou falando só de recurso financeiro, mas também de recurso financeiro, mas recursos humanos, recursos técnicos, né? Como é que você oferece esses recursos para os municípios fazerem isso? O Unicef, especificamente, a gente tem a nossa principal plataforma de atuação no Brasil é o selo Unicef, que é uma iniciativa em que a gente atua com mais de 2.000 municípios no Norte e no Nordeste. E esses municípios são estimulados ao longo de 4 anos, ao longo do ciclo da gestão municipal. O critério foi a carência desses a gente atua nas 2 regiões onde tem mais municípios vulneráveis, né? Onde as crianças sofrem mais com uma série de violações de direitos e privações de direitos. E a gente atua nessas regiões para que os municípios, ao longo da gestão municipal, adotem uma série de políticas para as crianças. E a gente já está planejando a edição que começa no ano que vem, e uma das coisas que a gente quer incluir é como é que a gente discute com os municípios a preparação para esses riscos climáticos e ambientais, mas uma preparação que, obviamente, foque nas crianças e nos adolescentes, que priorize as crianças e adolescentes, que leve em conta as necessidades específicas das crianças e dos adolescentes. Como funciona na prática o selo Unicef? É assim, os municípios, a gente faz uma oferta para basicamente quase todos os municípios, são todos os municípios dos estados do Norte e do Nordeste, além dos municípios de Mato Grosso, porque a Amazônia é legal, e do Norte de Minas, do semiárido brasileiro. Os municípios se inscrevem, é uma adesão voluntária, e o Unicef oferece a gente tem uma série de resultados, uma série de temas que os municípios precisam implementar,
E a gente oferece uma série de ferramentas, treinamentos presenciais, treinamentos online, ferramentas, por exemplo, a gente apoia os municípios a fazer a busca ativa dos estudantes que estão fora da escola. A gente tem uma ferramenta online que os municípios podem usar que ajuda eles a gerenciar esse processo. E com isso, todos os temas que a gente trabalha. A ideia do selo Unicef é fazer isso, inclusive, com a participação dos próprios adolescentes. Os municípios têm que criar um núcleo de cidadania de adolescentes, que são grupos de adolescentes que influenciam, participam da formulação de políticas públicas. E esses grupos estão muito engajados na questão ambiental. A gente tem uma iniciativa com eles que chama Entre no Clima. Mais de 26 mil adolescentes já participaram de ações locais com o Unicef relacionadas ao meio ambiente, ações tipo plantar árvores, recolher lixo. Em um município, o grupo conseguiu convencer o prefeito a fechar o lixão. Eles participaram do processo para convencer a cidade a fechar o lixão. Então, assim, tem todo um processo que dura ao longo desses anos para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. E a gente tem a expectativa de que o aumento da crise climática que a gente está vendo e que está claro para todo mundo, os próximos anos, a gente vai ter muito trabalho com os municípios para que eles incorporem esses temas dentro da atuação deles. Danilo, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero todo o sucesso que vocês possam implementar todas essas sugestões e mudanças para que as crianças sejam beneficiárias de tudo isso que vocês planejam e fazem pela infância no Brasil e no mundo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Quando eu digo que é impossível a gente hoje se autoconhecer, é porque hoje a gente não tem mais nem tempo. O tempo, ele já é uma dimensão probabilística também, quer dizer, sempre foi, mas principalmente quando as tecnologias invadem o nosso mundo do jeito que invadiram, fica muito mais difícil da gente conseguir conceber quem sou eu nesse negócio todo. Filosofia Pop, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia e a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. E a morte surgiu de uma maneira imponderável, subtraindo famílias, desfalcando vidas de uma hora para outra. E o luto é pessoal, mas ao mesmo tempo é coletivo, num país que teve mais de 600 mil vítimas. Pandemia entre nós. Neste sábado, 4h, aqui na TV Senado.
Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Hip Hop no Legislativo. A LERJ celebra os 51 anos do movimento. O hip hop praticamente salvou minha vida, né? Que eu vim de comunidade e comunidade só tem dois caminhos, né? Ou o caminho errado, ou você encontra um caminho para fazer as coisas certas. Câmara debate aumento das cotas para negros, indígenas e quilombolas em concursos públicos. Existem pessoas que nunca foram atendidas por um médico indígena, existem pessoas que nunca tiveram aula com professor negro, com professor indígena. A comunidade quilombola fica excluída do direito ao espaço público. Conheça a cidade de Buíque, uma joia do sertão pernambucano. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Muito batente e representada no parlamento. É poderoso. A galera do hip hop tem uma frente parlamentar que a representa na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É muito comum ouvir de quem participa do movimento que o hip hop salvou a vida da pessoa. Os 51 anos do hip hop foram celebrados na sede histórica da LERJ, o Palácio Tiradentes. Dança, música e arte tomaram conta do Palácio Tiradentes em comemoração aos 51 anos do movimento hip hop. Grafites, rap, DJs, MCs e street dance fizeram parte do evento Hip Hop no Palácio, que aconteceu na sede histórica da LERJ. A celebração foi uma ação da Frente Parlamentar em Defesa do Hip Hop em parceria com a Diretoria de Cultura da Casa. Para a deputada Dani Monteiro, que é autora de leis como a que cria o Programa Estadual do Hip Hop nas escolas e a que declarou as rodas culturais e batalhas de rima como patrimônio imaterial do Estado, promover encontros com grandes nomes da cena do hip hop na Casa do Povo é mais um incentivo ao movimento. A gente traz os 4 elementos físicos do hip hop e tudo isso é enlaçado pelo 5º e mais importante elemento, que é o conhecimento, que é essa comunidade produzindo e combinando junto uma mesma cultura, uma cultura de paz, uma cultura de comunhão, uma cultura de afetividade.
Isso é o hip hop que há 51 anos vem salvando vidas, libertando mentes e construindo novos futuros possíveis a partir da arte, a partir da cultura, a partir do posicionamento cidadão e social. Para quem já colhe frutos com o hip hop há anos, fazer parte desta comemoração é motivo de muita dança e sorrisos. Uma batalha de rimas e de breaking reuniu b-boys e b-girls na pista montada nas escadarias do Palácio Tiradentes. O hip hop em si, né, ele já faz essa parte da conexão, do conhecimento. Então, quando fazemos um encontro, onde tem o MC, o b-boy, o DJ, o grafite, então a pessoa que chega perto do evento, ela se conecta com o evento, ela se conecta com uma cultura, uma parte do elemento, isso já traz um benefício. Promover arte e cultura para a população e criar perspectivas de vida, tanto no aspecto pessoal quanto profissional, é um dos objetivos do movimento hip hop. Então, o hip hop, para falar a verdade, assim, ele faz toda a diferença na minha vida, né? Além de um estilo de vida, além de uma modalidade olímpica, né? Além de uma cultura, ela também é a minha profissão. Eu dou aula de break num projeto Break Social Brasil, no Centro de Movimento Débora Coke, com muito orgulho, e também dou no GFEP, no Rio Comprido. São espaços que abriram a porta para mim trabalhar como professor. E venho desenvolvendo esse trabalho já durante muitos anos. Aliás, eu estou completando quase meus 20 anos de break, então é muita caminhada, né, nego? Hoje eu tô aqui como mestre de cerimônia, MC das batalhas, botar aqui a batalha para pegar fogo, né, dar aquela animada. E a importância do hip hop para mim é que salvou minha vida, né, me deu perspectiva, me fez enxergar a vida e o mundo por uma outra ótica, né? Além do que a gente está acostumado a ver na rua. Além do encontro ao ar livre, os amantes do hip hop também participaram da abertura da exposição de grafite dentro do Palácio Tiradentes. São trabalhos de 10 artistas que contam suas experiências pessoais através da arte. Mano Beiço tem distrofia muscular de Steinert e tem a arte como amuleto de desenvolvimento e esperança. Ele pintou o quadro Katrina, inspirado na cultura mexicana. O hip hop praticamente salvou minha vida, né? Que eu vim de comunidade e comunidade só tem dois caminhos, né? Ou o caminho errado, ou você encontra um caminho para fazer as coisas certas. E ele me levou pro caminho de fazer as coisas certas. Hip hop no Palácio, brota! Vem, família, vem! A emergência climática é o assunto do momento e também do futuro. No Distrito Federal, futuros adultos, estudantes que foram deputados distritais por um dia, debateram a crise do meio ambiente e apresentaram projetos de lei. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Que a juventude é o futuro da nação, todo mundo já sabe. Mas aqui na Câmara Ativa, o futuro é agora. Por isso, lá estão eles, os jovens, tomando conta da mesa diretora e da tribuna da Casa Legislativa. Como parte das atividades escolares de uma escola privada de Brasília, os adolescentes comandaram uma sessão especial em que apresentaram projetos de lei voltados para a preservação do meio ambiente e para incentivar a sustentabilidade. Vestidos a caráter, como manda o figurino, eles subiram à tribuna, defenderam seus projetos, debateram sobre a viabilidade de colocá-los em prática e votaram e aprovaram medidas para solucionar problemas ambientais do DF. Uma grande responsabilidade que a gente tem e eu acho que é extremamente importante, porque a gente pode decidir novas leis e automaticamente o que a gente pode fazer com o nosso estado. Até chegar ao plenário da CLDF, os alunos passaram 6 meses estudando sobre como funciona a casa, quais as etapas para apresentar, votar e aprovar um projeto de lei e ainda sobre os temas que foram defendidos na tribuna. Trazer para cá é mostrar para eles que eles impactam, né? Que eles podem mudar o mundo. Então, acho que ter a experiência de vir, conhecer a casa e depois ter a oportunidade de fazer a simulação aqui, traz para eles uma importância do papel deles na sociedade.
Isso reforça a importância do estudo, a importância de aprender bastante, de estudar sobre um tema e também trabalhar a parte da oralidade, da fala, dessa experiência que é muito nova para eles e super importante. A iniciativa da participação dos estudantes no plenário é da deputada Paula Belmonte, que preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Além da defesa do projeto que eles tinham também, você percebia parlamentares, né, os jovens, questionando de onde se tirar o dinheiro, como que nós vamos estar administrando esse dinheiro. Então isso para nós é uma grande iniciativa. A Câmara Legislativa abrindo as portas para os nossos jovens e que isso esteja mais presente no nosso dia a dia. Por quê? Porque é dessa maneira que nós vamos trazer cidadania para o nosso presente, que são esses jovens, e daqui a uns dias para o nosso futuro. Então eu fico muito honrada de ter participado e muito feliz aqui com o nosso trabalho legislativo para que a gente possa cada vez mais trazer a população para dentro da Câmara Legislativa, que é o lugar da população, é onde nós temos que respeitar e principalmente representar a todos eles. Levar o animal de estimação no pet shop ou no veterinário são atividades rotineiras da vida de quem é tutor de pet. E para garantir ainda mais segurança a estes animais e também tranquilidade aos tutores, a Casa Legislativa aprovou um projeto de lei que prevê obrigatoriedade de instalação e manutenção de circuito fechado de câmeras em estabelecimentos comerciais que prestam atendimentos aos animais domésticos aqui em Roraima. A proposta foi apresentada pelo deputado Chico Mozart. O parlamentar explicou que a medida é uma forma de garantir mais segurança e tranquilidade aos tutores que optam pelos serviços destes estabelecimentos comerciais. Assim como é feito em várias creches do nosso município, nós fizemos esse projeto de lei visando que aquelas pessoas que levam seu pet para uma clínica, ele seja observado, porque existem casos de animais que vão para uma clínica, muitas vezes para um banho, uma tosa, e eles morrem. Então a gente pede que os colegas se sensibilizem e possam fazer esse gesto de atenção às pessoas. Antes mesmo do projeto de lei ser aprovado no Parlamento Estadual, esta clínica veterinária já adotava o sistema de monitoramento. A medida é uma forma de garantir que os serviços prestados serão de qualidade, sempre respeitando o animal. A gente vê com bons olhos essa aprovação dessa lei. Por quê? Ela dá um respaldo, de um modo geral, tanto para o tutor, que tem confiança em deixar, digamos que porventura tenha acontecido alguma fatalidade. E aí nós temos como provar que às vezes é o cão, nem sempre, às vezes é o tosador. Às vezes o cão, por algum descuido, o cão muito danado, o cão brinca muito, salta muito. Às vezes ele pode ter uma tendência a se machucar. E com o auxílio da câmera, além do monitoramento, onde a gente pode estar em outra sala monitorando as clínicas, toda a clínica, de um modo geral, principalmente a parte de banho e tosa, que requer um pouco de mais atenção, a gente pode mostrar para o tutor, em alguma dúvida, em alguma coisa, aquelas imagens. Com a aprovação da matéria, agora o médico veterinário André Nascimento pretende ampliar o circuito de câmeras nas salas de cirurgia e de pós-operatório. Dentro do limite permitido pelos próprios conselhos, no caso o Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui, a gente não pode, dentro de um centro cirúrgico, expor algumas imagens, Mas a gente pode sim mostrar algumas coisas, a preparação, o antes como é que é, o depois da cirurgia. E no pós-cirúrgico, a gente quer colocar no futuro bem próximo uma câmera lá para que os tutores acompanhem desde a saída do centro cirúrgico até nós entregarmos de volta depois da cirurgia. Ampliação de cotas em concursos públicos para negros, indígenas e quilombolas é o objetivo de um projeto de lei que foi debatido em audiência pública aqui na Câmara dos Deputados.
A principal mudança no projeto de lei que altera a divisão de cotas em concursos públicos é o aumento da porcentagem de vagas reservadas, que passa dos atuais 20% para até 30%. Além disso, a proposta também inclui dentro do novo percentual indígenas e quilombolas. Para a diretora do Departamento de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão e Inovação, Maria Aparecida Chagas Ferreira, a medida corrige uma injustiça histórica. Reduzir as desigualdades, dentro da administração pública e ampliar a capacidade estatal é um desafio que nós temos como permanente. E incluir indígenas, quilombolas no serviço público faz parte desse compromisso de transformação social e ampliação da representatividade. O texto aprovado pelo Senado em maio deste ano está em discussão na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara, que realizou audiência pública para ouvir representantes da sociedade civil e do governo. O diretor do Departamento de Língua e Memórias Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, Eliel Benites, lembrou que abrir espaço para diferentes povos no serviço público é garantir a diversidade. Para os povos indígenas é necessário que esteja cada vez mais presente no âmbito dos espaços de decisões políticas, e também de pensamento estratégico do governo e da sociedade como um todo, para que a própria sociedade conheça o que é os povos indígenas. A atual legislação sobre cotas para negros e pardos em concursos públicos está em vigor desde 2014 e perderia validade em junho deste ano. Porém, uma decisão do Supremo Tribunal Federal prorrogou a lei até que o Congresso conclua a discussão sobre a nova regra. Para a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, relatora do projeto na comissão, ampliar o alcance da lei de cotas é garantir maior representatividade da população brasileira no serviço público. É muito triste o Brasil não se ver nos serviços públicos. Existem pessoas que nunca foram atendidas por um médico indígena, existem pessoas que nunca tiveram aula com professor negro, com professor indígena, a comunidade quilombola fica excluída do direito ao espaço público. Então são esses pontos que a gente vê que o projeto tem a condição de nos ajudar a superar. Na verdade, o principal ponto é a superação do racismo institucional. O grande número de queimadas que tem assolado o país foi tema de uma sessão de debates aqui no plenário do Senado Federal. Especialistas cobram mais recursos para órgãos ambientais. Mais de 203 mil focos de incêndio foram registrados até agora no Brasil, mais que o dobro do ano passado. Segundo dados do INPE, o estado mais atingido é o de Mato Grosso, com quase 45 mil focos, seguido pelo Pará, com 35.570, e pelo Amazonas, onde foram registrados 21.612 incêndios este ano. Os impactos desses números alarmantes foram discutidos por senadores, autoridades e especialistas durante a sessão de debates no plenário do Senado. Parlamentares defenderam que o Brasil não pode esquecer os compromissos ambientais assumidos internacionalmente. A destruição da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal compromete nossa ambição climática e coloca em risco nossa credibilidade como líder na preservação ambiental. O Acordo de Paris, do qual somos signatários, exige de nós ações robustas de combate ao desmatamento, incentivando a economia de baixo carbono e políticas públicas eficazes para enfrentar queimadas e os incêndios florestais. O presidente do IBAMA afirmou que a legislação atual é insuficiente e que as causas dos incêndios variam de acordo com as regiões do país. O que a gente tem percebido no Centro-Sul, muito ato criminoso de vandalismo, de
tentativa de destruir patrimônio público ou privado. E em algumas regiões, notadamente no sul da Amazônia, no Arco do Desmatamento, na região do Mato Piba, a utilização do fogo ainda como prática para abertura de novas fronteiras. O tratamento da legislação para essa temática precisa avançar, não apenas para a questão dos incêndios florestais, mas para o crime de grilagem, para o crime de desmatamento, enfim, situações que estão, obviamente, conexas. É uma força-tarefa que abrange punição, prevenção, planejamento e educação, principalmente de todos nós brasileiros, que se começa desde a infância. Tem política pública que a gente vai ter mesmo que amarrar em forma de legislação. Porque vem um governo, faz, aí vem um outro, não dá continuidade, aí vem um outro que quer inventar a roda daquilo que já estava dando certo. A maior estiagem dos últimos 75 anos e as altas temperaturas favorecem o aumento das queimadas. Para os meses de outubro, novembro e dezembro, segundo o INPE, a previsão é de que as temperaturas fiquem de 1 a 2 graus acima da média histórica no país. A estimativa de chuva é de 10 a 50 milímetros abaixo da média. Essas previsões nada positivas exigem mais recursos para os órgãos ambientais. Nós não temos pessoal e nem orçamento suficiente. O INPE já trabalhou em 2010 com 400 milhões de reais por ano. Hoje o meu orçamento é 130 milhões de reais por ano, para fazer mais com menos e com menos gente. Agora, nos últimos meses, nós tivemos ali, agora ainda esse mês, as medidas provisórias que possibilitaram um aumento extraordinário do orçamento, nós somando aí mais de 600 milhões de reais adicionais para essas ações. As queimadas também afetam a qualidade de vida da população. O Ministério da Saúde apresentou recomendações para enfrentar esse período de seca. Entre as principais, reforçar a hidratação sempre que possível, permanecer em ambientes fechados e não fazer exercícios físicos ao ar livre. Todas essas recomendações para reduzir os riscos à saúde dessa população que vem sendo expostas há semanas, há meses, a níveis inadequados de qualidade do ar. Pernambuco tem lugares incríveis para visitar. Você vai conhecer agora a cidade de Buíque, uma joia do sertão pernambucano. Com vários significados de origem indígena para seu nome, como Sal da Terra e Terra de Cobras, a cidade de Buíque é localizada a 282 quilômetros do Recife, no sertão pernambucano. Região integrante do Planalto da Borborema, o município é composto por 4 distritos, sendo o mais famoso deles o Vale do Catimbau, considerado o segundo maior parque arqueológico do Brasil, perdendo apenas para a Serra da Capivara, no Piauí. O Vale do Catimbau abriga pinturas rupestres datadas entre 8 e 10 mil anos, reforçando a ancestralidade do território e movimentando a economia local através do turismo. A resistência ancestral também se dá pela presença indígena do povo Capinauá, que luta pela demarcação de suas terras e manutenção da sua identidade. Outra curiosidade é que, apesar do bioma predominante ser a caatinga e ter um solo demasiadamente seco, na área da serra há um grande aquífero de água potável que abastece toda a região. O artesanato de Buíque ganhou fama nacional com o trabalho do mestre Zé Bezerra, que encabeçou a cultura do entalhe de madeira, adotada por diversos artesãos e famílias na região do sítio Igrejinha, na zona rural do Vale do Catimbau. Resgatando troncos e galhos, Zé Bezerra mudou a maneira de criar arte e gerou uma nova fonte de cultura e renda para Buíque. Hoje existem iniciativas que incentivam a produção artística, como o Espaço Municipal de Artes de Buíque e ateliês como o do mestre Luiz Benício. O artesanato se incluiu no meio das trilhas do Catimbau como um novo complemento de arte na história do local. Linda, né? Olha, o vídeo que você acabou de ver é parte do programa Pé na Estrada da TV Alep. Bom, você fica agora com os visitantes do Congresso Nacional,
Sabia que são mais de 3 mil todas as semanas? A visitação é super bacana, viu? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu acho que fundamental, quando a gente vem a Brasília, é conhecer todo esse circuito do poder, né? Que a gente veio aqui, visitou a Câmara, o Senado. Foi uma visita muito interessante. A gente pôde conhecer toda a parte interna, todo o prédio, conhecemos o plenário, vimos muitas obras de artes, o que para mim foi um tanto surpreendente, porque a gente imagina que aqui é só o prédio, sem vida, que é só política, né? Mas aqui tem muita cultura e foi muito interessante fazer essa visita. Eu achei realmente muito interessante a exposição dos 200 anos do Senado. A gente pode conhecer um pouquinho da história desde Dom Pedro I até agora a redemocratização, passando também pelos fatos recentes, que foram os atos do dia 8 de janeiro. Então, realmente, a gente consegue conhecer um pouco da história do que foi aquele dia, né? Então, de todas as coisas ocasionadas, um fato realmente lamentável, mas que fez parte da nossa história, então é muito importante a gente conhecer e entender. Muito bom, maravilhoso. Todos os ambientes que eu visitei, eu gostei. Muito bonito, muito organizado também. E a moça explica tudo, dá uma verdadeira aula de história. Excelente. Eu já tinha feito ele há anos atrás. A única diferença, um pouco triste agora, é ver a depredação que fizeram. Tanto pela experiência arquitetônica, mesmo pela beleza da própria construção e de todas as obras, quanto pela própria importância da democracia, que é frágil e é importante que todo mundo efetivamente se engaje. Eu gostei muito de ter vindo aqui. Eu acho que é um prédio bonito, elegante, com histórias, com memórias. Eu acho que o povo que não tem história não tem memória. Devemos estudar para passar este legado aos nossos filhos, aos nossos descendentes e também à nossa população. Uma notícia para lá de boa. Senadores se movimentaram para que o número de doadores de órgãos aumente no Brasil e ajude a salvar vidas. Doação de órgãos, esperança renovada, no programa Inclusão. Não perca. Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante.
Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você quer ser atendido em um hospital público, sair de casa e voltar em segurança, poder matricular seu filho numa creche, ter um transporte público acessível? O que você considera urgente aí no seu município? Neste ano, vamos eleger prefeitos e vereadores, o que deve ser prioridade para os próximos governantes. Fique nesta live e tire suas dúvidas. Vamos conversar com o arquiteto e urbanista Valério de Medeiros, da Universidade de Brasília, e com o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buqueride. Minha colega Cibele Nunes está ligada nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, muito obrigada por estarem aqui. E durante a semana, né, Cibele, a gente já foi aí fazendo um esquenta dessa live e perguntando para os nossos internautas o que deve ser prioridade, né, Cibele? Exato, Sara. Nós começamos a nossa semana questionando nas redes o que as pessoas consideram mais urgente para ser tratado nos municípios, com prioridade para os novos prefeitos eleitos, né? E nós tivemos aí um resultado com a maioria das pessoas apontando a saúde, 52%, que já é esperado, 29% das pessoas apontaram a geração de emprego e 19% das pessoas apontaram a educação. Sara? Tá certo, Cibele. Bom, vamos começar, professor Marcos, diante aí, né, do resultado. Quando a gente fala em priorizar a saúde, quando as pessoas falam, não, saúde é uma prioridade,
A gente está falando de infraestrutura, de hospitais mais modernos, de novas tecnologias, ou a gente está falando do básico, que é ainda ter atendimento, ter médico, ter remédio? Bom, pelo último trabalho que nós fizemos aqui na USP de políticas públicas, parece que os especialistas dizem que o problema ainda é no atendimento, ainda é essa questão do atendimento primário, né? Se você faz um atendimento que é bastante eficiente, você evita que a pessoa tenha que fazer exames mais complexos e, com isso, você acelera o processo, mantém a saúde das pessoas e você gasta muito menos, né? O sistema do SUS gasta muito menos. E a responsabilidade principal, 85% da responsabilidade sobre a saúde está nos municípios. Os municípios recebem o dinheiro do SUS e eles têm que formar essa estrutura. Então eu diria que, em termos técnicos, em termos do atendimento secundário, que são as cirurgias, os exames mais complexos, o Brasil está entre os melhores do mundo. O atendimento primário, principalmente nos grandes centros, em cidades médias, cidades pequenas, o problema é relativamente menor, principalmente nas médias, mas nas cidades grandes ainda é bastante tumultuado, bastante difícil de você conseguir o atendimento. Tá certo. Professor Valério, trazendo um pouquinho aqui para a sua área, porque outro ponto também, né, de grande desafio aí é a questão da urbanização das cidades, né, planejamento. O que você considera, professor, mais desafiador aí para os municípios? Olá, Sara, olá, Cibele. Obrigado pelo convite para participar do programa. Fico feliz em estar aqui com vocês. Veja, eu até faria uma ponte entre a primeira pergunta e a segunda. Naturalmente, quando a gente fala da saúde numa perspectiva mais ampla para a população, a preocupação imediata é esse atendimento quando você vai a um posto, quando precisa de algum tipo de retorno ou algum acompanhamento. Mas nós podemos também extrapolar essa leitura, pensando essa visão, pensando na cidade como um todo e que ações a prefeitura, o prefeito poderia fazer na gestão da cidade que teria efeitos na saúde e que aparentemente não parece relacionada. Algo do tipo, imaginemos mobilidade e tempo de deslocamento das pessoas. Se eu reduzo o tempo de deslocamento médio, as pessoas perdem menos tempo, o que acaba favorecendo questões de qualidade de vida que tem efeito, portanto, para a saúde da população. Você imagina os espaços de ocupação do território, na medida em que a cidade cresce, as áreas que estão sendo consumidas, digamos assim, se isso fica mais próximo ou mais distante, se é bem costurado ou mal costurado com o restante da cidade, há um conjunto de efeitos na vida cotidiana e essa vida cotidiana será impactada também numa perspectiva de saúde, ou seja, a gente precisa se preocupar naturalmente com a saúde, mas a saúde também percebida numa leitura mais complexa do que essa cidade como um todo. Em como vai ter impacto, né, professor, direto assim, no bem-estar da pessoa, na qualidade de vida, né? Isso, exatamente. Muito bacana. E lembrando que você pode participar dessa live, inclusive a gente tem pergunta, né, Cibele? Isso, nós temos uma pergunta da Raíssa do Mato Grosso, ela quer saber o seguinte, além da saúde, quais as estratégias esses novos prefeitos podem adotar de imediato para enfrentar os desafios de segurança, meio ambiente e economia? Valério, você pode responder para a gente? Posso. Bem, eu diria que o primeiro desafio é uma compreensão por parte dos prefeitos eleitos em relação à própria continuidade de ações que já estavam sendo desenvolvidas previamente, uma preocupação que eu sempre coloco em relação à política, pela atuação que eu tenho em relação a esses tipos de estudos, é uma visão da costura entre aquilo que vem sendo desenvolvido nos últimos anos. O Brasil tem uma série de políticas de uma perspectiva nacional, até alcançarem a escala local, dentro das câmaras de vereadores, e as ações poderiam ser feitas, articuladas e continuadas para favorecerem um impacto mais efetivo sobre o território. Me parece muitas vezes que, embora existam vazios em relação a certas políticas, há muito já desenvolvido. A grande questão seria a efetivação do território, que leva à questão, portanto, da própria fiscalização. Então, se eu imagino o meio ambiente, um assumir diretamente essas questões ambientais, o que significa pensar em como a cidade está sendo expandida, ampliada, quais que são as ações relacionadas
relacionadas, por exemplo, à coleta de lixo, à expansão dos loteamentos, ao tipo de arborização, à mitigação de um conjunto de impactos desse efeito climático das transformações que vem acontecendo nos últimos anos. Se a gente pensa no viés de mobilidade urbana, veja, há tantos anos que se fala da mudança desse eixo centrado no veículo individual e no pensamento dos transportes públicos. Como é que a gente pode, de fato, pensar nessas costuras? Parece que, às vezes, as ações são muito frouxas e não amarradas, não geram efetivamente a transformação e a população como um todo tem a sensação que nada muda, nada se transforma. Então, é muito a ideia de assumir, de fato, aquilo que já vem sendo desenvolvido e implantar no espaço da cidade. Bom, vou pegar esse gancho, porque ela falou de três temáticas que são muito importantes, né? Que é segurança, economia e meio ambiente. Vamos pegar aqui o meio ambiente, porque é uma grande curiosidade, professor Marcos. Será que as recentes tragédias, né, esses desastres climáticos, o que a gente tem passado todos os dias, será que as pessoas vão dar isso como uma prioridade, ter governantes que se preocupem com a pauta ambiental? Olha, se os governantes não se preocuparem com a pauta ambiental, nós vamos ter problemas realmente muito sérios, né? Porque o avanço das mudanças climáticas, particularmente o aumento de temperatura, né, e as questões hídricas, os pontos são as secas, as tempestades muito fortes, as ondas de calor que virão, né, o aumento do nível do mar nas cidades costeiras e, mais recentemente, nós vimos a questão do fogo. Então, o meio ambiente ele vai dominar o cenário, provavelmente, nessa próxima década, e é urgente que nós tenhamos políticas públicas desenhadas para isso. Na pergunta anterior, foi essa questão sobre meio ambiente, sobre a saúde e sobre a economia. Essas mudanças de meio ambiente que nós estamos começando a ter têm impactos drásticos na economia. Veja, por exemplo, o Rio Grande do Sul, mais de 400 cidades, né, que foram afetadas. Alguém vai ter que pagar por isso, vai ter que pagar para reconstruir, para adaptar as cidades, para que não... Já houve agora uma ameaça de novo, começou a chover outra vez, isso vai se repetir várias vezes, então é preciso estar adaptado. Isso tem um impacto econômico. Dando um exemplo da saúde, o impacto de ondas de calor, ele mata 100 vezes mais do que, por exemplo, as tempestades. Então, as ondas de calor, elas vão agir especificamente sobre as pessoas mais velhas e sobre as crianças, muito jovens, né? Então, é preciso que a gente esteja preparado em todos os domínios, né? Não é só a saúde e a economia, mas saúde e economia são super importantes também. Tem a infraestrutura que o Valério colocou, das questões das cidades e tal. Então, tudo isso tem que ser preparado. A abordagem dos prefeitos, os prefeitos têm que aprender, a política tem que aprender a palavra sistêmico, a palavra complexidade. Não existe bala de prata, a gente não consegue resolver o problema do meio ambiente, ou o problema da economia, ou o problema da saúde sozinhos. Nós vamos precisar trabalhar com o conjunto inteiro. Professor, nós vamos mostrar agora uma enquete que nós fizemos justamente sobre as questões ambientais. Nós perguntamos para os nossos internautas se eles acham que os prefeitos, os novos prefeitos eleitos, devem priorizar as questões ambientais, né, daqui por diante. E aí nós tivemos um resultado surpreendente na enquete: 85% das pessoas disseram que sim, né, e apenas 15% das pessoas disseram que talvez, e ninguém disse que não. E eu vou emendar com uma pergunta da Célia, de São Paulo. Ela quer saber o seguinte: diante desse contexto atual de emergências climáticas, o que as prefeituras podem fazer? Como é que elas devem se preparar para essa atuação? Existem vários... Para mim, a pergunta... Exato. Existem vários níveis de preparação. Um dos principais é o treinamento dos gestores e o aprendizado.
Então, os setores de governo já estão se mobilizando para aprender. É preciso aprender, é preciso entender melhor a ciência da mudança climática e entender o que vai acontecer, porque só assim é que você pode se antecipar. Para cada cidade do Brasil, você imagina, uma cidade que está no meio da floresta amazônica, ela tem certos problemas ambientais lá. Uma cidade que esteja no Nordeste, no Agreste, por exemplo, ela vai ter outros problemas. Quem estiver aí próximo a Brasília, quem estiver em Goiás, outro tipo de problema, porque é uma região de cerrado. São Paulo, outra coisa, Rio Grande do Sul, outra coisa, Santa Catarina, outra coisa, Rio de Janeiro, Recife, na beira do mar. Então, os prefeitos vão ter que entender que a mudança climática ela afeta vários pontos diferentes, né? E cada cidade, entender as características da cidade que ele ou ela estejam administrando, né? E aí tomar as providências, e o treinamento é super importante. Aqui na USP nós já começamos com treinamento para desastres, por exemplo, trabalhando com os gestores, com as pessoas que fazem a gestão dos desastres, como é que elas se comunicam, etc. Tentando melhorar o tempo e a eficiência de resposta na intercomunicação. Esse é só um exemplo, tem muitas coisas para dizer sobre isso, mas essa preparação passa por eu vou chamar aqui de educação / treinamento da gestão pública, principalmente para enfrentar as mudanças climáticas específicas para cada cidade. Professor, e que bom, né, que a academia está próxima disso e está podendo ajudar, né, também, que é muito importante. O que nós queremos. É muito importante a gente ter esse tipo de ação, né, acontecendo. E tem um dado interessante. A plataforma Google, né, eles fizeram uma página especial mostrando aí quais foram os maiores interesses de busca diante das eleições municipais. E eles mostram na cidade de São Paulo que nos últimos 4 anos teve uma disparada de interesse de busca por ESG, né? Essa sigla que é em inglês, mas que significa aí essas boas práticas, né, de governança voltadas para o meio ambiente, para o social, que hoje é muito buscado em função dos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável da ONU, que a gente deveria cumprir até 2030, e também pelos empresários, né? A gente vê que os gestores na iniciativa privada estão se preocupando. Agora eu queria trazer, professor Valério, se a gente pudesse entender a cidade como uma grande empresa, os nossos governantes também não tinham que estar preocupados com esses objetivos? Claro, eu entendo que essa é uma questão central, talvez como a empresa, mas talvez a gente pudesse pensar, aproveitando a colocação do professor Marcos, da cidade como um conjunto de relações. E como conjunto de relações cheias, essas relações de interdependências fundamentais para que nós consigamos perceber o que são as relações de causa e efeito. A tanto nível local, ou seja, pensar a cidade dentro dessas relações, na hora em que ocupa uma determinada área, isso tem efeitos para a cidade como um todo, em graus variados, obviamente. Então, cada ação pública tem impactos, esses impactos são maiores ou menores. E quando eu falo impactos, eu tenho uma ação relacionada, por exemplo, à segurança. Isso afeta a saúde, isso afeta a mobilidade, isso afeta o meio ambiente. Eu tenho alguma ação relacionada ao transporte, isso trará efeitos na saúde e daí por diante. Ou seja, há uma rede de interdependência. E compreender essa rede facilita bastante a percepção de que a ação que deve ser feita, procedida em uma certa cidade, trará um conjunto de benefícios e impactos também negativos, a depender do que seja feito, que precisam essas ações serem compreendidas. E por isso o corpo técnico qualificado é fundamental. Entretanto, eu faria uma ressalva. Cada vez mais me parece que o problema central não é exatamente a qualificação do corpo técnico, inclusive no pensamento associado à formação que as universidades acabam, ou às formações que as universidades acabam por oferecer. Parte expressiva do corpo que trabalha nas secretarias, portanto, ou de meio ambiente, ou secretarias vinculadas à ocupação do território, têm uma formação, conhecem essas equipes boas práticas, entretanto, parece haver um conflito, e por isso que é muito importante entender o papel do prefeito, mas também o papel da Câmara de Vereadores. Parece haver uma distância entre aquilo que as boas práticas, o conhecimento, inclusive relacionado ao que a ONU estabelece dentro dos Objetivos Gerais de Desenvolvimento Sustentável, inclusive, e como isso vai ser implantado num corpo técnico de uma secretaria, mas depois convertendo-se em certas
minutas ou estratégias de legislação, como isso vai ser aprovado pela Câmara de Vereadores para, posteriormente, uma sanção ou execução pela Prefeitura. A compreensão da natureza política desse processo é fundamental para que as pessoas, nós percebamos o quanto tudo isso é devidamente relacionado e não é só uma questão de como eu ajo diretamente relacionando em algo relacionado ao meio ambiente, mas como isso tudo faz parte de uma compreensão do entendimento dessa cidade de modo mais abrangente e percebendo quais que são os vários tipos de impactos. Na hora que eu altero o meu modo de deslocamento, isso vai trazer, portanto, impactos em várias outras dimensões que devem ser compreendidas. Professor, vou aproveitar esse gancho, porque a gente está falando muito de gestor como o prefeito ou a prefeita. Só que a gente tem que entender que gestão de um município, ela depende, né, da Câmara Municipal e também do Executivo local. E eu queria que a gente pudesse assim, explicar melhor isso, professor Marcos. Como é que fica essa relação? Porque a política pública ela não depende só da Prefeitura, né? Ela também depende de uma Câmara Municipal atuante, não é isso? Olha, a política pública, como a gente vê aqui, como a gente está escrevendo, entendendo, ela depende de todos. Ela depende de todos nós, depende da sociedade, depende da Câmara, muito bem lembrado pelo Valério, é muito importante, né? As câmaras são muito importantes e depende da gestão. Então, vamos dividir, né? A gestão, o que prefeito ou prefeita fazem e os escalões, essa qualidade dos escalões, segundo escalão, terceiro escalão, etc., é muito importante que eles sejam bem formados, etc., e essa é a função que nós temos aqui na academia. Ela faz a gestão, é a ação lá no local. O que a Câmara de Vereadores faz é a legislação, e essa legislação ela tem que ser discutida, é a legislação que controla, né? Aonde o Valério trabalha no parlamento, né? Quando você faz uma lei, essa lei regula, controla como as coisas devem ser feitas. E o prefeito tem que seguir essas regras, assim como a população tem que seguir essas regras. Então, quanto melhor for, quanto maior for a harmonia, né, entre os três elementos, né, a sociedade em geral, a Câmara dos Vereadores legislando, né, e as prefeituras executando, quanto maior for a harmonia entre isso, mais eficiente nós seremos em enfrentar os problemas, sejam eles quais forem, no domínio da saúde, no domínio da economia, no domínio do transporte, como o Valério lembrou, né? Tudo tem efeito, né? Então, essa harmonia é que tem que ser buscada. E a harmonia não só no caso das cidades, que é o momento que nós estamos, a harmonia, ela, lá dentro da cidade, ela se dá pela gestão legislativa e a sociedade, mas existe um outro nível de harmonia, que é a harmonia entre o federal, estadual e municipal, porque cada um tem a sua parcela para fazer com que as coisas funcionem. Se essa harmonia falhar, não adianta o prefeito ou a prefeita quererem fazer algum projeto, colocar uma política pública, porque vai falhar, né? Bom, e voltando ao meio ambiente, nós perguntamos também para os nossos internautas essa semana qual o problema ambiental que eles acham que será o maior desafio para os próximos prefeitos eleitos nos próximos anos. E aí nós tivemos 63% das pessoas respondendo ondas de calor extremo. Depois, em segundo lugar, vieram as queimadas, com 26%, e em terceiro lugar, as enchentes, com 11%. Professor Marcos, vou emendar com uma pergunta da Maria, do Amazonas. Ela quer saber o seguinte, né? A gente recebeu muitas perguntas sobre questões climáticas e ambientais envolvendo as prefeituras, e ela quer saber como é que as pessoas podem participar mais dessas decisões, né? Como é que pode haver uma maior participação popular nas gestões municipais? Tem vários tipos de participação. A participação da população no desenho de políticas públicas que sejam mais adequadas ao local. Então, se a pessoa, como eu falei, se a pessoa está vamos dizer, em Belém do Pará,
o transporte do Belém do Pará é feito em rios, então as políticas públicas têm outras características que são completamente diferentes de uma cidade como o Rio de Janeiro, como São Paulo. Então, a participação, a compreensão, a pessoa ficar atenta, né, a quais são as leis que estão na Câmara, como é que isso está sendo regulado, né? Como é que o seu vereador e o prefeito ou a prefeita da sua cidade, vereadora também, estão pensando a respeito dos efeitos ambientais, das questões ambientais, é muito importante. E aí pode ser feita a cobrança, né? A pessoa pode cobrar do seu vereador, conversar com o seu vereador. O que acontece, geralmente, é que a gente vota num vereador, uma vereadora, no prefeito, numa prefeita, e depois a gente deixa isso, esquece isso por 4 anos. Então, esse diálogo não existe. A tomada de decisão vai ser feita, na última instância, no domínio da gestão pública, né? Mas a gestão pública só pode fazer, como eu falei antes, né? Ela só pode tomar essa decisão dentro dessa gaiola que é a gaiola das leis, né? A gente chama de cipoal, né? Todo esse monte de coisas que tem nas leis, algumas coisas são permitidas e outras não. Então, a pessoa pode participar. A outra participação que eu considero muito importante é a participação no nível de energia. Economizar energia, usar álcool ao invés de usar a gasolina. Quando você faz isso, por exemplo, você está no Brasil, que é um país privilegiado por ter o álcool como combustível, então você usar álcool ao invés de gasolina, né? O elétrico ainda está sob júdice, né? Sob julgamento, mas o tipo de energia que você usa, o quanto de energia que você usa, o quanto de água você usa, também a questão hídrica, né? O uso excessivo da água, o uso perdulário da água causa problemas, aumenta a necessidade de mais saneamento. Então, existem várias formas, a sociedade cada um de nós é um daquele grupo gigante que está usando todos esses elementos. A gente vê a cidade como um urbissistema. A cidade é uma máquina que consome comida e consome produtos e usa água e energia e produz resíduos. Então, tem que lutar por uma produção de menos resíduos. Quanto menos resíduos são produzidos, quanto menos água é usada, menos eletricidade, menos energia é usada numa cidade, mais sustentável essa cidade vai ser. Então, tem em mente essa questão da busca da sustentabilidade. Pois é, professor, vou aproveitar o teu gancho aí da participação das pessoas, né? E trazer também para o professor Valério que outro dado que foi revelado aí nessa página especial do Google que são os interesses de busca das pessoas em relação aos prefeitos e vereadores. Se há um interesse em saber quanto o governador, quanto o prefeito, quanto o governador, quanto o prefeito, quanto o vereador, quanto cada um deles acaba por ganhar, ou delas acaba por ganhar, menos do que qual que é o papel fundamental, isso significa que nós temos uma falha formativa para compreender aquilo que é o papel de cada um. Ou seja, havendo todo o interesse vinculado ao meio ambiente, como vocês trouxeram aqui a partir das enquetes, será que nós sabemos se as pautas defendidas pelos candidatos a prefeitos, prefeitas, a vereadores, de fato atravessam esses temas? Será que os candidatos que nós estamos escolhendo, apesar da nossa preocupação com o meio ambiente, tocam nesses assuntos? Então, se nós não formos atrás, e há um desafio, que é esse desafio de tentarmos ter um comprometimento maior com esse processo, porque os impactos retornam para nós mesmos, diante daquilo que a cidade acaba por se converter. Se nós não lembrarmos depois em que candidatos a vereador nós escolhemos, como é que nós podemos esperar que a cidade atue bem? E a ideia da governabilidade é central, porque se não há uma Câmara de Vereadores, pensando numa perspectiva habitual do município, que dialoga em harmonia com esse poder executivo do prefeito, certamente nós teremos muito mais embates e fracassos naquilo que é a construção dessa cidade melhor, que é o que se espera dentro de uma determinada legislatura ou mandato.
mandato. Então, são desafios que passam por uma questão de interesse social. Agora, a gente pode também compreender de um modo talvez um pouco sem esperança nesse momento, tá certo? Não que seja uma perspectiva sem esperança, mas que leva a desafios que a nossa sociedade enfrenta, das fraturas sociais, da desigualdade, e grande parte da população não tem sequer tempo em pensar nessa participação política, porque as questões fundamentais são de sobrevivência. E sendo de sobrevivência, como é que nós conseguimos agir nessa transformação? Então, é a ideia da governabilidade e da responsabilidade, quando for possível, obviamente. Tá certo, professor Marcos, professor Valério, Cibele, muito obrigada pela presença aqui em nosso programa hoje. Então, é importante isso, é que também a gente se coloque, né, nesse espaço, né, que o desafio também é nosso, né? O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. Até a próxima. Tchau. O Brasil vai eleger mais de 5.000 prefeitos. Você sabe quais são as atribuições do chefe do Executivo Municipal? Mato Grosso inaugura ambulatório estadual para pessoas trans. Câmara analisa mudanças no número de deputados federais de alguns estados. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Congresso já está analisando o projeto da Lei Orçamentária de 2025, que foi enviado pelo governo federal no fim do PIB cresça 2,64% e a inflação seja de 3,3%. Para nos ajudar a compreender os números do orçamento anual do país, nós convidamos Diogo Antunes, que é consultor de orçamento do Senado. Muito obrigado por ter vindo, Diogo. Vamos começar a nossa conversa. Nós vamos falar muito de números, né? O orçamento se trata de números, mas antes de entrar nos números, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão... Do projeto de lei de diretrizes orçamentárias ainda no primeiro semestre, ele ainda está em tramitação no Congresso Nacional, está sendo apreciado no âmbito da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamentos, uma comissão composta por senadores e deputados, e no segundo semestre o Congresso Nacional recebe do Poder Executivo, até o final de agosto, o projeto da Lei Orçamentária Anual para o ano seguinte. Ela foi enviada no prazo constitucional no final de agosto e, neste momento, nós estamos na tramitação legislativa da Lei Orçamentária para o ano que vem. Durante o primeiro semestre, o Poder Executivo, os ministérios encaminham suas propostas para o órgão central de orçamento. A lei que vem no primeiro semestre, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que ela faz é traçar parâmetros que vão servir de base para se elaborar o orçamento depois. Basicamente, a LDO ela traz as diretrizes para a execução do orçamento do ano seguinte e também parâmetros para a elaboração do orçamento. Quando a LDO não é aprovada ainda no primeiro semestre, esse papel de dispor sobre a elaboração da lei orçamentária do ano seguinte esse papel fica um pouco prejudicado, porque as leis ficam tramitando em conjunto. Isso não é o esperado. O esperado é que a LDO já esteja aprovada no primeiro semestre para que a lei orçamentária do ano seguinte seja elaborada de acordo com as suas orientações. Essas orientações ainda não estão fechadas, então nós levamos em conta o que está no projeto de LDO. No entanto, são dispositivos que ainda podem ser alterados pelo Congresso Nacional. Vamos dar uma olhada, então, nesses parâmetros. Nós vamos exibir aqui no nosso telão. Os parâmetros que nós estamos falando, né, são aquelas bases que vão ajudar a compreender o orçamento. Eles estão estabelecidos assim.
O PIB, né, seria o crescimento da economia de 2,64%. O IPCA, que é o principal índice de inflação, 3,3%. A Selic, né, que é a taxa de juros de referência, 9,61%. A taxa de câmbio, né, a previsão para o dólar, 5,19%. O salário mínimo fixado em 1.509. Qual que é a importância desses números? Qual que é o impacto desses números no momento de se definir o montante de recursos que o país tem para gastar e investir no ano seguinte? Esses parâmetros macroeconômicos, eles são fundamentais porque, basicamente, eles definem a receita e a despesa do ano seguinte. O Poder Executivo leva em consideração modelos próprios na estimativa dos parâmetros macroeconômicos. Esses parâmetros macroeconômicos podem ser comparados com as expectativas de mercado. Isso é feito... As expectativas de mercado basicamente são consultadas pelo Boletim Focus do Banco Central. E toda essa avaliação, essa comparação e outros pontos também do projeto da lei orçamentária do ano que vem, nós, das consultorias de orçamento, tanto do Senado quanto da Câmara, nós fizemos um informativo conjunto entre essas duas consultorias, foi publicado semana passada, e existe ali uma descrição que pode ser útil para as pessoas. Isso pode ser consultado no site do Congresso Nacional ou no site da CMO, o informativo conjunto sobre o PELOA 2025. Bom, quando nós vemos esses dados, então, e você falou que eles impactam, né? Se eu vejo ali que a estimativa de inflação é 3,3%, eu consigo calcular o aumento daquelas despesas fixas, baseadas na inflação. E no caso do PIB, eu consigo imaginar também quanto que vai aumentar de receita. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Esses parâmetros, eles são muito importantes na definição do orçamento, e um ator, um participante do processo orçamentário que vai fazer essa análise durante a tramitação da peça no Congresso é o relator da Receita. O relator da Receita, no âmbito da CMO, juntamente com o Comitê de Avaliação da Receita, vai estudar esses parâmetros, vai analisar a receita que consta no PELOA 2025 e, finalmente, vai publicar o seu relatório da Receita, indicando se a receita prevista no projeto de lei está adequada ou deve ser alterada. A receita pode estimar positivamente as receitas para o ano que vem e também pode estimar negativamente. Ou seja, esses índices podem ser alterados, porque faltam 6 meses para o ano acabar. Claro. 5 meses. Então, essa estimativa aqui, ela pode ser alterada, então, durante a tramitação da lei orçamentária aqui. Como são estimativas, estão sujeitas naturalmente a alterações. O relator da Receita, como ele tem mais tempo para analisar esses parâmetros macroeconômicos, ele tem uma capacidade de ter uma precisão maior. Isso vai ser realizado provavelmente no mês de novembro. O relator da Receita vai decidir sobre o seu relatório, sobre o montante das receitas do projeto de lei orçamentário para o ano que vem, e certamente os parâmetros macroeconômicos serão considerados nesse estudo, nesse relatório produzido por esse relator, juntamente com o Comitê de Avaliação de Receita. Nós vimos que o governo está prevendo um salário mínimo de R$ 1.509. Eu gostaria que você explicasse para quem nos assiste que houve uma mudança em relação ao salário mínimo, creio que no ano passado, né? Sim. Nós temos agora uma política que já define um aumento real. Exatamente. Existe uma lei que prevê aumento real para o salário mínimo. Durante algum tempo, no passado recente, o salário mínimo ele era reajustado apenas pela inflação. Não havia ganho real, era apenas um reajuste nominal. Existe uma nova lei que prevê, além da correção nominal, também um ganho real para o salário mínimo. Agora, é importante destacar, embora a lei orçamentária para o ano que vem preveja um salário mínimo, não é a lei orçamentária que define o valor do salário mínimo. O valor do salário mínimo, que consta da lei, é um valor previsto, e o valor do salário mínimo é uma lei que prevê correção nominal e também correção real, que depende ainda da inflação de 2024. Depois de fechado o ano, será possível identificar o valor com precisão. Por enquanto, nós temos uma estimativa. Ok, vamos ver agora uma outra arte trazendo o grupo de despesas obrigatórias do orçamento.
e eu gostaria que você explicasse o que é isso, né? Nós temos um total de 2 trilhões 710 bilhões de despesas obrigatórias, que são benefício da Previdência, pessoal em cargos, Bolsa Família e transferência por repartição de receita. Isso quer dizer que essas despesas não podem diminuir nem aumentar, não tem como tirar daí, seria isso? E elas representam também o grosso do nosso orçamento? Quantos por cento do nosso orçamento está vinculado a despesas obrigatórias? É isso mesmo. Uma característica do orçamento brasileiro é que ele é extremamente engessado. Em qual sentido? As despesas obrigatórias correspondem a um percentual muito alto do orçamento brasileiro. Despesas obrigatórias são aquelas decorrentes ou de obrigações constitucionais, a Constituição determina que aquela despesa seja realizada, ou despesas que decorrem de obrigações legais, obrigações da lei. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem para discricionariedade. São despesas obrigatórias decorrentes de obrigações constitucionais e legais. Bom, então nesse grupo de obrigatórias nós temos, obviamente, aposentadoria e outras despesas da Previdência, não tem como cortar. Pessoal em cargos, salário, né, todo o custo de mão de obra do serviço público. Bolsa Família, que é um programa também determinado como despesa fixa, e o que parte da receita da União. Existem regras de repartição da receita da União para suportar o Pacto Federativo. Parte das receitas da União são transferidas para estados e municípios, e essa despesa obrigatória, que é essa última que nós estamos falando, que é a chamada transferência por repartição de receita. Por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios entraria aí? Exatamente, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Bom, o governo já anunciou que pretende criar ou ampliar um programa do Vale Gás, que entraria como despesa obrigatória. Entretanto, no projeto de lei orçamentária que o Congresso recebeu, não está listado ainda aqui a despesa desse programa. Qual é o impacto e a implicação disso? Esse auxílio gás, o programa Gás dos Brasileiros, ele foi recentemente alterado. Existe uma lei tramitando no Congresso Nacional para expandir o programa Vale Gás. Foi anunciado que mais recursos seriam disponibilizados ao Vale Gás, mais famílias seriam atendidas. No entanto, é interessante observar que ano passado o orçamento, na verdade no ano atual, o orçamento enviado no ano passado, orçamento 2024, ele previa 3 bilhões e 600 milhões, e nós vemos agora no orçamento 2025 apenas 600 milhões. Embora, então, tenha havido um anúncio de aumento do programa, o que consta no orçamento atualmente é um valor menor. Por que isso ocorreu? O projeto enviado vê que as despesas com esse aumento do programa seriam custeados diretamente pela Caixa Econômica Federal, por meio de um encontro de contas com receitas que a União tem direito a receber, mas que não tramitariam pelo orçamento. Essas receitas seriam passadas diretamente para a Caixa Econômica Federal na expansão desse programa. Esse ponto ainda existe uma polêmica sobre esse ponto. As notícias da mídia que nós temos acesso indicam que o Poder Executivo provavelmente irá alterar a dinâmica do programa Vale Gás, consequentemente enviando uma mensagem para o Congresso Nacional alterar o orçamento atual, a proposta de orçamento atual para o ano que vem, para que essa questão sobre como custear a expansão do auxílio gás seja discutida aqui no âmbito do Congresso. Bom, você falou, e aí nós vamos ver agora uma próxima arte, que nós temos apenas 8% do total de recursos para serem manejados, né? Porque 92% são aquelas despesas obrigatórias. Eu estou entendendo, então, que o Congresso basicamente vai trabalhar com esse conjunto de recursos aqui, que são as chamadas despesas discricionárias, né? Aquelas que podem ser manejadas entre Poder Executivo, no caso ali os ministérios, né, 178 bilhões,
emendas parlamentares impositivas, 38,9 bilhões, e recursos de outros poderes, né, do judiciário e recursos do próprio legislativo, né, para outros tipos de despesa, de 12,4 bilhões. Eu estou certo? Basicamente, o Congresso vai trabalhar nesse conjunto de despesa para fazer as principais alterações do orçamento? Sim, as principais alterações serão nas despesas discricionárias. Eventualmente, seria possível a alteração das despesas obrigatórias. Mas para que isso ocorresse, o Congresso teria que identificar algum erro ou alguma omissão no que diz respeito a essas despesas. Não havendo a constatação de um erro ou omissão no projeto enviado, as despesas obrigatórias não seriam alteradas e realmente restaria ao Congresso Nacional dispor sobre as despesas discricionárias. Como foi dito, as despesas discricionárias, a participação das emendas parlamentares nas despesas discricionárias é uma participação relevante, como nós vemos ali, quase 39 bilhões, e os parlamentares vão discutir no âmbito para onde direcionar esse recurso. Eu lembro que existem as emendas individuais, que são aquelas apresentadas por senadores e deputados. Também existem as emendas de comissão, que são as emendas apresentadas pelas comissões especializadas do Congresso, permanentes e especializadas do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, por exemplo, a Comissão de Saúde, Relações Exteriores. Essas comissões também apresentam emendas ao projeto de lei orçamentária anual e, finalmente, as emendas das bancadas estaduais. As bancadas se reúnem e também têm a prerrogativa de apresentar emendas ao orçamento. Elas decidem, as bancadas, para onde direcionar, para a saúde, para a educação, enfim, para as diversas áreas de governo. E esses recursos que são manejados pelos parlamentares via emendas, eles necessariamente precisam ser vinculados a algum programa ministerial que já existe, ou há a possibilidade de que o parlamentar destine o recurso para outra atividade ainda não prevista em um programa? Basicamente, são para programas que já existem no orçamento. O que pode ocorrer em alguns casos seria alguma ação que não veio no orçamento, uma ação orçamentária que não veio no orçamento, poderia haver uma criação de uma nova ação. Mas, basicamente, são para ações e programas já existentes no orçamento. Bom, e no caso desses recursos do Poder Executivo, né, são recursos que são divididos entre os ministérios. O Poder Executivo, né, o governo federal, quando envia o projeto de lei orçamentária, ele já define nesse projeto quanto está destinado para cada ministério. Os parlamentares, o Congresso Nacional, pode alterar essa divisão do governo? Qual que é a margem de manobra que o Congresso Nacional tem para revirar esse orçamento e fazer alterações? Sim, o Congresso pode alterar essa distribuição de recursos que foi feita pelo Poder Executivo. Indicaria basicamente dois momentos em que isso poderia acontecer. O relator geral do orçamento, neste ano é o senador Ângelo Coronel, ele tem a possibilidade de fazer cortes na proposta. Cortes no PELOA 2025. Então, esses cortes na despesa prevista, ele pode ser feito e pode alterar a distribuição dos recursos que o Poder Executivo fez originalmente na peça orçamentária. E outros agentes que também podem alterar essa distribuição por meio de cortes seriam os relatores setoriais. São 16 áreas temáticas, são indicados no âmbito da CMO 16 parlamentares para serem os relatores setoriais, e eles também podem realizar cortes na programação que foi enviada pelo Poder Executivo. Então, esse seria um outro momento, o segundo momento, em que a proposta do Poder Executivo poderia ser alterada por meio de cortes na proposta que foi enviada. Você já começou a explicar como é o processo aqui internamente, né? Eu gostaria de avançar nisso. Muitas vezes as pessoas não têm noção de que todo esse processo que você falou, no âmbito da Comissão de Orçamento, ele é feito conjuntamente pela Câmara e pelo Senado, né? Há prazos? Como é que é esse processo a partir do momento em que a lei deu entrada aqui? Sim, as leis orçamentárias e a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, é uma lei orçamentária. Essas leis orçamentárias têm um trâmite específico. Ele é disposto pela Resolução 1/2006 do Congresso Nacional. E as leis orçamentárias são apreciadas antes na CMO, Comissão Mista de Orçamento.
Então, nessa comissão, a peça foi recebida. O primeiro momento previsto na resolução, que deve acontecer nos próximos dias, talvez no próximo mês, seria uma audiência pública com os ministros do Poder Executivo para discutir a peça orçamentária. Em seguida, é aberto o prazo para emendas, de 1º a 20 de outubro. Essas emendas que podem ser apresentadas por qualquer parlamentar, qualquer deputado, qualquer senador, ele pode apresentar emendas como num projeto de lei regular. Sim, tem características específicas, mas sim, deputados e senadores podem apresentar emendas ao projeto. Não só deputados e senadores, mas também comissões também podem apresentar e as bancadas também apresentam emendas. Então, será aberto o prazo para emendas. O prazo previsto na resolução é de 1º a 20 de outubro. Então, nesse período, a peça orçamentária estará sujeita a emendas. Depois de apresentadas as emendas, o próximo momento seria a apresentação do relatório da Receita, como havia mencionado anteriormente. Aí já com parâmetros revisados, uma versão um pouco já mais definitiva dessas receitas. Sim, já estaríamos um passo adiante nesse caminho da lei orçamentária no Congresso Nacional. Então, é apresentado esse relatório da Receita, ele é votado no âmbito da CMO, ele pode reestimar as receitas para cima ou para baixo. Isso vai ser uma decisão que a ser tomada mais adiante. O documento seguinte é o relatório preliminar, é um documento elaborado pelo relator geral do orçamento. Esse documento vai trazer algumas regras sobre o processo e também vai trazer o corte que será realizado na proposta do Poder Executivo, como nós havíamos falado anteriormente, que essa proposta do Poder Executivo pode ser alterada. Depois disso, os relatores setoriais das 16 áreas temáticas vão apreciar a peça orçamentária no que diz respeito apenas aos seus setores, isso ainda no âmbito da CMO. Posteriormente, é o relatório geral, que aí já é o relatório elaborado pelo relator geral, tratando de toda a peça orçamentária. Esse relatório geral também deve ser votado na CMO. E, por fim, depois da aprovação do relatório geral na CMO, no âmbito da CMO, este documento é encaminhado para o plenário do Congresso Nacional e, finalmente, há uma votação pelo plenário do Congresso Nacional, deputados e senadores reunidos, sobre o relatório e sobre, finalmente, a fase final da LOA. O governo anuncia nesse projeto de lei, ou traz nesse projeto de lei, a previsão de déficit zero. Gostaria que você explicasse o que é isso e qual a implicação disso para a elaboração do orçamento. O déficit zero o que é o resultado primário zero? É a conta que se faz entre receitas primárias e despesas primárias. É um indicativo do comportamento do governo com suas receitas. Um resultado primário zero indica que o governo não está gastando mais das suas receitas primárias do que está arrecadando. Só gasto o que é arrecado, seria? Basicamente, ainda tem as despesas financeiras. Que entram fora dessa conta, né? Quando você fala desse déficit zero... Estamos falando das despesas primárias. Excluindo as financeiras, né? Excluindo as despesas financeiras. Nós ainda não temos um resultado nominal, que é o que leva em consideração as despesas financeiras, zero, né? Nós estamos falando apenas do resultado primário. Mas nos últimos anos, nós não tivemos orçamentos fechados com esse déficit zero, né? Não. A proposta, a LDO traz a previsão de meta zero. Existem algumas despesas que estão sendo desconsideradas no cálculo, mas nos termos da lei, o projeto foi encaminhado, sim, respeitando o déficit zero. Se isso vai se concretizar ano que vem ou não, nós ainda vamos ver, depende do comportamento tanto da economia quanto dos gastos do governo no ano que vem, e não sendo possível, se tudo indicar que não será possível atingir o resultado primário esperado, o governo pode realizar os chamados contingenciamentos, que é quando o governo, vendo que provavelmente a meta de resultado não vai ser atingida, ele faz uma contenção de suas despesas.
Mas é possível que o orçamento já seja feito, por exemplo, com um déficit? É possível. Isso depende do que foi estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se a meta foi estabelecida uma meta negativa, seria possível que o orçamento já fosse também elaborado observando uma meta negativa. E ao final de tudo, a decisão é do Congresso. O Congresso pode decidir que não é possível ajustar esse déficit zero agora e estabelecer um resultado zero e estabelecer um déficit. Sim, como a meta ela é definida por meio de uma lei, em última instância, quem define a meta de resultado primário é o Congresso Nacional. E isso é estabelecido sempre na LDO. Diogo, muito obrigado pela entrevista. De nada. Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no site do Senado, lá no senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. O Brasil vai eleger mais de 5 mil prefeitos. Você sabe quais são as atribuições do chefe do Executivo Municipal? Mato Grosso inaugura ambulatório estadual para pessoas trans. Câmara analisa mudanças no número de deputados federais de alguns estados. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O primeiro turno das eleições deste ano acontece no dia 6 de outubro. Você poderá votar entre as 8 da manhã e as 5 da tarde, considerando o horário de Brasília. E nas cidades com mais de 200 mil eleitores, caso nenhum candidato conquiste maioria absoluta na primeira votação, ocorre o segundo turno, em 27 de outubro. Eu trago aqui alguns pontos em relação ao PLP 68 que nós entendemos que merecem ajustes nessa casa. Tá? O primeiro ponto refere-se à incidência do IBS-CBS sobre as receitas financeiras e também um ajuste para o seguro resgatável. A batalha do setor hoje é a antecipação, diria, da reforma tributária. A gente chama de antecipação, mas seria no ICMS, né? Para o etanol hidratado. Porque hoje a gasolina ela tem uma incidência monofásica, o diesel tem uma incidência monofásica. O etanol anidro, que é misturado na gasolina A para sair a gasolina C que todo mundo coloca no posto aqui, ele é monofásico, mas o etanol hidratado não é monofásico. O ICMS incide no produtor e incide no distribuidor. O objetivo dessas audiências é exatamente isso, é corrigir, aperfeiçoar o texto, para que a gente tenha realmente uma reforma, mas que seja uma reforma realmente que não pese muito, né, já uma carga muito alta para o contribuinte. A primeira questão que preocupa é o excesso de regimes específicos e de exceções. A alíquota geral estimada nas nossas contas lá na Warren, ela chega a 33%. Portanto, a alíquota calculada para garantir as exceções, para garantir os regimes específicos e diferenciados principalmente, e para garantir a manutenção da carga tributária, que é disso que se trata, vai precisar ser muito maior do que aqueles 26,5%. Só queria lembrar que regime diferenciado, regime específico, eles foram considerados assim porque eles têm características próprias operacionais, né? Então, combustíveis como não fazia, devido ao ramo. Então, são peculiaridades que tiveram que ser inseridas na reforma, dado as especificidades do setor. Quando eu digo que é impossível a gente hoje se autoconhecer, é porque hoje a gente não tem mais nem tempo. O tempo ele já é uma dimensão probabilística também, quer dizer, sempre foi, mas principalmente quando as tecnologias invadem o nosso mundo do jeito que invadiram, fica muito mais difícil da gente conseguir conceber quem sou eu nesse negócio todo. Filosofia Pop, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado.
É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimente o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então, a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto de apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelos, núcleo. Eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Guinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastasizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela à base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo
que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque assim, muito tempo a gente fica nessa coisa de cura. Nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor, ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesma que vai para anatomia patológica. A gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de molécula, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho isso que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então, as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer, ele existe em alguns casos, assim. E a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia, ela é dada de maneira geral, né? Então, não importa que tipo de perfil molecular que a paciente tem, que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão da negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Assim. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega, e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, a pergunta, olha, o que você faz? Por que não pergunta para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela, né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar, porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram.
Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir mais recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta e eu gosto, vai surgindo novas tecnologias, eu quero incorporar o laboratório, né? As coisas que eu quero fazer. Então, eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que funciona, como é que a ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo, ela funciona assim. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história.
Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Uma notícia pra lá de boa. Senadores se movimentaram para que o número de doadores de órgãos aumente no Brasil e ajude a salvar vidas. Doação de órgãos, esperança renovada, no programa Inclusão. Não perca. Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político.
você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, o Senado também não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregou imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem só um grupo mandando, fazendo as leis, dando as ordens, a discordância pode ser fortemente punida. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. Se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, aí é uma outra conversa. Mas é novamente o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas.
aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes, e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão, e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada, o que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão.
mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo. Mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor ou relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem! Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva, fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei.
O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Olá! Mais de 15 mil mortes nos últimos 3 anos, média de 13 mortes por dia, somente no ano passado. Vítimas de todo tipo de violência, homicídio, feminicídio, mortes decorrentes da ação da polícia. Uma realidade brutal que atinge os jovens do país, principalmente os negros. É o que aponta estudo recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Dentro de casa, nas ruas, não importa o local. Mortes violentas, intencionais. As vítimas, crianças e adolescentes. A maioria negros. E não é de hoje. O tema foi discutido na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Por um tempo havia um entendimento de que havendo o investimento ou a capacidade do país, o país demonstrando capacidade de crescer economicamente, de combater as causas da desigualdade, da miséria, nós teríamos condições de automaticamente também reduzir esse cenário de violência, de mortalidade violenta. Pelo menos há 10 anos nós podemos dizer que esse argumento ele é insuficiente. Então vamos aos números. Entre 2021 e 2023, mais de 15 mil crianças e adolescentes assassinados no Brasil. Ano passado, média de 13,5 assassinatos por dia. E a questão racial chama a atenção. Mais de 64% das crianças de 0 a 4 anos vítimas de morte violenta e intencional são negras. Já para os adolescentes negros, de 15 a 19 anos, o número sobe para mais de 83%. É alarmante o estudo realizado pela Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, intitulado Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. Há uma realidade devastadora que aqui foi revelada. Nos últimos 3 anos, mais de 15 mil crianças e adolescentes com idade entre 0 e 19 anos foram mortos de forma violenta em nosso país. Além disso, no mesmo período, vejam só, 165 mil meninas e meninos dessa mesma faixa etária, de 0 a 19 anos, foram vítimas de violência sexual. Esses dados nos deixam mais do que preocupados, tristes, até envergonhados que isso aconteça no nosso país. Como vimos aí, os fatores raça, idade e sexo prevalecem na pesquisa. O risco de um jovem negro do sexo masculino ser assassinado no Brasil é 4 vezes maior em relação a um adolescente branco.
Tudo isso demonstra aquilo que já vem sendo dito no Brasil há algum tempo a respeito do extermínio da juventude negra e pobre, porque os dados também mostram que o grande contingente desse número são adolescentes negros e pobres. E nós estamos aqui, Marivaldo, Gabriel e eu, que somos militantes de movimentos sociais como Origem, jovens negros que sobreviveram a essa carnificina. E isso aqui é absolutamente anormal. Não importa se é negro, é branco, não poderia estar conceito em hipótese nenhuma. E os percentual de números para mais, para menos, mostram que são crimes, todos crimes hediondos. Esses números, por mais impactantes que sejam, são apenas uma amostra da gravidade da situação. A situação não pode continuar como está. Alguém tem que gritar. A arma de fogo é o principal instrumento utilizado, seja por civis ou agentes estatais. Entre adolescentes, o índice de mortes provocado pelas polícias é 110% superior ao de adultos. O estudo aponta, entre outros fatores, um aumento preocupante na porcentagem de mortes causadas pela violência. E vejam a violência tanto civil como, infelizmente, que envolva policiais. Um dado, em 2023, quase 1 em cada 5 crianças e adolescentes mortos no Brasil foi vítima de balas da segurança pública. Chama a atenção que as mortes provocadas também têm essa mesma resiliência. Também sempre acima de 70%. E quando nós falamos das mortes provocadas pelo Estado, nós temos então que reconhecer aqui que o Estado, então, nesse caso, é indefensável que ele não tenha a capacidade de produzir políticas públicas eficazes para evitar essas mortes. E como criar controles e qualificar a ação policial para evitar as mortes violentas? E em relação às mortes do Estado, a gente também tem uma agenda importante a tratar e uma agenda em relação à qual esse Senado já avançou no debate, inclusive por meio de comissão parlamentar de inquérito e também da construção de propostas legislativas com forte participação da sociedade civil. Eu destaco aqui um PL, que é o PL que põe fim aos autos de resistência. Infelizmente não conseguimos votar e a gente não queria nada demais, a gente só queria que quando houvesse morte em operação policial, a gente tivesse o local do crime isolado, fosse realizada a perícia e o Estado investigasse para saber o que aconteceu. A gente não queria nada demais, a gente só queria isso. Só queria isso. Mas mesmo assim encontramos uma resistência muito grande. A gente fala dos autos de resistência e eu me lembro há quantos anos de fato a gente vem falando a respeito desse projeto de lei. Eu acompanhei também boa parte, pude fazer parte do coro da sociedade civil pelo fim dos autos de resistência e de fato foi um assunto que sumiu depois de um tempo, mas a gente precisa resgatar, porque essas investigações, elas também vão nos levar a uma maior elucidação dos casos, a uma resposta de justiça para essas famílias. Câmeras corporais, uma forma de prevenção, de redução das mortes. Mas sua utilização tem sofrido resistências, apontam os debatedores. Acompanhem. Essa é uma política pública que demonstrou resultados muito impactantes e que, infelizmente, não é consenso, senador. A gente vê gente batalhando para desmontar essa política. É uma política que levou a uma redução drástica, se não me engano, de um ano para outro, reduziu de 106 para 34 mortes em operações policiais em São Paulo. É um resultado espetacular. É um resultado espetacular. E, por incrível que pareça, uma política bem-sucedida como essa, que deveria ser consenso, é fonte de constantes ataques. Sim, em outra pesquisa feita em São Paulo, demonstra uma redução alarmante do número de homicídios em confronto com a polícia, especialmente de adolescentes. Então, ela é uma medida importante, ela era fundamental. O Ministério da Segurança Pública, de Justiça e de Segurança Pública, fez uma recomendação nesse sentido. Se você é autorizado a utilizar a violência em nome do Estado, em nome da sociedade, você tem mais ainda o dever de transparência. A sociedade tem o direito de saber
para o que você está usando a violência em nome dela. Então, isso é muito importante. Eu acho que as câmeras corporais são um ponto muito importante para que a gente mude esse cenário. Abordagem policial, controle de armas, clubes de tiro. Outras questões também discutidas durante a audiência pública. O projeto de lei 5231 de 2020, que trata da abordagem policial, apresentado por mim aqui no Senado, foi aprovado e está na Câmara dos Deputados há alguns anos. O país não pode mais aceitar abordagens truculentas, racistas, discriminatórias, preconceituosas, que são um veemente ataque aos direitos humanos e à dignidade. Nesse momento em que os dados apontaram que a maioria preponderante das mortes provocadas contra crianças e adolescentes ocorrem por arma de fogo, nós sabemos do esforço de Vossa Excelência e de forças comprometidas com a vida das crianças e adolescentes no Brasil para evitar a votação de um projeto de decreto legislativo que retrocede na política de controle de armas. Temos que melhorar os programas de gestão do uso da força e redução da letalidade policial, onde entram aí as câmeras, mas não só. A gente precisa de um modelo integrado de controle de armas, né? Uma vez que se aumenta a circulação de armas no país, aumentam as mortes de crianças e adolescentes fatalmente. Eu passo diariamente, porque eu deixo todo dia e busco o meu filho na escola. E eu passo na frente de um clube de tiro na rua da frente, senador. Ah, mas há um direito adquirido a ter um clube de tiro na frente de uma escola? Eu tenho que explicar todo dia para o meu filho que é normal ter um clube de tiro? Ah, ele é um espaço discreto. Senador, tem uma imagem toda mostrando que aquilo é um clube. As pessoas que frequentam, não estou as criminalizando, podem ser pessoas que cumprem a lei, que tomam todos os seus cuidados, mas eu quero falar da mensagem, eu quero falar dos riscos, eu quero falar do projeto de sociedade e dizer que é fundamental o compromisso de todas as pessoas que se importam com a vida dessas crianças e adolescentes em passar a mensagem que a prioridade para a defesa das suas vidas é investir em educação, em esporte, cultura e na proteção da sua vida. Gabriel, meus cumprimentos. Fiz um encerramento dando exemplo da tua caminhada, do teu filho, em direção ao clube de tiro bem na frente, e tu tem que explicar para o menino por que isso, né? E querem votar essa questão aqui no Senado. Tem algumas votações aqui que, de fato, me deixam muito, muito triste. Eu sou um defensor permanente, né, da liberdade de expressão, da democracia, mas tem alguns temas que não são favoráveis à vida, né? Os temas que atacam a vida das pessoas. E a educação? Segundo números apresentados na audiência, crianças e adolescentes negros do sexo masculino, maiores vítimas da violência, têm acesso tardio e maior evasão escolar. 19% dos meninos pardos e negros acessam a escola com 8 anos ou mais. No ensino fundamental, cerca de 36% deles foram reprovados pelo menos uma vez e 17% já abandonaram a escola também pelo menos uma vez nessa trajetória. O quadro apresentado pelos dados educacionais do ensino fundamental expressa um fato inexorável, que a Escola de Educação Básica Brasileira é avessa aos meninos negros, que perfazem suas respectivas trajetórias educacionais, via de regra, de forma irregular. Na cidade, meninos negros, por serem meninos negros, estão mais afetados à ausência escolar. Isso precisa ser alvo da política, ou seja, tem que ter fomento específico, para além do território, no sujeito, no perfil. A escola não apenas como um local de formação, mas também de proteção. O desafio é tirar o jovem da violência das ruas, garantir a permanência na escola e promover a inserção social desses estudantes. Se eu tivesse que escolher, Paulo Paim, querido senador, uma ação reparatória radical no nosso país, do ponto de vista da reparação histórica, seria o investimento pesado, bilionário, em manter com bolsa, com recurso, com dinheiro, nossos jovens negros nas escolas. Isso mudaria o país radicalmente, drasticamente, num curto espaço de tempo.
Nós não temos política para fazer permanecer jovens negros nas escolas. Então, se tem algo que precisa ser feito para estancar outros processos de violação e de deteriorização social, é o investimento pesado na manutenção de jovens negros nas escolas, especialmente dos meninos negros. Agora vamos à geografia da violência contra crianças e adolescentes. Em 2023, os estados com maiores taxas de mortes foram o Amapá, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco e Ceará. A proposta é investir nas regiões mais violentas. É evidente que é importante ter as políticas gerais, mas se o Estado identificar e tiver a capacidade de identificar as políticas públicas para os territórios mais violentos e mais específicos, ele vai ser mais eficaz. E aí, nesse caso, incide um dado importante. O pesquisador Daniel Cerqueira correlaciona, por exemplo, o investimento em educação. Tem um investimento geral em educação para promover a educação dos nossos jovens, mas tem um investimento naquela região onde as mortes violentas são mais agudas. Significa que naquele espaço público precisa ter a melhor escola. Significa que naquele espaço público precisa ter o melhor acesso ao esporte, o melhor acesso à cultura. Porque nós estamos falando da necessidade de enfrentar um fenômeno e de trazer alternativas sociais que sejam eficazes para aquele contexto de território. Estamos falando de um país que tem mais de 5.500 municípios, e se nós falarmos de 200 dos municípios que têm maior incidência dessa violência, nós vamos enfrentar a mais preponderante do dado. Então é política pública focalizada. Educação, esportes, lazer, atividades comunitárias, políticas integradas de prevenção, mas treinar também quem cuida desses jovens. Escola, trabalho e renda, ambiente comunitário, né? São pontos em que o Estado poderia ser muito mais efetivo e há, sem dúvida nenhuma, possibilidades de bons resultados. De acordo com todos os levantamentos, pesquisas, dados que nós temos, esses são elementos fundamentais para manter jovens na escola, para garantir uma trajetória regular, para o acolhimento familiar, para que a juventude trabalhada nos espaços comunitários e educacionais possam estar menos sensíveis ao apelo do crime organizado, por exemplo. Quem tem poder de chegar com política pública ou com ação efetiva nos rincões desse país é o Estado brasileiro. Tem uma escola, tem um posto de saúde, são aparelhos do Estado, Gabriel, que deveriam estar dedicados a, por exemplo, estimular práticas comunitárias, vivência comunitária, ambiente comunitário, que no âmago da sua providência, da sua prática, combate o racismo, porque diz respeito, senador, a relações pessoais, a construção de vínculo e de relação não violenta, uma educação não violenta desde pequeno. Então, isso tudo contribui como um todo, porque não é uma ação só que vai dar resultado, né? A gente tem algumas políticas muito importantes que vale destacar aqui, como, por exemplo, o Convive, que é a construção de equipamentos em áreas com altos índices de violência que gerem oportunidade de esporte, lazer e educação para a juventude. Então, são equipamentos que têm piscina olímpica, quadra coberta, auditório, salas de aula, e o objetivo passo ali onde essa juventude possa ter oportunidades, possa ter outras perspectivas e disputar essa juventude com esse cenário, com esse destino trágico que a gente verificou aqui na pesquisa apontada pelo Fórum. A gente tem também o Pronasce Juventude, que é uma política tocada pela companheira Tamires, que é a coordenadora do Pronasce, junto com a companheira Marta, que é a secretária nacional de políticas sobre drogas, que tem como objetivo a criação de políticas públicas para alcançar o jovem antes dessa conclusão do ensino médio, aquele jovem ali entre os 13 e os 15 anos, para que a gente tenha o fortalecimento de vínculos desses jovens. Enfim, tem uma série de políticas sendo testadas, sendo implementadas, mas que a gente ainda tem o desafio de criar mecanismos para conseguir fazer essas políticas em escala. A gente
também tem duas grandes iniciativas, que são a Escola Escola Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente, que ela é voltada para a formação de profissionais que atuam com esse público, e as escolas de conselhos, que são também uma iniciativa junto com as universidades federais nos estados, que fazem o atendimento de crianças e adolescentes que precisam ter os seus direitos resguardados e que em algum momento tiveram esses direitos violados. Então a gente tem apostado muito na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que o conhecimento para o público que trabalha com as pessoas de 0 a 18 anos de idade, elas tendo esse conhecimento, elas conseguem entregar melhor a proteção integral que a nossa Constituição Federal determinou a esse público. Como foi dito, em educação, atuar nas áreas com históricos maiores de violência, qualificar agentes de segurança. Mas e os recursos no orçamento? Eu acho que tem 3 eixos que a gente deve focar: prevenção, controle e transparência e acolhimento. Esses 3 eixos precisam ser enfrentados. Mas para que a gente consiga fazer frente a isso, nós vamos entrar agora num momento muito crucial aqui no Congresso, que é a discussão da lei orçamentária. Para que a gente consiga colocar de pé essas políticas, senador, é necessário que elas estejam presentes no orçamento. E a gente sabe que a disputa do orçamento ela é muito difícil. É uma disputa muito difícil, a gente sabe que as corporações se mobilizam e a gente sabe que esse lado que a gente quer alcançar, geralmente é o lado mais fraco na disputa desse orçamento. Nós temos o programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte. E é um programa que tem salvado muitas vidas. E aí, senadora, a gente entra de novo no assunto orçamento, né? E aí eu vou repetir também algo que já tem sido dito em outros espaços há algum tempo, que lugar de criança é no orçamento público. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que crianças e adolescentes sejam a prioridade absoluta também na destinação dos nossos recursos, né? Ser políticas sem recursos para implementação, elas não passam de boas cartas de intenções. Uma violência que se repete. Como explicar isso? Qual o futuro possível para esses jovens brasileiros? O jovem negro, a menina negra quando nasce, ela não é em si um fator de vulnerabilidade, mas a sociedade impõe condições ou é conivente com condições que tornam essas pessoas vulneráveis. Nós precisamos resgatar essa noção, essa ideia de um projeto de sociedade. Nós queremos construir um projeto. Nós queremos participar de um país que tenha condições de aproveitar essa energia da juventude para construir uma sociedade justa e igualitária, que aproveite a capacidade de atuação do Estado, a capacidade de atuação dessas forças sociais para construir um país justo, livre e muito melhor do que o que nós temos hoje. Eu queria também chamar a atenção para essa informação que os colegas que me antecederam trouxeram, de que a violência ela é um fenômeno complexo. Então, não basta uma ação isolada, a gente precisa de várias políticas que se integrem, que se conversem entre si, para que nós consigamos reduzir esses números. Tradicionalmente, o nosso investimento em segurança pública é arma, é viatura, é equipamento de enfrentamento. Quando a gente precisa fazer o enfrentamento é porque a gente já perdeu. Quando a gente chega nesse ponto é porque a gente já perdeu, a sociedade já perdeu. E isso é muito grave. E no Brasil a gente tem um histórico de seguir nessa linha de investimento que, infelizmente, nos mantém nessa trajetória da população negra e pobre periférica pagando o preço da violência, pagando o preço da falta de segurança pública, seja da perspectiva da violência institucional, seja da perspectiva da violência privada. No resultado final será sempre um corpo negro
tombado em alguma esquina e ninguém vai responder por isso, infelizmente. Então, é mais um apelo assim para que a gente tenha, de fato, essa união de família, de sociedade, de Estado, e aí compreendendo dentro dessa sociedade não só os indivíduos, como também as empresas, as organizações sociais, porque é uma responsabilidade de todos, né? Garantir um futuro, garantir uma vida plena para crianças e adolescentes com pleno desenvolvimento também, como Douglas nos coloca, né? Não só o direito à vida, mas o direito ao desenvolvimento pleno, isso é um dever de todos. A Comissão de Direitos Humanos vai fazer a sua parte aqui no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, e estamos dispostos a deslocar para qualquer região do país para aprofundar o debate e que se tome medidas cabíveis para que esses crimes hediondos não continuem acontecendo. O Brasil precisa agir com urgência e firmeza no combate à violência contra nossas crianças e adolescentes. Todos nós sabemos que a omissão é uma forma de cumplicidade. Senador, imagina que essas 15 mil jovens e adolescentes poderiam ser Rebecas Andrade, que a gente está tanto celebrando, né? Poderiam ser alvo de uma política pública que oferece vida, possibilidades. Vini Júnior, Suelice Carneiro, Emicidas, Manos Brau, Abdias, Gilberto Gil, Gabriéis, Conceições Evaristo, Sérgio Vaz, Paulo Pains, Bels. É isso Douglas, que a gente está matando. Douglas. Nós, cada um de nós. É disso que se trata. É esse país possível que a gente está matando na medida em que esse processo continua. É isso. Contra as mortes violentas, segurança, educação e oportunidades para todas as crianças e adolescentes do país. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência, sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O que é o contrato de namoro e como funciona esse tipo de acordo cada vez mais popular entre casais brasileiros? Direito de família é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a advogada Renata Cisne. Ela é especialista em direito de família. Renata, obrigado pela sua presença em nosso programa. Seja bem-vinda ao estúdio da TV Senado. É sempre uma alegria poder participar, Marcelo. Obrigado pelo convite. Esse programa que é tão importante para levar conhecimento para a população. Então, vou procurar trazer esse tema aqui hoje de uma forma bem simples, com a linguagem que as pessoas consigam entender e vamos conversar. Então, direito de família, contrato de namoro. O contrato de namoro é diferente diferencia a situação de casal, por exemplo, de uma união estável. A gente vai chegar nisso. Essa
esse tema, né, ele ganhou uma repercussão grande na TV, na mídia, nas redes sociais, depois que o jogador Endrick, né, que é o jogador do Palmeiras, agora me informaram aqui que ele está no Real Madrid, jogador da seleção brasileira, anunciou o namoro com uma influência, Gabriele Miranda, e eles falaram do contrato de namoro que eles têm. Isso causou, né, muita repercussão na internet, as pessoas querendo saber as cláusulas desse contrato. São dois jovens e o contrato de namoro deles basicamente fala sobre as regras, né, de convivência entre os dois. Né? Se pode discutir, se não pode, se é exclusivo, se não é. Até coisas como dizer eu te amo em todas as situações e até multas para quem infringir, qualquer um dos lados que infringir o contrato. Mas para que serve, né? Explica para a gente o que é o contrato de namoro. É para isso? É só para essas questões das regras de convivência ou vai além? Então, eu acho que a primeira pergunta é por que fazer um contrato de namoro? Sim, por quê? Né? Porque o contrato de namoro, o namoro em si, ele tem uma certa informalidade. Né? Assim, a gente, quando pensa em namorar, pensa no afeto, pensa em poder ir ao cinema, né? Essas coisas. Não está pensando muito em caráter patrimonial, nem em regras. Então, por que a gente fala de contrato de namoro? Qual é a necessidade do contrato de namoro e por que isso tem repercutido tanto? O primeiro ponto, Marcelo, que é importante a gente observar, é que nós temos hoje no nosso mundo jurídico a união estável. E a união estável, ela tem critérios que são subjetivos. A gente não tem critérios objetivos na união estável. Então, para caracterizar a união estável, eu preciso ter uma união pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. Então, eu tenho esses critérios que vamos combinar que não traz nenhum caráter objetivo ali, né? Então, depende muito de como o juiz vai entender aquela relação. É uma relação pública, ela é duradoura, ela tem o objetivo de constituir família. Então, assim, a gente não tem o requisito tempo. Então, não existe essa história de que para caracterizar a união estável tem que estar 3 anos junto com a pessoa, tem que ter 4 anos. Qualquer período? Qualquer período pode se caracterizar. Um mês pode ser caracterizado? Precisa ser união pública duradoura, então em um mês eu não tenho uma relação tempo, duradoura. Né? A gente teria Isso, mas a gente sabe que tem namoros que duram 8 anos. Sim. Então, namoros que duram 5, 2, 3. Então, como que eu faço para distanciar? Se eu quero namorar, de não correr o risco de ter aquela relação considerada uma união estável. Então, a união estável, por exemplo, não precisa ter uma coabitação. As pessoas podem morar em casas diferentes. E mesmo assim caracteriza a união estável. E mesmo assim caracterizar a união estável. Então, diante desses elementos tão subjetivos, e aí, com risco de se caracterizar uma união, uma relação que é namoro em união estável, as pessoas começaram a buscar formas de se proteger. Formas de, olha, o que a gente tem é namoro. A gente não tem uma união estável e, com isso, eu consigo trazer maior proteção e o caráter realmente que a gente quer dar para aquela relação. Então, quando a gente fala de contrato de namoro, pode haver essas cláusulas que são de natureza existencial, que é justamente isso. Olha, tem infidelidade, a infidelidade ela pode gerar alguma multa, tem aqui uma preocupação em como se dá essa relação, a gente tem que falar eu te amo X vezes por semana, ou a gente tem que dormir na mesma casa X vezes por semana, em situação como essa, que são 2 pessoas, 2 celebridades que moram em lugares provavelmente diferentes, né, em países ou cidades diferentes, de quanto em quanto tempo eles se encontram, isso pode ter no contrato de namoro. Cláusulas de natureza existenciais. E pode haver também cláusulas de natureza patrimonial. Então, falando que não há uma comunicação de bens, e aí isso aí a gente tem um desdobramento patrimonial mesmo que o contrato de namoro também pode prever. É isso que vai diferenciar. Então, no caso de uma união estável, né, o casal que está namorando não se preocupou em formalizar a situação, não se preocupou em fazer um contrato de namoro, por exemplo, passa um tempo e daí o que você fala como comunicabilidade dos bens, questões patrimoniais, isso inclui o quê? Pensão alimentícia, por exemplo, um pode pedir pensão ou pode entender que o patrimônio tem que ser dividido depois que termina o relacionamento? Aí a gente precisa compreender primeiro, assim, questões de prova, né? Então, se nós temos a gente já aconteceu, não é raro, tá, Marcelo? Já vi isso acontecer várias vezes no escritório com clientes. Então, um entende que está em união estável e outro entende que está em namoro.
Então, começa por aí. A gente, para ter união estável, não precisa ter uma escritura pública de união estável, contrato particular de união estável, que é uma dúvida geral também. Muitas vezes as pessoas preenchem os requisitos da união estável, chegam lá no escritório e falam, não, eu não tenho união estável porque eu nunca fiz um contrato, eu nunca fiz uma escritura pública. Mas a união estável está no mundo dos fatos. É como aquele casal se comporta socialmente. Esse requisito, se eu apresento aquela pessoa como um namorado, se eu apresento aquela pessoa como a minha companheira, o meu companheiro, às vezes, sem entender qual é a repercussão jurídica disso, eu posso ser enquadrado numa união estável. Então, quando eu faço contrato de namoro, é justamente tentando enquadrar essa relação no que falar a mesma língua, que ambos falem a mesma língua. Isso aqui é uma relação de namoro. E outro ponto que é interessante também com relação ao contrato de namoro é que a união estável, às vezes, o início dela, para uma pessoa que figura no casal, começou no mês tal e para outra começou 2 anos depois. Então, isso também faz com que ambos estejam na mesma página, ambos estejam ali colocando sua autonomia privada dentro de um contrato, estabelecendo as regras daquela relação. Então, justamente por conta dessa subjetividade da união estável, o contrato de namoro ele vem como esse fator protetivo quando a gente fala do caráter patrimonial. Quando a gente fala do caráter existencial, aí entra numa questão de alinhamentos, né? Que poderia ser um alinhamento feito verbalmente, mas que preferem colocar aquilo ali como uma regra, né? Como realmente, vamos colocar aqui no papel, e esse contrato ele pode ser feito tanto em cartório, quanto um contrato particular entre as partes. E aí, no caso de um contrato, ele pode ser homologado na justiça também? Ele pode vir a ser homologado. Sempre em cartório? O cartório ele já traz usualmente, a gente não tem um contrato de namoro homologado judicialmente. É no cartório? É no cartório. O contrato de namoro ele vai parar na justiça, geralmente, quando as partes querem reconhecer uma união estável. E aí, justamente esse caráter protetivo, olha, não era união estável. Bom, aí é um ponto interessante, Renato, porque veja bem, você já colocou aqui como é que funciona a união estável, não depende de tempo, mas, claro, né, existe uma razoabilidade nisso, né? Um namoro de um mês, como eu coloquei aqui como exemplo extremo, ainda não tem o caráter duradouro de uma relação que vai poder ser caracterizada como união estável. Mas supondo um casal que já está junto há 2 anos, depois de 2 anos, eles resolvem, não, então vamos fazer um contrato de namoro. Isso tem validade jurídica ou estaria anulando uma situação anteriormente constituída que seria, bom, já está há 2 anos, já era uma união estável. Nesse caso, por exemplo, um casal pode fazer, não, vamos fazer um contrato de namoro porque acreditamos que assim seja melhor para os dois. Se as questões da união estável, né, os requisitos, duradouro, publicidade, a vontade de constituir família, tudo isso, se sobrepõe às regras do namoro, se no mundo dos fatos se tem uma união estável, o contrato de namoro ele pode ser mitigado, ele pode não ser considerado. Mas qual que é a importância do contrato de namoro? Porque eu tenho ali a autonomia das partes, as partes estão declarando que vivem um namoro. As partes estão falando que entendem aquela relação como um namoro. E isso tem um peso jurídico significativo. Não quer dizer que necessariamente eu vou afastar uma união estável, mas eu vou tornar muito mais difícil o reconhecimento daquela relação como união estável. Porque há uma declaração das partes, há o exercício da autonomia de vontade ali, falando o que é aquela relação. Agora, é importante, por exemplo, eu fiz um contrato de namoro. Aí aquela relação perdurou por mais 2, 3 anos e eu começo a preencher os requisitos da união estável, pode ser que eu tenha um período reconhecido como namoro e outro como união estável. Então, a importância também de estar repactuando isso conforme o tempo passa, porque o caráter subjetivo da união estável é sinônimo de risco, porque se eu quero que essa relação seja um namoro, isso significa que ela não vai ter desdobramentos patrimoniais. Não há comunicação de bens, então eu não tenho um regime de bens ali estabelecido. Então, numa situação de ruptura dessa relação, a outra parte não tem direito a uma parte do meu patrimônio, por exemplo. Não tem uma obrigação alimentar, né, de
prestar alimentos. No caso de falecimento de uma das partes, não tem os efeitos sucessórios que o companheiro teria. Então, quando a gente tem uma união estável, Marcelo, e essa união estável, ela não é registrada, eu não tenho ali um contrato, seja particular, seja uma escritura pública, falando quais são as regras que aquela união estável, que regulam aquela união estável, a nossa norma já fala quais são as regras. Então, eu tenho ali, por exemplo, a aplicação do regime da comunhão parcial de bens. Automaticamente, se eu tenho uma união estável, registrada ou não, mas o judiciário entende que ali há uma união estável, eu vou ter o regime da comunhão parcial de bens. E com isso significa que os bens adquiridos, por exemplo, né, um dos efeitos, os bens adquiridos durante a união estável, durante a união estável, são partilháveis. Então, se tem um esforço comum ali, um deles só compra um apartamento e eu tenho reconhecido a união estável, a outra parte passa a ter direito também sobre esse bem. Então, é um efeito automático da união estável. E o contrato de namoro busca justamente pontuar isso. Olha, não é uma relação de união estável, é uma relação de namoro. E numa relação que você tem um contrato de namoro, ele precisa ter um tempo determinado? O casal precisa renovar de tempos em tempos? Olha, ou tem uma renovação automática? Pode ser por tempo determinado? O que é recomendável nesse caso? Então, nos contratos de namoro que eu costumo fazer, eu coloco prazo indeterminado, mas a minha recomendação para o cliente é que se esse namoro perdurar por um tempo maior, isso seja renovado. De quanto em quanto tempo seria interessante? 2 em 2 anos, eu acho que seria uma boa média, né? Falar, olha, aquele pacto que a gente firmou no ano de 2024, ele continua em vigor. Nós continuamos entendendo que esses pontos aqui permanecem iguais, né? Ou se tiver alguma alteração também sobre a forma como eles entendem a relação, repactuar e trazer isso. E o que é mais importante, que eu coloco também nesse contrato, Marcelo, é que caso o judiciário entenda que não é namoro, que ele essa relação preenche os requisitos da união estável a qualquer momento, as cláusulas que vão ser aplicadas serão essas. Então, eu trago também a possibilidade, porque a gente não tem um controle sobre isso, né? Então, tem um contrato de namoro. Se bate lá para o juiz fala, não, isso aqui não é namoro, isso aqui é união estável. É união pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. Aqui tem união estável. Vocês fizeram o contrato lá, mas, na verdade, é união estável. Eu já coloco o que se aplica caso seja reconhecido como união estável. Então, eu já trago ali, por exemplo, um regime de bens da separação total de bens, eu já trago uma renúncia a alimentos. É claro que tudo isso o judiciário pode, de alguma forma, falar, olha, isso aqui não vai se aplicar, mas eu já tenho ali, pelo menos, a manifestação de vontade das partes. E fica mais fácil trabalhar a partir desse lugar. E se num contrato de namoro, durante a relação, tá? O casal está em contrato de namoro, renovou o contrato, estão seguindo tudo certinho, e no meio do namoro surge uma criança, o casal engravida. Pode continuar com o contrato de namoro ou isso obrigaria o casal a mudar a situação? Então, o objetivo de constituir família está muito além de ter filhos, ter ou não ter filhos. Essa é uma outra pergunta boa, né? O que caracteriza isso? Mas vamos lá. Então, o fato de ter filho, a gente tem filhos hoje de aplicativos, né? Tinder. Saiu uma noite, teve o filho, é namoro? É união estável? Não. É fruto de uma relação casual. O fato de ter filho não quer dizer que aquela pessoa tem uma união estável, tem um namoro. Né? A gente sabe que hoje as relações, elas, né, eu já diria Bauman aí na modernidade líquida, né, que as relações, hoje em dia, elas não se estabelecem como elas se estabeleciam antigamente. Então, realmente, a gente tem aí a questão do filho, ele não quer dizer que tem namoro, muito menos que tem união estável, que as pessoas são obrigadas a se casar. Né? Então, não, o filho por si só... Pode seguir. O filho por si só não quer dizer isso. Inclusive, no contrato pode colocar essa cláusula, pode se conter, que no caso de filhos, né, de haver a situação de, né, um filho comum daquele casal, não necessariamente repercute numa união estável, que eles ainda assim mantêm a questão do namoro. Para alterar para a união estável, seria o caso de um novo contrato. Então, eu posso ter essa previsão ali. Mas é claro que se eu preencher os requisitos da união estável, pode ser que o judiciário reconheça aquela relação como união estável. A justiça brasileira, nossas leis,
elas reconhecem, né? As leis brasileiras reconhecem, né? A justiça reconhece o contrato de namoro, a validade jurídica desse contrato. Existe jurisprudência nesse sentido? Em que pé está isso dentro do ordenamento jurídico? A gente tem jurisprudências tanto favoráveis quanto contrárias à questão do contrato de namoro. É algo que ainda está caminhando. É relativamente novo, né, o tema do contrato de namoro. Mas o que é importante é que a gente tem ali um indício de manifestação das partes, então a autonomia das partes, a liberdade de contratar. Então, para eu poder fazer um contrato, eu preciso estar ali em plenas faculdades mentais, então eu preciso preencher os requisitos para o contrato. E tem a autonomia das partes. Então, isso vai para o processo com peso. Não quer dizer que o contrato de namoro ele é determinante para afastar uma união estável. Eu não posso falar isso hoje em termos de entendimento jurisprudencial, mas que é um elemento muito significativo e com peso muito relevante dentro de um processo de reconhecimento de união estável, porque estão ali as partes firmando em condições normais, né, que se todos os requisitos do contrato estiverem lá presentes, que eles têm um namoro e não uma união estável. E isso tem um peso significativo dentro do elemento prova numa ação de reconhecimento de união estável. Então, a gente tem uma jurisprudência ainda se acomodando com a situação. É um tema novo, né? Mas no caso, por exemplo, das multas, né? O casal estipula essas regras existenciais, como você colocou, e define multas. Olha, quem infringir as regras vai ter que pagar determinada multa. Pode ser um presente, pode ser qualquer tipo de acordo entre os dois. Isso é uma validade jurídica ou isso fica só no campo do casal, fica só entre eles? Não tem como uma das partes dizer, não, você fez isso, não está querendo pagar multa, e aí depois dá um desdobramento de um processo, por exemplo. Isso tem algum sentido? Essa pergunta é boa, Marcelo. Primeiro porque, assim, todo contrato a gente tem que ter condições de fazer um cumprimento, né? A gente tem que ter cláusulas ali objetivas que faz com que eu possa demandar ao judiciário. Então, por exemplo, uma cláusula que você citou no começo da nossa conversa, a obrigação de falar eu te amo 3 vezes na semana, por exemplo. Como é que eu vou apurar isso no judiciário? Como é que eu vou fazer? Como é que o judiciário vai analisar se foi dito ou não 3 vezes por semana? Então, é uma cláusula que fica um pouco morta dentro do contrato, porque como é que eu dou efetividade para ela? Agora, uma cláusula que, olha, no caso de infidelidade se impõe multa, a multa de X, aí sim, a gente tem uma cláusula objetiva que tem condições de se buscar o cumprimento na esfera do judiciário. Você pode até provar. Tendo o elemento prova, né? Tendo a prova ali de que houve uma traição, que houve descumprimento daquela cláusula específica e tendo lá ali qual é o desdobramento desse descumprimento, né? Que seria uma multa, é possível. E isso não é só no contrato de namoro. Isso é na própria união estável, no próprio casamento, é possível também fazer contratos nesse sentido. E os casais que namoram à distância, eles podem também criar o seu contrato de namoro? Podem criar o seu contrato de namoro e é importante a gente ter aí em vista que para você ter o reconhecimento de união estável, por exemplo, não é necessário coabitar. Então, se eu posso ter união estável sem coabitação, eu posso ter um namoro também em cidades diferentes, né? Então, eu acho que se aplica da mesma forma, porque o fator coabitação no casamento ainda é considerado um dever, tá? Só que a gente sabe que isso está sendo muito mitigado pela própria vida que nós levamos hoje em dia. A gente tem um mundo que é muito mais globalizado, as distâncias são mais curtas, né? As pessoas conseguem se relacionar ali por vídeo, a passagem aérea está mais acessível ou não, né? Mas é mais viável hoje, né? Esses encontros. Sim. Então, a gente tem um mundo mais global. Então, até no casamento, a regra da coabitação, ela tem sido mitigada no judiciário, né? Ela não tem sido levada tão a ferro e fogo. Bom, eu citei aqui no começo da entrevista uma história, né, que viralizou esse tema na internet, mas assim, o número de pedidos de contrato de namoro vem aumentando bastante, de forma rápida no Brasil, mas a gente associa muitas vezes essa ideia do contrato de namoro a pessoas mais jovens, né, pelo curso natural da nossa história, da nossa cultura, né? Normalmente na adolescência, na juventude começam os namoros, dali vai partindo para uma coisa mais séria, noivado, casamento, mas tem os casos também dos casais, né, que a gente chama da maturescência, né, os casais que separados começam a namorar
e daí vão encontrar uma situação que normalmente já tem uma vida constituída, e já tem filhos, cada um tem seu patrimônio, e muitos optam pelo casamento. E daí com todos os cuidados de definir o que é a separação de bens. E agora a gente tem essa possibilidade de um contrato de namoro. Você que já está no direito de família há muito tempo, é interessante para o casal um contrato de namoro? É mais prático? Tem a mesma validade jurídica? Como é que fica? O que você diria para esses casais que estão, né, já nessa outra fase da vida e que começam a namorar e querem definir de forma clara qual vai ser a situação do relacionamento? Na verdade, o contrato de namoro ele tem sido mais utilizado até por pessoas que já estão em uma etapa da vida mais avançada, com que já tem um patrimônio, que quer proteger esse patrimônio, que já tem filhos de outras relações, que também querem de alguma forma resguardar os interesses desses filhos, do que por casais que estão começando a vida. Porque geralmente quem está começando a vida não está com patrimônio ainda, não tem filhos. Então, os desdobramentos de um reconhecimento de uma união estável são muito menores de quem já tem ali um patrimônio, quem já construiu uma caminhada na vida. E aí, para isso, a gente precisa ter um olhar, Marcelo, um pouco crítico com relação ao nosso sistema, né, a nossa norma hoje. Eu não tenho nenhum regime de bens que afaste 100% um companheiro ou um cônjuge no momento da sucessão. Tá? O único regime que eu tenho que pode fazer isso é o regime da separação obrigatória, mas para isso eu preciso preencher os requisitos. Mais de 70 anos, não ter feito uma partilha de bens no divórcio anterior. Então, são situações muito específicas que aí o regime é obrigatório da separação de bens. Quando eu elejo o regime da separação de bens, para o divórcio, para a situação de dissolução de união estável e de divórcio, eu afasto a outra parte que eu quero afastar do meu patrimônio. Ok, mas numa situação de óbito, essa pessoa tem direitos. Então, quando eu faço o contrato de namoro, também tem esse intuito de falar, olha, aqui é namoro. Então, no caso do meu óbito, no caso do meu falecimento, não há nenhum direito, porque namoro não gera efeitos patrimoniais. Então, na verdade, o contrato de namoro tem sido utilizado muito mais por essa geração que quer resguardar o patrimônio, quer resguardar os filhos, que tem uma trajetória de vida já construída e que, né, assim, o namoro nessa fase da vida, ela tende a se assemelhar muito mais a uma união estável do que o namoro na juventude, que cada um está na sua casa. Então, o namoro, quanto mais maduro, mais termina que dividem a casa, as escovas de dente, elas ficam fixas um na casa do outro, o porteiro conhece ambos, então é mais fácil constituir uma união estável, ou preencher os requisitos da união estável quanto mais maduro tiver, do que quando está mais jovem. E os desdobramentos patrimoniais na maturidade tendem a ser maiores do que na juventude. Então, o contrato de namoro tem sido utilizado geralmente quem já está separado, quem já passou por um dissabor de uma partilha de bens, quem já vivenciou ali uma relação que não terminou muito bem. Então, busca formas de se resguardar com relação a esses efeitos. Porque quando a gente fala de afeto, né, Marcelo, casamento, união estável, namoro, muitas vezes a gente não entende e não identifica que isso pode ter repercussões patrimoniais. Então, a gente está tão apaixonado, tão vivendo aquela situação do namoro... Você nem pensa nessas outras coisas. Você não imagina que um dia pode terminar, né? Ninguém começa um namoro para terminar, né? Exatamente. Só que as repercussões, elas existem, né? Quando a gente tem união estável, a gente tem repercussões patrimoniais significativas. Então, o contrato de namoro vem também como uma forma de blindar um pouco essa situação. Pode ser, então, uma boa alternativa para quem quer proteger o patrimônio e deixar claro que o relacionamento é um namoro e não uma união estável e, assim, resolver de forma mais pragmática a situação. Perfeito, mas é importante que também não preencha os requisitos da união estável. Então, são as duas coisas. Não adianta eu ter um contrato de namoro e apresentar socialmente aquela pessoa como companheiro, como minha mulher, como meu marido, ter uma relação que é ampla, falar de planos conjuntos, ter conta conjunta, preencher requisitos da união estável. Porque a união estável está no mundo dos fatos. Então, se nos fatos eu consigo reconhecer ali uma união estável,
o contrato de namoro pode ser visto como alguma coisa que, na verdade, é uma fraude, né? Então, a gente não pode ter o risco de considerar esse contrato de namoro uma fraude. Então, tem que ser as duas coisas aliadas mesmo. Bom, Renata Cisne, mais uma vez eu quero agradecer pela sua presença em nosso programa. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada, Marcelo. Um prazer estar aqui. E obrigado a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. Tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Hip Hop no Legislativo. A LERJ celebra os 51 anos do movimento. O hip hop praticamente salvou minha vida, né? Que eu vim de comunidade e comunidade só tem dois caminhos, né? Ou o caminho errado, ou você encontra um caminho para fazer as coisas certas. Câmara debate aumento das cotas para negros, indígenas e quilombolas em concursos públicos. Existem pessoas que nunca foram atendidas por um médico indígena, existem pessoas que nunca tiveram aula com professor negro, com professor indígena. A comunidade quilombola fica excluída do direito ao espaço público. Conheça a cidade de Buíque, uma joia do sertão pernambucano. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? É muito bacana quando a sociedade se sente representada no parlamento. É poderoso. A galera do hip hop tem uma frente parlamentar que a representa na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É muito comum ouvir de quem participa do movimento que o hip hop salvou a vida da pessoa. Os 51 anos do hip hop foram celebrados na sede histórica da LERJ, o Palácio Tiradentes. Dança, música e arte tomaram conta do Palácio Tiradentes em comemoração aos 51 anos do movimento hip hop.
Grafites, rap, DJs, MCs e street dance fizeram parte do evento Hip Hop no Palácio, que aconteceu na sede histórica da Alerj. A celebração foi uma ação da Frente Parlamentar em Defesa do Hip Hop em parceria com a Diretoria de Cultura da Casa. Para a deputada Dani Monteiro, que é autora de leis como a que cria o Programa Estadual do Hip Hop nas escolas e a que declarou as rodas culturais e batalhas de rima como patrimônio imaterial do Estado, promover encontros com grandes nomes da cena do hip hop na Casa do Povo é mais um incentivo ao movimento. A gente traz os 4 elementos físicos do hip hop e tudo isso é enlaçado pelo 5º e mais importante elemento, que é o conhecimento, que é essa comunidade produzindo e combinando junto uma mesma cultura, uma cultura de paz, uma cultura de comunhão, uma cultura de afetividade. Isso é o hip hop que, há 51 anos vem salvando vidas, libertando mentes e construindo novos futuros possíveis a partir da arte, a partir da cultura, a partir do posicionamento cidadão e social. Para quem já colhe frutos com o hip hop há anos, fazer parte desta comemoração é motivo de muita dança e sorrisos. Uma batalha de rimas e de breaking reuniu b-boys e b-girls na pista montada nas escadarias do Palácio Tiradentes. O hip hop em si, né, ele já faz essa parte da conexão, do conhecimento. Então, quando fazemos um encontro, onde tem o MC, o b-boy, o DJ, o grafite, então a pessoa que chega perto do evento, ela se conecta com o evento, ela se conecta com uma cultura, uma parte do elemento, isso já traz um benefício. Promover arte e cultura para a população e criar perspectivas de vida, tanto no aspecto pessoal quanto profissional, é um dos objetivos do movimento hip hop. Então, o hip hop, para falar a verdade, assim, ele faz toda a diferença na minha vida, né? Além de um estilo de vida, além de uma modalidade olímpica, né? Além de uma cultura, ela também é minha profissão. Eu dou aula de break num projeto Break Social Brasil, no Centro de Movimento Débora Coke, com muito orgulho, e também dou no GFEP, no Rio Comprido. São espaços que abriram a porta para mim trabalhar como professor. E vem desenvolvendo esse trabalho já durante muitos anos. Aliás, eu estou completando quase meus 20 anos de break, então é muita caminhada, né, nego? Hoje eu estou aqui como mestre de cerimônia, MC das batalhas, botar aqui a batalha para pegar fogo, né, dar aquela animada. E a importância do hip hop para mim é que salvou a minha vida, né? Me deu perspectiva, me fez enxergar a vida e o mundo por uma outra ótica, né? Além do que a gente está acostumado a ver na rua. Além do encontro ao ar livre, os amantes do hip hop também participaram da abertura da exposição de grafite dentro do Palácio Tiradentes. São trabalhos de 10 artistas que contam suas experiências pessoais através da arte. Mano Beiço tem distrofia muscular de Steiner e tem a arte como amuleto de desenvolvimento e esperança. Ele pintou o quadro Katrina, inspirado na cultura mexicana. O hip hop praticamente salvou minha vida, né? Que eu vim de comunidade e comunidade só tem 2 caminhos, né? Ou o caminho errado, ou você encontra um caminho para fazer as coisas certas. E ele me levou pro caminho de fazer as coisas certas. Hip hop no Palácio, brota! Vem, família, vem! A emergência climática é o assunto do momento e também do futuro. No Distrito Federal, futuros adultos, estudantes que foram deputados distritais por um dia, debateram a crise do meio ambiente e apresentaram projetos de lei. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Que a juventude é o futuro da nação, todo mundo já sabe. Mas aqui na Câmara Legislativa, o futuro é agora. Por isso, lá estão eles, os jovens, tomando conta da mesa diretora e da tribuna da Casa Legislativa. Como parte das atividades escolares de uma escola privada de Brasília, os adolescentes comandaram uma sessão especial em que apresentaram projetos de lei voltados para a preservação do meio ambiente e para incentivar a sustentabilidade. Vestidos a caráter, como manda o figurino, eles subiram à tribuna, defenderam seus projetos, debateram sobre a viabilidade de colocá-los em prática e votaram e aprovaram medidas para solucionar problemas ambientais do DF. Uma grande responsabilidade que a gente tem e eu acho que é extremamente importante, porque a gente pode decidir novas leis e automaticamente o que a gente pode fazer com o nosso estado.
Até chegar ao plenário da CLDF, os alunos passaram 6 meses estudando sobre como funciona a casa, quais as etapas para apresentar, votar e aprovar um projeto de lei e ainda sobre os temas que foram defendidos na tribuna. Trazer para cá é mostrar para eles que eles impactam, né? Que eles podem mudar o mundo. Então, acho que ter a experiência de vir, conhecer a casa e depois ter a oportunidade de fazer a simulação aqui, traz para eles uma importância do papel deles na sociedade. Isso reforça a importância do estudo, a importância de aprender bastante, de estudar sobre um tema e também trabalhar a parte da oralidade, da fala, dessa experiência que é muito nova para eles e super importante. A iniciativa da participação dos estudantes no plenário é da deputada Paula Belmonte, que preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Além da defesa do projeto que eles tinham também, você percebia ali que tinham parlamentares, né, os jovens, questionando de onde se tirar o dinheiro, como que nós vamos estar administrando esse dinheiro. Então isso para nós é uma grande iniciativa. A Câmara Legislativa abrindo as portas para os nossos jovens e que isso esteja mais presente no nosso dia a dia. Por quê? Porque é dessa maneira que nós vamos trazer cidadania para o nosso presente, que são esses jovens, e daqui a uns dias para o nosso futuro. Então eu fico muito honrada de ter participado e muito feliz aqui com o nosso trabalho legislativo para que a gente possa cada vez mais trazer a população para dentro da Câmara Legislativa, que é o lugar da população, é onde nós temos que respeitar e principalmente representar a todos eles. Levar o animal de estimação no pet shop ou no veterinário são atividades rotineiras da vida de quem é tutor de pet. E para garantir ainda mais segurança a estes animais e também tranquilidade aos tutores, a Casa Legislativa aprovou um projeto de lei que prevê obrigatoriedade de instalação e manutenção de circuito fechado de câmeras em estabelecimentos comerciais que prestam atendimentos aos animais domésticos aqui em Roraima. A proposta foi apresentada pelo deputado Chico Mozart. O parlamentar explicou que a medida é uma forma de garantir mais segurança e tranquilidade aos tutores que optam pelos serviços destes estabelecimentos comerciais. Assim como é feito em várias creches do nosso município, nós fizemos esse projeto de lei visando que aquelas pessoas que levam seu pet para uma clínica, ele seja observado, porque existem casos de animais que vão para uma clínica, muitas vezes para um banho, uma tosa, e eles morrem. Então a gente pede que os colegas se sensibilizem e possam fazer esse gesto de atenção às pessoas. Antes mesmo do projeto de lei ser aprovado no Parlamento Estadual, esta clínica veterinária já adotava o sistema de monitoramento. A medida é uma forma de garantir que os serviços prestados serão de qualidade, sempre respeitando o animal. A gente vê com bons olhos essa aprovação dessa lei. Por quê? Ela dá um respaldo, de um modo geral, tanto para o tutor, que tem confiança em deixar, digamos que porventura tenha acontecido alguma fatalidade. E aí nós temos como provar que às vezes é o cão, nem sempre, às vezes é o tosador. Às vezes o cão, por algum descuido, o cão muito danado, o cão brinca muito, salta muito. Às vezes ele pode ter uma tendência a se machucar. E com o auxílio da câmera, além do monitoramento, onde a gente pode estar em outra sala monitorando as clínicas, toda a clínica, de um modo geral, principalmente a parte de banho e tosa, que requer um pouco de mais atenção, a gente pode mostrar para o tutor, em alguma dúvida, em alguma coisa, aquelas imagens. Com a aprovação da matéria, agora o médico veterinário André Nascimento pretende ampliar o circuito de câmeras nas salas de cirurgia e de pós-operatório. Dentro do limite permitido pelos próprios conselhos, no caso o Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui, a gente não pode, dentro de um centro cirúrgico, expor algumas imagens, Mas a gente pode sim mostrar algumas coisas, a preparação, o antes como é que é, o depois da cirurgia. E no pós-cirúrgico, a gente quer colocar no futuro bem próximo uma câmera lá para que os tutores acompanhem desde a saída do centro cirúrgico até nós entregarmos de volta depois da cirurgia.
ampliação de cotas em concursos públicos para negros, indígenas e quilombolas é o objetivo de um projeto de lei que foi debatido em audiência pública aqui na Câmara dos Deputados. A principal mudança no projeto de lei que altera a divisão de cotas em concursos públicos é o aumento da porcentagem de vagas reservadas, que passa dos atuais 20% para até 30%. Além disso, a proposta também inclui dentro do novo percentual indígenas e quilombolas. Para a diretora do Departamento de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão e Inovação, Maria Aparecida Chagas Ferreira, a medida corrige uma injustiça histórica. Reduzir as desigualdades, dentro da administração pública e ampliar a capacidade estatal é um desafio que nós temos como permanente. E incluir indígenas, quilombolas no serviço público faz parte desse compromisso de transformação social e ampliação da representatividade. O texto aprovado pelo Senado em maio deste ano está em discussão na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara, que realizou audiência pública para ouvir representantes da sociedade civil e do governo. O diretor do Departamento de Língua e Memórias Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, Eliel Benites, lembrou que abrir espaço para diferentes povos no serviço público é garantir a diversidade. Para os povos indígenas é necessário que esteja cada vez mais presente no âmbito dos espaços de decisões políticas, e também de pensamento estratégico do governo e da sociedade como um todo, para que a própria sociedade conheça o que é os povos indígenas. A atual legislação sobre cotas para negros e pardos em concursos públicos está em vigor desde 2014 e perderia validade em junho deste ano. Porém, uma decisão do Supremo Tribunal Federal prorrogou a lei até que o Congresso conclua a discussão sobre a nova regra. Para a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, relatora do projeto, ampliar o alcance da lei de cotas é garantir maior representatividade da população brasileira no serviço público. É muito triste o Brasil não se ver nos serviços públicos. Existem pessoas que nunca foram atendidas por um médico indígena, existem pessoas que nunca tiveram aula com professor negro, com professor indígena, a comunidade quilombola fica excluída do direito ao espaço público. Então, são esses pontos que a gente vê que o projeto tem a condição de nos ajudar a superar. Na verdade, o principal ponto é a superação do racismo institucional. O grande número de queimadas que tem assolado o país foi tema de uma sessão de debates aqui no plenário do Senado Federal. Especialistas cobram mais recursos para órgãos ambientais. Mais de 203 mil focos de incêndio foram registrados até agora no Brasil, mais que o dobro do ano passado. Segundo dados do INPE, o estado mais atingido é o de Mato Grosso, com quase 45 mil focos, seguido pelo Pará, com 35.570, e pelo Amazonas, onde foram registrados 21.612 incêndios este ano. Os impactos desses números alarmantes foram discutidos por senadores, autoridades e especialistas durante a sessão de debates no plenário do Senado. Parlamentares defenderam que o Brasil não pode esquecer os compromissos ambientais assumidos internacionalmente. A destruição da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal compromete nossa ambição climática e coloca em risco nossa credibilidade como líder na preservação ambiental. O Acordo de Paris, do qual somos signatários, exige de nós ações robustas de combate ao desmatamento, incentivando a economia de baixo carbono e políticas públicas eficazes para enfrentar queimadas e os incêndios florestais. O presidente do IBAMA afirmou que a legislação atual é insuficiente e que as causas dos incêndios variam de acordo com as regiões do país. O que a gente tem percebido no Centro-Sul, muito ato criminoso de vandalismo, de
tentativa de destruir patrimônio público ou privado e em algumas regiões, notadamente no sul da Amazônia, no Arco do Desmatamento, na região do Mato Piba, a utilização do fogo ainda como prática para abertura de novas fronteiras. O tratamento da legislação para essa temática precisa avançar, não apenas para a questão dos incêndios florestais, mas para o crime de grilagem, para o crime de desmatamento, enfim, situações que estão, obviamente, conexas. É uma força-tarefa que abrange punição, prevenção, planejamento e educação, principalmente de todos nós brasileiros, que se começa desde a infância. Tem política pública que a gente vai ter mesmo que amarrar em forma de legislação. Porque vem um governo, faz, aí vem o outro, não dá continuidade, aí vem o outro que quer inventar a roda daquilo que já estava dando certo. A maior estiagem dos últimos 75 anos e as altas temperaturas favorecem o aumento das queimadas. Para os meses de outubro, novembro e dezembro, segundo o INPE, a previsão é de que as temperaturas fiquem de 1 a 2 graus acima da média histórica no país. A estimativa de chuva é de 10 a 50 milímetros abaixo da média. Essas previsões nada positivas exigem mais recursos para os órgãos ambientais. Nós não temos pessoal e nem orçamento suficiente. O INPE já está em 2010 com 400 milhões de reais por ano. Hoje o meu orçamento é 130 milhões de reais por ano, para fazer mais com menos e com menos gente. Agora, nos últimos meses, nós tivemos ali, agora ainda esse mês, as medidas provisórias que possibilitaram um aumento extraordinário do orçamento, nós somando aí mais de 600 milhões de reais adicionais para essas ações. As queimadas também afetam a qualidade de vida da população. O Ministério da Saúde apresentou recomendações para enfrentar esse período de seca. Entre as principais, reforçar a hidratação sempre que possível, permanecer em ambientes fechados e não fazer exercícios físicos ao ar livre. Todas essas recomendações para reduzir os riscos à saúde dessa população que vem semanas a meses, a níveis inadequados de qualidade do ar. Pernambuco tem lugares incríveis para visitar. Você vai conhecer agora a cidade de Buíque, uma joia do sertão pernambucano. Com vários significados de origem indígena para seu nome, como Sal da Terra e Terra de Cobras, a cidade de Buíque é localizada a 282 quilômetros do Recife, no sertão pernambucano. Região integrante do Planalto da Borborema, o município é composto por 4 distritos, sendo o mais famoso deles o Vale do Catimbau, considerado o segundo maior parque arqueológico do Brasil, perdendo apenas para a Serra da Capivara, no Piauí. O Vale do Catimbau abriga pinturas rupestres datadas entre 8 e 10 mil anos, reforçando a ancestralidade do território e movimentando a economia local através do turismo. A resistência ancestral também se dá pela presença indígena do povo Capinauá, que luta pela demarcação de suas terras e manutenção da sua identidade. Outra curiosidade é que, apesar do bioma predominante ser a caatinga e ter um solo demasiadamente seco, na área da serra há um grande aquífero de água potável que abastece toda a região. O artesanato de Buíque ganhou fama nacional com o trabalho do mestre Zé Bezerra, que encabeçou a cultura do entalhe de madeira, adotada por diversos artesãos e famílias na região do sítio Igrejinha, na zona rural do Vale do Catimbau. Resgatando troncos e galhos, Zé Bezerra mudou a maneira de criar arte e gerou uma nova fonte de cultura e renda para Buíque. Hoje existem iniciativas que incentivam a produção artística, como o Espaço Municipal de Artes de Buíque e ateliês como o do mestre Luiz Benício. O artesanato se incluiu no meio das trilhas do Catimbau como um novo complemento de arte na história do local. Linda, né? Olha, o vídeo que você acabou de ver é parte do programa Pé na Estrada da TV Alep. Bom, você fica agora com os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3 mil
todas as semanas, a visitação é super bacana, viu? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu acho que fundamental, quando a gente vem a Brasília, é conhecer todo esse circuito do poder, né? Que a gente veio aqui, visitou a Câmara, o Senado. Foi uma visita muito interessante. A gente pôde conhecer toda a parte interna, todo o prédio, conhecemos o plenário, vimos muitas obras de artes, o que para mim foi um tanto surpreendente, porque a gente imagina que aqui é só o prédio, sem vida, que é só política, né? Mas aqui tem muita cultura e foi muito interessante fazer essa visita. Eu achei realmente muito interessante a exposição dos 200 anos do Senado. A gente pode conhecer um pouquinho da história desde Dom Pedro I até agora a redemocratização, passando também pelos fatos recentes, que foram os atos do dia 8 de janeiro. Então, realmente, a gente consegue conhecer um pouco da história do que foi aquele dia, né? Então, de todas as coisas ocasionadas, um fato realmente lamentável, mas que fez parte da nossa história, então é muito importante a gente conhecer e entender. Muito bom, maravilhoso. Todos os ambientes que eu visitei, eu gostei. Muito bonito, muito organizado também. E a moça explica tudo, dá uma verdadeira aula de história. Excelente. Eu já tinha feito ele há anos atrás. A única diferença um pouco triste agora é ver a depredação que fizeram. Tanto pela experiência arquitetônica, mesmo pela beleza da própria construção e de todas as obras, quanto pela própria importância da democracia, que é frágil e é importante que todo mundo efetivamente se engaje. Eu gostei muito de ter vindo aqui. Eu acho que é um prédio bonito, elegante, com histórias, com memórias. Eu acho que o povo que não tem história não tem memória. Devemos estudar para passar este legado aos nossos filhos, aos nossos descendentes e também à nossa população. Quem girar, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, Quem Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o período máximo de internação para um adolescente em conflito com a lei e considera-se ato infracional todo crime ou contravenção praticado por adolescente, de no máximo 3 anos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no Espírito Santo. Um rapaz de 17 anos entra numa escola e efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é crível, isso não é razoável. Então eu proponho que jamais redução da maioridade penal, porque isso não pode. Essa é uma cláusula pétrea prevista na própria Constituição Federal. Mas você pode aumentar o período de internação. Então, por exemplo, esse projeto que eu apresentei é ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa nos equiparados hediondos. O período de internação vai-se até 5 anos e esse prazo a gente pode debater, aumentando-se inclusive ou não. Eu trago aqui alguns pontos em relação ao PLP 68 que nós entendemos que merecem ajustes nessa casa. Tá? O primeiro ponto refere-se à incidência do IBS-CBS sobre as receitas financeiras e também um ajuste para o seguro resgatável. A batalha do setor hoje é a antecipação
diria, da reforma tributária, a gente chama de antecipação, mas seria no ICMS, né, para o etanol hidratado. Porque hoje a gasolina, ela tem uma incidência monofásica, o diesel tem uma incidência monofásica. O etanol anidro, que é misturado na gasolina A para sair a gasolina C que todo mundo coloca no posto aqui, ele é monofásico, mas o etanol hidratado não é monofásico. O ICMS incide no produtor e incide no distribuidor. O objetivo dessas audiências é exatamente isso, é corrigir, aperfeiçoar o texto, porque a gente tenha realmente uma reforma, mas que seja uma reforma realmente que não pese muito, né, já uma carga muito alta para o contribuinte. A primeira questão que preocupa é o excesso de regimes específicos e de exceções. A alíquota geral estimada nas nossas contas lá na Warren, ela chega a 33%. Portanto, a alíquota calculada para garantir as exceções, para garantir os regimes específicos e diferenciados principalmente, e para garantir a manutenção da carga tributária, que é disso que se trata, vai precisar ser muito maior do que aqueles 26,5%. Só queria lembrar que regime diferencial e regime específico, eles foram considerados assim porque eles têm características próprias operacionais, né? Então, combustíveis como não fazia, devido ao ramo. Então, são peculiaridades que tiveram que ser inseridas na reforma, dado as especificidades do setor. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindo a mais um programa Ecosenado. Você vai ver na edição de hoje. Outubro já chegou e muitos locais do país ainda sofrem com a falta de chuvas e muitos focos de incêndios. A gente está vivendo a maior seca de todos os tempos. Nós entramos esse ano com uma crise já instalada. O que a estiagem faz é manter o combustível, as plantas mais secas, o vento mais forte, o calor mais intenso, então o fogo se propaga mais. Eleições municipais. Que desafios ambientais terão os próximos prefeitos e vereadores? Investir, por exemplo, em parques alargáveis, investir em áreas verdes nos centros urbanos, calçadas com bordas verdes. Então é pensar e ir atrás dessas adaptações frente a essas mudanças climáticas. Em 1 ano e meio, o desmatamento no Cerrado emitiu mais CO2 que o setor industrial brasileiro. E no quadro Ideias Verdes, um biocarvão magnético feito de farelo de coco verde para ajudar no tratamento de água e esgoto. Em 2024 registra a seca de maior extensão e intensidade no Brasil dos últimos 70 anos. Até setembro, mais de 4.000 municípios apresentavam algum grau de estiagem, sendo em mais de 200 deles de nível extremo. A condição prolongada de falta de chuvas agrava o cenário de incêndios florestais em grande parte do país. A gente está vivendo a maior seca de todos os tempos. Nós estamos vivendo um episódio climático extremo,
O ano passado nós tivemos o fenômeno El Niño extremamente amplificado. Esse fenômeno fez com que uma boa parte dos rios amazônicos, o Rio Paraguai, não tivessem a reposição do seu volume de águas. Então nós entramos esse ano com uma crise já instalada. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que o número de dias com ondas de calor no país aumentou mais de 7 vezes nos últimos 30 anos. E nas últimas 6 décadas, a média de dias seguidos sem chuvas foi de 80 para 100. A bióloga e professora da Universidade de Brasília, Isabel Schmidt, explica de que forma essas taxas contribuem para o aumento dos incêndios em vegetações que estamos vendo hoje. Normalmente, numa queima natural, que acontece só por causa de raios, o fogo começa por causa de raios, se alastra na vegetação que está seca ainda, porque isso geralmente acontece no início da estação chuvosa. A vegetação ainda está muito seca, então ela serve de combustível, o fogo se alastra, e o fogo natural, antes da existência de pessoas aqui, ele se apagava só pela chuva. O que a estiagem faz é manter o combustível, as plantas mais secas, o vento mais forte, o calor mais intenso, então o fogo se propaga mais. Ele não começa por causa da estiagem, mas ele anda muito mais rápido por causa dela. Os incêndios florestais no país já destruíram este ano mais de 11 milhões de hectares. Tivemos um volume muito grande na Amazônia e no Pantanal. Na Amazônia, os incêndios estão ligados diretamente a uma tentativa de ocupação das áreas. A gente está falando na Amazônia de mais de 10 milhões de hectares. 70% disso são áreas já desmatadas ou área de campos nativos. 32% é floresta nativa. As pessoas estão, em vez de desmatar, estão colocando fogo para depois poder utilizar essas áreas. O Cerrado também teve um estoque grande. A maior parte das áreas queimadas no Cerrado são áreas que já foram desmatadas e que estão sendo queimadas, principalmente para a limpeza de pastagens. O Cerrado foi o bioma com a maior extensão de área queimada em agosto, de acordo com o MAP Biomas, 2,4 milhões de hectares, 43% de toda a vegetação destruída pelo fogo no país. Aqui no Parque Nacional de Brasília, os incêndios que se intensificaram em setembro queimaram quase 2.000 hectares de áreas preservadas. Encontramos com o gerente do fogo do parque, que falou como foi o impacto aqui. Esse fogo aqui, ele impactou bastante pelo fato da grande profundidade que foi ele. Ele queimou muito, porque ele entrou numa época muito quente. As matas ciliares não aguentaram, não seguraram. Foi uma força-tarefa muito ágil na segunda e na terça-feira, ou seja, nos dias 16, 17, se não me engano, que fez com que a gente encurralasse o fogo. Nos dias mais críticos, em todo o país, o IBAMA e o ICMBio trabalharam com 3.200 brigadistas na tentativa de controlar as queimadas em áreas de proteção ambiental. Mais de 100 brigadas que conseguem combater pelo menos 80 incêndios simultâneos. Infelizmente, a gente apaga o incêndio de uma área e as pessoas colocam fogo em outra. Então, diariamente, incêndios estão sendo resolvidos, estão sendo extintos, mas muitos outros incêndios acabam tendo início por conta de ações, principalmente ações criminosas. Hoje, a gente tem ignições que não são naturais, então a maior parte das nossas ignições em todo o país, no ano todo, chega perto de 99% são humanas, e nessa época de estiagem elas são 100% humanas, porque não tem raio nenhum acontecendo. A gente tem detectado em alguns lugares o incêndio de descuido, aquela pessoa que faz uma pequena fogueira para limpar o quintal e perde o controle, mas na maior parte dos casos é um incêndio criminoso, intencional, de destruir a floresta. E aí entra o trabalho de fiscalização. Cerca de 700 fiscais fiscalizando, mais uma equipe especializada em geoprocessamento, pegando os alertas do INPE, fazendo os embargos e as autuações. Outra frente importante é a prevenção, como o uso controlado do fogo. Hoje ele é feito de maneira sistematizada e planejadamente em uma pequena parte do território brasileiro. Só nas áreas protegidas, federais, as unidades de conservação e as terras indígenas, e também nas unidades de conservação do Tocantins. Nenhum outro estado faz manejo do fogo nas suas áreas protegidas e ninguém faz manejo integrado do fogo em terras privadas.
Isso pode passar a ser feito a partir da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Então, uma forma da gente se preparar para o futuro, a gente sabe que o futuro vai ser de condições mais extremas, é de fato implementar ações de manejo integrado do fogo para prevenir grandes incêndios. A gente não vai conseguir evitar todos os incêndios, mas se a gente conseguir manejar os nossos ambientes para evitar alguns ou diminuir o problema dos incêndios, vai ser muito bom. Os incêndios aqui teriam sido muito piores se muitas áreas não tivessem sido manejadas antes. Aqui, por exemplo, dá para ver que em vários pontos onde o fogo vinha avançando, ele parou exatamente onde houve as queimas prescritas. Uma técnica que também é importante é o resfriamento do solo. Os brigadistas jogam água na região afetada pelo fogo subterrâneo, ou seja, na matéria orgânica abaixo da terra, nas raízes, e assim identificam onde a queima ainda está ativa. Eu estou tentando fazer com que esse jato d'água fique sobre ela lá, para ver se ela apaga. Porque se pegar fogo aqui, ó, superficial vai queimar tudo e vai subir para riba e vai embora. Isso aqui é uma área úmida, isso aqui a gente chama de produção de água, né? Uma área que produz água. E agora isso aqui não se recupera igual o cerrado lá em 2, 3 anos não. Nós acompanhamos o resgate de um tamanduá-bandeira que se feriu em uma dessas áreas com fogo subterrâneo. Vocês encontraram agora esse animal aqui no Parque Nacional? Foi às 5h30 mais ou menos, né? Isso mesmo, né? Nós estávamos no local de incêndio, passamos para outra área, chegamos numa área queimada e identificamos com ele. Todo ferido, queimado, as mãos, estava dentro de um buraco. Está tendo gente todos os dias procurando algum animal que esteja porventura machucado e resgatando e levando para os CETAS ou para o zoológico para a recuperação. A partir do momento que eles estiverem aptos para voltar ao seu habitat normal, eles serão devolvidos no mesmo local que foi achado. Nós recebemos nesse mês de setembro 4 animais. Então, nós recebemos uma anta, 2 tamanduás e um urubu, todos provenientes das queimadas aqui em Brasília. Eles estavam muito queimados, tinha a questão da hidratação também, né? Então às vezes até com um pouco de anemia, também falta de alimentação, que queimou boa parte da área onde eles estavam. Já estão em fase de adaptação. A gente está fazendo um tratamento cuidadoso deles, tem uma equipe multidisciplinar na veterinária, então está sendo acompanhado veterinário, biólogos lá também. Então tem feito esse cuidado deles e a gente espera que nos próximos meses a gente possa voltar com eles para a natureza. Nas áreas mais sensíveis, nas áreas com maior fauna, a gente tem trabalhado de maneira muito intensa na busca ativa por animais feridos, no resgate, na reabilitação desses animais. Até o mês de setembro, mais de 900 animais foram resgatados no Pantanal. Muitos já se recuperaram e já foram devolvidos à natureza. E a recuperação da vegetação em algumas áreas pode demorar muito ou nem chegar a acontecer. As florestas não evoluíram com fogo, elas não têm mecanismos para sobreviver ao fogo, muito menos a incêndios recorrentes. Então, às vezes, alguma planta pode sobreviver a um incêndio, mas a um próximo ela já não vai conseguir sobreviver. E o ambiente inteiro pode ser alterado. Então, quando você tem um incêndio numa floresta, muitas vezes você tem uma mortalidade de árvores tão grande que aquele lugar deixa de ser uma floresta. Talvez, se não tiver mais nenhum distúrbio, em muitos anos ele pode voltar a ser uma floresta, mas isso pode demorar centenas de anos, dependendo do ambiente que a gente tiver. E muito provavelmente o que acontece é, por exemplo, uma área de floresta no Cerrado, ou na Amazônia, ou no Pantanal, atingida por um incêndio, ela vai ser atingida por outros distúrbios, por exemplo, as espécies exóticas invasoras. Então é muito comum uma mata de galeria no Cerrado ser queimada e ser incendiada, muitas árvores morrem e em vez de a gente ter regeneração de árvores e de plantas que são daquele ambiente, a gente tem invasão de capins invasores, por exemplo, que aí crescem muito, produzem muita biomassa, muita palhada seca que vai servir de combustível para um novo incêndio. Então isso gera um ciclo de degradação que é basicamente irreversível. Precisa de muita ação de restauração para a gente retornar ao ambiente como ele era antes. Mais de 155 milhões de eleitores devem ir às urnas para escolher os prefeitos e vereadores que vão representar seus municípios nos próximos 4 anos. E uma das agendas mais urgentes e desafiadoras certamente é a ambiental e climática. Secas, enchentes, alagamentos, erosão, poluição.
O brasileiro tem convivido com esses eventos ambientais e climáticos mais de perto nos últimos meses, reflexo da ação do homem, como mostra a ciência. O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, já tem estudos científicos que comprovam isso, que as mudanças climáticas, na verdade, não é um fenômeno natural, é efeito totalmente da ação antrópica, e do modelo de desenvolvimento também que as nossas sociedades têm adotado. E grande parte desses efeitos, eles têm sido sentidos justamente nas cidades, A gente vai começar a perceber esses eventos de forma mais intensa e mais frequente. Tem um outro ponto, que foi o aumento muito expressivo das taxas de desmatamento na Amazônia. Começou mais ou menos em 2012, intensificou muito no período entre 2019 e 2021, mais ou menos, Então isso também tem um impacto muito grande no equilíbrio climático do país. A área ambiental será uma das mais desafiadoras nos próximos anos, especialmente para os novos gestores municipais. No Brasil, temos o denominado federalismo cooperativo ambiental. A Constituição prevê que os entes federativos atuarão de forma sinérgica, por exemplo, na proteção às paisagens e aos sítios arqueológicos, no combate à poluição, na preservação das florestas, da fauna e da flora e na melhoria do saneamento básico. Para cada nível de ente federativo, nós vamos ter tanto a política específica daquele ente federativo, quanto também a coordenação para a execução das demais políticas, de modo que elas estejam integradas em uma atuação cooperada. Quando nós falamos de meio ambiente, principalmente, é muito difícil individualizar uma ação. Ela é sempre coordenada no nível do ente federativo mais local para o mais abrangente, que seria a União. Não existe uma divisão principalmente temática. A expectativa é que todos os entes federativos atuem em todos os temas, resguardadas, é claro, o nível de sua competência e quais são as ações relacionadas, do ponto de vista da competência administrativa. O licenciamento ambiental para o empreendimento que possa afetar uma bacia hidrográfica, por exemplo. A bacia hidrográfica ela não se restringe necessariamente, por exemplo, a um município, a um estado ou mesmo a um país, porque ela não é uma divisão política. Ela tem outros critérios para a definição da sua circunscrição, dos seus limites. Então, supondo que essa bacia hidrográfica, por exemplo, acabe atingindo os impactos desse empreendimento mais de um estado da federação, Bahia e Sergipe, por exemplo. Nesse caso, uma vez que você tem duas unidades da federação envolvidas, esse licenciamento vai ocorrer a nível de União. Esse é um licenciamento de um órgão federal. Supomos agora que a gente está trabalhando com um empreendimento que tem um impacto apenas local, e esse local tanto é referente à sua magnitude, quanto também à circunscrição territorial disso, que é definido de acordo com o Conselho. E aí você tem, esse empreendimento está localizado numa unidade de conservação municipal, com exceção das áreas de proteção ambiental. Esse licenciamento desse empreendimento, que é numa unidade de conservação municipal com impacto local, vai ser feito pelo órgão ambiental municipal. Pensando na preservação do meio ambiente, os próximos prefeitos e vereadores vão precisar se empenhar na criação de políticas públicas. E cada município tem uma peculiaridade, dependendo, por exemplo, de qual região do país ele é, ou até mesmo em qual bioma ele está inserido. Depende também do nível de urbanização desse município. Por exemplo, o caso do Pantanal, do bioma Pantanal. Então, tem dados do MAP Biomas Águas que mostram, que já mostram que o Pantanal tem sido um dos biomas mais afetados pela seca. Os próximos prefeitos, vereadores, eles têm que olhar para essa questão. Então, eles podem investir, por exemplo, em políticas de contenção de queimadas, reforçar a fiscalização ambiental também para inibir incêndios criminosos, investir em educação ambiental nessa área. No Pantanal também, uma peculiaridade interessante é que apenas 4% do bioma se localiza em unidade de conservação, É um dos biomas que menos tem unidade de conservação. Então, uma ação interessante na área ambiental também seria investir em unidades de conservação. E ao contrário da Amazônia, que está na maior parte em terras públicas, no Pantanal predominam as propriedades privadas, o que demanda um investimento em reservas particulares de patrimônio natural.
E aí os prefeitos têm uma série de artifícios que eles poderiam utilizar para estimular a criação de RPPNs. Uma ideia seria transferir parte dos recursos do ICMS ecológico para remunerar, né, os proprietários que criarem RPPNs ou mesmo ajudar na manutenção das RPPNs. Já para as regiões Sul e Sudeste, a prioridade é o enfrentamento às enchentes. É muito importante dar uma atenção para aumentar a capacidade da cidade de drenagem, de absorção da água. E aí algumas cidades no mundo têm adotado esse conceito, essa ideia de cidade esponja, né? Que é justamente investir, por exemplo, em parques alargáveis, investir em áreas verdes nos centros urbanos, calçadas com bordas verdes. Então é pensar e ir atrás dessas adaptações frente a essas mudanças climáticas. Os municípios nem sempre precisam pensar em soluções individuais. Sobretudo porque o meio ambiente não se distribui apenas numa circunscrição política. Às vezes, um determinado bioma, uma determinada unidade de conservação tem uma distribuição que abrange ou um determinado problema, como, por exemplo, a questão da gestão de resíduos sólidos, que atinge mais de um município. Então, você pode trabalhar através de consórcios intermunicipais, é possível que existam convênios. Um dos pontos-chave para que as problemáticas relacionadas à preservação ambiental não se agravem é o planejamento do crescimento urbano, por meio dos planos diretores municipais. Pode ser um instrumento muito importante para estimular o desenvolvimento sustentável. Então, esse tipo de planejamento vai justamente pensar quais são as áreas prioritárias para certos tipos de atividades, né? Como atividade industrial, atividade residencial, atividade comercial e também áreas destinadas para a preservação urbana. Também é muito importante para evitar crises hídricas, né? Que é algo muito comum nas nossas cidades. 2 inovações legislativas aprovadas recentemente pelo Congresso orientam as prefeituras quanto à atuação na área ambiental. A primeira delas é a Lei 14.904 de 2024, que traz as diretrizes para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas. A expectativa é que se tenha um plano nacional de adaptação e, a partir das orientações gerais trazidas por esse plano, que os estados, municípios e Distrito Federal desenvolvam os seus respectivos planos de adaptação. A segunda inovação legislativa é o Decreto 12.041 de 2024, que institui o programa Cidades Verdes Resilientes. O objetivo desse programa é aumentar a sustentabilidade e a resiliência das cidades brasileiras nessa interface, tanto de adaptação às mudanças climáticas, quanto também a atuação em defesa e proteção civil. É nas cidades onde acontecem e são sentidos os problemas que demandam intervenções. Só que muitas vezes, na hora de viabilizar políticas e planos ambientais, as prefeituras se veem sem orçamento ou capacidade técnica e intelectual suficientes. Por isso, é preciso, pelo menos, que a cidade tenha um sistema de gestão ambiental estruturado. É necessário que a gente tenha um órgão de meio ambiente, é necessário também que a gente tenha um conselho para viabilizar e aproveitar o potencial da participação social nas decisões relativas às construções ambientais. Nós também é importante se ter um fundo municipal de meio ambiente, porque é através desse fundo municipal instituído por lei que nós vamos ter a captação dos recursos a serem direcionados para esses planos municipais, esses planos de ação. Mas a consultora também fala dos pontos positivos da gestão municipal. Porque você está mais próximo à sociedade. Quem está no município consegue fazer o diagnóstico e reconhecer as especificidades daquele município de forma muito mais adequada, ao ponto de determinar quais são as intervenções realmente pertinentes. Então, assim, é a questão do tipo as especificidades que é feito tão bem por quem mora e conhece aquele local. Ainda que a política pública a nível nacional e estadual seja mais abrangente, é no nível municipal que a gente consegue reconhecer quais são os efetivos problemas, os efetivos gargalos e, dessa forma, definir quais são as atuações mais estratégicas e mais efetivas. O desmatamento do Cerrado emitiu 135 milhões de toneladas de gás carbônico entre janeiro de 2023 e julho de 2024. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM.
Segundo o Instituto, isso corresponde a 1,5 vezes os lançamentos anuais da indústria do Brasil. A maior parte das emissões, 80%, vem do desmatamento na região do Mato Piba, a fronteira agrícola nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e na Bahia. Só nessa área foram emitidas 108 milhões de toneladas. O estado que mais desmatou foi o Maranhão, com mais de 300 mil hectares de perda de vegetação nativa, resultando em 35 milhões de toneladas de emissões, seguido de Tocantins, com 273 mil hectares desmatados, que emitiram 39 milhões de toneladas de CO2. Veja agora o que mais foi destaque no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. As mudanças climáticas foram um dos destaques do discurso do presidente Lula na 79ª Assembleia Geral da ONU. O chefe do Executivo Federal destacou que as metas de redução de carbono são negligentes. Auxílios financeiros aos países pobres não chegam. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Os desastres ambientais no Brasil e no mundo, a bioeconomia e fontes de energias renováveis também foram citadas na fala do presidente. Líderes mundiais votaram em Nova York o Pacto do Futuro. Entre as medidas voltadas para mudanças no clima estão a necessidade de se manter o aumento da temperatura em 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e a transição dos combustíveis fósseis. Os incêndios na Amazônia entre junho e agosto de 2024 emitiram 31,5 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, um aumento de 60% comparado ao mesmo período de 2023. Os dados são do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Conheça agora uma espécie encantadora do norte do país, mas ameaçada: o sauim de coleira. Neste ano, o Congresso aprovou a criação de uma área de refúgio da vida silvestre para ajudar na sua proteção. O sauim de coleira é uma das joias da Amazônia. Este pequeno primata, também conhecido como sauim de Manaus, vive em uma área restrita de apenas 7.500 km², entre os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Com uma pelagem bicolor marcante, metade branca e metade castanha, e cabeça pelada e preta, o sauim de coleira é um mamífero territorialista e se organiza em grupos de 2 a 3 indivíduos. Ele se alimenta de frutos, néctar, insetos e até ovos de pássaros. Mas essa espécie encantadora enfrenta sérios desafios. A expansão urbana de Manaus e a destruição do seu habitat resultaram em uma perda alarmante de 80% da população desde 1997. Classificado como criticamente em perigo pelo ICMBio, o sauim de coleira ainda luta por sobrevivência, com apenas 36 mil indivíduos estimados na natureza. Para proteger essa espécie ameaçada, em junho deste ano, o governo federal criou o Refúgio da Vida Silvestre Sauim de Coleira, localizado na zona rural de Itacoatiara. Com área aproximada de 15.300 hectares, o objetivo da unidade de conservação é proteger áreas florestais relevantes para a conservação do animal, símbolo da luta ambiental no Amazonas. Soluções para problemas ambientais resolvidos de uma só vez no estado do Rio de Janeiro. O reaproveitamento de cascas de uma fruta que demora mais de 10 anos para se decompor e uma maneira sustentável de tratar água e esgoto. Assista agora no quadro Ideias Verdes. Fármacos, produtos de higiene pessoal e microplásticos têm se tornado uma grande preocupação por estarem cada vez mais presentes em corpos d'água. Os chamados contaminantes emergentes representam risco para a saúde e para a natureza, porque não são removidos por completo no tratamento de água e esgoto. Uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro,
busca mudar esse cenário e ainda contribuir para o aproveitamento de cascas de coco verde descartadas nas praias de Niterói. A fruta leva até 12 anos para se decompor, sobrecarregando aterros sanitários. O método foi desenvolvido durante o doutorado do químico Bruno Salarini e consiste na transformação do farelo de coco em biocarvão, por meio de um processo chamado pirólise. O material, quando entra em contato com contaminantes, funciona como um coletor e faz com que a substância líquida fique retida na sólida. Depois do preparo do biocarvão de coco, partículas magnéticas são incorporadas ao produto para facilitar o seu resgate nas estações de tratamento de água. Dessa forma, substâncias químicas são removidas da água e cocos verdes descartados são utilizados. Solução para 2 problemas ambientais. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Ecosenado. Quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? 456 mil candidaturas foram registradas para as eleições municipais deste ano. Desse total, 301 mil candidatos são homens e 155 mil mulheres. Entre as candidaturas femininas, 80 mil são mulheres negras. Já entre os homens, são 159 mil os que se declaram negros. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Com apenas R$ 232 no bolso e o sonho de empreender, uma ex-catadora pernambucana iniciou sua trajetória vendendo roupas de porta em porta. Hoje ela é referência no setor de moda evangélica, com 3 lojas e um faturamento de R$ 200 mil por mês. Mas o sucesso vai além dos negócios. Lu Silva também se dedica a projetos sociais que transformam a vida de crianças e jovens em Olinda, Pernambuco. Para falar mais sobre essa história inspiradora, eu converso agora com a Luz Silva, fundadora da Luz Modas. Seja muito bem-vinda, Luz. Obrigada, Paula. Luz, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, que não foi nada fácil no início, até chegar a empreender. Então, Paula, eu sou uma mulher preta, periférica, filha de pais analfabetos. Aos 8 anos de idade, eu sofri um abuso, parte de um tio.
E aos 10 anos de idade, o meu pai tem uma crise de esquizofrenia e aí ele enlouquece, precisa ser internado. Como eu fui criada como menino pelo meu pai, ele queria muito, tinha um sonho de ter um menino, eu precisei assumir o papel de ajudar a minha mãe a trazer o sustento para a nossa família. Foi aí onde eu iniciei a minha trajetória, eu já ajudava meu pai a criar porcos, e aí eu vi na rua e no lixo uma possibilidade de trazer o sustento, não só para alimentar os porcos, mas também para sustentar a minha família. E na rua eu me deparei com vidro, papelão, latinha, ferro. O que eu encontrava pela frente, eu ia até um ferro velho e vendia esse material, que seria reciclável, para trazer o sustento para dentro de casa. Essa transição de você sair desse trabalho na reciclagem de lixo para você ir para empreender. Qual foi a hora que deu o start para você começar a empreender e ter esse dinheirinho na mão para poder comprar umas peças de roupa? Conta pra gente esse início. Então, como eu só tinha 10 anos de idade e já fazia isso, aos 13 eu olhei e me deparei com os carnavais de Olinda. Então, eu também vi ali uma oportunidade. Enquanto muitas pessoas viam diversão, eu via trabalho. Então, eu vendi muita batida, cerveja, no Galo da Madrugada, nas Virgens, e continuei essa jornada empreendedora. Eu vendia cosmético, vendia outras coisas, perfume também, fiz fralda descartável, até chegar ao magistério, fazer o magistério. Quando eu cheguei no magistério, no Colégio Estadual de Olinda, também foi muito difícil essa jornada, porque a gente só tinha 2 passagens de ônibus, mas eu sentia que eu precisava concluir e seguir. Então, eu trabalhei 4 anos na prefeitura da cidade de Olinda, como professora de educação infantil, mas eu sentia o desejo de mudar a realidade da minha família. Meu pai e minha mãe me deram 2 princípios, eles eram analfabetos e a minha família vivia abaixo da linha da pobreza. Então, minha mãe sempre dizia estude, meu pai dizia trabalhe, e esses 2 princípios foram bastante para que eu despertasse esse olhar, não só para ter essa busca pelo conhecimento, mas também para mudar a minha realidade, o gostar de trabalhar desde pequena. Então, daí eu fui ser técnica em enfermagem. Eu fiz o curso técnico em enfermagem e fui trabalhar em hospitais, fazendo prova de função pulmonar, auxiliando em pequenas cirurgias dermatológicas, mas eu sentia, sabe, o gosto, o desejo pela transformação era maior dentro de mim. Então, eu fiz concurso para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco e me tornei sargento da Polícia Militar, onde eu exerci a função por 14 anos. E daí, já na polícia, casada, com o nosso filho de apenas 2 anos, o meu marido fica doente. E ele era vigilante, perdeu a renda na época, como muitas mulheres precisam ter uma renda extra, eu me vi mais uma vez tendo que sustentar a minha família. E como fazer nesse momento? Foi daí então que eu peguei R$230, fui até um local, comprei 6 peças de roupa e comecei a vender de porta em porta, no fiado e sem maquineta. Como é a realidade de muitas mulheres pretas, periféricas, sacoleiras e lojistas, porque hoje eu represento muito essas mulheres. Nós temos 12 mil sacoleiras cadastradas. São mais de 28 mil clientes no varejo. Então, a grande maioria talvez não acredite nem nessa transformação de que ela é capaz de fazer isso. Então, quando eu conto a minha história, é justamente para inspirar essas mulheres. Então, eu comecei a vender, sim, de porta em porta, no fiado, sem maquineta, e minha meta era vender 1 peça por dia, porque ao longo do mês eu teria vendido 30 peças e com esse dinheiro eu conseguiria aí repor o que meu marido tinha perdido.
Você falou que teve muitos problemas com relação a vender fiado, de porta em porta, alguns desafios muito complicados para quem começa, né, essa trajetória de empreendedorismo. Como é que você superou esses desafios? Como é que você fazia para fazer essas vendas e dar certo para você continuar no mês seguinte tendo renda para comprar mais produtos e revender? Então, todo o início ele é muito difícil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Então, eu comecei a vender e começou a faltar dinheiro, e a realidade de muitas mulheres. E aí eu comecei a colocar onde? O cartão de crédito. E foi virando uma bola de neve. Quanto mais eu comprava peças no cartão, em um dinheiro que aparecia, mais eu vendia. Até chegar um ponto de eu ter que fazer uma tomada de decisão. Então, com 5 ou 6 meses, eu já tinha mais de R$8 mil vendendo de porta em porta no fiado, e eu não conseguia receber, eu não conseguia caminhar. Então, eu tomei uma decisão que nem todo mundo tem coragem de tomar, mas é preciso. Eu disse, eu não vou vender mais fiado. E decidi abrir a loja na sala da minha casa. Afinal de contas, não é todo mundo que tem dinheiro, e eu também não tinha dinheiro para alugar um espaço, colocar segurança na porta, meninas maquiadas. Então, eu fui até um ferro velho, comprei um provador enferrujado por R$5, 2 metros de tecido, 2 manequins usados e uma bancada de vidro. Peguei no cheque especial um valor maior e inaugurei a loja na sala da minha casa. Foi assim que eu fiz a transição de vender de porta em porta para começar na sala da minha casa. Mas o que é muito, assim, o que me surpreendeu e que eu não esperava, apesar de ter divulgado tanto em grupos de Facebook e ter trabalhado arduamente nessa inauguração, é que no dia não veio ninguém. Eu levei um banho de água fria. Essa foi a verdade. Ninguém apareceu. E eu me desesperei. Eu disse, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu não tinha dinheiro. E aí eu disse, não, agora eu preciso voltar a vender de porta em porta. Então, ninguém cresce sozinho. Então, uma grande amiga, que hoje é minha gerente geral, ela disse, fica tranquila, eu fico aqui olhando a sua casa, a sua loja, e você vai vender de porta em porta. E aos poucos os clientes foram chegando, foram comprando, e eu fui encontrando outras mulheres que também sentiam o desejo de revender. A transição não foi fácil, mas é possível. Você foi passando por aquele caminho de dificuldade do início, né? Até para conseguir consolidar sua clientela e também mostrar que tinha um espaço, mostrar que era bom ter esse espaço para as pessoas poderem experimentar, ver todas as roupas com maior facilidade, mas com o tempo... Isso que você foi ganhando esses clientes com o tempo, né? Porque a sua clientela já estava muito sólida de porta em porta, né? Nos endereços. E aí você conseguiu, foi rapidamente, você criar uma outra loja, você inaugurar uma segunda loja, porque hoje você tem 3, não é isso? 3 estabelecimentos. Isso. Então, veja, o que é que acontece? Quando eu fui continuar vendendo de porta em porta, mas eu deixei o comércio, a minha sala aberta, a minha casa aberta, então é importante que hoje a maioria não vá de porta em porta, mas tem o virtual, tem os e-commerce, né, as plataformas de venda. Então, eu fui vender de porta em porta, deixei esse canal aberto e no percurso eu fui encontrando outras mulheres que também gostariam de revender. Elas queriam também vender para outras pessoas. E eu só vendia, então, no varejo. Então, ouvir o seu cliente é fundamental para que você entenda a dor do seu cliente, você entenda a necessidade dele. E foi isso que eu fiz. Eu encontrei mulheres que queriam não só empreender, mas eu também encontrei mulheres que tinham dificuldade de encontrar peças evangélicas. Luiz, eu vou no shopping e eu não consigo encontrar vestidos, eu não consigo encontrar moda evangélica. E por que não fabricar alguns vestidos para essas mulheres? Então, eu comecei a criar parcerias, visitei outros estados. A princípio, as parcerias foram à distância, mas encontrei uma pessoa, e ela, a Carla, um beijo bem grande para você, minha parceira de anos, que ela disse, Luiz, eu fabrico e você vende. Ah, que legal, vamos montar uma equipe? Vamos. E aí montamos uma equipe, fabricamos algumas peças de moda evangélica e foi sucesso. Foi aí que você descobriu
Foi aí que você descobriu o nicho que você tinha ali, né? É um espaço nas vendas que é a moda evangélica. Você se especializou mais nisso? As suas lojas hoje são direcionadas para a moda evangélica? Isso. À medida que nós fomos vendendo a moda evangélica para as pessoas, outras pessoas começaram a surgir e contar para a gente a dificuldade. E eu percebi que o público evangélico cresce muito, principalmente no Nordeste, são muitas igrejas. As pessoas querem estar todo domingo com uma roupa diferente, tem muitas festividades na igreja, são cultos, aniversários, apresentação de coral, e elas foram também trazendo para mim a necessidade de fardamento. Então, nós temos uma equipe, nós temos um produto que vende muito, que é fardamento para a igreja. Então, à medida que eu ia vendendo, eu ia conquistando novos clientes. E aí, essas clientes também queriam vender para outras igrejas. E aí, eu fui descobrindo, né, esse público-alvo, que é um público-alvo que consome muito, e é um público-alvo muito exigente, mas que é possível, sim, atender não só diretamente no consumidor final, né, no varejo, os evangélicos, mas também mulheres que querem empreender, que querem comprar e revender essas peças. E até hoje, o mínimo de peças aqui na minha loja são 6 peças, porque foi assim que eu comecei. Então, elas podem adquirir 6 peças e iniciar o próprio negócio delas. É aí que entra aquele projeto social, ou seja, você ensina mulheres que estão começando a ter um negócio, que querem uma independência financeira, a trabalharem com a venda de roupas, e aí você dá todo o suporte. Como é que é esse trabalho social que você faz com essas mulheres? Então, esse trabalho porque ninguém ensina a gente. Na escola a gente não aprende a precificar, a gente não aprende a identificar o público-alvo, a gente não aprende empreendedorismo, a gente, infelizmente, não aprende a gerenciar o tempo, que é um desafio muito grande, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o desafio da gestão da mulher. Então, a gente vai aprender isso na prática. A grande maioria, né? Então, eu tenho um canal, que é o Luiz Silva _ Mentoria, onde lá eu passo informações para essas mulheres, faço live de como fazer uma precificação correta, o que é um faturamento bruto, o que é um faturamento líquido. Muitas vezes elas acham que tudo que elas faturam é lucro. E o maior erro está na precificação. Como ajudar essas mulheres a desenvolver técnicas para negociar aquilo que está vendido no caderno do fiado e deixar de vender no fiado, porque existe uma forma de fazer. Então, lá, nesse canal, eu vou passando informações. Também tem outros infoprodutos, que é mentorias para empresárias, para sacoleiras também. E também ensino a como conduzir aí as vendas dentro de plataformas de venda. Você também tem um projeto social com crianças, né? Conta pra gente um pouquinho desse trabalho social que você faz com crianças. Isso. Aqui em Olinda, na comunidade Jardim Fragoso, na qual eu moro, existe uma carência muito grande. Na verdade, não existe nenhum projeto, não existe apoio, né? nem investimento, nem político, nem privado. Então, eu cuido de 50 crianças, é um projeto social de futebol, onde existe um profissional de educação física, o Edu Cabral, onde ele coordena junto comigo e mais 2 auxiliares esse projeto. Então, as crianças, elas treinam 3 vezes por semana, segunda, quarta e sábado, terça, quinta e sábado. Essas crianças, elas são acompanhadas e elas precisam estar matriculadas regularmente na escola, terem notas acima da média e serem acompanhados por um pediatra. Então, é uma forma também que a gente encontra de garantir que essas crianças na faixa etária de risco, entre 8 e 13 anos, estejam inseridas nesse projeto, porque, infelizmente, a presença de drogas, o desinteresse das crianças pela escola é grande, e esse projeto faz com que essas crianças elas tenham esse desejo de estudar, de ser um jogador de futebol, e por que não?
Por que não sonhar? Por que não ajudar essas crianças a sonhar? E as mães também são acompanhadas, a gente tem crianças que são autistas, nós temos crianças órfãos, nós temos crianças que têm TDAH, mas que a gente abraça assim, né, junto aí com esse acompanhamento pediátrico, junto com a escola, com a família, fazemos reuniões periódicas para acompanhar não só a criança, mas essas famílias bem de perto. E a gente acaba também acolhendo Páscoa. E aí a gente chama essa criança, dá um ovo de Páscoa, porque a realidade deles não permite que eles ganhem um ovo de Páscoa. Eu nunca ganhei. E a realidade das mães é que a maioria vivem de Bolsa Família. Elas não têm dinheiro para comprar um ovo de Páscoa, um peixe, um milho. Então, agora há pouco, a gente distribuiu 15 mil espigas de milho para mais de 600 famílias. Então, é uma alegria, para mim, uma satisfação muito grande, poder transformar a minha vida através do empreendedorismo, que é um veículo de mudança muito grande na vida de muitas mulheres. Claro que vai exigir mudança de mentalidade, vai exigir que você supere algumas crenças limitantes, mas transformar a vida das crianças da minha comunidade não tem preço. É verdade, parabéns por esse trabalho. E como é que você faz para conciliar a sua vida de empresária, né, agora com 3 lojas, com esses projetos sociais? Fica bem corrido, né? Fica corrido, mas é possível, né? É um desafio para toda mulher, a gestão de tempo. Toda mulher tem a casa, o marido, o filho, e comigo não é diferente. Mas quando a gente aprende a delegar, a sair ali do operacional, que todo mundo começa no operacional, colocando a mão na massa, e com cursos, com capacitação, a gente aprende a ir para o estratégico, o gerenciamento de tempo, ele fica bem melhor. Então, eu tenho equipes que cuidam das lojas, eu tenho equipe que cuida dos projetos. Então, eu vou acompanhando diariamente essas equipes, eles vão me passando relatórios, feedbacks, né, tudo de treino. Acompanho de perto também, sempre que possível, eu estou no campo com as crianças acompanhando. Faço reuniões de alinhamento semanalmente. Então, hoje, graças a Deus e à internet, a gente consegue gerenciar melhor e acompanhar todo mundo com mais tranquilidade. E você tem pretensão de ampliar esses projetos sociais? Já tem alguma coisa em planejamento? Ou, por enquanto, não tem condições de fazer essa ampliação? De repente, para jovens, mais crianças? Tem algum planejamento nesse sentido? Tem um sonho muito grande. A gente já tem, inclusive, um espaço, mas eu ainda não consegui construir. Mas a gente já tem o terreno onde a gente quer construir uma escola, sabe? O meu sonho é que essas crianças, elas saiam da escola, venham para esse espaço, tenham uma refeição, elas façam um reforço escolar, porque somente através da educação elas vão poder transformar a vida delas. E, infelizmente, na comunidade, as crianças demoram muito a aprender a ler, a escrever. Então, se essas crianças saírem alfabetizadas, essas crianças tiverem um apoio escolar para só depois ir para o treino, vai ser muito importante na vida, não só dessas crianças, mas também dos pais, porque a grande maioria não sabe nem ensinar a tarefa de casa, não tem esse suporte, não é verdade? Então, eu gostaria muito de colocar, conseguir desenvolver mais esse projeto e estou trabalhando para isso. Agora, voltando para o empreendedorismo, você falou várias vezes de internet, que a internet te ajudou e que hoje a internet também te ajuda a gerir o seu tempo, as suas equipes. Você acredita que a internet hoje ela é uma grande aliada para empreendedoras, para expor seus produtos, para poder também se comunicar com mais clientes? Como é que você usa a estratégia da internet com as pessoas que querem trabalhar com você e que querem aprender com você? E como você usa a internet também para divulgar os seus produtos das suas lojas? A internet, ela foi uma ferramenta muito poderosa, inclusive, para que eu conseguisse me posicionar no mercado, para que eu conseguisse sair na frente de muitas pessoas, porque a vergonha de falar em público, a vergonha de aparecer, o medo que as pessoas têm de falar por ser julgada por outras pessoas, ela impede as pessoas de crescer. E a internet é uma ferramenta muito grande. Quando eu comecei a vender, muitas pessoas sentiam medo de comprar pelo WhatsApp, não queriam aparecer no Instagram. Então, hoje, ela é minha principal aliada. Hoje eu consigo fazer lives, hoje eu consigo gravar vídeos. Hoje eu faço, inclusive, lives ao vivo dentro das plataformas de vendas, porque isso faz com que eu tenha uma captação e um alcance maior de clientes. Então,
Hoje você abre uma loja, né, online, e você faz live ao vivo, eu mostro a minha própria peça, eu gosto disso, é uma área que eu tenho outros modelos que fazem, mas sempre que possível eu gosto de estar com as clientes, você interage, passa confiança, passa credibilidade, isso é muito importante, que você tenha a cara da sua loja, que você esteja lá, presente, mostrando, porque ninguém melhor do que você mesmo para mostrar a sua peça de roupa, a peça que você fabrica, que você faz com tanto carinho e que vai, de alguma forma, abençoar a vida daquelas pessoas. E eu digo muito às minhas vendedoras, que elas têm um papel social muito importante na hora da venda, porque quem está do lado de cá, ela vai ter o salário dela, mas a pessoa que está do outro lado, muitas vezes está esperando que ela diga que tem aquela peça para pagar, comprar um leite, pagar uma conta de água, pagar uma conta de energia, entende que o papel social dessa vendedora é muito importante, porque ela vai estar auxiliando a pessoa que está do outro lado. E a gente não sabe a real condição daquela pessoa. Pode ser que seja o único dinheiro que ela tenha para começar a empreender. Luz, agora você falou de várias habilidades com a internet, mas o que você daria de sugestão para mulheres que estão começando a empreender, como habilidades que elas devem exercer e trabalhar para poder dar certo nos negócios que elas forem começar, iniciar? Paula, o que eu digo para as mulheres é: percam a vergonha. Percam a vergonha de aparecer, percam a vergonha de serem julgadas, né? Todos nós erramos, eu erro até hoje, as pessoas podem errar, mas o erro é bom porque você vai aprender com ele e comece a aparecer. Esteja não só no presencial, mas esteja no online. Hoje, quem não está no online não vai ser visto, vai estar invisível para o mundo. Então, você precisa abrir sua loja virtual, abrir seu Instagram, começar a vender, não só presencial, mas nas plataformas de venda, fazer live, fazer history, interagir com o seu público. Você vai estar aprendendo, você vai estar passando confiança, credibilidade. Então, é muito importante que hoje todo o comércio ele esteja também no virtual e não só no presencial. Então, as mulheres que hoje querem começar a empreender, elas precisam encarar isso como um desafio, e um desafio bom, né? Ninguém nasce sabendo, e no caminho você vai encontrar outras mulheres, e você já tem outras mulheres que você possa se inspirar, olhar e dizer, eu vou fazer. Então, estamos aqui para ajudar. Agora, para finalizar, quais os conselhos que você dá para essa mulher que está assistindo a gente agora, tem aquela vontade de empreender, tem o desejo, mas ainda não tem coragem e também tem medo de arriscar, de perder dinheiro, de não dar certo? O que você daria de conselho para essas mulheres para que elas tomem coragem e consigam uma independência financeira, às vezes tão sonhada por elas? Olha, Paula, se hoje eu estou aqui é porque as minhas ações falam mais que palavras. Então, faça. Faça de onde você está. Faça com os recursos que você tem. Não fique esperando para abrir uma mega super loja, não. Não fique esperando chegar o tempo bom para empreender, não. Então, começa com 6 peças ou começa com pouco que você tem. Olha ao seu redor. Eu precisei olhar na minha volta. Eu vendi picolé, eu fiz fralda descartável, eu fui catadora de reciclável e hoje eu sou essa empresária, sou escritora, acabei de lançar meu livro Vender Minha Arte, porque a gente precisa fazer, então não fique esperando que algo aconteça para você começar. E não pense que você vai começar grande, ninguém começa grande, começa pequenininho. Tem um sonho, por exemplo, de vender doces, começa vendendo brigadeiro de porta em porta, em uma cantina, em uma lanchonete, roupas, começa com os amigos, com os familiares, mas comecem hoje, com as condições que você tem, que no caminho, sim, você vai encontrar desafios, mas eu tenho certeza que nós conseguimos e você também vai conseguir superar. Muito bom, Luz. Luz, foi um prazer falar com você, saber mais da sua história inspiradora e, como o seu próprio nome diz, você ilumina muitas mulheres, com certeza. Eu agradeço a sua presença aqui no Cidadania Mulher. Obrigada, Paula. Tchau, tchau. Bom,
Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. Quem girar, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Quase 1,5 milhão de pessoas com deficiência estão aptas a votar este ano. 1/3 delas declara ter dificuldade de locomoção. Para garantir a todos o direito ao voto, mais de 180 mil sessões eleitorais terão condições plenas de mobilidade. E os eleitores com deficiência visual vão contar com recurso de voz sintetizada na urna de votação. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. O Brasil vai eleger mais de 5.000 prefeitos. Você sabe quais são as atribuições do chefe do Executivo Municipal? Mato Grosso inaugura ambulatório estadual para pessoas trans. Câmara analisa mudanças no número de deputados federais de alguns estados. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h da noite, aqui na TV Senado. Entre os dias 12 e 29 de outubro, é proibida a prisão ou a detenção de candidatas ou candidatos que vão concorrer ao segundo turno das eleições, salvo em flagrante delito. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, nesta quarta, 8h da noite, aqui na TV Senado.
somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o período máximo de internação para um adolescente em conflito com a lei e considera-se ato infracional todo crime ou contravenção praticado por adolescente de no máximo 3 anos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no Espírito Santo. Um rapaz de 17 anos entra numa escola e efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é crível, isso não é razoável. Então eu proponho que jamais redução da maioridade penal, porque isso não pode. Essa é uma cláusula pétrea prevista na própria Constituição Federal. Mas você pode aumentar o período de internação. Então, por exemplo, esse projeto que eu apresentei é ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa nos equiparados hediondos, o período de internação vai-se até 5 anos e esse prazo a gente pode debater, aumentando-se inclusive ou não. Eu trago aqui alguns pontos em relação ao PLP 68 que nós entendemos que merecem ajustes nessa casa, tá? O primeiro ponto refere-se à incidência do IBS-CBS sobre as receitas financeiras e também um ajuste para o seguro resgatável. A batalha do setor hoje é a antecipação, diria, da reforma tributária. A gente chama de antecipação, mas seria no ICMS, né? Para o etanol hidratado. Porque hoje a gasolina ela tem uma incidência monofásica, o diesel tem uma incidência monofásica. O etanol anidro, que é misturado na gasolina A para sair a gasolina C que todo mundo coloca no posto aqui, ele é monofásico, mas o etanol hidratado não é monofásico. O ICMS incide no produtor e incide no distribuidor. O objetivo dessas audiências é exatamente isso, é corrigir, aperfeiçoar o texto, porque a gente tenha realmente uma reforma, mas que não pese muito, né, já uma carga muito alta para o contribuinte. A primeira questão que preocupa é o excesso de regimes específicos e de exceções. A alíquota geral estimada nas nossas contas lá na Warren, ela chega a 33%. Portanto, a alíquota calculada para garantir as exceções, para garantir os regimes específicos e diferenciados principalmente, e para garantir a manutenção da carga tributária, que é disso que se trata, vai precisar ser muito maior do que aqueles 26,5%. Só queria lembrar que regime diferenciado e regime específico, eles foram considerados assim porque eles têm características próprias operacionais, né? Então, combustíveis como não fazia, devido ao ramo. Então, são peculiaridades que tiveram que ser inseridas na reforma, dado as especificidades do setor. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Salão Nobre, nesta quarta, 8h da noite, aqui na TV Senado. Entre os dias 12 e 29 de outubro, é proibida a prisão ou a detenção de candidatas ou candidatos que vão concorrer ao segundo turno das eleições, salvo em flagrante delito.
vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxu. Obalua, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam de fato serem o que eram, né? Então podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam de fato tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos
Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a república no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados.
esses panfletos criaram um grande debate. E num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então, eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. CPI vai investigar o endividamento dos brasileiros por causa das apostas esportivas. O economista Gabriel Galípolo é aprovado pelo Senado para presidir o Banco Central. Ele toma posse em janeiro e vai substituir Roberto Campos Neto. E na CPI da manipulação de resultados esportivos, empresário investigado afirma que participou de fraudes. A ocasião faz o ladrão. Infelizmente, vocês me dão brecha, eu vou entrar. Ponto. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal.
Foi lido em plenário o requerimento da senadora Soraya Tronic para a criação da CPI das bets. O colegiado vai investigar suspeitas de lavagem de dinheiro e o uso de influenciadores digitais na publicidade das plataformas. A CPI das bets deve investigar o impacto das apostas online no orçamento das famílias brasileiras. O requerimento de criação foi lido no plenário pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já com o apoio de 31 senadores. Para ser criada, uma comissão parlamentar de inquérito precisa de pelo menos 27 assinaturas. Composta de 11 membros titulares e 7 membros suplentes, para, no prazo de 130 dias, com limite de despesas de R$ 110 mil, investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Os próximos passos são a instalação da CPI, ainda sem data definida, e a escolha de presidente e relator. Além das suspeitas apontadas no requerimento de criação do colegiado, a senadora Soraya Tronic, que pediu a formação da CPI, está preocupada com a programação viciada dos aplicativos. Por quê? Muitos deles já são feitos para que a pessoa comece com êxito, ela ganha dinheiro, ela vai se empolgando, vai viciando, aí dali a pouco ele já está programado para ela entrar numa onda de perda. Então, a sociedade precisa ter essas informações. Levantamento feito pelo Banco Central a pedido do senador Omar Aziz revelou que os brasileiros gastaram cerca de 20 bilhões de reais este ano em bets e jogos de azar. Só em agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com jogos e apostas online. Tenho certeza que o Senado terá a responsabilidade de investigar, de mostrar e abrir essas contas. O endividamento das famílias é contestado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Uma nota técnica do Ministério alega que ainda há dificuldades no cadastro da atividade das bets e que os valores divulgados não representam o gasto líquido dos beneficiários do Bolsa Família, porque não consideram os prêmios pagos aos apostadores. O documento foi elaborado a pedido da Advocacia Geral da União, por causa de uma ação movida pela Confederação Nacional do Comércio no Supremo Tribunal Federal. A CNC argumenta que os gastos dos brasileiros com as apostas causam endividamento, prejuízo ao varejo e ao desenvolvimento social. Segundo senadores da oposição e da base do governo, a instalação da CPI é urgente para dar mais clareza sobre o impacto das bets na população e na economia. Esta CPI é uma boa reação a uma maldade moral que está se espraiando. São bilhões que estão indo para aqueles que fazem falcatrua, enganam as pessoas. Vicia, né? Tem pessoas já com muita dívida, pessoas com depressão, né? Causa briga familiar. Fazer uma investigação pode ajudar também na definição de caminhos para essa regulamentação. Para tentar frear o efeito das apostas na população mais vulnerável, o senador Alessandro Vieira apresentou o projeto para limitar ou proibir jogos feitos por idosos, inscritos em cadastros de proteção de crédito e no CadÚnico. Outra proposta do senador Eduardo Girão proíbe a participação de celebridades na publicidade de apostas em eventos esportivos. Já o projeto do senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, restringe a publicidade das empresas de apostas. Eu creio que é importante o quanto antes esse tema ser tratado nas comissões e ser trazido para cá. Além de outros enfrentamentos necessários por conta, eu repito, das consequências sociais, econômicas
econômicas e de saúde pública que o problema, o caso das bets, já trouxeram para todos os brasileiros. As apostas online foram permitidas pela chamada Lei das Bets, aprovada pelo Congresso e sancionada em dezembro do ano passado. O texto prevê a tributação de empresas e de apostadores, 15% de imposto de renda sobre os prêmios e 12% do valor arrecadado pelas empresas. Também define normas para a exploração do serviço, como ter sede e administração no Brasil. A maior parte das regras já está em vigor, mas outras dependem de regulamentação do governo, como a autorização e operação das apostas. No início do mês, o presidente Lula se reuniu com ministros para debater o tema. O Ministério da Fazenda divulgou a lista das empresas que podem atuar no país. As que estão fora serão proibidas de operar. O ministro Fernando Haddad argumentou que o governo atua sobre as bets desde o início do mandato e que a regulamentação está sendo baseada nas melhores práticas internacionais. Nós sempre estamos nos valendo da melhor experiência internacional para trazer para o Brasil as boas práticas para enfrentar essa questão, uma vez que, no nosso entendimento, uma regulação forte ela vai implicar na proteção da sociedade e o tratamento como entretenimento, como deve ser dessa questão. O economista Gabriel Galípolo foi aprovado na terça-feira pelo plenário do Senado para presidir o Banco Central. Foram 66 votos a favor e 5 contrários. Galípolo também foi sabatinado pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, onde foi aprovado por unanimidade. Ele disse que vai ter liberdade para tomar as decisões necessárias ao controle da inflação. Vamos ver como foi. O economista Gabriel Galípolo foi indicado pelo presidente Lula para substituir Roberto Campos Neto no comando do Banco Central. Como o atual presidente da instituição foi muito criticado pelo presidente da República porque não atuou para baixar os juros, os senadores direcionaram boa parte das perguntas para uma possível interferência de Lula. Olhando para trás, o senhor acredita que as críticas direcionadas ao presidente do Roberto Campos foram justas? Pesando esses ataques, o senhor avalia que a permanência do presidente foi o melhor para a economia brasileira? Esse cenário é melhor do que sem autonomia do Banco Central? O senhor é um homem equilibrado, mas como o senhor vai lidar quando figuras históricas do PT não mediu palavras para atacar o atual presidente do Banco Central de formas indevidas e injustas? Como o senhor vai lidar com isso? Creio que o seu predecessor, o atual ocupante, Roberto Campos Neto, fez um excelente trabalho como presidente do Banco Central. Técnico, inovador, e manteve a firmeza mesmo diante de ataques vis que foram formulados por este governo federal. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Quanto à questão das críticas ao Roberto ou de alguma questão com o próprio presidente Lula, eu sei que eu gerei uma grande, eu sinto que eu gerei uma grande frustração, talvez na expectativa que existia de que ao entrar no Banco Central fosse começar um grande reality show com grandes disputas e brigas ali dentro. Esse infelizmente, eu tenho uma informação chata para dar para todos. Assim, a minha relação com o presidente é a melhor possível, o presidente Lula e com o presidente Roberto. É a melhor possível, sempre fui muito bem tratado pelos dois, eu não consigo fazer qualquer queixa a nenhum deles. Galípolo, que é atual presidente de política monetária do BC, relembrou sua trajetória de 25 anos na área econômica com a passagem pelo Ministério da Fazenda ao lado de Fernando Haddad. Ele ressaltou que é uma enorme honra e responsabilidade ser indicado para a presidência do Banco Central e assumiu 2 compromissos com os senadores. Meu compromisso com o mandato estabelecido pelo arcabouço institucional e legal para a autoridade monetária brasileira. 2, a consciência da honra e responsabilidade que envolvem a indicação à presidência do Banco Central e do papel da estabilidade monetária e financeira na construção da sociedade que desejamos. Ao ser questionado sobre a autonomia administrativa e financeira
financeira do Banco Central, que estão previstas numa PEC em tramitação aqui no Senado, Galípolo ressaltou que o BC tem sofrido com o esvaziamento de servidores. Quem está lá como diretor do Banco Central já há algum tempo, eu reforço aqui a visão de preocupação do ponto de vista da necessidade de você ter um arcabouço institucional e uma estrutura institucional do Banco Central que permita ele desempenhar suas funções. Tanto naquilo que foi dito aqui, que envolve a questão de pessoal, a gente teve uma redução bem grande do número de pessoal, seja por questões de aposentadoria, que eu acho que é a questão mais relevante, ou até de pessoas que podem ter saído para o mercado, assumindo novas funções que não existiam antes. Eu já disse algumas vezes hoje que, por exemplo, o sistema de pagamento instantâneo, o Pix, ele é uma infraestrutura pública digital que se equipara hoje quase às outras infraestruturas essenciais que nós temos. Eu sei que a equipe do Banco Central tem se colocado à disposição tanto do Legislativo quanto do Executivo para tentar subsidiar essa discussão, que eu acho absolutamente essencial, e até nas manifestações últimas que eu ouvi do senador Jacques Wagner, me parece que o tema hoje é muito mais uma discussão de adequação e refinamento da forma do que efetivamente do mérito do tema. A CPI, que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas, aprovou a convocação da influenciadora digital Deolane Bezerra e de Lucas Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, que atualmente joga na Inglaterra. A CPI ouviu na terça-feira o empresário William Rogato, investigado por manipular resultados. O depoimento do empresário William Rogato foi feito por videoconferência direto de Portugal. Rogato é investigado pelo Ministério Público e confessou à CPI que cometeu muitos crimes no mundo do futebol até hoje. A ocasião faz o ladrão. Infelizmente, vocês me dão brecha, eu vou entrar. Ponto. Vocês não remuneram os atletas, eu vou remunerar e vou ganhar nas casas de aposta. Não tem muito segredo, cara. Pode ter certeza que aí eu vou entregar todo mundo e eu quero mesmo que essa CPI aí estoure para todo mundo entender que esse mundo do futebol aí é muito além do que a gente pensa. Segundo Rogato, ele manipulou resultados comprando atletas e árbitros dentro e fora do Brasil e estima já ter ganho, em média, 300 milhões de reais com o esquema. Qual que é o meu modo operante? Eu pego o time que está com dificuldades financeiras, ele não tem dinheiro para disputar um campeonato, muito menos para pagar as taxas da federação, nossa grande federação corrupta. Eu vinha, como quem não quer nada, e aí, presidente, vamos fazer o time subir, vai dar tudo certo, a gente vai ser campeão. Ok, eu pegava, eu tinha uma agência de atleta, tá? Que é a WR10, que eu acho que vocês já devem ter acesso à sua posse aí da minha empresa. E aí eu falava para esses jogadores que eles tinham que ganhar comigo. Porém, eles tinham que facilitar os jogos para mim. O empresário afirmou que pagava em média 50 mil reais por jogo para os árbitros manipularem resultados e que políticos também fazem parte do esquema no futebol brasileiro. Tem, cara, tem. Eu preciso entrar em algum lugar, eu preciso entrar nas coisas. Tem político, vereador, prefeito, a gente precisa. Eu quero que você entenda que o sistema ele é único, cara. E para entrar precisa ter pessoas e todo mundo gosta de dinheiro. Diante de tantas revelações, o senador Eduardo Girão apresentou um requerimento pedindo proteção à vida de William Rogato por parte do Estado, caso ele queira voltar ao Brasil. A CPI se disponibilizou a ir a Portugal na próxima semana encontrar o empresário para um novo depoimento. Em relação a gente aqui, a gente sentiria bastante vontade de ir a Portugal para fazer essa conversa com você? Claro, Romário, sem dúvida. Claro que eu vou fazer, eu vou montar uma proteção, tá? Sendo bem transparente como eu estou sendo com vocês aí, para quem estiver ouvindo. Eu vou montar uma proteção para eu estar chegando e não ser pego de surpresa, mas se realmente você ouve e é um representante de vocês aqui, eu estou totalmente aberto. Ele já se declarou réu confesso e nós precisamos nos aprofundar. A CPI vai pedir lá, né? Porque ele disse que tem peixe muito grande nisso. Tem dirigentes, tem jogadores e a gente precisa fazer com que a verdade venha à tona e que a gente tome medidas concretas. Durante a sessão, os senadores aprovaram a convocação da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra. Deolane foi presa em setembro em Pernambuco. A CPI quer investigar a possível relação da influenciadora com empresas de apostas esportivas pela internet e com traficantes do Complexo da Maré. A CPI aprovou ainda a convocação de Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, que atua hoje em um time inglês.
Tolentino é suspeito de participar de manipulação de resultados. Foi sancionada a lei que aumenta a pena nos casos de feminicídio para até 40 anos. O projeto que deu origem à lei foi apresentado pela senadora Margarete Busetti e aprovado pelos senadores em novembro de 2023. O feminicídio agora é um crime autônomo, com pena de 20 a 40 anos de prisão e não mais um homicídio qualificado, com pena de 12 a 30 anos. A lei publicada nesta quinta-feira teve origem da senadora Margarete Busetti. Comemoro a aprovação e a sanção da lei, sim, mas nós temos um caminho muito longo pela frente. O Estado falhou na educação, a família falhou também na educação. Talvez essa punição maior seja uma forma de educar essa pessoa a pensar no que ela vai fazer. Os condenados por feminicídio terão as penas aumentadas em 1/3 se a vítima estivesse grávida ou nos 3 meses após o parto, se forem menores de 14 anos ou maiores de 60 e se o crime tiver sido cometido na presença de filhos ou pais da vítima. Teve um cara que matou uma mulher no Mato Grosso com um tiro na cabeça na frente da filha de 5 anos e 1 ano depois ele foi solto. Isso para mim é inaceitável, é uma humilhação. Para poder mudar para o regime semiaberto, o condenado terá que cumprir 55% da pena e não poderá ficar em liberdade condicional. A lei também aumenta as penas para outras violências contra a mulher, como lesão corporal, injúria, calúnia e difamação. Para a autora da proposta, a ideia foi fazer um pacote antifeminicídio para tentar salvar a vida da mulher brasileira. Nós não queremos que ela valha mais do que a do homem, nós queremos ter a vida valendo igual a do homem. O homem não pode matar por ciúme, o homem não pode matar porque ela não quer mais ele, né? Porque você não vê o contrário. Então eu comemoro muito, sim, porque não temos mais o que fazer. Vamos tentar punir para ver se vai resolver. Em todo o mundo, outubro é o mês de conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, segundo tipo mais frequente de câncer. Como todos os anos, o Senado também aderiu à campanha do Outubro Rosa. Meu nome é Andréa Moura. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2016, aos 49 anos. E tô aqui, né? Tô aqui sobrevivendo e tentando vencer todos os dias. Meu nome é Cláudia, eu sou médica e sou paciente em tratamento de câncer de mama. Eu sou a Maria José, trabalho aqui no Senado Federal. Através do Outubro Rosa eu fiz um autoexame, a mamografia e descobri um câncer. Desde os anos 90, em todo o mundo, outubro é um mês de alerta. A cor rosa presente em edifícios como o Congresso Nacional lembra que é um mês para se falar de uma doença que só este ano deve afetar mais de 73 mil brasileiras. Eu percebi um nódulo na mama assim no mês de maio, né? Um carocinho pequenininho, eu mesmo fazendo aquele autoexame. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, atrás apenas do câncer de pele. Mas se antes um diagnóstico de câncer de mama era visto quase como uma sentença de morte, hoje, com a evolução dos tratamentos e o diagnóstico precoce, as chances de cura são de mais de 95%. E é por isso que as campanhas focam tanto em prevenção. A gente precisa falar que mamografia deve ser feita acima de 40 anos, anual, para todas as mulheres. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. E quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente está salvando vidas. A gente está falando de mulheres que não vão morrer de câncer de mama. A gente não tem que ter medo da mamografia. Isso é um mito que a gente precisa também falar. A mamografia não tem uma radiação significativa para um adoecimento. A mamografia ela vai encontrar lesões não palpáveis que vão salvar a vida da paciente. Por isso é importante garantir a todas as mulheres não só o acesso à mamografia, que é a prevenção, mas também ao tratamento.
Atualmente, enfrentamos diversos problemas no SUS quanto às enormes filas e demoras para conseguir exames complementares, consultas com especialistas e até mesmo o início do tratamento oncológico. Para vocês terem uma noção, atualmente no Brasil, a espera média para uma mastectomia, que é uma cirurgia de retirada da mama, é em média 166 dias, mais de 5 meses. Então precisamos aproveitar o Outubro Rosa para conversar também sobre isso, sobre essas dificuldades do SUS e exigir melhorias no SUS, principalmente no âmbito da oncologia. Não é possível que em pleno século XXI, mulheres desse país precisem andar de 100 a 150 quilômetros para fazer uma mamografia. A maioria dos cânceres diagnosticados de mama nesse país, na rede pública, que ainda quem salva a gente, é diagnosticado com câncer já avançado. Então precisamos sim rever, ou seja, vamos botar a saúde da mulher no orçamento desse país. Em parceria com a Câmara, o Senado oferece mamografias de graça para as colaboradoras terceirizadas. E foi graças ao engajamento do Senado na campanha Outubro Rosa que a Maria José, que trabalha na limpeza, descobriu a doença a tempo e conseguiu o tratamento. Eu senti uma ardência, mas eu pensava que era por causa do tempo. Mas aí, quando teve a campanha da mamografia, aí eu fiz e deu o câncer. É doloroso a gente descobrir um câncer, mas a gente cuidando, a gente vence. Outubro Rosa é um mês, um chamado para a gente lembrar que a gente precisa se cuidar, né? Eu acho que é aquela parada durante o ano para vamos refazer os exames, né? Vamos fazer os periódicos e lembrar também do autoexame de mama. A Liga do Bem, grupo de voluntários do Senado, também abraçou a causa e durante todo o mês de outubro tem uma programação voltada para o apoio às mulheres com câncer. A parceria com salões de beleza no corte solidário, que se transforma em perucas para as mulheres em tratamento, oficinas de maquiagem e a fabricação de bandanas e almofadas para apoio após a cirurgia, são ações que revelam o cuidado e o amor por quem passa por momentos tão difíceis. As peças que produzimos aqui estão recheadas desse carinho. Eu, como responsável, me sinto imensamente gratificada e feliz por isso, por fazer parte desse projeto que é tão grande. O cuidado de instituições como o Senado, ONGs e grupos de apoio, por exemplo, realmente fazem a diferença na vida das mulheres que passam por esses momentos de dor. O convite feito pela ONG Recomeçar para ser modelo na exposição Mulheres e Niemeyer, aberta no Senado, devolveu a Andréia a autoestima perdida. Para mim foi assim um desafio, né? Um desafio porque eu nunca tinha feito fotos. Para mim foi uma oportunidade de trabalhar minha autoestima, né, que realmente estava uma baixa estima, mas agora melhorou bastante com as fotos e com o resultado de toda a campanha. Fiquei muito feliz. É muito importante você se tratar, você se cuidar, porque não é só você, é uma família toda que está atrás disso, né? São pessoas que amam você, então a gente tem que pensar não só em nós, temos que pensar nas pessoas que nos amam também. Crianças surdas, cegas e com deficiência intelectual com acesso gratuito à sétima arte. A terceira edição do Festival de Cinema Acessível Kids foi realizada em Brasília com o apoio do Senado. Uma experiência inclusiva na sala de cinema com a ajuda de tecnologias de acessibilidade. Na tela, as aventuras do melhor vilão do mundo. No filme Meu Malvado Favorito 2, puderam ser acompanhadas de formas diferentes, com audiodescrição para crianças que não enxergam, janela de libras para as que não ouvem e legenda descritiva para quem não sabe o braille. Bate no peito com a arma de espinhos. Gru bate nele com a espada. Eu não quero um cowboy, eu quero uma princesa, por favor, tô implorando. Essa experiência que aproxima a sétima arte de quem quase sempre está excluído dela faz parte do Festival de Cinema Acessível, um projeto que começou no Rio Grande do Sul e que aqui em Brasília tem a parceria do Senado Federal. Nós vemos aqui que
a parcela de pessoas com deficiência é mínima, como é na sociedade em geral. Mas a comunicação 100%, ela tem que ser uma marca, ela tem que ser uma busca incessante, permanente. Eu acho que a sociedade acorda cada vez mais para isso. Não faz sentido mais existirem barreiras exclusivas, né, que deixam de fora uma parte da população. O Senado Federal é referência em acessibilidade, inclusão e diversidade. Tudo que existe de top nesse sentido de diversidade e inclusão, no Senado tem. E a gente está no 3º ano dessa parceria. Isso atesta que a gente está no caminho certo, que o nosso trabalho tem uma qualidade, tem uma excelência e é a possibilidade de trazer para Brasília também, para um público que sem essa parceria a gente não ia conseguir atingir. O filme foi exibido para crianças de escolas públicas de Brasília, mesmo para aquelas sem deficiência. É muito importante ter filmes assim, por causa que tem muita gente que tem uma deficiência e não consegue acabar vendo os filmes, que nem a gente. Rebeca, de 10 anos, deficiência auditiva, assistiu pela primeira vez a um filme acessível. No final, resumiu em um gesto a experiência. Ela ainda está aprendendo Libras, ela é oralizada, ela não é uma surda profunda, e ela ficou encantada, assim, indiferente, participando ativamente, né, entendendo da comunidade com Libras ali. Para ela foi importante. Meninas, Lucy, meninas. Olá. Fique aberta, Agnes, arregar os olhos e ver Lucy em volta em brilho e estrelas. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Entre os dias 12 e 29 de outubro, é proibida a prisão ou a detenção de candidatas ou candidatos que vão concorrer ao segundo turno das eleições, salvo em flagrante delito. Havendo número regimental, declaro aberta a 15ª reunião da Comissão de Esporte da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, 7ª Legislatura, que se realiza nessa data, 9 de outubro de 2024. Antes de iniciarmos nosso trabalho, submeto a deliberação do plenário, a dispensa da leitura e aprovação da ata da 14ª reunião, realizada em 4 de setembro de 2024. Senhoras e senadores que aprovam, permaneçam como se encontra. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião está dividida em duas partes, a primeira deliberativa e a segunda audiência pública interativa.
Faremos agora a deliberação em globo dos cinco requerimentos que indicam o rol de convidados da audiência pública que teremos na sequência. Item 1. Requerimento da Comissão de Esporte número 14 de 2024, requer nos termos do artigo 93.1 do Regimento Interno do Senado Federal, que a audiência pública objeto do requerimento 13 de 2024 da CESP, com o objetivo de instruir o PL 6.118 de 2023, que altera a Lei número 9.615 de 24 de março de 1998, e a Lei número 13.376 de 12 de dezembro de 2018, para incluir a Confederação Brasileira de Games e Esportes, CBGE, no Sistema Nacional do Esporte e destinar-lhe recursos oriundos da arrecadação da loteria de prognósticos numéricos. Sejam incluídos os seguintes convidados: representante do Comitê Olímpico do Brasil, do COB, representante do Comitê Paralímpico Brasileiro, do CPB, e representante da Caixa Econômica Federal. Autoria senadora Leila Barros. Item 2, requerimento da Comissão de Esporte número 15 de 2024, requer nos termos do artigo 93. Bom dia, senador Portinho. Requer nos termos do artigo 93.1 do regime interno do Senado Federal, que na audiência pública do objeto do requerimento 1324 da CESP, com o objetivo de instruir o PL 6.118 de 2023, que altera a Lei número 9.615 de 24 de março de 1998 e a Lei número 13.376 de 12 de dezembro de 2018, para incluir a Confederação Brasileira de Games, CBGE, no Sistema Nacional de Esporte e destinar-lhe recursos oriundos da arrecadação da loteria de prognóstico numérico. Sejam incluídos os seguintes convidados: representantes da empresa Equipe Loud, representante da empresa Equipe Fúria, representante da empresa Equipe Imperial, representante da empresa Equipe Rio Games, representante da empresa Equipe Valve, representante da equipe Ubisoft e representante da empresa Equipe Electronic Arts e representante do Atleta pelo Brasil. Autoria senador Portinho. Requerimento número 3, requer nos termos do artigo 93.1 do Regimento Interno do Senado Federal, que a audiência pública objeto do requerimento 13 de 2024, com o objetivo de instruir o PL 6.118 de 23, que altera a Lei número 9.615 de 24 de março de 1998 e a Lei número 13.776 de 12 de dezembro de 2018, para incluir a Confederação Brasileira de Games e Esportes no Sistema Nacional do Desporto e destinar recursos oriundos da arrecadação da loteria de prognósticos numéricos. Sejam incluídos os seguintes convidados: senhor Giovanni Rocco Neto, secretário nacional de Aposta Esportiva e de Desenvolvimento Econômico do Esporte do Ministério do Esporte, e o senhor representante da Confederação Brasileira de Esporte Eletrônico. O requerimento é da minha autoria. Item 4, requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2, parágrafo 2º, 2 da Constituição 93, inciso 2 do regime interno do Senado Federal, que a audiência pública, objeto do requerimento 13 de 2024, seja incluído como convidado o senhor Paulo Maciel, presidente da CBC, Comitê Brasileiro de Clubes. O requerimento é da minha autoria. Item 5, requerimento da Comissão de Esporte número 18 de 2024, requer nos termos do artigo 93.1 do regime interno do Senado Federal, que a audiência pública objeto do requerimento 13 de 2024 da CESP, com o objetivo de instruir o PL 6.118 de 2003, que altera a Lei número 9.615 de 24 de março de 98 e a Lei número 13.756 de 12 de dezembro de 2018, para incluir a Federação Brasileira de Games e Esporte no Sistema Nacional do Desporto e destinar recursos oriundos da arrecadação da loteria de prognóstico numérico, seja incluída o convidado Paulo Germano Maciel, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes CBC. Autoria, senador Carlos Portinho. A votação será em globo e simbólico. Em votação, os 5 requerimentos. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam com os 5 requerimentos permanecem como se encontram. Aprovados os requerimentos.
Antes de começar a nossa audiência pública de hoje, gostaria de aproveitar a presença do meu querido amigo Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, a prestar uma homenagem a ele e ao esporte paralímpico brasileiro que brilhou mais uma vez em Paris e bateu o recorde histórico de medalhas conquistadas. Para quem não sabe, Misael está encerrando seu ciclo absolutamente exitoso à frente da CPB ao final deste ano, e quero aqui deixar registrado toda a minha admiração pela figura humana. O paralimpismo combina duas pautas caras ao meu mandato: o esporte e as pessoas com deficiência. E não há combinação melhor. O esporte é, sem dúvida alguma, a ferramenta mais poderosa e eficiente na inclusão na afirmação dessas pessoas em qualquer idade, gênero ou classe social. Misael e tantos outros atletas são exemplos disso. Ao mesmo tempo que desejo todo sucesso ao futuro novo presidente José Antônio Ferreira Freire, quero dizer ao meu amigo Misael que conte sempre comigo e que a causa das pessoas com deficiência do esporte paralímpico deve muito a você. Muito obrigado por tudo, meu amigo, e muito obrigado pela sua presença, e dizer que é uma honra e um prazer poder dizer que você é meu amigo. Você realmente é um dos grandes vitoriosos que nós temos no nosso país. Inclusive, se quiser fazer uma fala, pode ficar à vontade. Romário, presidente dessa sessão, demais senadores, demais membros presentes. Senador, é uma grande alegria estar aqui no dia de hoje. A gente está realmente muito feliz, né, com o feito da nossa delegação lá nos Jogos de Paris. Foram 8 anos, de fato, desafiadores. A gente conseguiu, para além dos resultados do alto rendimento, criar um projeto, né, sistêmico de desenvolvimento esportivo. A criança começa nas escolinhas aos 7 anos de idade, passa pelos programas de desenvolvimento até chegar no alto rendimento. Mas eu quero destacar aqui, senador, que o senhor tem um papel fundamental em tudo isso. Foi graças à sua relatoria da LBI, lá em 2015, que nós conseguimos os instrumentos necessários e o financiamento para dar o suporte para que esse projeto fosse possível, para que a gente conseguisse materializar, né, todo esse projeto. É uma jornada realmente de 8 anos, como eu disse, desafiadora, mas que nos orgulha bastante. Então, senador, eu queria dizer que eu é quem tenho orgulho de ser seu amigo, e o Movimento Paralímpico Brasileiro será eternamente grato a Vossa Excelência por todo o empenho, pela dedicação, né, em torno dessa causa que é tão cara para todos nós. Então, a palavra que eu tenho aqui, senador, a você é muito obrigado. Bem, como de praxe aqui, eu tenho um costume de fazer sempre nas comissões que eu presidi, nesses anos aqui no Senado, o autor do requerimento da audiência pública, eu sempre dou a esse autor a presidência dessa audiência, e hoje não vai ser diferente. Quero aqui passar a presidência da reunião ao senador Carlos Portinho, que é um dos autores dessa audiência pública. Boa sorte, presidente. Senador Romário, acho que seria adequado se o senhor quiser ficar à mesa como presidente da comissão. Suceder aqui a presidência nosso grande senador ídolo Romário. Dar um bom dia a todos. Esse é um tema que vem despertando o interesse de muitos parlamentares, de todo o setor. Agradeço a presença por isso de todos. Essa é uma audiência pública interativa. Ela destina-se à realização de instruir o PL 618 de 2023, que altera a Lei 9.615 de 1998 e a Lei 13.756 de 2018, para incluir a Confederação Brasileira de Games e Esportes, e-Sports, no Sistema Nacional do Desporto e destina-lhe recursos oriundos da arrecadação da loteria
de prognósticos numéricos, em razão aos requerimentos 13/2024 da CESP, de autoria do senador Rodrigo Cunha, requerimento 14/2024, de autoria da senadora Leila Barros, requerimento 15/24 e 18/24, de minha autoria, senador Carlos Portinho, e os requerimentos 16/24 e 17/24, de autoria do senador Romário. Nesta audiência, teremos a participação dos seguintes convidados: o senhor Giovanni Rocco, secretário nacional de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Esporte, do Ministério dos Esportes; o senhor Misael Conrado de Oliveira, presidente do Comitê Paralímpico; o senhor Luciano Rocha, diretor jurídico do Comitê Olímpico Brasileiro; o senhor Rodrigo Chequeira Franco dos Santos, superintendente nacional de loterias de prognóstico da Caixa Econômica Federal; o senhor Leonardo Fontes do Rego Barros, presidente da Confederação Brasileira de Games e Esportes; o senhor Marzel Dalazel, membro da Comissão Legislativa da Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos, CBDEL; o senhor Bruno Martins Silveira Gomes Pais, sócio-diretor da equipe Imperial Sports; o senhor Paulo Germano, presidente do CBC, Comitê Brasileiro de Clubes. Informo também que foram convidados a Organização Não Governamental de Atletas pelo Brasil, a APB, a empresa Ubisoft, a empresa Electronic Arts, a equipe Fúria eSports, a empresa Riot Games, a empresa Loud, a empresa Valve Corporation, que não indicaram representantes. Como temos 8 convidados presentes, dividiremos em 2 mesas. Convido para tomar lugar à primeira mesa os seguintes convidados: senhor Leonardo Fontes do Rego Barros, presidente da Confederação Brasileira de Games e Esportes; senhor Marcelo Dalazel, membro da Comissão Legislativa da Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos; senhor Bruno Martins da Silveira Gomes Pais, sócio-diretor da equipe Imperial Sports; senhor Giovanni Rocco Neto, secretário nacional de Apostas e Desenvolvimento Econômico do Ministério dos Esportes. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu comunico a todos que nos acompanham nesse interessante tema que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações será disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos. Peço para abrir a lista de inscrição. Temos aqui o senador Isalci, que é autor do projeto, nosso colega, para fazerem perguntas e comentários, então, os parlamentares. Antes de dar a palavra, pela ordem, ao senhor Leonardo, à minha esquerda, presidente da Confederação Brasileira de Games e Esportes, eu queria colocar as questões que eu espero, e de mente aberta, sejam aqui endereçadas pelos nossos convidados, porque são questões que interessam a todos. A primeira delas, quero destacar, se é interessante para os aficionados e os esportistas eletrônicos estarem dentro do Sistema Nacional do Esporte. Queria deixar de lado a questão de recurso, porque não é isso. Você não pode olhar para recurso e dizer, é aqui que eu vou estar, porque poderia estar na cultura, poderia estar na tecnologia, que inclusive tem recurso disponível. Então, eu queria entender, dentro do sistema jurídico, eu como advogado de direito esportivo, eu sei da complexidade do Sistema Nacional Esportivo, do seu sistema jurídico, da estruturação. Eu vejo que temos aqui 2 confederações. Como é que isso se alinha, né? Essa estrutura, que para muitos é uma igrejinha, como chamam, e que faz muito mal ao esporte em algumas modalidades, tanto que no futebol hoje os clubes querem justamente o inverso, eles querem criar as suas ligas e sair das amarras de uma confederação ou de uma federação. Por que isso é positivo para os esportes eletrônicos?
Os esportes eletrônicos, eles estão preparados e estarão sujeitos a terem um Tribunal de Justiça Desportiva e a seguir o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que já é defasado para inúmeras modalidades, por isso que há o veto aguardando a derrubada, que espero conduzir antes numa conversa com o ministro Fufuca, na Lei Geral do Esporte, que permita que cada modalidade possa se autorregular, porque já é assim no mundo. A FIFA tem o seu Código de Disciplina dos Atletas, o seu, entre aspas, CBJD, e a gente sabe que nenhuma lei nacional, tendo o esporte ligado mundialmente a uma relação associativa, vai poder contrariar, inclusive, o que está na lei internacional. Isso aconteceu e eu fiz parte do leading case do caso Dodô, caso de doping. Foi o primeiro caso no Brasil que foi desafiado um recurso à Corte Arbitral do Esporte na Suíça, né? E lá se aplicou o Código Mundial Antidopagem, que aqui no Brasil, embora fosse signatário à época, não havia sido internalizado e não era aplicado o CBJD. Né? E numa decisão, leading case da Corte Arbitral do Esporte, foi derrubado o CBJD, porque a questão de dopagem é uma questão internacional, né? Diz respeito a toda a modalidade. Então, a minha pergunta é se os esportes eletrônicos estão preparados, querem estar sujeitos ao CBJD, que é do Ministério dos Esportes, do Conselho Nacional dos Esportes, a sua edição, e que no remo e em outras atividades ele já é inaplicável, porque ele foi, sem dúvida alguma, escrito para o futebol. A outra questão, dizendo respeito aos recursos, então, para quem olhou só o pote, aos recursos da loteria. O projeto, ele não toma recurso de ninguém que já é beneficiado. Ele toma da premiação do valor do imposto de renda, né? Então ele toma do governo. O governo está disposto a abrir mão desse percentual pequeno, de 0,04%, sim, pequeno, para a manutenção das atividades dessa confederação. A segunda pergunta, ou a última pergunta, dentre várias, perdão, esse valor de 0,04% é suficiente para a manutenção de uma estrutura que vai ser exigida para uma confederação, para um tribunal desportivo? Eu digo isso porque eu, como advogado desportivo, militei no Tribunal Desportivo Regional e Nacional do futebol de salão, do waterpolo, do basquete, do vôlei, e com toda certeza não há uma estrutura, nem nesses mais antigos, embora sejam financiados com os recursos da loteria, a sua manutenção. E há uma questão própria aqui do setor, que são os desenvolvedores. Eles estão a fim de estarem sujeitos à legislação, a uma legislação rígida, a uma estrutura de confederação, estão sujeitos a criar o seu código, o seu tribunal desportivo e seguir o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, essas questões são as questões que devem permear, e eu faço aqui, embora eu tenho algumas críticas e já manifestei, mas eu quero dizer que eu estou aqui de cabeça aberta. Inclusive, fui o maior interessado nessa reunião, convocando todos os atores para que a gente possa, se chegarmos aqui a um denominador comum, eu não tenho nenhum problema de votar a favor. Quero deixar bem claro. E estou aqui para ser convencido, então, de que essa estrutura é a melhor estrutura, porque a gente não pode esquecer que a tecnologia ela não tem fronteira, ela não tem barreiras, e o esporte eletrônico, os jogos eletrônicos, eles são um instrumento de desenvolvimento de tecnologia. Quem jogava Donkey Kong, como eu, lá atrás, viu a evolução e viu como isso é aplicado, inclusive, para o desenvolvimento de diversas outros setores, né? Os jogos eletrônicos estão na educação, na gamificação da educação, estão em diversos setores. Então, eu quis colocar essas perguntas, em geral, porque imagino que vocês são as pessoas capacitadas para nos responder. E, por isso, eu quero registrar a presença do senador Rodrigo Cunha, que, inclusive, se quiser presidir a sessão, deixa à vontade, por favor, assuma essa incumbência. Muito obrigado, senador Rodrigo. E passo a palavra ao senhor Leonardo Fontes do Rego Barros, presidente da Confederação Brasileira de Games e Esportes. Nesse aqui.
Bom dia a todos. Obrigado pela introdução, senador Portinho, ao convite para um assunto tão importante para o setor do esporte eletrônico, o setor gamer. Agradecer aqui, senador Rodrigo Cunha, Alci, e os demais. Muito obrigado pela oportunidade. Completamente pertinente os questionamentos, senador Portinho, principalmente no que se diz nessa questão de estrutura, na questão do direcionamento de uma possível verba. De fato, não se trata só do aporte financeiro, dessa questão financeira, e sim na questão do fomento e desenvolvimento de um melhor cenário do esporte eletrônico no nosso país, que já é referência internacional. Gostaria de começar dizendo que a CBGE tem esse pleito para literalmente ter a capacidade de proporcionar um desenvolvimento melhor do cenário no Brasil. O esporte eletrônico, nesse último ano, vamos falar, o setor gamer no último ano, teve seu faturamento aí de 230 bilhões de dólares, tendo o esporte eletrônico em si um pouco mais de seus 2 bilhões de dólares na sua especificidade. Então, o esporte eletrônico, para quem não entende, ele está dentro da parte do cenário gamer, tá, gente? Então, é um braço competitivo, é o braço oficial, profissional da modalidade do cenário gamer. Então, quando a gente fala dessa questão da inclusão da PL, da inclusão do 0,04, de ser um número significativo, hoje o mercado gamer atua sem nenhum tipo de apoio, ou com pouquíssimo apoio. Existem alguns projetos que a gente tem orgulho de pleitear e chancelar, como o GED, os Jogos Educacionais Digitais, que provocam inclusão, provocam capacitação de profissões do futuro, que provocam possibilidade, principalmente para aqueles que são da faixa de recorte social, ter acesso a um equipamento, ter acesso a uma modalidade que hoje já é um sonho de muitos dos brasileiros. Eu geralmente faço muita alusão ao futebol, o que foi a ascensão do futebol e o que vem sendo a ascensão do esporte eletrônico, que a gente precisa muito garantir, através da confederação e dos seus parceiros, esse crescimento do segmento. Então, no que se diz a questão de educação e fomento, é o que a gente busca. O desenvolvimento de arenas regionais, uma sede específica, fomento, educação, proporcionar campeonatos a níveis nacionais e internacionais, garantir que o Brasil tenha essa presença dentro do setor, da cuja qual tem, mas de uma maneira muito mais forte, né? Essa audiência, ela está acontecendo no meio de uma semana muito importante para o nosso mercado brasileiro, onde a gente tem um evento em São Paulo acontecendo, a Brasil Game Show, e ao mesmo tempo acontecendo o IM Rio, que é um campeonato internacional de CS. No seu caso, a Brasil Game Show é uma feira gamer que envolve todo o ecossistema brasileiro, seja do desenvolvedor, seja da montadora, seja do consumidor, seja do atleta. E já no caso do IM Rio, a gente tem um evento de esporte eletrônico, né, que é uma referência internacional para a modalidade de Counter-Strike. Então, hoje, estar aqui e ter a possibilidade de esclarecer fatos, trazer transparência para a mesa, potencializar um processo de educação para os que ainda têm dúvidas sobre o assunto, para a gente é muito importante. Quando a gente fala de organizações, de regulamentação, da questão do STJD, do CBJD, dentro do que compete à Confederação Brasileira de Games e Esportes, a gente tem total interesse que isso aconteça, não a caráter só de regulamentar, mas a caráter de dar um padrão, de dar um direcionamento e trazer ainda mais seriedade para um assunto que já tem tanta seriedade e profissionalismo. O esporte eletrônico conta com dezenas de profissionais dentro do seu ecossistema, e falando especificamente dos atletas que gastam aí horas e horas de treino por dia. Não necessariamente estar na frente do computador, mas um tratamento psicológico, treinamentos físicos, a parte, obviamente, específica do processo, que seja no computador, desenvolvendo jogo, estudando, existe muita estratégia, muita inteligência nisso tudo. No passado se falava e tinha um estereotipo muito
muito confuso do que era o consumidor do games, né? De repente o nerd ou o geek. Hoje a gente tem toda uma cadeia do esporte como um todo dentro do esporte eletrônico. Então, quando a gente fala de novo do atleta, eu conheço vários, né? Tenho proximidade com vários. Está aqui Bruno, que é representante da Imperial, e vai poder também falar sobre isso. Os atletas gastam 10 horas, 12 horas, 8 horas em treinos específicos e não específicos. Então, o esporte eletrônico, ele é um esporte como qualquer outro. Existe muito esforço, não mais que os demais, ou não menos importante ou mais importante, mas muito esforço dentro do assunto e dentro das modalidades, que são algumas, que garantem muita seriedade no que é feito. Seja de viagens, seja de tudo. Então, dentro do nosso processo de pleito aqui da PL, a gente entende que, sendo concedida e aprovada, a gente vai conseguir beneficiar toda uma cadeia consumidora, todo um ecossistema, garantindo assim que o esporte eletrônico no Brasil vai se perpetuar e vai se tornar cada vez mais forte. Então, eu me coloco aqui à disposição dos senhores para a gente esclarecer qualquer dúvida. A minha presença aqui se faz exatamente para isso, para ser transparente e garantir que a gente tenha aqui o máximo de segurança para que os senadores aqui e todas as pessoas necessárias tenham certeza e segurança da decisão que vão tomar. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo, por manifestar e justificar o interesse no projeto. Eu queria pedir agora ao senhor Marcelo Dalazzel, membro da Comissão Legislativa da Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos. Só para eu entender e a todos, até faz essa apresentação, Marcelo, mas explica a diferença entre a Confederação Brasileira de Games e Esportes, que foi o Leonardo que falou, e a Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos. Porque me parece há duas confederações sobre o mesmo tema. Bom dia, meu nome é Marcelo Dalazzel, eu sou advogado em Brasília e representante da CBDEL. CBDEL é a Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos, criada há muitos anos, atua na área do desporto já com a área privada, com muitos projetos. Nós fomos convidados para comparecer hoje exatamente para trazer alguma informação em relação às duas confederações. Eu acho que a confederação foi criada depois, né? A CBDEL já existia, já faz parte do sistema brasileiro de desporto desde 2017 com os certificados 18 e 18A. Então nós já temos essa parte regulatória, digamos assim, junto ao sistema já desde 2017. Somos uma confederação já com reconhecimento nacional e internacional, atuamos há bastante tempo e estamos atuando exatamente na área do reconhecimento. Temos enfrentado algumas dificuldades, porque é um assunto novo, é um assunto que gerou uma certa polêmica, mas como atualmente mudou o entendimento do gamer, né, como um verdadeiro esportista, porque uma pessoa que passa 10, 12 horas sentado, ele não pode ficar sem fazer exercício também, porque senão ele teria muitos problemas de saúde. Então, na verdade, às vezes ele é muito mais que um esportista, porque ele precisa fazer isso. Então, essa parte já foi mudada, já foi reconhecida. Então, estamos à disposição aqui para tirar algumas dúvidas, para o que for necessário for. Eu acho que o entendimento, claro, não apenas financeiro, como Vossa Senhoria esclareceu, tem a parte jurídica. A parte jurídica, a CBDEL tem desde 2017 todos os reconhecimentos, tem aprovação, foi fiscalizada, nunca teve uma confederação idônea e está à disposição para o que necessário for aí para o PL. Eu vou puxar aqui as perguntas que eu preciso compreender, porque geralmente dentro do sistema esportivo você tem no nosso país federações
até confederações, mas elas estão ligadas diretamente a uma federação internacional. Eu queria saber qual das duas confederações é reconhecida, primeiro, se existe uma federação internacional de esportes eletrônicos, não só para mim, mas para quem nos assiste. Se existe uma federação internacional. E existindo uma federação internacional, qual das duas confederações está ligada a essa federação, é reconhecida por essa federação internacional? E aí eu vou seguir a ordem. Eu vou perguntar primeiro para o Leonardo. Senador, obrigado. Oi. Obrigado novamente pela palavra. Cumprimentar meu colega do CBDEL. Existem duas federações internacionais hoje dentro do esporte eletrônico. A GEF, que é a Global Sports Federation, e a IESF, International Sports Federation. A CBGE, ela está afiliada e federada à GEF, e a CBDEL, ela se encontra afiliada à IESF. É importante aqui a fala, senador, que, pelo menos da parte da CBGE e pelo que eu entendo da CBDEL hoje, não existe mais uma disputa de poder. Existe um trabalho acontecendo no bastidor da gente unificar a frente dos games no Brasil para que a força nossa seja conjunto uma só. Então, não existe a melhor, a pior, os reconhecimentos são os mesmos, 18, 18A, todas as diligências possíveis, né, renovações de certificados, mas hoje, mais do que nunca, se faz necessário a gente ter uma frente única, né? E a frente única ainda muito sendo discutida de maneira muito breve, mas algo que, principalmente depois da minha chegada na CBGE, a gente tem como um entendimento que para o esporte eletrônico do Brasil, o melhor caminho é ter uma unificação de força. Então, hoje, é o que eu costumo falar, a CBGE ela não faz o trabalho dela, ou eu não faço o meu trabalho na caráter de competir com a CBDEL. A gente faz em prol do esporte eletrônico e como eu entendo que a CBDEL faz mesmo da parte dela. Então, quando me pontuaram que a CBDEL estaria presente aqui e os demais convidados, eu fiquei extremamente feliz, porque o propósito aqui é da gente literalmente dialogar e esclarecer o máximo possível do assunto. Então, espero que tenha esclarecido o mérito, mas convido também a falar. Se eu puder convidar, viu, senador, desculpe. Não, justamente. Marcelo, vamos lá, porque essa unificação é fundamental, inclusive para o nosso Sistema Nacional Esportivo, né? Alguém ou se une ou alguém fica alijado. Até porque o recurso é o mesmo. E aí, depois, aí eu vou agora inverter, pedir para você falar sobre isso e fazer um esclarecimento a todos. O Sistema Nacional Esportivo, ele não lista quais as confederações são reconhecidas. Elas são reconhecidas porque elas estão ligadas a um sistema, né? Elas estão ligadas à CBC, né? que reúne os clubes, o COB, que é quem faz o repasse para as confederações. Exatamente. Então, eu queria saber também, aí eu vou inverter, depois o Leonardo fala, eu queria que você falasse dessa questão da unificação, né? Porque não pode ter duas confederações, realmente o caminho, aí eu já estou até que você vindo aqui de ponte, realmente a unificação, para que a gente possa, inclusive, avançar com o projeto, porque senão a gente não sabe para onde está indo isso. E a segunda questão é se há o reconhecimento do CBC, do COB, do CBDE, do Sistema, na verdade, Nacional Esportivo, qual é o reconhecimento que ele dá a essas confederações e quais são as relações jurídicas que existem entre vocês e esses atores que são a parte do nosso Sistema Nacional Esportivo. Perfeito. A fala do senhor Leonardo é perfeita, nós já estamos em tratativas já há algum tempo. Está bem adiantado, eu acho que vai dar tudo certo, não tem outra alternativa, isso já foi conversado, é uma questão mais de regularizar. Acredito que seja isso, de finalizar os trâmites. A CBDEL, ela trabalha mais na área privada, né, com projetos para entidades mais carentes. Então, essa parte do financeiro,
inicialmente foi feita uma afirmação que não seria, a CBDEL não teria necessidade de participar dessa verba, o que não entendemos como uma questão correta, porque ou uma confederação tem direito ou não tem. Se ela já tem verbas ou se não tem verbas, isso não entra em questionamento. Não seria uma justificativa para excluí-la do projeto. Eu acredito que essa não seria justificativa. Mas é isso, a unificação resolveria todos os problemas, uniriam as duas confederações em uma só, e o trabalho seria melhor para a população, para os games, para as entidades e projetos que vamos trabalhar. Ok. Leonardo, quer acrescentar? Porque esse é o momento de vocês, né? Não, vamos aproveitar ao máximo. Pegando um gancho, cumprimentar a senadora Leila, tudo bem? A CBGE hoje vem tratando com algumas confederações a caráter de reconhecimento, chancela mútua. Na CBDU, né, do presidente Luciano, Jogos Universitários Brasileiros acontecendo aqui em Brasília, né, com a modalidade de esporte eletrônico muito bem representado por todo o nosso país, né, tratativa muito forte, inclusive, que deve ser finalizada, assinada agora com a CBB que está com o braço de esporte eletrônico para o NBA 2K, que é a modalidade do basquete, né, do jogo do basquete no videogame. A tratativa com a CBF também para assumir e participar da gestão do esporte eletrônico, né, a CBF que é muito forte. Vou mencionar aqui até um colega, e me perdoe se eu estou sendo injusto, mas de Recife, Caruaru, temos um campeão mundial, que é o Paulo Neto, na categoria do futebol virtual, que é o IFC 25, no caso 24. Então, como confederação, né, da modalidade ou do projeto específico do game, do esporte eletrônico, a gente entende que a gente pode somar bastante com as demais instituições. Então, as entidades que a gente puder participar e ajudar para que exista um desenvolvimento melhor do cenário, vai se fazer acontecer, principalmente no que depender da nossa parte. Anteontem eu tive uma conversa com a CBB justamente para alinhar a questão das expectativas, vamos falar assim, e de como a gente vai atuar junto com eles para potencializar esse mercado do esporte eletrônico dentro da Confederação de Basquete. Acredito que seja importante um marco aqui do Movimento Olímpico 2025, que é o primeiro Jogos Olímpicos de Esporte Eletrônico. Né, se questionou muito por que o esporte eletrônico estava entrando dentro do circuito olímpico, né, se tornando uma modalidade olímpica. E eu acredito que o principal ponto, né, além do desenvolvimento na parte de fomento, educação, é também da reciclagem do público consumidor. Né, isso vai muito também para o futebol, para os estádios, enfim, os clubes. Eu tenho muita proximidade com o Esporte Clube Recife e a gente percebe lá que o sócio, o torcedor, ele vem se afastando muito da modalidade. E você ter dentro, de repente, de um clube de futebol, um esporte eletrônico, que vai trazer a cultura do clube para voltar a fazer com que o garoto mais novo, ele passe a ter aquele senso de pertencimento, é muito importante. Então, dentro do que a gente pode fazer, a CBGE, e aí nesse processo de união, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente potencializar para que o esporte eletrônico possa ser uma ferramenta também de reciclagem para as modalidades tradicionais, para os clubes que têm um público consumidor, vamos falar assim, bem mais velho, que é o caso das Olimpíadas, que é uma das tentativas das Olimpíadas, como foi com o breakdance, como foi com o skate, como foi com o surf, e está trazendo esporte eletrônico para a mesa, não só pela importância, né, e pelo consumo internacional, mundial, mas também para que a gente tenha uma reconstrução dessa base sólida de espectadores, enfim, de consumidores do produto. Queria registrar a presença do senador Zequinha Marinho, da nossa querida senadora Leila. Obrigado pela presença, ícone do nosso esporte, uma grande senadora. Nosso ídolo, eu como rubro-negro, Atisson lá no fundo, que hoje está no secretário de futebol do Ministério dos Esportes e todo o acompanhamento. Eu vou inverter um pouquinho a ordem. Eu vou para os senadores presentes,
porque assim a gente faz um bate-bola, eu acho, com os nossos participantes. Então, como o Rodrigo Cunha deveria estar aqui presidindo, viu, senador Exalci? Eu vou dar primeiro as perguntas para o Rodrigo e depois passo para Vossa Excelência, sem querer preterir a nossa dama, que deveria ser a primeira, mas aí na sequência, né, na minha educação, dizia que devia ser a primeira, mas aí tem o processo legislativo. Então, então, Rodrigo, eu acho que a gente pode fazer assim, a cada convidado, para a gente poder encadear aí o assunto. Rodrigo Cunha, nosso senador, e que iria presidir, e relator do projeto de autoria do senador Exalci. Presidente senador Carlos Portinho, pode ter certeza que me sinto representado por Vossa Excelência, por todo o conhecimento e vontade de fazer com que esse projeto seja realmente algo positivo. A gente sempre ouve falar que a política muitas vezes atrapalha, e a gente pode estar diante de uma situação como essa, mas também pode estar diante de uma grande oportunidade. E o que eu observei nesses últimos meses é que todos nós, senadores, todos nós que estamos aqui, estamos do mesmo lado. Todo mundo quer a mesma coisa, quer estimular, dar incentivos, valorizar o esportes. Senadora Leila, eu tenho certeza absoluta, o autor da mesma maneira, agora identificar, será que essa é a melhor forma? Ou qual seria a outra forma? E esse modelo que está sendo apresentado realmente é o que deve ser agora uma tônica, porque, pelo que eu levantei de informações, colocar numa lei algo estático referente a uma situação que poderia ser menos formal através do próprio Sistema Nacional de Desporto, o COB, ou algo do tipo, pode ser uma inovação em que fortaleça o próprio legislativo, que representa o povo, mas também pode ser algo extremamente prejudicial. Então, a audiência pública serve para isso, para que a gente chegue a um denominador comum. Além disso, é sempre importante falar sobre esportes, esportes eletrônicos, esportes virtuais, aqui dentro do Congresso Nacional. Nosso senador Portinho, já é a terceira vez que eu escuto ele mencionar, que jogou Donkey Kong no Atari, não acredito que foi dentro do Atari naquela época. E para muitas pessoas dentro aqui do Congresso, os games acabam tendo uma visão unicamente de lazer. E não é. Não é. É também lazer. Mas hoje nós temos atletas, nós temos uma comissão técnica, nós temos patrocinadores, temos campeonatos com altas premiações, temos espectadores, temos torcedores, ou seja, tem todas as características que se classifica, inclusive, como esporte. Esporte. Inclusive, eu sempre faço esse paralelo com o que o COI reconhece, que é o xadrez, que é um esporte mental que tem a concentração, a estratégia como sendo o seu diferencial, dentre essas características que considera como um esporte. E, na minha concepção, o gamer, ele é um esportista, ele é um atleta e, inclusive, deve ser tratado dessa maneira. Então, a gente está nessa fase. Eu não quero nem entrar na parte de desenvolvedor do jogo, algo do tipo, que já é uma outra situação para ser discutida aqui dentro, outro tipo de incentivo. Mas a esse atleta, a esse time que é feito, a essa confederação que ele vai ser vinculado, tudo isso tem que ser visto como um esporte. A gente tem que chegar nesse caminho, o mundo já caminha para essa linha. O COI ele já favorece em várias situações o reconhecimento do esporte eletrônico. Então, através dessas perguntas simples, objetivas, que o senador Carlos Portinho já fez aqui, a gente já está começando a ter uma outra visão de como pode uma união trazer um resultado gigante para um nicho importantíssimo do nosso país. O senador Exalci, ele foi muito feliz em trazer essa discussão. Ele é uma pessoa, desde sempre, um parlamentar, desde sempre ligado à área da tecnologia e está aqui buscando a melhor solução para valorizar o esportes. Pode ser essa. Pelo menos a discussão que está sendo realimentada. A senadora Leila conversou comigo em outra situação, preocupada em não atrapalhar. Rodrigo, a gente pode atrapalhar os esportes. A situação aqui pode abrir uma brecha, um precedente perigoso para outros esportes, inclusive. Então, vamos deixar claro a situação para que a gente possa evoluir.
Então, através de uma audiência pública, nós conseguiríamos, com certeza, esse objetivo. Então, a minha pergunta, aqui também sendo bem direta, foi falado do Sistema Nacional de Desporto, do COB, algumas outras entidades. Se os senhores já buscaram essas entidades formalmente, se já tiveram algum tipo de negativa ou se tem alguma tratativa para que seja também as confederações inseridas, como são outras federações dentro do sistema. Então, para os dois, se formalmente já houve algum procedimento aberto. Senador, quando você fala em relação a federações, eu não entendi se era um eixo do sistema do desporto. Veja, a CBGE, como a CBDEL, ela tem o seu certificado 18A aprovado. A tratativa de conversa, e não limitada às federações ou sistema do desporto, mas também no eixo das organizações, dos protagonistas aí do cenário, sejam os atletas, sejam as organizações, do esporte eletrônico, principalmente no que eu posso comentar da parte da CBGE, a gente tem um diálogo muito aberto. Desde que eu entrei dentro da CBGE e assumi a presidência, a gente vem mantendo esse diálogo, essa conversa aberta para fazer uma gestão a 4 mãos e não ser algo imposto a goela abaixo. Então, tenho aqui o Bruno, que é da equipe da Imperial, referência no cenário. Eu queria, inclusive, senador Portinho, se me permitir, agradecer a presença do Bruno, porque é muito importante para essa conversa a gente ter um nível um nível mais rico de assunto, de discussão, principalmente em várias frentes. Então, uma organização de esporte eletrônico, o nosso Senado aqui presente, uma confederação dentro do mesmo segmento para a gente poder esclarecer ao máximo. Então, desde que a gente vem falando e do que eu posso falar, não existe negativa. Existe questionamento, existe a dúvida, e eu até falei um pouco mais cedo antes de entrar aqui, que boa parte do nosso processo, da nossa responsabilidade é no processo educativo, de garantir que todo mundo tenha o entendimento do que é o esporte eletrônico e para onde ele vai e como ele pode ajudar a nossa comunidade, a nossa sociedade. Então, quando a gente fala de formação de atletas, senadora, eu fui atleta de judô de alto rendimento, então eu entendo principalmente como é ser beneficiado por uma federação atuante, por uma confederação atuante. Então, dentro do que eu me proponho a fazer e do que é o mote do negócio, o nosso direcionamento da CBGE, é garantir essa essência na operação, garantir muita comunicação, muita abertura de diálogo, muito fomento, muita educação. Então, respondendo ao senador, eu nunca tive negativa de nenhum tópico. Existem preocupações e dúvidas, e a gente sempre tenta tratar e sentar para esclarecer todas elas. Ninguém aqui é dono da razão e todo mundo está aqui para aprender diariamente. Do nosso lado, a gente tem o domínio do assunto, a gente consome isso, eu consumo diariamente, graças a Deus, e estou sempre disponível para isso. Então, eu me coloco muito confortável em avançar com esse PL, com essa discussão, por ser algo que eu não vejo problema, eu estou apto a discutir e potencializar soluções e trabalhar em conjunto. Então, não sei se responde, Vossa Excelência, mas espero, se tiver mais dúvidas, estou aqui também. Então, deixa eu só esclarecer. Tem especialistas aqui, eu não sou um especialista nessa área esportiva, mas pelo que eu entendi, esse passo que nós estamos buscando através da lei, não é um passo comum em reconhecer uma confederação através de lei. É isso. Então, se não é através de lei, é através de quê? Pelo que eu entendi, através do Sistema Nacional do Desporto, através de uma confederação específica, a confederação ao COB, Então, esse é o procedimento normal. Então, nesse procedimento normal, se a Confederação Brasileira de Games e Esportes quer ser considerada uma confederação para preencher todos os requisitos dentro do sistema nacional, ela deveria, no meu ponto de vista, chegar a formalizar um procedimento. Olha, preenchemos tais requisitos, estamos no âmbito nacional, temos essas características e quero ser reconhecida como uma confederação pelo sistema. É esse o procedimento e se foi feito, então é formal, a questão é formal, não só apenas de conversa, é legal, não tenho nada contra, posso ir. Então, se tem um procedimento para se chegar lá.
Se isso foi feito formalmente e qual foi a resposta? Vamos... Bem objetivo, porque todos querem perguntar aqui, querem responder. Porque isso que o senador colocou é importante até para o próprio relatório. Exato. Inclusive para a própria aprovação, se for o caso, porque a gente não pode colocar um nome CBGE lá na lei, porque a CBF não está, a CBV não está, não é isso. Ela tem, através do reconhecimento do próprio sistema nacional, né, se constituir, que já é constituída como confederação, mas está vinculada ao COI, ao COB, no caso aqui no Brasil, ou futebol, reconhecida talvez pela CBF. A gente sabe, e isso aconteceu com o futebol do salão, né, tio? Só acabou que a CBF chupou o futebol do salão para dentro. Acho até que foi muito ruim para o futebol, para o futsal, né? Mas é assim que aconteceu. Então, isso que ele está perguntando é importante, porque a técnica legislativa vai ter que conduzir o final, mesmo que seja pela aprovação. E até fazendo uma outra observação que eu também percebi ao relator, é que a lei de iniciativa do senador Isalci, talvez porque tenha sido proposta antes, não pode ser isso, não me recordo, que a aprovação da Lei Geral do Esporte, o texto remete à Lei Pelé, que espero que a gente derrube, viu, querido Atisson, inteira, porque está difícil para os operadores do direito conviverem com as duas. Mas, então, talvez tenha que adequar a Lei Geral do Esporte também, tá? Só esse reparo. Mas a pergunta do senador Rodrigo Cunha, que depois eu passo ao Marcelo. Leonardo. O esporte eletrônico, ele é uma modalidade não tão nova, mas muito forte recentemente, né? Nos últimos 3 anos a gente vem aí aparecendo cada vez mais. Então, dentro do sistema não foi feito o pleito ainda, as tratativas junto ao COB e todo o trato necessário, ela está acontecendo, principalmente nesse momento pós-eleição, sejam os municipais, vereadores, enfim, e do próprio COB em si, mas o nosso presidente eleito do COB, o Marco Laporta, e a Iane, eles já convidaram e já se posicionaram de maneira positiva ao esporte eletrônico, até mesmo para criar um braço de direção para gerir essa modalidade dentro do COB. Eles, inclusive, falaram numa audiência que, pela falta do conhecimento, iriam trazer pessoas com conhecimento cabível para poder tocar os méritos. A CBGE ela tem o seu certificado 1818A ativo, todas as licenças, enfim, tudo em dia, mas fazendo aqui uma alusão à CBB, CBDU e os demais que estão dentro da lei, na representatividade do PL, é o que a gente busca também. Então, eu espero que tenha respondido. Marcelo, só fazer um reparo que é possível que a legislação eventualmente preveja que o esporte eletrônico é uma modalidade de desporto, e isso para que ela possa se adequar às outras confederações. Marcelo. Da CBDEL já é um pouquinho diferente, ela já está um pouquinho mais adiantada nessa fase, nessa parte jurídica, de legalidade. Ela já tem, como eu mencionei, desde 2017 já a certificação, vem renovando sempre, a 18A junto ao Sistema Nacional do Desporto, já tem vinculação com o COB, já prestou algumas, já atuou nessas áreas, então tem uma vinculação. Isso, para deixar bem claro, nós não somos reafirmando o que Vossa Senhoria falou, doutor Leonardo. Nossa intenção não é enfrentamento, não é briga, né? A nossa intenção realmente é a unificação e trazer o melhor para os desportistas, para a população, né? E inclusive para o sistema. E isso só traria uma facilidade a mais para unir as duas empresas, as duas confederações, né? Essas seria uma das maiores vantagens, já como já está mais adiantada a situação, seria a unificação também ajudaria um pouco mais em relação a isso. Mas, não sei se responde, nós já estamos numa situação bem mais adiantada. É por isso que essa unificação, e fico feliz de ver que há aí o interesse, ela é fundamental,
porque, inclusive, para o próprio andamento do projeto, na minha opinião. Porque hoje tem 2 presidentes que querem conversar, mas amanhã, na rotatividade que a próprio sistema exige, aquele que está reconhecido pelo COB ou que está em tratativa para reconhecimento, não é o que vai receber o recurso. E o que recebe o recurso ainda não está em tratativa. Amanhã muda os presidentes, E você está falando de duas que estão aqui pleiteando isso, mas existem outras? Então elas estão se entendendo, eu até trouxe as duas, demais. Até quis trazer as duas para tentar essa harmonização, que foram as duas que eu identifiquei. Eu não conheço outras, mas amanhã pode aparecer. Né? E aí, quem não quer o dinheiro hoje... É igual o jiu-jitsu, nós temos recurso. Várias confederações de jiu-jitsu. Isso, a gente tem vários exemplos e outras modalidades. Se todo mundo vier aqui... Só pode ter uma. Né? E aquele que ainda não foi reconhecido, amanhã pode querer ser reconhecido e vai criar um impasse. Isso não é atribuição nossa. Aí que tá. Eu queria passar... Atribuição da casa, a entidade privada que foi admitida até pelo representante da CBDEL. Isso aqui, nós aqui como Congresso, nós não tratamos disso, entendeu? Então, assim, eu acho que está tendo uma distorção. Eu fui relatora do marco legal dos jogos eletrônicos. Eu já tratei disso aqui, inclusive em outros momentos, né? Porque houve já esse pleito através da senadora Rose de Freitas, né? Desculpa, até atropelei aqui. É porque eu acho que... Dá a palavra à senadora Leila. Eu acho que a senadora Leila pode complementar, depois eu falo, não tem dificuldade. Obrigado, Salci. Aproveitando, com a palavra a senadora Leila. Para nós não... Para ser mais objetivo, eu pedi até para a minha assessoria, ontem nós fizemos uma reunião de horas para tratar como é que nós atuaríamos aqui nessa audiência pública. Então, eu vou ler um texto que conta um pouco dessa trajetória minha com relação aos esportes eletrônicos, até chegar à lei geral, enfim. Então, assim, eu acho que eu já tive a oportunidade de conversar com alguns colegas aqui que trataram, inclusive, Portinho, né, Romário tratou o tempo todo de lei geral. Nós tratamos de muitas coisas aqui dentro com relação à legitimidade ou não de certos pleitos aqui dentro da casa. Então, nós estamos tratando de uma proposição que dispõe sobre o segmento esportes, né, chamado Jogos Eletrônicos. Eu tive a satisfação, como todos sabem, de ser a relatora do marco regulatório dos games, que consolidou conquistas fundamentais para o setor, regulando a fabricação, a importação, comercialização, desenvolvimento, o uso comercial de jogos eletrônicos, formalizando, inclusive organizando a indústria no país. Eles são muito gratos a todos nós nesse sentido. Criando incentivos fiscais ao setor para estimular o desenvolvimento dos jogos no Brasil, inclusive acesso. Você sabe a Lei Rouanet, que foi tratada aqui, reconhecendo a atividade como uma produção audiovisual, além de garantir o cuidado necessário com as nossas crianças e adolescentes, o acesso. Mas também relatei matérias semelhantes ao PL em apreço que tinha por objetivo, entre outras questões, determinar de forma unilateral a representatividade nacional desse segmento. Eu estou me referindo aos PLs número 11 e 1779 de 2022, ambos da senadora, da querida companheira de bancada, senadora Rose de Freitas, que tramitavam conjuntamente, e o meu parecer foi o contrário, a aprovação, já deixando muito claro nesta comissão. A diferença em relação ao PL 6.118 de 2023 é a escolha de outra confederação para representar o segmento e receber recursos de loteria. Ao invés de CBGE, como pretende o senador Salci, era CBDEL, que nós temos aqui o representante indicado pela senadora Rose de Freitas. De pronto, me parece muito claro, e assim me manifestei no parecer já que foi aprovado o nosso, que não é papel, reforçando, do Congresso Nacional escolher a entidade privada, que foi até reconhecido pelo nosso colega aqui, representante da CBDEL. Na sua fala, você falou, sou uma entidade privada, que representará o setor e, pior, fará jus a recursos públicos. Então, aliás, em relação aos recursos lotéricos, eu entendo que quando o Comitê Olímpico Internacional, o COI, admitir
falo para os colegas, ou incorporar o esportes ao movimento olímpico, porque o esportes, até o momento, ele não está incorporado ao movimento olímpico. Automaticamente indicará a confederação, o próprio COI, automaticamente, assim que ele admitir que o esporte faz parte do movimento olímpico, ele vai indicar a Confederação Nacional, que será ligada a ele, como acontece, meus amigos, todos do esporte aqui, como acontece com as demais modalidades, voleibol, basquetebol, handebol, atletismo, entre outras. Essa entidade passará a receber recursos do COB. Esse é o trâmite correto, legal, de como todas as confederações recebem aqui recursos. Não havendo, portanto, necessidade nenhuma, absolutamente nenhuma, desculpa a minha alteração legislativa nesse sentido. Até porque a legislação que o PL busca alterar somente indica repasses. Está indicando apenas repasses para o movimento olímpico e paralímpico, clubístico, do esporte universitário e escolar, não destinando recursos diretamente a nenhuma modalidade esportiva. Então, mas enfim, vamos fazer as perguntas. Eu gostaria de perguntar aos dois aqui, os dois representantes, tanto da CBDEL como da CBGE. Há um único representante legítimo. Se há um único representante legítimo, ele vai dar a palavra para os dois. Se há algum representante legítimo do setor, vocês já falaram que, na verdade, não tem, não existe. Vocês dois estão conversando, mas eu entendo, os dois estão conversando. E os demais? Não existem outras confederações que também têm o mesmo interesse? Então, assim, só deixando bem claro a questão dos dois estarem conversando, mas existem outros interessados do próprio setor. E os publishers, que são os verdadeiros donos dos games, porque eu fiz audiências públicas aqui no Senado. Vocês sabem disso sobre o marco regulatório. Eles são os verdadeiros donos dos jogos eletrônicos, eles que confeccionam, eles que desenvolvem, os jogos. Estão de acordo com a escolha desta representação? E eles vão se submeter às regras ditadas por ambas? Eu acho assim... As demais perguntas eu tenho para o COB, que não está sentado aí. Eu tenho para a Caixa Econômica, porque eu quero saber, E, por fim, sabemos que todo o setor esporte movimenta valores vultosos. Assim, você falou aqui, Rodrigo, mas a gente sabe que os jogos movimentam bilhões, e que está em franca expansão. Além disso, como disse há pouco, acabamos de aprovar um marco regulatório para o setor que garante incentivos, condições favoráveis ao crescimento. Diante desse cenário, eu pergunto, há necessidade de um segmento tão pujante receber recursos públicos, ao invés de outras modalidades esportivas claramente mais carentes? São duas perguntas, sobre o posicionamento dos publishers e sobre se há necessidade de recursos públicos. É até bom melhor, porque assim o autor do projeto depois vai se manifestar. Leonardo e Marcelo. Primeiro Leonardo, depois Marcelo, pode ser? Senador, obrigado pela pergunta. Vou tentar ser breve. Referente à primeira pergunta, que foi na questão da representatividade. Dentro do meu entendimento, CBGE, eu acredito que existam apenas duas confederações hoje que fazem um trabalho dentro do esporte eletrônico. A CBDEL faz pela parte dela e a CBGE, obviamente, pelo que a gente entende de segmento. A CBGE hoje conta com 9 federações federadas a ela, e até o final do ano devem entrar mais 7 que estão em processo de constituição e formação. Então, elas reconhecem a CBGE como a federação, a confederação de games e esportes do país, nossos federados. Referente às publishers, a CBGE ela tem uma tratativa muito próxima a todos eles, inclusive a Riot foi uma das convidadas aqui, não pôde estar presente, a Ubisoft, que já entrou em contato, fizemos reuniões. A questão aqui, eles são de fato os donos dos jogos, fazendo alusão ao vôlei, ao judô, não existe esse dono, existe o representante. Então, em trabalho em conjunto... Não, até existe. No futebol, o dono do futebol, deixar claro, é a FIFA. Sim. Mesmo que eu queira mudar aqui a lei, a FIFA vai dizer, chama de outro nome.
Tem dono. Não, mas senador, o que eu quis dizer aqui é que qualquer pessoa pode jogar o futebol. Qualquer pessoa pode fazer o judô, qualquer pessoa pode fazer o vôlei. Dentro do nosso mercado, eles de fato são os donos dos jogos e a gente está seguindo as atualizações, as propostas, né, de regras competitivas que o jogo traz, aí a gente segue. Dentro do que a gente se propõe a fazer junto a eles, na caráter de regulamentar, enfim, de dar direcionamento, é trazer em conjunto a aplicação do que já existe para uma regra literalmente dentro da CBGE, dentro do nosso livro de regras, né, das nossas expectativas. Então, eu não vejo isso como um problema. Vou reforçar aqui, né, o esporte eletrônico virou esporte olímpico. Ano que vem a gente tem na Arábia Saudita, em 2025, o primeiro ciclo do esporte olímpico, que vai acontecer a cada 2 anos. Então, já está dentro do sistema olímpico. O COI está no processo de anunciar tudo, né, todas as informações cabíveis, inclusive as modalidades, que é uma grande expectativa para todos nós que estamos dentro e estamos envolvidos dentro do segmento do esporte eletrônico. Mas sim, já tem algo muito avançado. E teve uma última pergunta que a senhora fez, eu não lembro. Não, se há necessidade, diante dos recursos que já são investidos pelo setor privado, de receber recursos públicos. Eu acredito muito na questão da necessidade. Não estaria aqui se eu não acreditasse. Não estaria aqui até em respeito ao senador Exalci, que fez o pleito e tudo que vem sendo desenvolvido com o nosso relator Rodrigo Cunha e toda a equipe da CBGE hoje. Não estaria sentado aqui na mesa se eu não acreditasse que é algo que tem muita importância. E não é importância para o topo da nossa cadeia. É importante principalmente pela nossa base, pela nossa a criação da base sólida do ecossistema consumidor do cenário game e do esporte eletrônico. Então, com essa possível aprovação, essa verba, a gente consegue desenvolver o esporte eletrônico de uma maneira muito mais agressiva no Brasil, garantindo que a gente tenha representatividade e todo o processo educacional esportista que envolve o esporte como um todo. Eu falo isso porque, como atleta de judô que fui, sempre tive muito identificado em mim, dentro do meu perfil, a questão da disciplina. Então, acredito que a importância, ela existe, se faz jus. O privado, ele se beneficia de outras maneiras e dentro do que existe hoje na comunidade, na sociedade brasileira, o consumo do esporte eletrônico, ignorar o processo, eu acho que é muito ruim. E ter a capacidade de potencializar esse crescimento e trazer isso para o Brasil de uma maneira com maior representatividade, se faz necessário. Só rapidamente. Senadora Leila. Eu não estou ignorando, ninguém aqui está ignorando a necessidade do processo. Na verdade, é como se está fazendo o processo. Perfeito. Se o COI sinaliza que será o esporte eletrônico olímpico, ótimo. Então, o COI passa isso para o COB e o COB que legitime quem será a confederação que irá passar o repasse. Eu só estou reforçando isso para os colegas, que isso não é nossa atribuição. Não é a nossa atribuição. A nossa atribuição aqui é discutir os repasses lotéricos para as principais entidades que são, né, legitimadas por uma entidade internacional. No caso, vamos falar de esporte olímpico, o COI. Né? Nós temos um representante aqui, tanto no Comitê Olímpico e Paralímpico, né, que estão legitimados e que nós passamos os recursos. Essas duas entidades, a partir do momento que o COI legitimar, é isso que eu estou querendo dizer para os colegas, está muito claro. Assim, a partir do momento que o isso COI é uma questão jurídica, legitimar e o COB falar, ok, CBD, enfim, não sei quem será, está legitimada a receber, porque aí nós vamos... Aí tudo bem, o COB repassa, a gente trata disso em um segundo, mas isso não é atribuição nossa. Colocar numa lei que uma confederação... Então, nós vamos ter que colocar todas as confederações, meu povo. Vamos colocar todo mundo... E o percentual que cada confederação... Isso não é atribuição. É só isso que eu estou querendo dizer para vocês, que está muito claro aqui, que a gente está tratando de uma tarefa que não é nossa. Pronto. Eu acho que eu estou muito claro, fui muito claro. Deixa eu só tirar uma dúvida. Lógico. Nós temos aqui o Comitê Brasileiro de Clubes. Como é que é constituído esse comitê?
Exalci, isso aí, a minha sugestão é que a gente vai ouvir, inclusive, ele vai ser ouvido aqui. Aí a gente... Mas é só perguntando, esse comitê brasileiro é o quê? É uma instituição, é uma entidade? Tem CNPJ? É um comitê reconhecido, tem tudo, sim. Sim, faz parte do Sistema Nacional do Desporto. Sim, mas... Eu posso falar já? Posso falar, presidente? Você quer que eu aguarde mais alguém? Desculpe, Zalci, eu quero muito ouvir, porque você é o autor do projeto. Tudo bem, por isso que eu queria só que o Marcelo respondesse as questões, que aí eu acho que você, com todos os elementos, vai poder falar. Respondendo à senadora, eu já tive o prazer de ir até seu gabinete, entreguei uma documentação, conversei com seus assessores em relação a isso, explicamos que realmente eram 2 as confederações. Não sei se a senhora, não sei se a senhora me entendeu mal ou eu me expressei errado, pode ser. Eu não falei que nós somos uma firma, uma empresa privada. Eu falei que nós atuamos para algumas entidades, somos representantes temos vinculação com a Tencent, que é uma das maiores organizadoras controladoras das empresas privadas de produção de gamers. Temos hoje vinculação com mais de, acredito que são 20 as federações. Estamos fechando com as outras 7, que são todas as federações brasileiras, são 27. Estamos fechando falta só 7. Já temos a aceitação em 20, eu acredito que 20 ou 21 estados com leis específicas reconhecendo. Então, a CBDEL já tem um longo caminho trilhado. O ano que vem participaremos de um evento na Arábia Saudita através do COI. Então, eu peço desculpa se eu me expliquei, se eu me produzi mal, a senhora não entendeu, mas nós já tivemos o prazer de conversar e apresentar isso. O interesse em relação a ter interesse ou não do dinheiro, se é ou não necessário o valor destinado, porque poderia destinar para outro, eu não vejo essa discussão como sendo uma discussão. Você tem direito, mas não vamos destinar a você porque tem outras que necessitam de mais desses recursos. Vocês têm outras formas eu não vejo assim. Eu acho que se uma confederação, se é reconhecida, se ela tem esse direito, não é porque ela tem outros meios de produzir. A maior quantidade de receita é um melhor trabalho. A quantidade de trabalho, as pessoas atendidas, o desenvolvimento do esporte será melhor, a maior quantidade de atletas será atendidos por essa verba. Então, eu não vejo essa pertinência nesse sentido. Mas, claro, estamos imbuídos em resolver a situação para quê? Para trazer benefício aos brasileiros que atuam nessa área, que querem, que precisam. Esclarecido, senadora? Não, muito esclarecido. Deixa eu falar um negócio para vocês. Está bacana o discurso aqui. Eu parabenizo os dois pelo trabalho. Mas a discussão aqui não é nada disso. Ninguém está remando, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que incentivo. Pode falar com a Abra Games quem vocês quiserem. Eu estou legitimada a falar aqui porque eu trabalhei muito para que fosse regulamentado os jogos eletrônicos no país. Então, esse discurso que vocês estão falando, eu não estou querendo impedir desenvolvimento de nada, muito pelo contrário. O que eu estou discutindo aqui é a legitimidade de estarmos tratando de recurso para uma confederação. Ponto. Ou 2 confederações. Porque o sistema, reconhecendo a modalidade, ele naturalmente faz a distribuição dos recursos. Mas eu quero dar a palavra agora ao senador Exalci, até porque eu também quero ouvir os outros, e acho que os outros convidados também podem acrescentar nesse debate. Exalci. Presidente, assim como tem os Jogos Olímpicos, futebol, precisa ter uma organização. Se vou deixar correr frouxo, você não vai ter um campeonato organizado como existe no futebol, por exemplo, ou no basquete ou no vôlei. Eu concordo plenamente de você definir em lei a confederação, talvez seja equivocado mesmo, teria que ter, mas para a área de games é necessário recurso, para que se organize o sistema.
Então, assim como tem o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, aí sim, talvez fosse o caso de colocar aqui o Comitê dos Games, né, para atender realmente a organização, porque é um esporte. Ah, mas fatura bilhões e bilhões. Sim, Real Madrid e vários outros times também faturam bilhões. Não é por isso que nós vamos acabar com a organização do futebol. Então, papel dessa casa, sim, né, a questão da distribuição dos recursos. E qual é o recurso que vai hoje para os jogos eletrônicos? Nenhum. Então, nós temos um papel nosso, faz parte do Sistema Nacional de Desporto. Nós queremos que os jogos eletrônicos sejam incluídos no Sistema Nacional de Desporto e que parte dos recursos da loteria esportiva, assim como vai para o esporte olímpico, vai para o futebol, que vá também para o esporte de games eletrônico. Esse é o objetivo do projeto. Então, há necessidade, sim, né? Se vou perguntar para a Caixa, o que você acha de 0,04 desses recursos para games? Lógico que ela não quer. Como também não gostaria que fosse nada nem para a Olimpíada, nem para futebol, nem para lugar nenhum, porque se depender dela. Mas não é ela que decide, somos nós aqui, Congresso Nacional, que decide, com relação aos prognósticos esportivos, qual é o percentual que nós vamos destinar. A Lei Rouanet também foi criada por lei aqui, e a Lei do Esporte também é aqui. Então, essa questão da definição de recursos, cabe ao Congresso Nacional definir. Concordo plenamente que, nesses casos específicos de uma confederação, acho que não é adequado. Mas que tem que ter o recurso destinado aos jogos eletrônicos, tem que ter. Por quê? Porque é tão importante, ou até hoje, movimenta até mais recursos até do que o futebol, ou de outros, o vôlei, o basquete, né? Ou judô, o karatê. Então, o objetivo do projeto é incluir os jogos eletrônicos no Sistema Nacional de Desporto, que haja recurso para organizar o sistema. E aí, se tiver que... Por isso que eu perguntei aqui se o comitê tem CNPJ, se é uma entidade ou não é, mas que seria o caso, se for uma entidade, de se criar, então, os recursos destinados ao Comitê dos Jogos Eletrônicos. Que aí, sim, quem tiver filiado, tiver a representação, teria a sua parcela contemplada. Então, eu quero, Portinho, elogiar bastante a tua iniciativa de fazer audiência pública, eu acho que foi fundamental, né, Rodrigo? Mas o que é importante aqui nós definimos como Congresso Nacional é que precisamos destinar recurso e tem que ter uma organização dos jogos eletrônicos no Brasil, que tem, inclusive, foi dito aqui, né, previsão para fazer já não só Jogos Olímpicos, mas também Campeonato Mundial. Né? Tem previsão do Campeonato Mundial também. Então, você tem que ter organização. Se vai ser a entidade A, B ou C, né, realmente, eu acho que estabelecer na lei a confederação não é correto. Mas nós temos que definir um ente, ou um comitê, ou o que for, para que parte desse recurso vá para organizar o sistema de games. Esse é o objetivo do projeto. Então, fico feliz, inclusive, se houver uma organização aqui de junção, né, mesmo criando uma única confederação, eu ainda acho que também, não, como disse a senadora Leila, talvez não seja adequado colocar essa confederação. Mas, com certeza, alguma instituição que vai cuidar disso, nós temos que colocar. Ou o comitê, não sei o quê. Mas, assim como tem o Comitê Olímpico, Comitê também Brasileiro de Clubes, provavelmente um comitê de jogos eletrônicos. Mas que a gente precisa destinar recursos e organizar o sistema. Aliás, tem muito recurso, está bem difundido, mas organizar como uma instituição, como jogos. E aí há uma expectativa grande de alavancar o setor muito, por exemplo. Lógico, gostaria que o meu time, o Galo, tivesse lá um time do Galo, eletrônico, para disputar o campeonato nacional, o campeonato mundial, E isso, então, eu acho que vai alavancar, inclusive, os demais esportes. Então, parabéns pela audiência pública, acho que foi importante esse debate, é importante isso. E acho que o objetivo nosso principal é instituir realmente uma organização do sistema e colocar recursos para que esse sistema funcione.
Obrigado, Portinho. Exalci, só aqui deixando claro, até para quem nos assiste, acho que todos nós, e isso é um interesse comum, tanto da senadora Leila, seu como autor do projeto, do relator Rodrigo Cunha, meu como membro da comissão aqui presidindo e também pedir audiência pública, que haja um incentivo a esse setor. Isso é ponto pacífico. O primeiro incentivo a esse setor, ele nasce com um marco que foi a senadora Leila quem relatou e nós aprovamos todos. É um trabalho conjunto aqui que eu me lembro quanto durou, tanto que a senadora do Espírito Santo, a Rose Freitas, terminou o mandato dela sem ver aprovado o seu marco, né? E a gente teve o cuidado de não tirar recursos dos demais esportes para não criar confusão. Exatamente. Não, por isso foi colocado. Mas só assim, essa audiência pública é importante para a gente entender como funciona o sistema internacional e nacional. Porque a partir do momento que houver o reconhecimento do COI, da modalidade de esportes eletrônicos, naturalmente o COB ele vai ter que dividir o seu bolo um pedacinho. Isso não é a vontade da Leila, minha, sua, não é nem o projeto de lei, é pelo caminho do esporte, né? A partir que qualquer modalidade seja reconhecida como olímpica, né? É possível que o COB se estruture, ou paralímpico se estruture para isso. Eu quero pedir aqui só para a gente seguir concluir essa primeira mesa. O Bruno Martins é sócio-diretor da equipe Imperial eSports. Não ter dúvida, quem distribui os recursos já está estabelecido na lei qual é o percentual de cada comitê, né? Sim. Porque não é o COB que distribui para o Comitê Brasileiro de Clubes. Não, ele distribui dentro, ele recebe o recurso para fomentar a modalidade que está dentro dele. Então, se o esporte não estará dentro dele. O COB. O Comitê Brasileiro de Clubes, sim. A gente vai ter ouvido o COB, está presente aqui hoje, ele está aqui, né? É só para ver se o esporte eletrônico está dentro ou não, entendeu? Só uma questão de esclarecimento, senador. Eu vou pedir, então, vou pedir uma inversão, pedir para o nosso Misael, dar a palavra para o nosso Misael nesse momento, e inclusive para interagir com os demais, né? E pedir para a senadora Leila sentar aqui um instantinho só no meu lugar. Eu vou ligar aqui o telefone, eu preciso dar uma palavrinha e já volto. É rápido. Ô, senador, é só esclarecimento ou já para fazer a minha fala? Eu queria te dar a preferência, acho que você merece. Todo mérito que você trouxe para o nosso esporte. Pedir para os nossos dois outros membros da mesa essa cortesia, porque é importante ouvir o Misael, não só o que ele tem a acrescentar, quanto a posição. Até porque eu tenho uma curiosidade, se justamente o Paralímpico tem o eSports. Leila, assume aqui. Perfeito. Senador, excelentíssimo senador Carlos Portinho, excelentíssima senadora Leila, excelentíssimo senador Rodrigo Cunha, demais senadores que eu não pude ver entrar na sala, nossos amigos aí do eSports, meu amigo Paulo Maciel, Luciano Ostins, enfim, todos os presentes. Primeiro, é sempre uma alegria estar aqui na casa, a casa que constrói as leis, que determina o futuro do país. Bom, primeiro, só para esclarecer a questão do senador Exalci, realmente os comitês eles recebem os recursos e aqueles que possuem confederações filiadas, que é o caso do Comitê Paralímpico e do Comitê Olímpico Brasileiro, a gente repassa os recursos para as confederações que são filiadas. No COB são 34 e no Comitê Paralímpico Brasileiro hoje nós temos entre filiados e vinculados 17 confederações. Então dos recursos que a gente recebe, parcela, a gente repassa para as nossas confederações filiadas. Primeiro dizer da importância do financiamento para o esporte. Nós passamos a ser beneficiários das loterias a partir de 2001. O Brasil ele ficou na 24ª posição nos Jogos de Sydney em 2000 e conquistamos a 5ª colocação. Fomos o 4º país que mais conquistou medalhas agora nos Jogos de Paris. Foram 25 de ouro, 26 de prata, 39 de bronze. Foi um recorde absoluto, né, na história do paralimpismo, tanto em medalhas de ouro como em números totais. Participação brilhante das mulheres com 13 medalhas de ouro das 25. Então, realmente, uma participação que nos orgulhou bastante e, naturalmente, é fruto, né, de uma trajetória
após aí o esporte paralímpico contar com financiamento. A partir de 2017, especialmente, para além do alto rendimento, nós passamos, né, tivemos a possibilidade, com os financiamentos oriundos daí da Lei Agnello Piva, organizar o esporte desde a iniciação ao alto rendimento. Hoje a gente tem 72 escolinhas no Brasil inteiro, 72 centros de referência, já são aproximadamente 9 mil crianças que participam dos nossos projetos. O Festival Paralímpico esse ano vai atender em 120 cidades, mais de 50 mil crianças, sendo 20% sem deficiência, exatamente para proporcionar inclusão. Programa de formação foram mais de 62 mil professores formados nos últimos 7 anos, professores de educação física e da educação infantil, da rede pública, preparando esses professores para atender as crianças com deficiência nas escolas. Criamos o Camp Militar para atender aqueles que se tornaram pessoas com deficiência por ocasião da sua atividade profissional. Universitária esse ano, recorde de participantes. Então, todo esse projeto, né, todo esse ecossistema paralímpico só foi possível por conta do financiamento. Com relação especialmente ao esportes, eu não sou um especialista e confesso aos senhores que conheço muito pouco. Eu conheço muito do meu filho, que eu tenho um trabalho danado de fazer ele fazer lição e jogar bola, porque ele só quer ficar no videogame. E semana passada me obrigou a comprar um PC Gamer que vai comprometer uma parcela do meu salário pelos próximos meses. Porque é caro demais, viu? O Bruno Leonardo tem que baratear, porque a gente não aguenta. Bom, mas eu entendo que toda atividade que tem por objetivo empoderar as crianças são importantes. Eu defendo o financiamento, quanto maior for o financiamento para o esporte, eu entendo que isso é importante, porque a gente vai conseguir mobilizar mais pessoas, criar condições para que os jogos, a prática dos jogos, seja mais democrática possível. Com relação ao projeto aqui em Comento, por mais que o senador Isalci, ele traz uma questão que é clara no projeto, ou seja, nenhum dos beneficiários legais eles perdem recursos, mas é importante dizer que a loteria brasileira ela é a 18ª loteria do mundo, e pelo tamanho do Brasil, que é um país continental, nós deveríamos estar mais bem colocados aí no ranking das loterias. E isso é por uma razão clara, pelo payout da loteria brasileira, que é um dos menores do mundo. Em média, o payout das loterias mundiais supera os 50%. Eu acompanhei na Câmara, em 2018, uma apresentação do representante da Caixa Econômica Federal, e ele apresentou alguns números de arrecadação de loterias. Então, a França, à época, eram 34 bilhões de dólares, com 565 dólares per capita. Depois nós tínhamos a França com 16 bilhões de dólares e 249 dólares per capita. Depois nós tínhamos os Estados Unidos, só a cidade de Nova York, 9 bilhões de dólares com 456 dólares per capita, enquanto a loteria brasileira arrecadava 4 bilhões de dólares com 18 dólares e 53 centos per capita. O Brasil perdendo em aposta per capita para Argentina, Uruguai e Portugal. Isso quer dizer que para que a loteria seja competitiva, ela tem que ter atratividade. E quanto menor for o prêmio, menor vai ser a atratividade da loteria. Então, eu sugiro a essa casa que a gente busque, não só para o esportes, mas para brasileiros, outras fontes de receita. Agora mesmo a Caixa está iniciando aí a raspadinha, que é um produto novo. A gente tem lá a capitalização, que precisa ser melhor regulamentada, é um mercado que ainda não está claro, que pode ser também uma alternativa. A própria criação das loterias municipais e estaduais, que de acordo com a decisão do STF, já é possível. Então, creio eu que o caminho para o financiamento do esporte seja a busca de novas fontes de financiamento. As loterias, ao meu ver, a gente já tem um payout muito baixo, e diminuir esse payout significa menos apostas e menos prêmios, menos apostas, menos arrecadação, menos recursos para a educação, para a saúde, fundo penitenciário, para o esporte, enfim, para todos os beneficiários legais. Com relação a essa discussão, agora a última, o argumento da senadora Leila,
ele faz muito sentido, porque o Bruno diz que, ou o Leonardo, que o COI vai tornar o esportes esporte olímpico. À medida em que isso acontecer, vai ser imediato o repasse de recursos, porque os regulamentos, por exemplo, do Comitê Olímpico, eles são muito claros. A organização, a modalidade que é olímpica e que participa do calendário olímpico internacional, ele já tem, inclusive, lá uma matriz de repasse que, dependendo de governança, de resultado, vai ser automático os valores a serem recebidos, né, pela confederação. Com relação ao esporte paralímpico, essa discussão ela ainda está incipiente. E eu confesso aos senhores que nós precisamos, de fato, avançar nessa discussão. Porque lá nós temos um paradoxo. Nós temos um desafio muito grande de tirar as crianças com deficiência de casa para fazer atividade física. Essa é uma dificuldade muito grande, porque a criança com deficiência ela é incentivada a não fazer esportes. Ainda muitas escolas, hoje em dia, dispensam as crianças das aulas de educação física. Então, o nosso receio é de que apoiar o desenvolvimento em massa do esportes para as pessoas com deficiência possa segregar ainda mais essas crianças que precisam de socialização, e o esporte ele proporciona isso, né? O esporte de quadra, pista, piscina, proporciona essa socialização, essa interação com as demais crianças, tira essa criança de casa. A gente tem a escolinha de esportes lá no Centro Paralímpico, a gente atende lá 700 crianças. E a gente percebe a mudança que tem na vida dessas crianças, não só por conta do esporte, o que ela vai ganhar ou perder enquanto esportista, mas enquanto socialização. A gente percebe as mães lá com as crianças, interagindo com outras mães, com outras famílias. Muitas vezes as pessoas desconhecem aquilo que elas mesmas são capazes de fazer. E através do esporte, dessa interação, através do movimento, as pessoas naturalmente têm esse ganho que é, obviamente, bastante importante. Eu já identifiquei, como eu disse a vocês, eu conheço o esportes através do meu filho, benefícios também que traz, obviamente, né? Para uma questão de coordenação em alguns casos, enfim, a questão da competição, né? A senadora Leila está aí, e eu tenho certeza que ela vivenciou isso. Aliás, foi um orgulho para todos nós, aí fez falta lá agora, inclusive em Paris. E ela sabe que a competição, a gente aprende a competir desde criança, a gente compete pela atenção dos nossos pais, a gente compete pela amizade do coleguinha, e a gente compete para ser melhor do que a gente foi ontem. Então, nós competimos, inclusive, com nós mesmos. Isso é fundamental, né? Então, eu entendo o valor do esportes, mas no caso do movimento paralímpico aqui, a gente tem esse paradoxo que a gente precisa avançar nessa discussão para entender de que maneira a gente consegue oferecer esse benefício para as crianças com deficiência sem causar ainda mais segregação para um público que já é marginalizado e que já é incentivado a ficar em casa e a não praticar atividade física. Muito obrigado, senador. Misael, um instantinho só, peraí, vamos só organizar aqui. Primeiro, agradecer a sua participação. A gente viu na sua fala, tem temas, eu estava assistindo aqui pelo sistema remoto, tive que dar uma saída rápida. A gente vai falar sobre loterias no outro bloco. Eu queria só, e aí eu dou a palavra. Eu vou dar a palavra para o senador Rodrigo Cunha, mas eu queria encerrar ouvindo o setor para a gente poder avançar. Na verdade, era só um complemento. Deixa eu só pedir pela hora. Guarda só e eu vou deixar o senador Rodrigo Cunha. Presidente, eu vou precisar me ausentar, mas estarei acompanhando, minha assessoria também estará aqui presente. Acho que nós estamos evoluindo bastante. Né, para encontrar soluções de incentivo ao esporte. Na condição de Vossa Excelência, me sinto muito bem representado e o espírito é esse aqui. E quero aqui também dar os parabéns, agradecer sempre a um alagoano que está aqui presente, ao Johansson, campeão mundial, campeão paralímpico. Tenho muitos elogios a fazer para ele. E também tenho uma rixazinha, um probleminha com ele, que ele me colocou uma missão muito difícil. Ele fez um pedido de casamento à namorada, mostrando para o mundo inteiro, e aí a minha namorada disse que não aceitava nada menos que aquilo, né? Então, eu disse assim, um dia ele me paga. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado. Venceu, ganhou o ouro em Londres e ainda pediu a namorada de casamento. Aí, para superar, é difícil.
Obrigado, senador Rodrigo Cunha. E se puder participar mais tarde da Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação das Apostas Esportivas, às 3 horas, é importante, porque ontem foi confessada a manipulação no Campeonato Alagoano. Tá? Então, eu queria passar a palavra agora a quem representa os atletas de fato, se eu entendi, porque é uma das equipes. Eu aprendi com meu filho a acompanhar o esportes e é fantástico. Quem nunca foi, vá assistir um campeonato, porque eu assisti a Fúria contra uma equipe internacional no início do ano, no final do ano passado, eu fiquei impressionado. É final de Copa do Mundo e a gente vê a importância do setor. Então, queria ouvir a Imperial sobre todos esses temas e principalmente um assunto que a Leila, com muita propriedade, trouxe, que é a relação com os publishers. Eles que financiam as equipes ou os campeonatos, muitas vezes patrocinam. Eles estão de acordo com essa estrutura esportiva, que não é só de uma modalidade, mas envolve todas as modalidades no mundo? Senhores senadores, demais autoridades presentes, senador Carlos Portinho, a quem eu aproveito para congratular todos os membros da mesa. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Bruno Silveira, eu sou sócio-diretor de uma equipe esportiva chamada Imperial Esportes. A Imperial, analogamente, seria um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, né? O Atlético, o Grêmio, seja a agremiação esportiva de preferência dos nobres senadores. A organização foi fundada em 2018 e hoje, com certeza, ela está entre o top 10 das organizações de esporte eletrônico no Brasil. Dados importantes para quem não nos conhece: até pouco tempo atrás, não sei se esse recorde foi quebrado, o recorde brasileiro de streaming de uma partida assistida ao vivo por YouTube era nosso. Bateu mais de... Muito obrigado. Bateram mais de 750 mil visualizações, né? O recorde de transferência de jogador, compra de passe, foi numa negociação também envolvendo a Imperial, o que demonstra não só a importância da empresa, como a importância econômica do setor. Avançando as perguntas, já que o debate já avançou bastante e estamos praticamente encerrando esse bloco, a pergunta do senador: se há interesse do setor esportivo em confederar-se. Eu responderia com outra pergunta: por que não se confederar? É o caminho esportivo de qualquer esporte, você ter uma confederação que a represente. Existe um ponto controvertido posto à mesa, que é sobre a formalidade do projeto, a legalidade, legitimidade, etc. Esse ponto eu vou me abster de comentar especificamente, já que seus presidentes estão aqui e fizeram a defesa institucional das suas instituições. Mas o que eu considero sobre isso é que, se você for pegar a teoria mais antiga do direito, digamos assim, a tridimensional, onde você vai criar uma norma, existe um fato, a casa vai atribuir um valor e essa norma vai vir em seguida. O esporte eletrônico hoje ele já é uma realidade. Ele é esporte, então não tem por que eu ficar fazendo essa defesa, haja visto que o próprio Comitê Olímpico já reconheceu o esporte eletrônico como um esporte. A gente tem, desde julho do ano passado, no Globo Esporte, os senhores podem conferir, que o Comitê Olímpico fechou um ciclo olímpico de 12 anos de Olimpíadas Esportivas, de 2 em 2 anos, a ser realizado na Arábia Saudita. O próprio secretário do Comitê Olímpico, ao fazer essa declaração de reconhecimento, etc., ele diz que vai buscar federações, comitês olímpicos locais e confederações locais para se estabelecer práticas seletivas e etc. Então, respondendo à primeira pergunta, se há interesse em confederar-se, logicamente, lembrando aos senhores que a Confederação de Esporte Eletrônico ela tem características que lhe é peculiar, haja visto que a gente fala de propriedade intelectual de terceiro na maioria dos casos, né? Então, quando o senador fala de segmento a deliberações do STJD, submissão ao Tribunal Arbitral, Confederação Brasileira ao sistema jurídico de desporto, nós temos complicações aí, haja visto que é a própria publisher que normalmente determina a punição. Então, eventual adesão
ao sistema esportivo de justiça, seria uma coisa praticamente interna corporis. Ela deliberaria sobre os campeonatos dela, sobre a questão de carregamento de suspensão, registro de contrato e etc. Isso é uma questão que envolveria, sim, o ecossistema, desde que houvesse reconhecimento e etc. E os nobres presidentes já falaram qual o caminho eles estão seguindo para isso. A outra pergunta foi sobre o valor de manutenção. Isso não me cabe falar com todo respeito. Desenvolvedores, eu já falei que eles comandam os seus respectivos jogos, né? Sobre a parte de incentivo que o senador perguntou, se há incentivo das publishers ou dos donos dos jogos às organizações esportivas. Existem 2 cenários competitivos. Existe um sistema de franquia e existe o sistema aberto. Quando você pega determinados jogos que são geridos por sistema de franquia, onde existe um campeonato brasileiro gerido pela Pro, normalmente ela fornece uma bolsa incentivo, tá? Mas que acaba não sendo um apoio direto ao ecossistema, e sim à pessoa franqueada. No sistema aberto, você recebe o convite ou participa da seletiva através da sua modalidade esportiva. Ao depender do seu rendimento e da sua vitória, você consegue acessar. O Comitê Olímpico não reconhece o esporte eletrônico que foi falado, eu infelizmente não posso concordar, já visto que foi sim, inclusive já houve fechamento do ciclo olímpico. Se há necessidade de fomento frente às cifras milionárias que são giradas no esporte eletrônico. Eu diria que sim, há necessidade de fomento sim, não para eu como empresa, né? Porque hoje a Imperial, ou a Fúria, ou a Laude, por incrível que pareça, acabam sendo maiores que as confederações. O que se propõe aqui é a gente catapultar a confederação de forma que todos caminhem juntos e a gente crie um ecossistema fortificado, coisa que não existe hoje. Hoje, particularmente, eu desconheço qualquer destinação de dinheiro público ou de publisher para fomento esportivo. E aí, quando eu falo fomento esportivo, é desenvolvimento de base, existe um sub-15, um sub-18, um sub-20 de esporte eletrônico? Particularmente desconheço, senadores. E é basicamente isso que eu acredito que se tenta fortificar aqui. Temos o COB, temos o COI, temos o comitê de clubes, todos eles já têm os seus respectivos repasses, só que eu acredito que os repasses foram fixados com base numa matriz apresentada por eles, de gastos, de captação, etc. Temos uma novidade, que é o esporte eletrônico. Então, independente se vai ser fomentado pelo sistema de loterias ou qualquer outra verba pública, a CBGE, a CBDEL, o COB, o COI, etc., terá que ter destinação de recurso, e aí eu concordo plenamente com o senador Isalci. Forma legal quanto a isso, os nobres senadores são as melhores pessoas para dizer. No mais, senhores, como eu disse no começo, cheguei já no final da discussão praticamente, tentei expor nesse curto tempo, que já vai para quase 7 minutos de exposição, alguns pontos de vista, tentei responder aquilo que foi perguntado e com base naquilo que eu anotei. Peço desculpa por eventual nervosismo, afinal estou na frente de ídolos. Minha primeira vez que compareceu ao Maracanã foi para ver o Atirson jogar, com quem eu tive contato no vestiário como rubro-negro que sou, então isso acaba que impacta a gente. Senadora Leila, a quem acompanhei muitas vezes jogando vôlei quando mais novo. E é isso, senhores. Gostaria de agradecer o convite do senador Carlos Portinho. Sou da região serrana do Rio, tenho um provedor de internet na região de Areal, que era um município muito pouco desenvolvido, ao qual contou com o apoio do senador no momento oportuno. E é isso, senhores. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Espero que tenha respondido a todas as perguntas e me coloco à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem mais. Muito obrigado, um cordial bom dia. Senador Isalci, antes de dar a palavra a você e, na sequência, passar ao representante do Ministério dos Esportes, o senhor Giovanni Rocco, secretário nacional de apostas esportivas, chegou a todos os senadores e a essa mesa o pedido de desculpa das empresas, dos desenvolvedores de software, por não poderem estar presentes, mas eles fizeram uma manifestação, e eu vou ler, para a gente poder entender a razão dessa audiência pública. A gente já entendeu que há 2 confederações e que tem que se alinhar. A gente já entendeu que o reconhecimento para ingressar no sistema e receber recursos vem por um sistema
internacional. Eles têm que ser reconhecidos pelo COI, consequentemente pelo COB, e estando no COB, o COB passa para as suas modalidades os recursos. E se tiver Paralímpico na modalidade eletrônica, também o Comitê Paralímpico deverá fazê-lo, mas isso não existe hoje e esse é o caminho do direito esportivo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado de, na lei, a gente ferir essa lógica do sistema. Agora eu trago aqui, e vou ter que ler, porque é muito consistente, senador Exalci, para a gente entender que há uma divergência também entre os desenvolvedores e os atores que estão aqui hoje. A Associação Brasileira de Software de Entretenimento, a AESA, deseja agradecer a inclusão de vários dos nossos membros editores, incluindo a Electronic Arts e a Ubisoft, na lista de participantes da audiência pública. A indústria, eu vou pegar os pontos principais. A indústria de videogames tem acompanhado com grande preocupação a proposta desse projeto de lei, assim como seguiu propostas semelhantes favorecendo outras federações de esportes eletrônicos perante as legislaturas federal e local, e deseja fornecer comentários para o registro nesse assunto. Instamos o comitê a rejeitar esse projeto de lei e propostas semelhantes. Existem razões importantes pelas quais, primeiro, as leis do Brasil não devem financiar uma federação de esportes eletrônicos da mesma maneira que as organizações esportivas tradicionais, como os comitês olímpicos do país, e segundo, essa tentativa de regular os esportes eletrônicos no mesmo nível que os esportes nacionais é problemática, devido à natureza única das competições baseadas em videogames. O projeto de lei em questão tenta tratar uma federação de esportes eletrônicos no mesmo nível de organizações esportivas tradicionais. No entanto, as federações esportivas nacionais desempenham muitas funções que, por um bom motivo, as federações de esportes eletrônicos não podem e não devem. Os clubes e jogadores esportivos tradicionais dependem das federações nacionais para funções importantes como estabelecer regras e regulamentos sobre o equipamento de jogo, infraestrutura, regras de jogo, recrutamento de seleções nacionais, sediar competições nacionais e aumentar a popularidade dos esportes, inclusive por meio de gestão financeira e relações internacionais. Ao contrário dos esportes tradicionais, no entanto, os videogames, que são jogados durante os torneios de esportes eletrônicos, tem regras e regulamentos que são determinados exclusivamente pelos detentores dos direitos de propriedade intelectual dos jogos, ou seja, tem dono. Para qualquer videogame, o editor do videogame deve, portanto, emitir uma licença para qualquer entidade ou federação para o desempenho do jogo, sem a qual a entidade ou federação não pode recrutar legalmente uma equipe nacional de esportes eletrônicos ou realizar uma competição. A negociação de uma licença para a prática do esporte é um elemento que as organizações esportivas tradicionais não precisam considerar. Finalmente, as principais editoras de videogames, que são globais por natureza, estão em melhor posição para financiar o marketing de esportes eletrônicos em nível local, nacional e internacional. Talvez essas sejam algumas das razões pela qual Paul Foster, CEO da Global Sports Federation, disse, abre aspas, nós nos vemos como uma plataforma de convocação. Não é necessariamente esse modelo clássico de corpo diretivo, porque achamos que se você tentar governar todos os editores na arena dos esportes eletrônicos, será difícil aplicar esse modelo. Outra objeção crítica para a indústria editorial do videogame diz respeito à tentativa de incluir os esportes eletrônicos de forma precipitada, desnecessária e injustificada no âmbito da Lei Pelé, e eu diria da Lei Geral do Esporte, eu acrescento, o que constituiria ab initio um erro conceitual, uma vez que os esportes eletrônicos são fundamentalmente diferentes dos esportes tradicionais. A ESA e o ecossistema brasileiro de esportes, que inclui editores de jogos, operadores de torneio, equipes e jogadores, streamers e outras mídias e, é claro, a crescente busca de fãs, tem se oposto consistentemente à legislação proposta que classificaria os esportes eletrônicos dentro do sistema nacional. O projeto de lei 618/2023 sujeitaria desnecessariamente os videogames a um sistema regulatório projetado para esportes tradicionais,
que tem pouca semelhança com os esportes eletrônicos. Regulamentar os esportes eletrônicos da mesma maneira que os esportes tradicionais seria inadequado e prejudicial ao desenvolvimento desse setor inovador de entretenimento e tecnologia, porque os dois tipos de atividades diferem em vários aspectos importantes. E eu vou dar aqui, ele elenca esses critérios que são divergentes. E as justificativas eu não vou ler, vai ficar à disposição na ata dessa audiência. 1. A jogabilidade dos esportes eletrônicos difere significativamente da dos esportes tradicionais. Os desenvolvedores e editores de videogame detêm direitos exclusivos sobre a propriedade intelectual que está no centro dos jogos de esporte. 3. Os esportes eletrônicos são possibilitados pela infraestrutura de TI das empresas de videogames. 4. A indústria de videogames oferece suporte a um ambiente de esportes eletrônicos divertido, justo e inclusivo. O ecossistema de esportes eletrônicos é impulsionador de empregos locais em vários setores econômicos. A economia do esporte eletrônico não se limita às atividades em torno do videogame em si. As organizações de esportes eletrônicos empregam psicólogos, nutricionistas, advogados, especialistas em marketing, especialistas em mídia social, criadores de conteúdo e outros profissionais. A maior parte dos investimentos em esportes eletrônicos vem de editores e desenvolvedores de videogames. Essa proposta reduziria drasticamente seu incentivo para investir em esportes eletrônicos e empregos bem remunerados no Brasil seriam perdidos. Submeter os esportes eletrônicos ao sistema nacional ou nomear arbitrariamente uma federação de esportes eletrônicos para receber recursos destinados aos esportes tradicionais pode aumentar os custos dos torneios sem benefícios claros, ameaçando a posição do Brasil como mercado atraente para os esportes eletrônicos e direcionando investimento para outros países. No Brasil, os esportes eletrônicos são tratados como distintos dos esportes tradicionais e com razão, como o Parlamento Europeu afirmou em sua resolução recente adotada sobre esportes eletrônicos e videogames. Abre aspas. Esportes eletrônicos e esportes são setores diferentes, até porque os videogames usados para os jogos competitivos ou esportes eletrônicos são jogados em um ambiente digital e pertencem a atividades privadas que desfrutam de total controle legal e todos os direitos exclusivos e irrestritos sobre os próprios videogames. Por esse motivo, pedimos respeitosamente que se rejeite o PL 618/2023 com o objetivo de manter o equilíbrio necessário até agora alcançado, que tem estado no centro do sucesso espetacular do Brasil nos esportes eletrônicos. A ESA oferece sua participação em qualquer discussões futuras sobre esse importante assunto perante o Senado. Respeitosamente, Amanda Danton, conselheira sênior política global da Associação de Software de Entretenimento ESA, Mário Marconini, diretor-presidente da Tenel, representante no Brasil, Associação de Esportes de Software, Associação de Software de Entretenimento. Colocando aqui a posição também, então, da Associação de Softwares, dos Publishers. E aí agora eu passo ao nosso secretário nacional das Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Ministério dos Esportes, Giovanni Rocco. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite do senador Portinho, cumprimentá-lo, cumprimentar a senadora Leila, que deu uma aula aqui para a gente do que é esse setor, o senador Exalci, o autor do projeto, e o senador André Amaral. Cumprimentar também meu amigo, o secretário nacional de futebol, Atirson, que é um ídolo aí do rubro-negro. Eu sou corintiano, mas entre outros defeitos, viu, senador? Tamo junto. E comentar também o Misael, fiquei muito impressionado com a sua capacidade de se expressar, e já era um fã seu, fiquei mais fã ainda. E também o Johan, parabenizar, por dois motivos, né? Pela medalha e pelo casamento. E falar aqui para o senador Portinho que eu também era jogador de Atari, mas eu não gostava do... qual que era o jogo que você falou? Donkey Kong, eu não gostava. Você gostava de Pitfall? Não, eu gostava do Enduro e do River Ride. Inclusive, meu filho também é jogador de games, e a gente até comprou um Atari daqueles retrô para poder brincar um pouco. Tá? Mas tirando essa
breve introdução aqui para dar uma quebrada. Eu estou como secretário nacional de apostas esportivas do Ministério dos Esportes e a gente cuida lá também do desenvolvimento econômico do esporte. Essa secretaria foi recém-criada, eu estou empossado no cargo há 30 e poucos dias e no meio dessa crise que a gente está vivendo dos bets, né? E aí, quando a gente fala dos bets, a gente naturalmente lembra de futebol, né? Então, a gente, lá na nossa secretaria, a gente tem a competência, eu estava conversando com o senador Portinho, de investigar, de punir e de combater manipulação de resultado. Então, quando a gente tem essa questão das apostas esportivas, a gente tem que separar, né, o que é o jogo eletrônico do que é a aposta esportiva, porque tudo nasceu da aposta esportiva. E, além dessa questão, a gente também tem uma diretoria específica que cuida do eSports, que foi criada pelo decreto 12.110 e no seu artigo 30, inciso C, ela institui a diretoria de esportes com as seguintes atribuições: desenvolver diretrizes e políticas de forma a aprimorar as modalidades de jogos de competições eletrônicas, realizar análise de impacto, de risco e de interesse social para implementar mecanismos e política de promoção dos princípios fundamentais do esporte e prevenção das externalidades negativas, e planejar, coordenar e implementar parcerias com órgãos e entidades públicas e privadas para a promoção de ações que visem ao desenvolvimento dos jogos e das competições eletrônicas em consonância com as demais políticas públicas. Esse assunto, como é um assunto relativamente novo, apesar de ter o marco legal relatado pela senadora Leila, falta muita informação. Então, a fala do Bruno foi muito esclarecedora, a fala do Leonardo e do Marcelo bem, e me parece que tem aqui uma discussão de ordem legislativa e política que precisa ser determinada por vocês. Vocês são os senadores, né? Eu sou hoje membro do governo, estamos aqui para discutir, esclarecer, verificar o que a gente pode contribuir nesse processo e uma definição, porque tem a questão da competência, né? Porque se adentrar nessa questão vai gerar uma relativa posição que vão ser questionados por outras confederações para poder fazer uso desse recurso. Um outro ponto que eu gostaria até que o senador Isalci, como autor do projeto, esse recurso ele já vai sair desse quinhão destinado para as loterias ou tem acréscimo no orçamento, que é uma preocupação, né, que a gente tem. E falar também, até para ser bem objetivo na minha fala, e tem muita gente para falar ainda, que a gente tem uma preocupação com a integridade dessa atividade esportiva. A gente tem uma preocupação muito grande com a integridade. Por quê? Porque hoje as bets elas já recebem apostas nesses torneios específicos. Como a gente tem no futebol as instituições que são organizadas pelas entidades do setor para fazer a fiscalização, monitoramento, todo esse raio-x para que não haja manipulação de resultado, o Ministério do Esporte também tem essa preocupação com relação ao esportes. Por quê? Porque a gente vai precisar regulamentar isso. A gente está produzindo lá uma portaria de integridade e vamos também fazer a entrega de uma portaria das modalidades que vão ser objetos de aposta. Então, a gente tem essa preocupação no Ministério do Esporte. A determinação que me foi dada pelo ministro André Fufuca é que cuide disso
com todo o esforço para que não tenha risco de imagem para o esporte brasileiro, que é essa nossa principal preocupação na Secretaria. Então, tudo que está envolvendo agora essas discussões de bet, a gente tem uma preocupação muito grande com o risco de imagem para o futebol brasileiro. Então, o trabalho que vocês estão realizando lá na CPI é super importante, então pode contar com a gente no Ministério para contribuir e tanto nessa questão do esportes quanto principalmente na questão do futebol, o manipulador de resultado e na maioria das vezes o que é o manipulado, vamos dizer assim, ele é a parte, não estou fazendo juízo de valor nem querendo fazer, ele é a parte mais frágil do processo, porque ele vê ali uma oportunidade que está à disposição dele que a gente tem que coibir, né? Infelizmente, esse é o papel do Estado, esse é o papel, isso que está na lei, e a nossa preocupação com o lazer das pessoas, né? O esporte, ele está completamente ligado a isso, é um entretenimento, né? Então, seja a própria aposta esportiva, seja a prática esportiva, tem toda essa construção. Então, eu só queria fazer essas ponderações, agradecer novamente o convite do Ministério do Esporte para estar aqui e pode contar com a gente, viu, senador Portinho? Senhor presidente, do Carlos. Lógico, só agradecer aqui a presença do Ministério do Esporte, na pessoa do senhor Giovanni, e passar a palavra para o nosso senador. Fica à vontade, senador. Obrigado, senador Carlos. Doutor Giovanni, o senhor tem uma missão um pouco árdua, para não dizer desafiadora. Pasme, o TSE declara ilegal a bet eleitoral para apostas em candidatos. É brincadeira. É brincadeira. A sua missão é árdua. Graças a Deus o TSE é vigilante. Quero mandar os parabéns a toda a corte do TSE, né? E é muito mais sério que se possa imaginar. A missão do senhor, doutor Giovanni, como eu falei, é árdua, e eu quero sugerir, e já é uma propositura nossa, o senhor precisa de um guarda-chuva, precisa de uma agência. Eu estou propondo ao governo, ao presidente Lula, hoje está o João Palácio, propondo uma agência. E voltando ao caso em loco, objeto dessa audiência, a propriedade intelectual ela tem que ser respeitada, mas ela não é de domínio exclusivo. Você garante os royalties, até enquanto não vira utilidade pública, ao dono da propriedade intelectual. Mas fazer a gestão, alocar uma comissão do Senado da República, ou seja, para oficializar a privatização dos jogos. Falava agora há pouco com esse jovem brilhante, Misael. Eu já disse que o Congresso precisa dele, não só pela desenvoltura da fala, mas pela legitimidade da causa. A senadora Leila é legítima na causa que defende. A campeã dos esportes, com muito brilhantismo, que tem propriedade em falar. E você, Misael, tem autoridade para falar. E essa agência, senhor presidente Giovanni, ela vem como um guarda-chuva, porque ela é feita a Anvisa. Como as agências reguladoras, ela tem poder de fiscalizar e de punir e de excluir. Que o senhor terá demandas judiciais quando excluir. Porque a pirataria não vai deixar de acabar, senadora. Pelo contrário, quando for excluída aquelas que não estiverem regulamentadas, o cara vai lá para outro lado do mundo e cria um zebrinho, como o nome é? Hein? Um animal desse aí, feroz, para saquear de maneira regular. Então, o trabalho do senhor é louvável e conta com o nosso apoio, e eu vou, numa demonstração de apoio, oportunizar, levar para o governo, ao presidente Lula, que está muito preocupado com isso, está muito esperançoso com
com a sua gestão, uma agência reguladora. Agência reguladora que vai lhe dar o guarda-chuva, porque aquelas que não estiverem regulamentadas vão judicializar e vão questionar a legitimidade. Concorda? Então, é louvável essa audiência e que deixe separado o joio do trigo. Essa casa é uma casa de interesse público e não privado. Que seja preservado os direitos autorais, senadora, de quem a tem, enquanto não vire utilidade pública. E é justo, e é legal, e é devido. Propriedade intelectual, o senador Isalci sabe, como um decano que é, não por idade, mas por merecimento dessa casa, propriedade intelectual tem que ser respeitada e tem que ser pago por quem desenvolveu, mas não pode ser mandatário. Muito menos usar o Senado da República, e aqui não quero fazer acusação a ninguém, para legitimar uma irregularidade. É a privatização oficializada com a chancela do governo. Muitíssima vênia, eu acho que o relatório é louvável. O senhor presidente senador Carlos Portinho, o senhor com muito brilhantismo conduz, e o senhor com essa missão. Porque o bom parlamentar, ele é um sacerdote. É um sacerdote. Ele é um evangelizador. Ele não precisa sentar no primeiro banco da igreja, qualquer que seja o credo. Ele tem que desenvolver a missão. A missão de cuidar dos interesses do outro, do interesse humano, sobretudo. Oportuna essa audiência pública que a nossa fala ela seja interpretada aos bons ouvidos e com carinho de preservar o direito do outro e o direito do Estado, sobretudo. Obrigado. Muito obrigado pela participação e aproveitando a deixa, antes de passar só para o nosso querido Misael, para ele poder agora sim concluir dentro do minuto dele, queria só que o senador Isalci pediu a palavra antes, instante. Então, Misael, já teve um pouquinho de fala, agora pode concluir. Eu quero falar, depois eu falo. Senadores, senhoras e senhores, muito obrigado, senador Carlos Portinho. Para mim está sendo muito enriquecedor esse momento, né? Muitas informações, né? O Bruno aí, muito obrigado também pelos subsídios que eles nos traz. E agora, tratando exatamente da questão do financiamento, né, que a gente iniciou na primeira fala, realmente eu concluo, depois de tudo aqui que eu ouvi, e eu não tenho absolutamente nenhuma restrição ao esportes no sistema esportivo brasileiro, respeitando naturalmente a cultura de cada segmento. E, naturalmente, como eu reconheço a legitimidade para pertencer ao sistema, entendo que ele deve cumprir também as regras que os demais esportes, né, cumprem para ser beneficiários de recursos legitimados para poder pugnar por receita de incentivo. E, basicamente, o regramento ele é muito claro. Ou seja, hoje a gente tem um financiamento das loterias para aqueles esportes que são olímpicos ou paralímpicos, ou também via o sistema clubístico, né, no caso do CBC e do CBCP. E aí, se a gente trabalhar uma legislação específica para o esportes, nós vamos estar tratando diferente das centenas, né, mais de uma centena, eu tentei encontrar aqui agora a quantidade de esportes que são praticados no Brasil, e não consegui encontrar, porque são muitos. São muitos. São 35 reconhecidos pelo COB, são, entre os esportes de verão e de inverno, são 26 reconhecidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, mas os esportes não olímpicos, que são aqueles que não são beneficiados pelos recursos da lei, mais de uma centena, e que, na verdade, estariam tendo tratamento desigual com a aprovação desse PL. E voltando à questão das loterias, um outro dado também bastante importante é que nós temos hoje no Congresso Nacional 30 propostas que tratam da redistribuição do prêmio. O Rodrigo me
me passava esse número, para mim foi, inclusive, uma surpresa, não imaginava que haviam tantos projetos, e se todos eles fossem aprovados, nós teríamos o prêmio negativo em 20%. Então, isso mostra que a gente tem, de fato, muitas demandas por orçamento, por financiamento, e, na realidade, é como eu disse na minha primeira participação. Eu acredito que nós devemos buscar alternativas, devemos utilizar aí a criatividade para encontrar mecanismos de financiamento para tudo aquilo que necessita de ser financiado no Brasil, né? E eu trago aqui uma grande preocupação, que é exatamente a conexão do esporte com a educação, né? Que é algo que é fundamental. Uma outra preocupação importante, quando eu comentei, senador Carlos Portinho, sobre o planejamento estratégico de 8 anos, que fez com que a gente avançasse na direção de um desenvolvimento sistêmico do esporte, pensando na base, no festival, que é o primeiro contato da criança com o esporte, passando pelas escolinhas, né? E aí a gente chegou em todos os estados e concretizamos esse ano a estratégia, indo com competições para todas as capitais do Brasil. Então nós realizamos competições nas 27 capitais, começando da criança de 7 anos, do Intercentro, passando para a seletiva dos escolares a partir de 11 anos, 14 anos o adulto, universitário, e os centros de reabilitação e o universitário e o militar. Então a gente levou o esporte, desde a criança de 7 anos até aquele com 60 anos do campo militar, para as 27 capitais do Brasil em 4 meses. Foi um grande desafio. E nós encontramos lá uma realidade que é uma realidade bastante difícil. Por exemplo, nós temos o estado brasileiro, é o caso de Rondônia, por exemplo, que não tem pista. Alagoas não tem uma piscina oficial, Florianópolis não tem uma piscina oficial, ou seja, nós temos uma defasagem imensa de instalações esportivas, e para consolidar uma cultura verdadeiramente esportiva no país é fundamental que a gente tenha instalações esportivas. Eu estou dizendo isso para dizer, de fato, da quantidade de demanda que nós temos por financiamento. E realmente o Senado está de parabéns por discutir esses temas, por trazer, né, temas importantes para o esporte brasileiro para essas discussões, e, naturalmente, é muito difícil até definir prioridade, né, com tantas demandas que nós temos. Então, eu entendo que, com todas as vênias, né, não é o melhor caminho a gente trabalhar para reduzir ainda mais o prêmio. Isso vai diminuir a atratividade dos jogos e, naturalmente, todo mundo vai acabar tendo prejuízo no financiamento, todos aqueles beneficiários, prejuízo no financiamento, porque, naturalmente, quanto menor o prêmio, menor a aposta e, naturalmente, menores são também os repasses. Eu quero pedir permissão, senador Carlos Portinho, e aí o senhor identifica aí a melhor oportunidade com relação ao momento, mas eu tenho aqui um vídeo de 5 minutos que retrata um pouco da participação dos nossos atletas em Paris, e que eu teria aí uma imensa honra em exibi-lo para os nobres senadores. Misael, eu vou só sugerir que a gente faça ao final, porque eu estou com o Paulo Maciel do CBC, que ele tem um compromisso a 1 hora, senador Exalci, e pediu a inversão, e como é importante a gente ouvir o CBC, e deixaria para o final, Exalci, agora os senadores fazerem um fechamento e você com a prioridade, se me permite. Então, Paulo Maciel, ele está presente? Ah, está aqui o Paulo, pô, desculpa. Está na minha frente. O primeiro, senador, dá os parabéns. É uma audiência que eu estou aprendendo muito, estou encantado. Primeiro está do lado aqui do Misael, né, que joga um futebol, né, igual você aí, como presidente. Gostei muito. E realmente ter um senador presidindo uma reunião como essa, que entende do assunto, é muito bom. Eu escutei muito, aprendi muito aqui, vi coisas aqui que eu não tinha a menor imaginação. E quando eu vi a Leila, a senadora Leila, desculpa falando, vi que realmente era aquilo exatamente que precisava.
O senador Exalci traz um projeto que eu acho importantíssimo. Qualquer esporte no Brasil é bom, além de ser inclusivo, é um esporte que traz, né, a inteligência da criança para aflorar. Mas a Leila foi muito feliz, a senadora Leila foi muito feliz. Quando ela diz o que se tem que se fazer realmente. O Comitê Brasileiro de Clubes hoje é responsável pela formação de mais de 90% dos atletas olímpicos no Brasil. Hoje é um trabalho muito grande, que é um segmento que as pessoas não veem, né? Como é que o atleta chega no COB, como é que o atleta chega no Comitê Olímpico Paralímpico Brasileiro, e esse segmento é formado hoje pelos clubes. São 1.100 clubes hoje no Brasil formando, inclusive nós estamos num fórum hoje aqui em Brasília, um fórum estadual de formação de atletas através dos clubes, da importância, porque esse segmento em outros países, como os Estados Unidos, é universitário, é estudantil e tal. Aqui no Brasil, realmente, os clubes adotaram isso. Eu fui presidente do Tijuca Tênis Clube por vários anos e sofria muito com isso, né? E como o senhor tem um conhecimento aí, sabe o quanto o CBC sofreu para chegar hoje. Eu estava conversando com o Leonardo lá fora e estava dizendo para ele exatamente isso. É importantíssimo o senador Exalci trazer essa proposta aqui, porque começa essas discussões e chegar a um denominador comum. Quando a senadora Leila explica exatamente como é que tem que ser formado, porque é inviável, 2 comitês, claro, duas confederações, e elas realmente tem que ser uma para chegar ao COB ou ao Comitê Paralímpico, aí vir lá de fora do Comitê Internacional, para que seja um só receber. Porque as confederações, a Confederação de Tênis, por exemplo, é uma confederação espetacular, faz um trabalho bem, é ligada exatamente ao COB, mas só tem uma. E os clubes hoje, o CBC faz e congrega todos esses clubes para, do norte ao sul, do leste ao oeste, praticar exatamente os campeonatos brasileiros interclubes. Desde criança, que onde é a formação principal para trazer hoje para os de grande rendimento, né? Isso aí, um atleta de alto rendimento hoje, senador Zessi, é muito difícil de formar. Muito difícil. Está aqui o Atício, sabe disso. O Flamengo também do Comitê Brasileiro dos Clubes, do CBC, é um dos clubes que mais forma atletas no Brasil, atletas olímpicos. A dificuldade era tão grande que, para você ter uma ideia, nós tínhamos também o Comitê Paralímpico, junto com o Misael, sempre fizemos um trabalho muito grande. E o Flamengo, o Tijuca, no Rio, por exemplo, eram poucos clubes que tinham Paralímpico. E nós tivemos que repassar uma verba para o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que hoje a nossa querida está aqui, Rosinha aqui, que foi uma lutadora incansável disso aí, e a gente tem certeza que os jogos eletrônicos no Brasil, os games, né, Léo, vai ser realmente uma realidade. Agora tem que se fazer exatamente como a senadora foi muito incisiva nesse momento, dizendo como tem que se fazer. Não é nada contra, muito pelo contrário. O trabalho da senadora, o trabalho do Exalci, o trabalho do senador Portinho, realmente foi muito importante para a formação desses esportes, dos jogos eletrônicos. Agora tem que se reorganizar. É uma organização que demora. Nós demoramos o CBC para fazer parte do Conselho Nacional dos Esportes, senador Exalci, demorou anos. E vinha para esse debate. Esse aqui é a iniciação. Isso é importante a gente ver e com realmente um requinte de qualidade, esse debate aqui maravilhoso. Eu vou sair daqui realmente fantástico, porque realmente é um trabalho que todo mundo hoje vai saber quem é contra, quem é a favor, porque aqui nos debates você não tem nunca 100%. Tem o que é a favor, tem o que é o contra, né? Essa parte aí que o Misael trouxe para esse debate aqui hoje foi muito importante, muito essencial. E a gente sabe hoje, Leonardo, você teve uma conversa da importância que é vocês aí lutando hoje para que forme-se uma confederação. Para que o esporte seja reconhecido aqui, e já é reconhecido aqui. Apenas como vocês vão ter verba, que pode ser de outro setor, não precisa ser da loteria, pode ser do Ministério de Turismo, pode ser de comunicação,
de outros, né? Pode ser de vários ministérios, mas o importante é o que você e o Marcelo e o Bruno estão fazendo aqui hoje, dizendo para que é e para que vai servir. Isso que é importante. Eu fiz muito isso aqui, eu sofri muito, fui realmente, às vezes, até assim, preocupante as situações, mas foi um trabalho que eu não desisti. E hoje o CBC, o Comitê Brasileiro de Clube, fazendo parte do Conselho Nacional de Esporte, hoje lá no Ministério de Esporte, com a certificação, dizendo como tem que ser organizado. Tem que ser organizado. Olha, clube, se vocês não forem organizados, tanto o Ministério do Esporte como o Tribunal de Contas da União, o TCU, pode realmente fazer críticas seríssimas a vocês. O Comitê Brasileiro de Clube acabou de ter uma auditoria de 8 meses do TCU e só teve recomendações. Por quê? Porque a gente sabe que é importante fazer o esporte zero. Quando eu vejo o senador Portinho aqui trazendo esse debate com maestria, com um trabalho maravilhoso, vários senadores aqui usando a palavra, dizendo da importância que é, reconhecendo o esporte. Eu tinha até uma preocupação, muita coisa que eu não sabia, muita coisa, realmente, quando o Misael aqui estava me dando instrução, dizendo que ele já conhece mais do que eu sobre esse esporte, eu não tinha noção do que era e sei do que é importante. Agora, o trabalho de vocês, o trabalho do Bruno, do Leonardo, do Marcelo, hoje aqui foi muito importante. Tenho certeza de que dentro de pouco tempo, mesmo a proposta do senador Exalci, pode não ser como deveria, como a senadora Leila explicou realmente ali, eu entendi realmente o que a senadora quis dizer, tem que se formar primeiro a instituição para que tenha responsabilidade, porque nós temos. Quando nós recebemos verbas, Leonardo, público, é muito difícil. Nós temos os ônus. Temos bônus, mas temos também muito ônus. É muito perigoso o dinheiro público, é um dinheiro sério, é um dinheiro que a gente tem que ter isso. Hoje a gente está vendo a SBET, esse debate todo, eu estava conversando com o Giovanildo ali, agora há pouco tempo, dizia exatamente da seriedade que é. Dinheiro público é muito difícil, gente. Ter um dinheiro cuidadoso, se você puder se preparar, você tem que ter uma equipe preparada, tem que ter compliance. Hoje em dia não é brincadeira, hoje em dia é sério o negócio. Então, os senadores aqui estão atentos, a gente vê aqui nesse debate fantástico, como disse o Misael, eu vou sair daqui enriquecido de tantas informações que eu tive, que eu não sabia que tinha aqui agora, mas estou pronto. O Comitê Brasileiro dos Clubes está pronto e já teve conversa com você. Tivemos conversa para entender o que é. Eu agradeço muito, senador. Realmente está de parabéns o seu trabalho. Parabéns a Leila pela informação que eu vou sair daqui, Leila. Encantado com a sua informação. Exalci, parabéns também pela iniciação. Tem que se iniciar. Muito obrigado. Presidente, eu vou... Deixa eu só concluir aqui. Eu só quero registrar a presença da Rosane Estrela, Rosinha, da ADEFAL, que é a diretora de Relações Institucionais do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Merece por todo o trabalho que é feito nesse setor. Por favor, senador. Senhor presidente Carlos Portinho, eu quero parabenizá-lo pela atitude, pelo gesto. É importante eu deixar aqui um registro. Eu não sou contrário, eu luto para que se criem mecanismos para incentivar de maneira legal, né? O doutor Giovanni, ele sabe da importância que é criar uma rúbrica social, né? Por isso que eu estou trazendo essa propositura da agência. Eu cito muito nos Jogos a Paraíba. Há 50 anos atrás, o saudoso governador João Agripino Neto, na Paraíba, o Jogo do Bicho existia de forma muito pontual e o governo federal, não me lembro a época, mandou um telegrama, um telex na época, determinando, dando 24 horas ou 48 horas para que o governador acabasse com o Jogo do Bicho. E o governador João Agripino, avô do deputado Gervásio Maia, pai do ex-deputado João Neto, de forma muito pontual respondeu: se o governo federal apresentasse 50 mil empregos diretos, que eram os cambistas, ele acabaria o Jogo do Bicho. E o governo federal silenciou. O que foi que o governador fez? E o doutor Giovanni, eu convido para o senhor conhecer na Paraíba o modelo. Ele
oficializou o jogo do bicho. O único estado brasileiro que há 50 anos o jogo do bicho é oficializado. A LOTEP, Loteria do Estado da Paraíba, ela diz no rádio diariamente os resultados do jogo do bicho. Tem várias bancas e lá tem uma diretoria social que vem contemplar o esporte, vem contemplar todos os segmentos na área social necessárias com a política do governo, justamente com esse percentual do jogo. É um modelo, porque a pior coisa do mundo, senador Carlos Portinho, é você não ter referências. E esse nascedouro, quanto está sendo difícil que não tem referência. O mundo está querendo regulamentar, criar agências para os jogos eletrônicos. Mas a Paraíba tem um modelo. Eu convido o senhor, eu falo com o governador, para conhecer o mecanismo, como foi feito. Como monitora, quem banca esse jogo, quem banca não, quem faz esse jogo é o governo do Estado, através da Loteria do Estado. E que parte da arrecadação é para obras sociais do governo. Então, esse recurso, com essa rubrica, com certeza irá contemplar. E na minha saída eu quero parabenizar os convidados, doutor Giovanni, doutor Misael, Luciano, o Rodrigo, o Leonardo Fontes, o Bruno Martins, o Marcelo, todos empenhados no mesmo propósito. E eu também estou nesse mesmo propósito. Eu não adentrei ao mérito aqui, mas falei de maneira en passant o mecanismo para patrocinar. Porque o resultado final é a necessidade do patrocínio, senador. Esse é o grande objetivo, né? Os moldes operandos intercorpores, que porventura é necessário que exista, eu não posso adentrá-los a ele porque não tenho conhecimento de causa, Isalci. Senador, desculpe. Senador Isalci, que eu tive a felicidade de votar nele quando ele foi deputado federal aqui, não só votar, como trabalhar na campanha dele, então o senhor não pode reclamar de mim. Tá certo? Então, para que não seja mal interpretado, eu apoio agora. E nesse parecer, nesse memorando aos senadores, me deixou claro que é uma empresa detentora do software. E foi quando eu falei, ela é detentora do software, tem que ser respeitado a sua propriedade intelectual. Agora, ela não pode ser gestora. Convida A, B, C, D, quem quiser. Isso aí ela não pode ser gestora. Principalmente tendo a chancela do Estado, da União. Foi essa a minha colocação, que não seja mal interpretada. Eu vou ter que sair, vou ter que ir para a CPI, certo? Vou ter que ir lá para a CPI, isso faz me lembrar um amigo do meu pai, que o convidou se ele iria ao velório de outro amigo. E aí ele disse, eu preferiria que você me levasse até uma sorveteria. Então, eu vou ter que, a missão me obriga, vou lá na CPI deixar os senhores um abraço a todos e que estamos juntos nessa causa que é nobre. E a todos os pares aqui constituídos e legitimados, os meus respeitos, meu agradecimento, sobretudo na pessoa do senador dedicado, Carlos Portinho. Isalci, receba meu abraço, em minuto nenhum, que desmerecer. Eu gostaria que Vossa Excelência aguardasse só um pouquinho para a minha fala, para depois Vossa Excelência... Excelência, jamais eu poderia fazer satisfeita, porque então, escutá-lo para mim sempre é uma aula. Muito bem. Com a palavra, senador Isalci. Bem, gente, então vamos fazer um resumo. Luciano, pouquinho de paciência aí, os nossos dois últimos. Bem, fazendo um resumo geral do tema, né? Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer o mundo real e o mundo virtual, não é? Não se discute mais se é esporte ou se não é. Acho que isso aí está definitivamente já... Tá certo? Então, precisamos regulamentar no sentido para que ele tenha organização, que ele possa funcionar de uma forma organizada. Bem, o que acontece hoje, e a gente, quando foi discutir a questão de valores, viu, Caixa Econômica? Quando foi discutir a questão de valores, a gente não quis, evidentemente, tirar recurso de ninguém da área de esporte, porque a gente já sabe que é muito pouco o que é destinado para o olímpico,
o esporte, de modo geral, já é muito pouco. Então, por isso que foi adicionado um valor 0,04 da loteria, que não tem, se o relator disser, não vai ser loteria não, vai ser resultado da Bet ou do Tigrinho, sei lá de onde, não interessa, o que interessa é que precisa ter recurso. Então, nós precisamos ter essa consciência que para que funcione realmente, não é? A gente precisa de recurso. Bem, os recursos da loteria estão na lei, a lei 13.756, artigo 16, a distribuição dos recursos, está aqui, ó, vai uma parte para o Ministério do Esporte, uma parte vai para Comitê Brasileiro de Clubes, Comitê Olímpico, Paralímpico, Confederação Brasileira de Desportos Escolar, Confederação Brasileira de Esporte Universitário. Então, existe precedentes de confederação. Óbvio, se tivesse aqui uma única confederação, talvez nem estaríamos discutindo muito isso. Com relação a essa nota que eu recebi aqui, que Vossa Excelência leu, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia por 2 mandatos. E sei que a gente tem uma visão um pouco mais de longo prazo. Ninguém vai entrar nessa questão de patente ou do proprietário. Na verdade, existe um fato hoje, que são os esportes, que já existe 30, sei lá quantos milhões de brasileiros são atletas hoje profissionais, que disputam realmente. São milhões de alunos. Acho que tem mais atleta hoje nos jogos eletrônicos do que propriamente nos jogos tradicionais. Então, é um fato que acontece. Nós precisamos resolver isso. Esse é o objetivo do projeto. Se vai ter o comitê, não é, de jogos eletrônicos, ou se vai ter uma confederação única, não sei. O importante é a gente organizar isso. E aí o relator terá um papel fundamental. Eu não vou nem... Eu tenho que sair daqui a pouco, não vou nem ouvir a Caixa, que eu já conheço o que foi dito anteriormente, é isso, não é? Que vai reduzir o prêmio, aquela coisa toda, mas não tem que vir de algum lugar. Se vai diminuir a aposta ou não, isso é outra coisa. Quando está diminuindo a aposta, é os outros jogos, outras alternativas. Né? O Mega Sena agora já tem 3 vezes por semana. Aliás, o Brasil virou um cassino, né? Virou um cassino, seja oficial, seja informal. Mas o que eu quero resumir aqui e agradecer, Portinho, essa oportunidade da audiência, porque de fato é isso mesmo. A audiência pública é para aperfeiçoar o projeto, buscar soluções para a gente dar uma resposta para a sociedade. Em nenhum momento aqui a gente quis beneficiar A ou B, eu nem conversei contigo, né? Nem conhecia. Mas o objetivo nosso aqui dessa lei, não é oficializar realmente os jogos eletrônicos, que a gente tenha uma instituição que possa organizar as competições, seja a nível local, seja a nível nacional, seja a nível internacional, como já existe informalmente, ou até formalmente, mas sem uma organização no Brasil. E para a gente ser campeão mundial de tudo isso, a gente tem que ter organização, que outros países também têm, né? Então, o que a gente precisa, e eu espero que o relator consiga aperfeiçoar o projeto, não é? Ou verificar, primeiro, qual é o recurso mais apropriado. Se a loteria está dizendo aqui que 0,04 vai comprometer o prêmio, vamos buscar outra alternativa. Tem aí, a regulamentação dos BET está aí. Então, de algum lugar, a gente tem condição de trazer o recurso. E aí o governo pode colaborar também, no sentido de botar a origem do recurso. Segundo, se vai ser o comitê, se vai ter um comitê ou se vai ter uma confederação única, também é só a gente resolver isso aqui. Mas só para dizer que é papel sim do Senado Federal definir isso. Nós, a competência é nossa, se vai ser 0,4, 0,04, nós podemos votar aqui no Congresso, independente se a Caixa se agrada a Caixa ou não, né? Lógico que você tem que ver as questões técnicas também, que é o que a Caixa vai dizer aqui, não é? Então, o objetivo acho que está muito claro aqui. Então, senador Portinho, né, o que eu faço aqui, o apelo aos senadores e senadoras, é que a gente busque um mecanismo de resolver e a organização do sistema de jogos eletrônicos, né, para que a gente possa realmente ter, como foi dito aqui, já campeões aí, né, referência internacional de jogos. E a meninada hoje, e esses jogos são importantíssimos na formação da educação. Muito mais até
né? Porque nos jogos você pode ser técnico, você pode ser o que você quiser. Então, isso desenvolve muito bem na educação e é muito importante. Então, parabenizo a iniciativa aí dessa audiência pública e espero que a gente consiga buscar uma alternativa para resolver essa questão. Eu vou ter que sair também, vou fazer companhia. Vou fazer a segurança do senador André Amaral, mas não, senador. Parabenizo a todos. Ele quer que eu saia junto com ele, porque toda ausência é atrevida. Olha, queria agradecer ao senador Exalci essa oportunidade e convidar os nossos dois últimos, dispensar aqui da presença da mesa. É só porque a gente está estourando aqui o horário geral e eu queria chamar o Luciano Rossi. Senador, só para deixar uma colocação. A Caixa Econômica tem uma função social e parte das loterias ela tem uma função social, né? Eu vou solicitar aonde é que está sendo aplicado esse recurso na área social, porque o Brasil não conhece. Tem, não estou dizendo que não é aplicado. É necessário que o parlamento conheça as rubricas onde estão sendo aplicadas da parte que fica da contribuição das loterias. É muito importante que se conheça isso aí. Assim como vai se pedir das betas. Eu não estou dizendo que não é. Carlos Vieira, inclusive meu conterrâneo e amigo, tenho muito apreço por ele. Entendeu? Então, senador André Amaral, muito obrigado. Eu queria, Luciano Rossi e o nosso representante da Caixa, liberar aqui a mesa. Eu acho que e aqueles que quiserem acompanhar naturalmente da mesa, sentar aqui à frente. Obrigado a Tisson pela presença. Para a gente encerrar, senta aqui, Rodrigo, por favor. E Luciano, sente aqui conosco. Aqui para a gente concluir. Portinho, pela ordem. Senadora Leila. Muito rápido, muito rápido. Eu tenho um evento do CBC, o mesmo que o Paulo foi agora, eu fui convidada, e aí eu tenho que... Quero cumprimentar o Johan também pelo resultado. O Comitê Paralímpico, através do Misael, também os resultados, uma posição inédita, né, nas Paralimpíadas. Eu acho que todo mundo torceu, vibrou muito com vocês. Então, parabéns, cara, parabéns mesmo. E que você seja muito feliz, né, no seu casamento. Só reforçando uma coisa, eu só gostaria de reforçar que o que nós estamos tratando nessa audiência de hoje são questões de repasse para duas confederações que precisam ser legitimadas. Segunda, recurso, nós podemos tratar disso. Quando tivermos um comitê, uma confederação, e formos deliberar, tratar especificamente de percentuais se acontecer ou não, se isso for legitimado ou não. É um outro momento. O que nós estamos tratando aqui, eu quero dizer para o setor de esportes, que a Casa sempre esteve muito disponível para o diálogo, para essas tratativas, e agradecer para o Portinho, que hoje você teve paciência. Hoje você teve paciência, e agradecer a todos aqui. Nem todo dia a gente vê o Portinho assim, mas hoje, e pedir desculpas, a todos que estão aqui na audiência, porque eu também tenho que ir para o evento do CBC, tá? Obrigada, Portinho. Eu vou abusar da paciência agora do meu amigo Luciano Rossins e queria que o nosso representante da Caixa falasse, e já até endereço a questão, né? O recurso é pouco para ser dividido por muitos, e cada vez que a gente diminui o prêmio, ele deixa de ser atrativo para o apostador. E agora ainda há pior, a concorrência das bets, porque antes a Caixa Econômica... Ou seja, o recurso da loteria esportiva, eu gostaria de ouvir quase como uma pergunta, a minha impressão é que ele vai reduzir muito, muito, e a gente precisa olhar para isso também, inclusive para o que já é financiado com esse recurso. E quero só acrescentar que eu não escutei aqui nessa audiência ninguém do setor que tenha dito que foi ao Ministério da Tecnologia buscar recurso. Ninguém do setor que tenha dito que foi conversar com o relator do orçamento daqui do Congresso para que ele abra a rubrica para a gente poder investir em emenda para a formação profissional, não é de atletas, é de desenvolvedores, de provedores, etc. Então, quando a gente olha para 0,04 da loteria, e também não ouvi aqui ninguém dizer o quanto seria isso, mas eu ouvi que o Comitê Paralímpico que já recebe recurso é pouco, falta piscina, falta pista, que modalidades tradicionais que estão há anos recebendo recurso, falta recurso, por que mirar no mesmo pote?
eu não vi ninguém aqui saindo fora da caixa e a gente precisa de soluções fora da caixa. Até porque a tecnologia e o setor, eles estão na ponta da inovação, querendo, com todo respeito, práticas de setores que já estão até repensando essa questão dentro do sistema esportivo. O futebol hoje pensa na liga. Ele não quer mais que tenha um presidente de uma... Posso falar, porque isso é verdade, que está discutindo o cargo dele há dois anos aqui no STF. Isso não é matéria nem do STF, nem deveria ser do esporte, né? Então, assim, vocês, primeiro, não conseguem avançar com isso. Se tiverem duas confederações, isso é um fato. Isso aí é uma questão da lógica do direito esportivo. Vocês não conseguem avançar com isso, não precisam avançar com isso no Congresso. Vocês têm que avançar com isso junto ao COB, ao COI primeiro, depois ao COB, para poder receber os recursos. Eu acho só que a gente está mirando o mesmo pote. E eu não vi ninguém falar que foi no Ministério da Tecnologia, porque não tem nada mais próprio para o setor de games do que o Ministério de Tecnologia, os recursos de tecnologia, desenvolvimento. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar fora da caixa, mas queria ouvir a Caixa Econômica, ela vai dizer o problema, que eu já adianto aqui que ela tem, cada vez reduzindo o número de apostadores. Perfeito, senador, agradeço a oportunidade e até a introdução, que já traz bastante elementos do que a gente veio aqui apresentar. Agradeço também a brilhante fala do Misael ali, que apresentou dados que a gente estava trocando ideia ali antes, é justamente esse um dos pontos que a gente vem trazer. E preocupações acessórias aqui, né? Tentar ser bastante breve pelo avançado da hora, mas pegando de forma bastante resumida, é justamente o desafio que a gente tem. No Brasil, o perfil do nosso apostador ele é orientado à premiação. Quanto maior o prêmio, maior a arrecadação e, por consequência, os repasses. Se eu tiro 0,04 ou 0,01, que fosse a proposta, eu tenho uma dificuldade em formar um prêmio atrativo ao apostador, por conseguinte, ter arrecadação, por conseguinte, manter os repasses. Então, qualquer proposta que venha propor uma diminuição da premiação, ela automaticamente está enfraquecendo as loterias federais. Então, por isso, como o senador Exalci citou anteriormente, que ele já sabia que a Caixa apresentaria essa posição contrária a essa redução, ela é um fato, temos sim posição contrária. Exato. E em relação às bets, né, o que a gente tem observado, né, temos conseguido resistir, apesar do cobertor ser curto, a que a nossa arrecadação migre para essa nova modalidade de aposta. Os nossos beneficiários que acompanham bastante a arrecadação, eles veem que temos tido crescimento até, porque adotamos estratégias para manter o prêmio atrativo, ainda que o percentual não seja equivalente aos maiores níveis que a gente vê no mundo afora de boas práticas de destinação à premiação que atraia níveis melhores de apostas per capita. A gente conseguiu, com estratégias de sorteios adicionais, manter os especiais, que a gente tem uma premiação muito atrativa, manter o nível de arrecadação crescendo ano após ano. Né? O que a gente tem aqui a trazer também para consideração é a diferença em relação ao apostador. Os produtos das loterias federais, as loterias de prognóstico, que são tratadas no artigo 16 da 13756, elas são loterias que, reconhecidamente por estudos internacionais de saúde relacionada a transtorno dos jogos, têm uma influência menor em relação aos vulneráveis, ou seja, eles têm um potencial de viciar os apostadores menor que outras loterias com maior instantaneidade. Então, além de uma questão concorrencial, de estarmos disputando ali, né, a questão do quanto de valor que as pessoas decidem apostar, também temos um viés muito importante da proteção. Então, é importante a preservação do payout, do que as loterias destinam a prêmios e, por conseguinte, arrecadam para os seus beneficiários, a manutenção desse valor e até a gente ter estudos para ampliá-lo de uma maneira a conseguir tornar as loterias ainda mais atrativas, para trazer também uma segurança do ponto de vista da saúde do jogador. A gente tem uma alternativa para a aposta mais segura, uma alternativa de aposta mais conservadora do que aquelas que a gente vê se avolumando e trazendo problemas, empilhando questões de saúde pública, como até o caso dessa CPI que está recém-instalada. Então, o que a gente tinha para trazer era muito nessa contribuição. Entendemos aqui que até vai ter outras discussões aqui no PL e fico à disposição para qualquer questionamento seja necessário. Muito obrigado.
Obrigado. Essa é a grande dificuldade, gente. Quanto mais a gente reduz o prêmio do apostador, a gente está reduzindo o interesse na aposta. Quanto mais a gente reduz o interesse na aposta, menor é a arrecadação. Menor a arrecadação, o dano é colateral, o dano é para todos, né? Não é assim, eu não estou tirando dinheiro do Comitê Brasileiro de Clubes. Tá, de certa maneira sim. Aliás, está tirando um pedacinho de cada um, né? Mas vamos lá. Luciano Rossi, nosso diretor jurídico do Comitê Olímpico Brasileiro e meu amigo especializado em direito esportivo, dos dinossauros do direito esportivo. Faz tempo. Obrigado, senador Portinho. Trago aqui um abraço do presidente Paulo Vanderlei Teixeira, né, o agradecimento por oportunizar sempre os debates necessários ao desenvolvimento do esporte brasileiro, e eu acho que hoje a gente passa por mais uma etapa de desenvolvimento do esporte, discutindo essa matéria tão importante que é o financiamento com esses recursos que decorrem daquilo que prevê o 217, inciso 1º da Constituição Federal, que fala que é dever do Estado fomentar as práticas esportivas formais e não formais como dever de cada um. Então essa que eu acho que é a chave inicial de toda a discussão, onde a gente tem isso positivado através, primeiro, da Lei Agnello Piva, lá em 2001, e posteriormente da 13756, em 2018, e a gente vê ao longo desse tempo como o esporte evoluiu de forma organizada no Brasil. E temos aqui, conforme o presidente Misael, a quem saúdo também, já explanou, nós temos também uma evolução que começa lá em 2004, no primeiro ano do ciclo olímpico, com o recurso das loterias, onde o Brasil sai, em 2000, em Sydney, da 56ª posição no quadro de medalhas e alcança um nível que vem mantendo até hoje e acaba aprimorando esse resultado a cada edição de Jogos Olímpicos. Então, a importância, o próprio representante da Caixa coloca, a importância desse recurso, né, essa contrapartida social, essa contrapartida do Estado ao esporte, como um meio, inclusive, de equilibrar, né, eventuais mazelas que muitas vezes vêm atreladas ao jogo, ao vício, e a gente tem no esporte a virtude que é auxiliada com tais recursos. Com relação à questão, e aí eu lembro muito a organização esportiva, né, matérias que a gente discute no direito desportivo, que vem a partir do sistema associativo. É algo histórico que nós temos no Brasil. Nós temos a organização esportiva que começa com base no direito civil, onde pessoas que se agregam para formar as suas associações, os seus clubes, aquelas que se organizam para formar as suas federações e as federações que se organizam, se congregam para organizar as suas confederações. Então, esse é o nosso sistema piramidal, hoje em dia, aceito, e que, por sua vez, tem uma aceitação internacional, que é o sistema de cima para baixo, onde vem uma federação internacional e que aceita esse sistema nacional como válido na sua organização internacional. Então, é o que nós temos hoje, que a gente chama do sistema piramidal internacional, onde o Comitê Olímpico Internacional reconhece as federações internacionais, que, por sua vez, reconhecem as confederações que regem os esportes aqui no Brasil. E o Comitê Olímpico do Brasil, nesse sistema, ele possui níveis de associações, de associação, que são aquelas que integram, aquelas entidades das modalidades que integram os Jogos Olímpicos de inverno e de verão. Essas são as filiadas efetivas do Comitê Olímpico Brasileiro, mas que também temos categorias de as reconhecidas e as vinculadas. As vinculadas são aquelas que participam de outras competições, como Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos, modalidades de inverno, da juventude e assim por diante. E também aquelas que são reconhecidas, que muitas vezes são modalidades que integram o sistema piramidal internacional, mas que não participam dessas competições. Então, o que nós temos na prática, inclusive com a modalidade o esporte eletrônico, é que nós precisaremos, para ter um reconhecimento aqui pelo Comitê Olímpico Internacional, que tenhamos uma federação internacional dentro do sistema olímpico, que, por sua vez, tenha uma federação nacional aqui, que a gente chama de confederação, mas que pode ser federação, associação, seja o que for, e que, então, o Comitê Olímpico do Brasil, de forma automática, vai reconhecer esse sistema. É inegável, no sistema esportivo,
o fenômeno do esporte. Isso é algo inegável. O que nós precisamos é criar realmente essa organização sistematizada para que a gente fique dentro do sistema piramidal internacional e para que a gente possa, então, fazer os encaminhamentos, os apoios necessários para o desenvolvimento dentro do sistema esportivo da modalidade do esporte, que é um fenômeno que a gente não nega a existência, mas que, com certeza, precisa ainda dessa organização que existe, a competição, existe o esporte, mas ainda carece dessa sistematização que eu acho que as entidades estão organizando, e o Comitê Olímpico do Brasil já teve contato com todas, e com certeza nós vamos aí evoluir para um reconhecimento, assim que tiver o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional, a respectiva Federação Internacional, isso não vai ter o menor problema. Era o que eu tinha para trazer de contribuição, senador, mais uma vez cumprimentando pela iniciativa dessa audiência pública e saudando a todos os presentes, agradecendo aqui por nos ouvir um pouquinho. Muito obrigado. Parabéns, Luciano, porque é muito bom ouvir e a gente poder entender, quem nos assiste, né, como é que funciona o sistema esportivo, né, tanto o nacional quanto o internacional, e as formas de ingresso de modalidades dentro desse sistema esportivo, né? Então, dito isso, eu queria agradecer, sei que fez esperar, mas só pela nossa amizade me permite isso. Com os outros eu não podia fazer, tem que fazer com quem é mais próximo. Queria agradecer aqui a CBGE. Eu espero que todos que assistiram e o próprio setor entendam os desafios que eles têm. Primeiro, a unificação das confederações, o reconhecimento internacional, que passa, inclusive, pela manifestação da Entertainment Software Association, né, por um alinhamento com os donos da propriedade intelectual, né, porque senão a gente vai ter uma confederação brasileira de meio games. Ou seja, aqueles que são os mais pujantes, que têm patrocínio privado e tal, não vão estar dentro da confederação. E vai ter uma confederação que vai reunir alguns outros games abertos, né, como foi dito, e que não dependem disso. E isso é uma preocupação, porque enfraquece o setor. Toda divisão, você pode ver em toda modalidade esportiva. Isso acontece em várias, né? Modalidades que há um racha e aí criam várias federações, aí tem a discussão internacional, isso enfraquece o setor. Então, eu acho que superando isso, o ingresso, na minha opinião, não é por uma lei, não é na canetada dizer esse comitê vai receber recurso. Ele tem que estar dentro desse sistema piramidal, que é como todas as modalidades se colocam dentro do ambiente jurídico desportivo. E segundo, sinceramente, a briga de 0,04 é de 9 milhões, e eu acho que é 9 milhões anos, se eu entendi, né? Bom, se vocês conseguirem botar uma rubricazinha no orçamento do Congresso que permita que um parlamentar coloque emenda para a organização de torneios de esporte eletrônico, para receber recursos para a formação de atletas ou para compras de computadores ou para projetos sociais, eu te garanto que você vai receber por ano muito mais do que 0,04%, né? E o outro caminho que eu deixo aqui, isso independe da nossa discussão, é o Ministério da Tecnologia. O Ministério da Tecnologia deveria ter um programa específico, porque ele tem recurso, e lá não se briga por esse recurso. Eu não sei, sinceramente, nem onde é que é gasto. Desconhecimento meu, deve ser, mas eu não sei. Mas o esporte, eu sei que tem várias modalidades mordendo o mesmo pote, e não teria como ser diferente. A cultura, que também é cultura, né? Inclusive está lá no marco dos jogos eletrônicos, né? A possibilidade de acesso à Lei Rouanet, está lá também mordendo um pote que tem artista, cinema, dança, música, né? A educação, que poderia ser pela gamificação, interessante, talvez tenha lá recursos também, e lá ninguém está brigando. Mas o que eu acho é que esporte é esporte, pode ser considerado esporte, mas acima de tudo é tecnologia, desenvolvimento, é inovação, e eu acho que o Ministério da Tecnologia seria talvez mais recomendado, e aí sim, ter uma política pública voltada para o desenvolvimento
dos esportes eletrônicos como o desenvolvimento da tecnologia e da inovação. Essa é a minha opinião, manifestei inclusive no marco dos games, que eu votei favorável, fazendo essa observação, e desejo ao setor que ele consiga se organizar e que a gente possa legislar dentro da nossa competência para sempre ajudar o setor, porque é lógico que ele traz turismo, ele incentiva a juventude, ele traz inovação, tecnologia, traz recursos, riquezas para o país. Aqui a própria ESA diz que a gente está entre os 5 maiores mercados hoje, então a gente também não pode desprezar tudo isso. Queria agradecer, Leonardo, pela sua participação, de todos aqui. A gente recebeu várias perguntas aqui pelo e-Cidadania. Eu vi que, de várias maneiras, elas foram respondidas. O Luiz, do Rio de Janeiro: quais garantias existem de que os recursos destinados à Confederação Brasileira de Games e Esportes serão aplicados corretamente e fiscalizados de forma eficaz pelo TCU? O Diego, do Rio Grande do Sul: como o financiamento do esporte eletrônico via loterias pode influenciar o crescimento e a profissionalização desse setor? Luiz de Goiás: de que forma o PL 618/2023 incentiva a criação de infraestrutura para o desenvolvimento dos esportes em regiões menos favorecidas? Camilo, de São Paulo: de que forma o projeto pode incentivar a inclusão digital e o desenvolvimento de habilidades tecnológicas em comunidades menos favorecidas? O Gabriel, de Minas Gerais: tendo em vista o constante crescimento do mercado de jogos, como esse incentivo de 0,04% beneficiará também os consumidores do mercado de jogos? Fernando, Rio Grande do Norte: como o PL 618/23 planeja promover a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social por meio de investimento em esporte eletrônico? E, por fim, a Silvana, de São Paulo: como justificar esse repasse enquanto áreas essenciais como saúde, educação e segurança enfrentam graves deficiências de investimento? Eu acredito que todos os temas foram abordados pelos expositores aqui. Espero que as respostas sejam a contento. Agradeço a todos e dou por encerrada, né? Tem que... o Misael. Cadê o vídeo do Misael? Perdão, não é o vídeo dos nossos atletas vitoriosos paralímpicos, e com ele a gente encerra essa bonita sessão de um tema tão relevante como é o esporte. Qualquer coisa, né? A gente é poderoso, né? It's the 3-time Paralympic sprint champion. What an amazing race and an amazing celebration to match. Me beliscar para ver se eu estava sonhando ou estava vivendo esse momento. Yeah, but Alison Glock is just starting to pull away now. Que era meu momento, eu me via no pódio, eu me via pegando medalha de ouro. Eu sonhei o tempo todo, eu me via no pódio, eu via o hino nacional. Perdi pra ela no semifinal no PAN e hoje foi meu dia. Hoje foi meu dia de acabar com ela. Medalha de ouro. Depois eu já queria 3 medalhas de ouro. Depois eu queria vir pra cá e fazer melhor do que foi top. Eu amo muito ele, eu tinha que trazer essa medalha pra gente. Hoje eu tô levando a tão sonhada pra mãe. Pai, sou medalhista paralímpica. Eu sempre disse, né, que minha meta de vida era essa, né? Gabriel dos Santos Araujo is champion again in the 200 freestyle. His third gold at Paris 2024. Pega aqui, Wolverine. With another gold, we know that. Lembrei que um dia ia chegar onde cheguei hoje. Quando eu desci as escadas, eu imaginei minha festa de debutante. No momento que eu tô aqui, eu vejo muito mais com meus ouvidos do que propriamente com a minha visão. É ensurdecedor. Hoje aqui eu tô cego, surdo, mas plenamente feliz.
máximo, hoje estava planejado para 150. Quando a gente chegou e falou assim, dá para ir para cima, tá preparado? Eu falei, estou mais que preparado, eu preparei 3 anos. Como sempre, em todas as provas, eu sei que se eu botar na frente, ninguém vai me pegar. Deu certo! A melhor natação da minha vida! Cara, esse ouro é o resumo de todo o trabalho que a gente faz aí. Perfeito, eu vou falar sempre, eu amassei a prova inteira. Quando eu vi que ela fez o 147, eu falei, eu vou fazer o 148, porque esse ouro tem que vir pra mim. Eu fiz o que eu tinha pra fazer. Eu saí e tentei correr o mais rápido possível. Silva and Trolley, one last dip on the line. Oh, that's desperately close. Has the Silva held on? Sabia na minha cabeça, né? Não desista. Não desista, vá até o final. Era só isso. E era só isso que eu escutei até agora. Não desista. Vá até o final. 5 segundos. Não acabou a luta ainda. Dá pra vencer. Eu consegui. E hoje eu sou campeã paralímpica. Eu não acredito ainda. Eu tô muito feliz com o recorde. Eu não sabia que ia bater agora. Sim, a gente tá na melhor fase da nossa vida. Eu queria muito ajudar. E hoje eu posso dizer que eu ajudei. Minha medalha vai subir o Brasil no quadro de medalhas. Essa é a minha 4ª medalha, a 3ª de ouro. Minha primeira medalha foi prata, tricampeonato paralímpico. Já sou tricampeão mundial e queria muito essa medalha para me tornar triparalímpico também. Uma meninona. Essa daqui estava faltando lá em casa e eu prometi que ia levar para minha filha. É dela. Carolina, te amo. Meus adversários merecem, todo mundo merece, mas eu sei o quanto eu mereci essa medalha. Focar sempre também na fé, a fé acima de tudo, agradecendo sempre, né? Muito suor, muita abdicação, abdicação da vida, muitas vezes, a abdicação da minha família, da minha esposa, se abdica da vida deles pela gente. Que ainda a ficha não caiu. Ainda não caiu, mas vai cair. Acho que a ficha ainda vai cair aos poucos. Sabe que a ficha caiu, mas ao mesmo tempo não, né? Ainda a ficha não caiu! Eu acho que ainda não caiu a ficha. Depois de tudo que passar, que você vai ver a dimensão que é um evento, o maior evento esportivo do planeta. Com muita alegria, muito sorriso no rosto e seguimos bailando como sempre. Não tem preço. Falei muito, mas não consigo explicar tudo. A idade já tá meio avançada. Entendeu? Mas que o shape chegando é o que importa, não importa se eu tô velho. Se eu tô shapeado, tudo passa, nem documento precisa. Eu vengo de Venezuela, del estado de Puerto La Cruz. Misael, parabéns. Você levou, por uma política pública bem executada, o desporto paralímpico junto com todos os atores. Vocês levaram a realmente um lugar diferenciado no mundo, né? E para um país como o Brasil, com todas as dificuldades de acessibilidade que as pessoas já têm no seu dia a dia, né? Acho que é uma inspiração para todos. Parabéns aos atletas, parabéns a você, Misael, de fundo do coração. E a nossa querida Rosiane Estrela também, por ser diretora de Relações Institucionais do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, todos que estão dentro desse sistema esportivo. Obrigado a todos, agradeço e continuamos aqui à disposição.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Com apenas R$ 232 no bolso e o sonho de empreender, uma ex-catadora pernambucana iniciou sua trajetória vendendo roupas de porta em porta. Hoje ela é referência no setor de moda evangélica, com 3 lojas e um faturamento de R$ 200 mil por mês. Mas o sucesso vai além dos negócios. Lu Silva também se dedica a projetos sociais que transformam a vida de crianças e jovens em Olinda, Pernambuco. Para falar mais sobre essa história inspiradora, Silva, fundadora da Luz Modas. Seja muito bem-vinda, Luz. Obrigada, Paula. Luz, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, que não foi nada fácil no início, até chegar a empreender. Então, Paula, eu sou uma mulher preta, periférica, filha de pais analfabetos. Aos 8 anos de idade, eu sofri um abuso por parte de um tio. E aos 10 anos de idade, o meu pai tem uma crise de esquizofrenia e aí ele enlouquece, precisa ser internado. Como eu fui criada como menino pelo meu pai, ele queria muito, tinha um sonho de ter um menino, eu precisei assumir o papel de ajudar a minha mãe a trazer o sustento para a nossa família. Foi aí onde eu iniciei a minha trajetória, eu já ajudava meu pai a criar porcos, e aí eu vi na rua e no lixo uma possibilidade de trazer o sustento, não só para alimentar os porcos, mas também para sustentar a minha família. E na rua eu me deparei com vidro, papelão, latinha, ferro. O que eu encontrava pela frente, eu ia até um ferro velho e vendia esse material, que seria reciclável, para trazer o sustento para dentro de casa. Essa transição de você sair desse trabalho na reciclagem de lixo para você ir para empreender. Qual foi a hora que deu o start para você começar a empreender e ter esse dinheirinho na mão para poder comprar umas peças de roupa? Conta pra gente esse início. Então, como eu só tinha 10 anos de idade e já fazia isso, aos 13 eu olhei e me deparei com os carnavais de Olinda. Então, eu também vi ali uma oportunidade. Enquanto muitas pessoas viam diversão, eu via trabalho. Então, eu vendi muita batida, cerveja, no Galo da Madrugada, nas Virgens, e continuei essa jornada empreendedora. Eu vendia cosmético, vendia outras coisas, perfume, também fiz fralda descartável, até chegar ao magistério. Fazer o magistério. Quando eu cheguei no magistério, no Colégio Estadual de Olinda, também foi muito difícil essa jornada, porque a gente só tinha 2 passagens de ônibus, mas eu sentia que eu precisava concluir e seguir. Então, eu trabalhei 4 anos na prefeitura da cidade de Olinda, como professora de educação infantil, mas eu sentia o desejo de mudar a realidade da minha família. Meu pai e minha mãe me deram 2 princípios, eles eram analfabetos e a minha família vivia abaixo da linha da pobreza. Então, minha mãe sempre dizia estude, meu pai dizia trabalhe, e esses 2 princípios foram bastante para que eu despertasse esse olhar, não só para ter essa busca pelo conhecimento, mas também para mudar a minha realidade, o gostar de trabalhar desde pequena. Então, daí eu fui ser técnica em enfermagem. Eu fiz o curso técnico em enfermagem e fui trabalhar em hospitais, fazendo prova de função pulmonar, auxiliando em pequenas cirurgias dermatológicas, mas eu sentia, sabe, o gosto, o desejo pela transformação era maior dentro de mim. Então, eu fiz concurso para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco e me tornei sargento da Polícia Militar, onde eu exerci a função por 14 anos. E daí, já na polícia, casada, com o nosso filho de apenas 2 anos, o meu marido fica doente. E ele era vigilante, perdeu a renda na época, como muitas mulheres precisam ter uma renda extra, eu me vi mais uma vez tendo que sustentar a minha família. E como fazer nesse momento? Foi daí, então, que eu peguei R$230,
fui até um local, comprei 6 peças de roupa e comecei a vender de porta em porta, no fiado e sem maquineta. Como é a realidade de muitas mulheres pretas, periféricas, sacoleiras e lojistas, porque hoje eu represento muito essas mulheres. Nós temos 12 mil sacoleiras cadastradas. São mais de 28 mil clientes no varejo. Então, a grande maioria talvez não acredite nem nessa transformação de que ela é capaz de fazer isso. Então, quando eu conto a minha história, é justamente para inspirar essas mulheres. Então, eu comecei a vender, sim, de porta em porta, no fiado, sem maquineta, e minha meta era vender uma peça por dia, porque ao longo do mês eu teria vendido 30 peças e com esse dinheiro eu conseguiria aí repor o que meu marido tinha perdido. Você falou que teve muitos problemas com relação a vender fiado, de porta em porta, alguns desafios muito complicados para quem começa, né, essa trajetória de empreendedorismo. Como é que você superou esses desafios? Como é que você fazia para fazer essas vendas e dar certo para você continuar no mês seguinte tendo renda para comprar mais produtos e revender? Então, todo o início ele é muito difícil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Então, eu comecei a vender e começou a faltar dinheiro, e a realidade de muitas mulheres. E aí eu comecei a colocar onde? O cartão de crédito. E foi virando uma bola de neve. Quanto mais eu comprava peças no cartão, em um dinheiro que aparecia, mais eu vendia. Até chegar um ponto de eu ter que fazer uma tomada de decisão. Então, com 5 ou 6 meses, eu já tinha mais de 8 mil reais vendendo de porta em porta no fiado, e eu não conseguia receber, eu não conseguia caminhar. Então, eu tomei uma decisão que nem todo mundo tem coragem de tomar, mas é preciso. Eu disse, eu não vou vender mais fiado. E decidi abrir a loja na sala da minha casa. Afinal de contas, não é todo mundo que tem dinheiro, e eu também não tinha dinheiro para alugar um espaço, colocar segurança na porta, meninas maquiadas. Então, eu fui até um ferro velho, comprei um provador enferrujado por R$5, 2 metros de tecido, 2 manequins usados e uma bancada de vidro. Peguei no cheque especial um valor maior e inaugurei a loja na sala da minha casa. Foi assim que eu fiz a transição de vender de porta em porta para começar na sala da minha casa. Mas o que é muito, assim, o que me surpreendeu e que eu não esperava, apesar de ter divulgado tanto em grupos de Facebook e ter trabalhado arduamente nessa inauguração, é que no dia não veio ninguém. Eu levei um banho de água fria. Essa foi a verdade. Ninguém apareceu. E eu me desesperei. Eu disse, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu não tinha dinheiro. E aí eu disse, não, agora eu preciso voltar a vender de porta em porta. Então, ninguém cresce sozinho. Então, uma grande amiga, que hoje é minha gerente geral, ela disse, fica tranquila, eu fico aqui olhando a sua casa, a sua loja, e você vai vender de porta em porta. E aos poucos os clientes foram chegando, foram comprando, e eu fui encontrando outras mulheres que também sentiam o desejo de revender. A transição não foi fácil, mas é possível. Você foi passando por aquele caminho de dificuldade do início, né? Até para conseguir consolidar sua clientela e também mostrar que tinha um espaço, mostrar que era bom ter esse espaço para as pessoas poderem experimentar, ver todas as roupas com maior facilidade, mas com o tempo... você foi ganhando esses clientes com o tempo, né? Porque a sua clientela já estava muito sólida de porta em porta, né? Nos endereços. E aí você conseguiu, foi rapidamente, você criar uma outra loja, você inaugurar uma segunda loja, porque hoje você tem 3, não é isso? 3 estabelecimentos. Isso. Então, veja, o que é que acontece? Quando eu fui continuar vendendo de porta em porta, mas eu deixei o comércio, a minha sala aberta, a minha casa aberta, então é importante que hoje a maioria não vá de porta em porta, mas tem o virtual, tem os e-commerce, né, as plataformas de venda. Então, eu fui vender de porta em porta, deixei esse canal aberto e no percurso eu fui encontrando outras mulheres que também gostariam de revender. Elas queriam também vender para outras pessoas. E eu só vendia, então, no varejo. Então, ouvir o seu cliente é fundamental para que você
entenda a dor do seu cliente, você entenda a necessidade dele. E foi isso que eu fiz. Eu encontrei mulheres que queriam não só empreender, mas eu também encontrei mulheres que tinham dificuldade de encontrar peças evangélicas. Luiz, eu vou no shopping e eu não consigo encontrar vestidos, eu não consigo encontrar moda evangélica. E por que não fabricar alguns vestidos para essas mulheres? Então, eu comecei a criar parcerias, visitei outros estados. A princípio, as parcerias foram à distância, mas encontrei uma pessoa, e ela, a Carla, um beijo bem grande para você, minha parceira de anos, que ela disse, Luiz, eu fabrico e você vende. Ah, que legal, vamos montar uma equipe? Vamos. E aí montamos uma equipe, fabricamos algumas peças de moda evangélica e foi sucesso. Foi aí que você descobriu... Foi aí que você descobriu o nicho que você tinha ali, né? É um espaço nas vendas que é a moda evangélica. Você se especializou mais nisso? As suas lojas hoje são direcionadas para a moda evangélica? Isso. À medida que nós fomos vendendo a moda evangélica para as pessoas, outras pessoas começaram a surgir e contar para a gente a dificuldade. E eu percebi que o público evangélico cresce muito, principalmente no Nordeste, são muitas igrejas. As pessoas querem estar todo domingo com uma roupa diferente, tem muitas festividades na igreja, são cultos, aniversários, apresentação de coral, e elas foram também trazendo para mim a necessidade de fardamento. Então, nós temos uma equipe, nós temos um produto que vende muito, que é fardamento para a igreja. Então, à medida que eu ia vendendo, eu ia conquistando novos clientes. E aí, essas clientes também queriam vender para outras igrejas. E aí, eu fui descobrindo, né, esse público-alvo, que é um público-alvo que consome muito, e é um público-alvo muito exigente, mas que é possível, sim, atender não só diretamente no consumidor final, né, no varejo, os evangélicos, mas também mulheres que querem empreender, que querem comprar e revender essas peças. E até hoje, o mínimo de peças aqui na minha loja são 6 peças, porque foi assim que eu comecei. Então, elas podem adquirir 6 peças e iniciar o próprio negócio delas. É aí que entra aquele projeto social, ou seja, você ensina mulheres que estão começando a ter um negócio, que querem uma independência financeira, a trabalharem com a venda de roupas, e aí você dá todo o suporte. Como é que é esse trabalho social que você faz com essas mulheres? Então, esse trabalho porque ninguém ensina a gente. Na escola a gente não aprende a precificar, a gente não aprende a identificar o público-alvo, a gente não aprende empreendedorismo, a gente, infelizmente, não aprende a gerenciar o tempo, que é um desafio muito grande, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o desafio da gestão da mulher. Então, a gente vai aprender isso na prática. A grande maioria, né? Então, eu tenho um canal, que é o Luiz Silva _ Mentoria, onde lá eu passo informações para essas mulheres, faço live de como fazer uma precificação correta, o que é um faturamento bruto, o que é um faturamento líquido. Muitas vezes elas acham que tudo que elas faturam é lucro. E o maior erro está na precificação. Como ajudar essas mulheres a desenvolver técnicas para negociar aquilo que está vendido no caderno do fiado e deixar de vender no fiado, porque existe uma forma de fazer. Então, lá, nesse canal, eu vou passando informações. Também tem outros infoprodutos, que é mentorias para empresárias, para sacoleiras também. E também ensino a como conduzir aí as vendas dentro de plataformas de venda. Você também tem um projeto social com crianças, né? Conta pra gente um pouquinho desse trabalho social que você faz com crianças. Isso. Aqui em Olinda, na comunidade Jardim Fragoso, na qual eu moro, existe uma carência muito grande. Na verdade, não existe nenhum projeto, não existe apoio, né? nem investimento, nem político, nem privado. Então, eu cuido de 50 crianças, é um projeto social de futebol, onde existe um profissional de educação física, o Edu Cabral, onde ele coordena junto comigo e mais 2 auxiliares.
esse projeto. Então, as crianças, elas treinam 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sábado, terça, quinta e sábado. Essas crianças, elas são acompanhadas e elas precisam estar matriculadas regularmente na escola, terem notas acima da média e serem acompanhados por um pediatra. Então, é uma forma também que a gente encontra de garantir que essas crianças na faixa etária de risco, entre 8 e 13 anos, estejam inseridas nesse projeto, porque, infelizmente, a presença de drogas, o desinteresse das crianças pela escola é grande, e esse projeto faz com que essas crianças elas tenham esse desejo de estudar, de ser um jogador de futebol, e por que não? Por que não sonhar? Por que não ajudar essas crianças a sonhar? E as mães também são acompanhadas, a gente tem crianças que são autistas, nós temos crianças órfãos, nós temos crianças que têm TDAH, mas que a gente abraça assim, né, junto aí com esse acompanhamento pediátrico, junto com a escola, com a família. Fazemos reuniões periódicas para acompanhar não só a criança, mas essas famílias bem de perto. E a gente acaba também acolhendo Páscoa. E aí a gente chama essa criança, dá um ovo de Páscoa, porque a realidade deles não permite que eles ganhem um ovo de Páscoa. Eu nunca ganhei. E a realidade das mães é que a maioria vivem de Bolsa Família. Elas não têm dinheiro para comprar um ovo de Páscoa, um peixe, um milho. Então, agora há pouco, a gente distribuiu 15 mil espigas de milho para mais de 600 famílias. Então, é uma alegria, para mim, uma satisfação muito grande, poder transformar a minha vida através do empreendedorismo, que é um veículo de mudança muito grande na vida de muitas mulheres. Claro que vai exigir mudança de mentalidade, vai exigir que você supere algumas crenças limitantes, mas transformar a vida das crianças da minha comunidade não tem preço. É verdade, parabéns por esse trabalho. E como é que você faz para conciliar a sua vida de empresária, né, agora com 3 lojas, com esses projetos sociais? Fica bem corrido, né? Fica corrido, mas é possível, né? É um desafio para toda mulher, a gestão de tempo. Toda mulher tem a casa, o marido, o filho, e comigo não é diferente. Mas quando a gente aprende a delegar, a sair ali do operacional, que todo mundo começa no operacional, colocando a mão na massa, e com cursos, com capacitação, a gente aprende a ir para o estratégico, o gerenciamento de tempo, ele fica bem melhor. Então, eu tenho equipes que cuidam das lojas, eu tenho equipe que cuida dos projetos. Então, eu vou acompanhando diariamente essas equipes, eles vão me passando relatórios, feedbacks, né, tudo de treino. Acompanho de perto também, sempre que possível, eu estou no campo com as crianças acompanhando. Faço reuniões de alinhamento semanalmente. Então, hoje, graças a Deus e à internet, a gente consegue gerenciar melhor e acompanhar todo mundo com mais tranquilidade. E você tem pretensão de ampliar esses projetos sociais? Já tem alguma coisa em planejamento? Ou, por enquanto, não tem condições de fazer essa ampliação? De repente, para jovens, mais crianças? Tem algum planejamento nesse sentido? Tem um sonho muito grande. A gente já tem, inclusive, um espaço, mas eu ainda não consegui construir. Mas a gente já tem o terreno onde a gente quer construir uma escola, sabe? O meu sonho é que essas crianças, elas saiam da escola, venham para esse espaço, tenham uma refeição, elas façam um reforço escolar, porque somente através da educação elas vão poder transformar a vida delas. E, infelizmente, na comunidade, as crianças demoram muito a aprender a ler, a escrever. Então, se essas crianças saírem alfabetizadas, essas crianças tiverem um apoio escolar para só depois ir para o treino, vai ser muito importante na vida, não só dessas crianças, mas também dos pais, porque a grande maioria não sabe nem ensinar a tarefa de casa, não tem esse suporte, não é verdade? Então, eu gostaria muito de colocar, conseguir desenvolver mais esse projeto e estou trabalhando para isso. Agora, voltando para o empreendedorismo, você falou várias vezes de internet, que a internet te ajudou e que hoje a internet também te ajuda a gerir o seu tempo, as suas equipes. Você acredita que a internet hoje ela é uma grande aliada para empreendedoras, para expor seus produtos, para poder também se comunicar com mais clientes? Como é que você usa a estratégia da internet com as pessoas que querem trabalhar com você e que querem aprender com você? E como você usa a internet também para divulgar os seus produtos das suas lojas?
A internet, ela foi uma ferramenta muito poderosa, inclusive, para que eu conseguisse me posicionar no mercado, para que eu conseguisse sair na frente de muitas pessoas, porque a vergonha de falar em público, a vergonha de aparecer, o medo que as pessoas têm de falar por ser julgada por outras pessoas, ela impede as pessoas de crescer. E a internet é uma ferramenta muito grande. Quando eu comecei a vender, muitas pessoas sentiam medo de comprar pelo WhatsApp, não queriam aparecer no Instagram. Então, hoje, ela é minha principal aliada. Hoje eu consigo fazer lives, hoje eu consigo gravar vídeos. Hoje eu faço, inclusive, lives ao vivo dentro das plataformas de vendas, porque isso faz com que eu tenha uma captação e um alcance maior de clientes. Então, hoje você abre uma loja, né, online, e você faz live ao vivo, eu mostro a minha própria peça, eu gosto disso, é uma área que eu tenho outros modelos que fazem, mas sempre que possível eu gosto de estar com as clientes, você interage, passa confiança, passa credibilidade, isso é muito importante, que você tenha a cara da sua loja, que você esteja lá, presente, mostrando, porque ninguém melhor do que você mesmo para mostrar a sua peça de roupa, a peça que você fabrica, que você faz com tanto carinho e que vai, de alguma forma, abençoar a vida daquelas pessoas. E eu digo muito às minhas vendedoras, que elas têm um papel social muito importante na hora da venda, porque quem está do lado de cá, ela vai ter o salário dela, mas a pessoa que está do outro lado, muitas vezes está esperando que ela diga que tem aquela peça para pagar, comprar um leite, pagar uma conta de água, pagar uma conta de energia, entende que o papel social dessa vendedora é muito importante, porque ela vai estar auxiliando a pessoa que está do outro lado. E a gente não sabe a real condição daquela pessoa. Pode ser que seja o único dinheiro que ela tenha para começar a empreender. Luz, agora você falou de várias habilidades com a internet, mas o que você daria de sugestão para mulheres que estão começando a empreender, como habilidades que elas devem exercer e trabalhar para poder dar certo nos negócios que elas forem começar, iniciar? Paula, o que eu digo para as mulheres é: percam a vergonha. Percam a vergonha de aparecer, percam a vergonha de serem julgadas, né? Todos nós erramos, eu erro até hoje, as pessoas podem errar, e o erro é bom porque você vai aprender com ele e comece a aparecer. Esteja não só no presencial, mas esteja no online. Hoje, quem não está no online não vai ser visto, vai estar invisível para o mundo. Então, você precisa abrir sua loja virtual, abrir seu Instagram, começar a vender, não só presencial, mas nas formas de venda, fazer live, fazer history, interagir com o seu público. Você vai estar aprendendo, você vai estar passando confiança, credibilidade. Então, é muito importante que hoje todo o comércio ele esteja também no virtual e não só no presencial. Então, as mulheres que hoje querem começar a empreender, elas precisam encarar isso como um desafio, e um desafio bom, né? Ninguém nasce sabendo, e no caminho você vai encontrar outras mulheres, e você já tem outras mulheres que você possa se inspirar, olhar e dizer, eu vou fazer. Então, estamos aqui para ajudar. Agora, para finalizar, quais os conselhos que você dá para essa mulher que está assistindo a gente agora, tem aquela vontade de empreender, tem o desejo, mas ainda não tem coragem e também tem medo de arriscar, de perder dinheiro, de não dar certo? O que você daria de conselho para essas mulheres para que elas tomem coragem e consigam uma independência financeira, às vezes tão sonhada por elas? Olha, Paula, se hoje eu estou aqui é porque as minhas ações falam mais que palavras. Então, faça. Faça de onde você está. Faça com os recursos que você tem. Não fique esperando para abrir uma mega super loja, não. Não fique esperando chegar o tempo bom para empreender, não. Então, começa com 6 peças ou começa com pouco que você tem. Olha ao seu redor. Eu precisei olhar na minha volta. Eu vendi picolé,
eu fiz fralda descartável, eu fui catadora de reciclável e hoje eu sou essa empresária, sou escritora, acabei de lançar meu livro Vender Minha Arte, porque a gente precisa fazer, então não fique esperando que algo aconteça para você começar. E não pense que você vai começar grande, ninguém começa grande, começa pequenininho. Tem um sonho, por exemplo, de vender doces, começa vendendo brigadeiro de porta em porta, em uma cantina, em sonete, roupas, começa com os amigos, com os familiares, mas comecem hoje, com as condições que você tem, que no caminho, sim, você vai encontrar desafios, mas eu tenho certeza que nós conseguimos e você também vai conseguir superar. Muito bom, Luz. Luz, foi um prazer falar com você, saber mais da sua história inspiradora e, como seu próprio nome diz, você ilumina muitas mulheres, com certeza. Eu agradeço a sua presença aqui no Cidadania Mulher. Obrigada, Paula. Tchau, tchau. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado Especial Eleições. Você sabia que bilhões de reais em verbas públicas do governo federal são liberados anualmente para obras de desenvolvimento urbano? Porém, grande parte desse investimento sequer chega aos cofres dos municípios por falta de projetos que permitam a transferência desses valores. E é sobre a capacitação desses gestores públicos para elaborar esses projetos que vamos falar no programa de hoje. Para conversar comigo, o nosso convidado é Valdivino de Oliveira, professor de Economia. Bem-vindo, Valdivino. Obrigado pelo convite. Estamos à sua disposição. Eu vou começar mostrando justamente quais são os principais obstáculos dos municípios para que esses recursos federais cheguem até os cofres públicos. Vamos apresentar aqui. Então, o primeiro deles, que eu falei justamente na abertura do programa, é a falta de capacitação técnica. A gente também tem burocracia excessiva, recursos humanos insuficientes, vamos falar mais a respeito, e também a dependência de empresas externas, contadores, terceirizados. Começando sobre a falta de capacitação. Quanto essa falta de estrutura e corpo técnico especializado impacta essa ausência de projetos que viabilizem esses recursos federais? Bom, lá no município do interior, os municípios menores, ou médios até, médios a menores, municípios de 40, 50 mil habitantes para baixo, né, não existe uma carreira de funcionário público que tenha uma remuneração que atraia as pessoas mais bem formadas. Municípios com 30, 40, 50 mil pessoas, por exemplo, não tem um auditor fiscal, não tem um advogado especialista em gestão pública, não tem nem um contador, né, especialista em contabilidade pública. Então, as pessoas que lá estão trabalhando normalmente são pessoas que passam pelo município enquanto o prefeito está, né, e geralmente são nomeados
para cargos comissionados que remuneram mal e que, portanto, não os estimula a estarem treinando e qualificando, porque eles sabem que passados 4 ou 8 anos serão substituídos por outros. Essa questão dos comissionados realmente é um dos principais pontos, né? Essa rotatividade de pessoal, em razão dos comissionados, quanto ela abala essa questão de uma estrutura perene? Eu estive, nos últimos 3 anos, num município de tamanho médio, 400 mil habitantes por aí. E até lá a gente percebe que os funcionários que têm estabilidade são os funcionários de menor número e em funções que não tem nada a ver com a execução da atividade fim de cada uma das secretarias. Geralmente são comissionados e que não têm nenhuma estabilidade, nenhuma. Às vezes, durante a própria gestão de quem os colocou lá, eles são trocados. Seja porque houve uma mudança de apoio de vereadores, seja porque houve uma mudança de partido, seja porque a prefeitura, de repente, descobre que tem que reduzir os gastos com o pessoal e tem que buscar aqueles assessores menos importantes para demitir, menos importante no sentido da análise do prefeito, do secretário. Então, olha, vamos demitir aqui 50 comissionados. E, aleatoriamente, eles pegam 50 comissionados e demitem. Muitas vezes, um desses comissionados está se qualificando, está preparando para fazer determinado projeto, acompanhar determinado projeto, e aí ele sai. Vamos buscar outro, vamos treiná-lo, vamos dar qualidade para ele. Mas até mesmo quem vai treinar e até mesmo quem vai dar qualidade não tem esse conhecimento suficiente para dar esse treinamento e essa qualificação. Então, eu vou te dizer um caso prático, né? Certa vez eu estava observando como que uma determinada prefeitura fazia o seu orçamento, né? E eles faziam o orçamento completamente contrário daquilo que a teoria diz como deve ser feito um orçamento. Então, a subsecretária, a diretora de planejamento lá, disse, não, eu faço o orçamento pegando quanto cada secretário quer para a sua secretaria. Então, eu quero 20 milhões, 5 milhões para me fazer uma ponte, 3 milhões para me fazer praça, e digamos assim, ele distribui o dinheiro para quem que quer, aí ela vai achar os programas que encaixam essas obras e que dá o total lá, um total aleatório aí de 20 milhões. Depois que ela soma todas essas demandas, ela faz o orçamento da despesa. E aí ela vai fazer o orçamento da receita. É lógico que ela vai ajustar uma receita real para poder atender aquelas demandas todas. Moral da história, quando chega ao final do exercício, que aquele orçamento corresponde, a prefeitura se comprometeu com verbas orçamentárias que ela não tinha receita para suportar. Déficit, o Tesouro Nacional coloca num CAPAG baixo, que impede até de arrumar operações de crédito, né? Geralmente C ou D, nem a operação de crédito ela consegue, e a gestão fica ruim. Ora, a gestão fica ruim e eles não têm capacidade de buscar recursos para complementar o seu orçamento no governo federal. Não têm capacidade de buscar no governo estadual. Por quê? Porque eles não têm pessoas que peguem o orçamento federal para verificar quais são os programas em cada ministério que eles podem se habilitar para buscar verba daqueles programas do ministério. Vou dar um exemplo. Ministério do Esporte tem lá uma certa importância destinada a, digamos, a reparação de praças esportivas. Não é de emenda, é um recurso de um programa de trabalho do Ministério, e que os municípios têm que se candidatar a essas verbas. Evidentemente que ele tem que ter um projeto, ele tem que ter afinidade política com o Ministério, né? Ir lá apresentar o projeto e
se habilitar a fazer um convênio com aquele ministério para receber o dinheiro correspondente. Geralmente, a Caixa Econômica que acompanha esses convênios, a Caixa Econômica é extremamente burocrática para isso. Os municípios, às vezes, não conseguem conveniar com a Caixa pela complexidade que é os instrumentos de convênio, a documentação para o convênio. Que a gente falou aqui no início do programa da burocracia. A burocracia, os municípios acabam não tendo acesso a vários programas que os ministérios possuem. Eu citei o Ministério dos Esportes, mas todos os ministérios têm vários programas de trabalho que dá para você encaixar alguma coisa para o município A ou para o município B, dependendo, obviamente, deles terem projeto, terem certidões, uma série de coisas que, para conveniar, é exigido. E falando desses projetos, quais alternativas hoje esses servidores municipais têm para se capacitarem? O senhor, que já foi secretário de Finanças Municipal de Goiânia, de Anápolis e também secretário da Fazenda aqui no Distrito Federal. Pela experiência do senhor, quais são as alternativas viáveis para esses servidores buscarem essa capacitação? Bom, o primeiro passo é o município dar algum treinamento para que esses servidores possam conhecer a peça orçamentária. Muitas vezes eles não conhecem nem a peça orçamentária do município, né? E eles precisam conhecer a peça orçamentária do Estado, a lei orçamentária do Estado, quais são os programas disponíveis nas diversas secretarias estaduais, quais são os programas disponíveis nos diversos ministérios do governo federal e quais os programas que ele pode se habilitar. Lógico, se ele não tem hospital na cidade, ele não tem como se habilitar no Ministério da Saúde a um programa de reforma de hospitais, adequação de hospitais, porque ele não tem hospital. Mas ele pode, muito bem, se habilitar junto ao Ministério da Saúde para construir uma unidade básica de saúde, uma UBS, né? Mas para isso é necessário que ele tenha projetos, certidões e afinidade política para poder conseguir esses recursos. Então, na opinião do senhor, quem que seria o principal responsável por buscar ou por ofertar essa capacitação? Seria a Prefeitura, o Estado, o Governo Federal? O Governo Federal, assim como foi criado o Simples Nacional para as empresas pequenas se relacionar com o Fisco Federal, poderia criar também um convênio simples para convênio, né? Um sistema simples para convênio, para beneficiar as cidades, digamos, até 5, 10, 15 mil habitantes, cidades pequenas, de baixo DH, cidades que não têm condições de crescer o PIB, crescer, digamos, as suas receitas para poder contratar pessoas com melhor qualidade de técnica de serviço, né? Então, acredito que poderia se ter a mesma exigência que se faz para uma cidade como Goiânia, para fazer um convênio com a Caixa, um convênio com o Ministério, é a mesma dificuldade que se tem para um município lá do interior, lá, uma cidade pequena do interior, fazer o convênio. Ora, na capital, você tem economistas, você tem engenheiros, você tem advogados, você tem arquitetos da prefeitura, você tem profissionais de orçamento na prefeitura. Mas lá no interiorzão, você não tem esses profissionais. Então, por que exigir de uma cidade pequena a mesma complexidade para se fazer um convênio, para buscar dinheiro no governo federal, que se exige de uma cidade grande? Né? São Paulo, para fazer um convênio com a Caixa, tem a mesma exigência que Goiânia, que Brasília, e a mesma exigência que tem Valparaíso, por exemplo, que tem Cidade Ocidental, por exemplo, que são cidades pequenas, né? Quer dizer, grandes em população, mas pequenas em gestão. A gente estava conversando aqui antes do programa iniciar sobre o quão paradoxal é essa questão da priorização desses recursos de programas do governo federal para cidades com baixo índice de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que acaba que uma cidade dessa, por ter poucos recursos, não tem a capacitação necessária para viabilizar projetos
que sejam, né, que captem esses recursos. Então, uma das soluções seria, na visão do senhor, tornar menos burocrático para essas cidades. Para essas cidades. Tem como haver justiça nessa questão? Por exemplo, para cidades um pouco maiores vai ter exigências e pré-requisitos X, Y, Z, mas para as menores, com baixo IDH, eu vou abrir mão dessas exigências. O senhor considera justo e como equacionar isso? Na realidade, a legislação não permite isso. Mas o Tribunal de Contas da União, junto com o Congresso Nacional, poderia elaborar uma forma, né, assim como criou o Simples Nacional para as empresas, criar o Simples para as prefeituras pequenas, para os municípios pequenos. Pode até se limitar esses municípios, ou pelo número de habitantes, ou pelo número de eleitores, ou pelo IDH, ou pelo PIB desses municípios, né? Mas o que não pode é tratar os desiguais de forma igual. Municípios grandes, com grande capacidade de gerar projetos, de gerar convênios, de administrar recursos, né? Ter a mesma exigência que os municípios pequenininhos. Eu estava dias atrás conversando com um prefeito de uma cidade pequena lá no estado de Goiás, e ele me dizia, olha, o que eu posso fazer aqui? Eu sou o único empregador que tem na cidade. Então, eu tenho que pegar a pouca renda da prefeitura e distribuir o maior número possível de funcionários. Então, a grande maioria dos funcionários da prefeitura ganha um salário mínimo. Ora, um funcionário que ganha um salário mínimo, qual é a expertise dele para elaborar um orçamento, para analisar um orçamento, para buscar recursos disponíveis nos ministérios ou nas secretarias estaduais, para que o município possa atender esta ou aquela demanda popular, este ou aquele serviço público que é demandado da prefeitura. Então, fica aquele círculo vicioso. O atraso puxando mais atraso e não permitindo que aquelas cidades possam buscar esses dinheiros que está sobrando aí no orçamento federal. Você falou aí, bilhões de reais que sobram porque os municípios não se capacitam para buscar, e municípios que precisam de buscar, né? Às vezes não tem um posto de saúde na cidade pequena, às vezes tem uma escola estadual, uma escola municipal, mas não tem uma creche, não tem um centro de educação infantil, né? Então, recursos que estão sobrando poderia atender esse tipo de demanda pública, de serviço público. E acaba que, por não conseguirem esses recursos dos projetos, os municípios dependem muito de tributos estaduais e também das emendas parlamentares. Qual que é essa relação da dependência de emendas parlamentares na visão do senhor? Hoje, a emenda parlamentar é o principal refresco, digamos assim, que essas prefeituras têm. É evidente que cada uma delas tem o seu deputado federal. O deputado federal, quando ele tem um número grande de municípios pequenos, ele tem que distribuir o pouco orçamento que ele tem para esse número grande de municípios pequenos, acaba sobrando pouco. E mesmo assim, muitas dessas emendas não são executadas. Não são executadas justamente porque apresentou a emenda, mas o município não tem o projeto, o município não tem certidões para habilitar aquela emenda parlamentar e acaba não executando essas emendas. Quando se criou no seio aqui do Congresso Nacional as chamadas emendas PIX, emendas sem burocracia para liberar, né? O Tesouro Nacional simplesmente faz um PIX para a Prefeitura e ela aplica da forma que ela deve aplicar, né? Muitas delas até com despesa de custeio. As emendas deveriam ser para investimentos, mas muitas vezes, como é emenda PIX, ela acaba também sendo destinada a custeio. E isso, às vezes, significa um pequeno alívio para o prefeito lá no seu dia a dia, mas não traz a demanda pública que a cidade precisa.
né? Não traz o serviço público que a cidade precisa que seja implantado. Então, as emendas parlamentares são muito importantes. A emenda PIX veio para facilitar mais, quebrar esse ciclo de que eu não tenho certidão, eu não tenho projeto, eu tenho emenda, mas não realizo porque não tenho certidão, não tenho projeto, né? Então, é preciso que ou se crie um consórcio de municípios pequenos, para esse consórcio tomar conta desses projetos, mas isso acaba tirando do prefeito o ganho político que ele tem quando ele consegue um recurso federal, quando ele consegue um recurso estadual, quando ele consegue asfaltar a sua cidade, quando ele consegue fazer uma obra pública qualquer, o ganho político dele é minimizado se formar um consórcio intermunicipal de pequenos municípios para buscar esses recursos e aplicar nesses pequenos municípios, porque aí todo ganho político vai para o consórcio, o que muitos prefeitos acabam não buscando essa alternativa. Outra sugestão de solução. O senhor já foi também deputado federal. E a gente estava falando agora das emendas parlamentares. Para alcançar esse recurso das emendas, os prefeitos precisam ter uma boa articulação, um bom nível de articulação com esses parlamentares, né? Como que funciona isso na prática? Olha, tem os deputados que já têm contato com o prefeito durante o exercício, né? Mas quando vai chegando o mês de agosto, setembro, que o orçamento começa a ser discutido aqui no Congresso Nacional, né, na comissão orçamentária, a comissão mista, né, os gabinetes dos deputados ficam cheios de prefeitos. Eles vêm trazer pedidos para isso, para aquilo. Olha, eu preciso fazer isso na cidade. Eu mesmo, quando fui deputado, eu recebia os prefeitos com suas demandas, eu procurava atender aquilo que era possível, dentro do limite que eu tinha de emendas, tentava atender os prefeitos no maior número possível. E o que havia no ano seguinte? A maioria deles pedia emenda, mas não tinha certidões dessas emendas. Quando tinham as certidões, os projetos eram insuficientes, eram projetos que não eram execuíveis. E não eram fáceis de serem conveniados com a estrutura de convênios que nós temos hoje, tanto pela Caixa Econômica quanto por alguns ministérios que não usam a Caixa Econômica, algumas entidades que não usam a Caixa Econômica, como as empresas públicas, as autarquias, que muitas vezes não usam a Caixa Econômica para realizar o convênio. E outra fase dessa questão de alcance de recursos públicos por parte dos municípios é também a prestação de contas, né? Não basta receber os recursos, uma vez que conseguiu, ok, ótimo, mas também tem a fase outras fases, incluindo a prestação de contas. Executou o serviço público, preste conta agora do dinheiro que você buscou. Hoje, os municípios estão se valendo de escritórios de contabilidade bem estruturados, né? A maioria deles não tem a contabilidade dentro da prefeitura, a contabilidade está concentrada em grandes escritórios de contabilidade pública. E esses escritórios, para não perderem seus clientes, não perderem prestígio, eles estão se especializando mais nessas prestações de contas. Mesmo porque o prefeito sabe que ele deixa o mandato e ele fica depois respondendo no Tribunal de Contas, ele fica respondendo se tiver algum problema na prestação de contas, até, quem sabe, uma ação civil pública, né? E acaba complicando para ele, até para a questão de elegibilidade futura dele. Então, muitas das prefeituras menores estão se valendo de escritórios centralizados que centralizam a contabilidade de muitos municípios. Às vezes o prefeito, digamos, eu sou de Goiás, né? Às vezes o prefeito sai lá da sua cidade e vem para Goiânia para emitir empenhos da sua prefeitura, porque o escritório que faz a contabilidade dele está lá na capital, né? E
por um motivo ou outro, a prefeitura ainda era no tempo de uma estrutura que não tem informática, não tem sistema eletrônico, não tem tecnologia nenhuma. Então ele tem que vir ir a Goiânia e pedir o escritório para emitir seus empenhos. Muitas vezes ele traz os extratos bancários, entrega para o contador, elabora a prestação de contas, né? Porque os documentos estão no escritório de contabilidade. E muitas vezes essas prefeituras têm suas prestações de contas reprovadas pelo TCU e elas ficam impedidas de pegar novos convênios. Enquanto você tem uma pendência de prestação de contas, você não pode pegar outro convênio, principalmente se for no mesmo ministério. Que nem sempre isso se soluciona de maneira rápida. Às vezes, fica 10 anos, 8 anos, 5 anos para você resolver o problema de uma prestação de contas. E voltar a ficar apto a pleitear. Para pleitear novos recursos. Valdivino de Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado Especial Eleições. Eu que agradeço e estou sempre à disposição aqui da televisão do Senado. Obrigado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho. Até o próximo Assunto de Estado. Quando eu digo que é impossível a gente hoje se autoconhecer, é porque hoje a gente não tem mais nem tempo. O tempo ele já é uma dimensão probabilística também, quer dizer, sempre foi, mas principalmente quando as tecnologias invadem o nosso mundo do jeito que invadiram, fica muito mais difícil da gente conseguir conceber quem sou eu nesse negócio todo. Filosofia Pop, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Numa eleição municipal, em 1927, as sufragistas então vão em busca, não só de eleitoras, mas de mulheres nas quais elas pudessem votar, mulheres que pudessem ali enfrentar os líderes políticos homens, com alguma chance de vitória. E encontram lá aquela mulher baixinha, pequena, que administrava uma fazenda no interior do Rio Grande do Norte, e a convidam para esse desafio e ela aceita, Ela aceita e ganha a eleição. Ela foi eleita e ela era uma mulher que é um exemplo para hoje de gestora. O que é que a Alzira fez? Resolveu investir na infraestrutura, construiu escola, posto de saúde, abriu estradas, apesar de ter só 2 anos de mandato, que quando foi em 1900 que teve o Estado Novo, ela foi retirada do cargo. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias.
comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Congresso já está analisando o projeto da Lei Orçamentária de 2025, que foi enviado pelo governo federal no final de agosto, conforme determina a Constituição. O salário mínimo está fixado em R$ 1.509. A estimativa é de que o PIB cresça 2,64%. E a inflação seja de 3,3%. Para nos ajudar a compreender os números do orçamento anual do país, nós convidamos Diogo Antunes, que é consultor de orçamento do Senado. Muito obrigado por ter vindo, Diogo. Vamos começar a nossa conversa. Nós vamos falar muito de números, né? O orçamento se trata de números, mas antes de entrar nos números, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo como que é esse processo de elaboração do orçamento do país. Nós temos basicamente dois momentos, né? No primeiro semestre se envia um tipo de lei e no segundo se envia outro. Eu gostaria que você explicasse resumidamente como é esse processo. A lei que é enviada no primeiro semestre é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela foi enviada pelo Poder Executivo no prazo previsto na Constituição. No entanto, ela ainda não foi aprovada. A expectativa, o prazo constitucional previsto é a aprovação no primeiro semestre e não foi possível a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda no primeiro semestre. Ele ainda está em tramitação no Congresso Nacional, está sendo apreciado no âmbito da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamentos, uma comissão composta por senadores e deputados, e no segundo semestre o Congresso Nacional recebe do Poder Executivo, até o final de agosto, o projeto da Lei Orçamentária Anual para o ano seguinte. Ela foi enviada no prazo constitucional no final de agosto e neste momento nós estamos na tramitação legislativa da Lei Orçamentária para o ano que vem. Durante o primeiro semestre, o Poder Executivo, os ministérios encaminham suas propostas para o órgão central de orçamento, e ele faz a consolidação também dos demais poderes, os orçamentos dos demais poderes, e essa peça foi recebida e está agora em análise pelo Congresso Nacional. Então, esta lei que vem no primeiro semestre, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que ela faz é traçar parâmetros para se elaborar o orçamento depois? Basicamente, a LDO, ela traz as diretrizes para a execução do orçamento do ano seguinte e também parâmetros para a elaboração
do orçamento. Quando a LDO não é aprovada ainda no primeiro semestre, esse papel de dispor sobre a elaboração da lei orçamentária do ano seguinte esse papel fica um pouco prejudicado, porque as leis ficam tramitando em conjunto. Isso não é o esperado. O esperado é que a LDO já esteja aprovada no primeiro semestre para que a lei orçamentária do ano seguinte seja elaborada de acordo com as suas orientações. Essas orientações ainda não estão fechadas, então nós levamos em conta o que está no projeto de LDO. No entanto, são dispositivos que ainda podem ser alterados pelo Congresso Nacional. Vamos dar uma olhada, então, nesses parâmetros. Nós vamos exibir aqui no nosso telão. Os parâmetros que nós estamos falando, né, são aquelas bases que vão ajudar a compreender o orçamento. Eles estão estabelecidos assim. O PIB, né, seria o crescimento da economia de 2,64%. O IPCA, que é o principal índice de inflação, 3,3%. A Selic, né, que é a taxa de juros de referência, 9,61%, a taxa de câmbio, né, a previsão para o dólar, 5,19%, o salário mínimo fixado em 1.509. Qual que é a importância desses números? Qual que é o impacto desses números no momento de se definir o montante de recursos que o país tem para gastar e investir no ano seguinte? Esses parâmetros macroeconômicos, eles são fundamentais porque, basicamente, eles definem a receita e a despesa do ano seguinte. O Poder Executivo leva em consideração modelos próprios na estimativa dos parâmetros macroeconômicos. Esses parâmetros macroeconômicos podem ser comparados com as expectativas de mercado. Isso é feito... As expectativas de mercado basicamente são consultadas pelo Boletim Focus do Banco Central, e toda essa avaliação, essa comparação e outros pontos também do projeto da lei orçamentária do ano que vem, nós, das consultorias de orçamento, tanto do Senado quanto da Câmara, nós fizemos um informativo conjunto entre essas duas consultorias, foi publicado semana passada, e existe ali uma descrição que pode ser útil para as pessoas. Isso pode ser consultado no site do Congresso Nacional ou no site da CMO, o informativo conjunto sobre o PELOA 2025. Bom, quando nós vemos esses dados, então, e você falou que eles impactam, né? Se eu vejo ali que a estimativa de inflação é 3,3%, eu consigo calcular o aumento daquelas despesas fixas, baseadas na inflação. E no caso do PIB, eu consigo imaginar também quanto que vai aumentar de receita. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Esses parâmetros, eles são muito importantes na definição do orçamento, e um ator, um participante do processo orçamentário que vai fazer essa análise durante a tramitação da peça no Congresso é o relator da Receita. O relator da Receita, no âmbito da CMO, juntamente com o Comitê de Avaliação da Receita, vai estudar esses parâmetros, vai analisar a receita que consta no PELOA 2025 e, finalmente, vai publicar o seu relatório da Receita, indicando se a receita prevista no projeto de lei está adequada ou deve ser alterada. O relator da Receita pode estimar positivamente as receitas para o ano que vem e também pode estimar negativamente. Ou seja, esses índices podem ser alterados, porque faltam 6 meses para o ano acabar. Claro. 5 meses. A estimativa aqui, ela pode ser alterada, então, durante a tramitação da lei orçamentária aqui. Como são estimativas, estão sujeitas naturalmente a alterações. O relator da Receita, como ele tem mais tempo para analisar esses parâmetros macroeconômicos, ele tem uma capacidade de ter uma precisão maior. Isso vai ser realizado provavelmente no mês de novembro. O relator da Receita vai decidir sobre o seu relatório, sobre o montante das receitas do projeto de lei orçamentária para o ano que vem, e certamente os parâmetros macroeconômicos serão considerados nesse estudo, nesse relatório produzido por esse relator, juntamente com o Comitê de Avaliação de Receita. Nós vimos que o governo está prevendo um salário mínimo de R$ 1.509. Eu gostaria que você explicasse para quem nos assiste que houve uma mudança em relação ao salário mínimo, creio que no ano passado, né? Nós temos agora uma política que já define um aumento real. Exatamente. Existe uma lei que prevê aumento real
para o salário mínimo. Durante algum tempo, no passado recente, o salário mínimo ele era reajustado apenas pela inflação. Não havia ganho real, era apenas um reajuste nominal. Existe uma nova lei que prevê, além da correção nominal, também um ganho real para o salário mínimo. Agora, é importante destacar, embora a lei orçamentária para o ano que vem preveja um salário mínimo, não é a lei orçamentária que define o valor do salário mínimo. O valor do salário mínimo, que consta da lei, é um valor previsto, e o que define o valor do salário mínimo é uma lei que prevê correção nominal e também correção real, que depende ainda da inflação de 2024. Depois de fechado o ano, será possível identificar o valor com precisão. Por enquanto, nós temos uma estimativa. Ok, vamos ver agora uma outra arte trazendo o grupo de despesas obrigatórias do orçamento. E eu gostaria que você explicasse o que é isso, né? Nós temos um total de 2,710 bilhões de despesas obrigatórias, que são benefícios da Previdência, pessoal em cargos, Bolsa Família e transferência por repartição de receita. Isso quer dizer que essas despesas não podem diminuir nem aumentar, não tem como tirar daí, seria isso? E elas representam também o grosso do nosso orçamento? Quantos por cento do nosso orçamento está vinculado a despesas obrigatórias? É isso mesmo. Uma característica do orçamento brasileiro é que ele é extremamente engessado. Em qual sentido? As despesas obrigatórias correspondem a um percentual muito alto do orçamento brasileiro. Despesas obrigatórias são aquelas decorrentes ou de obrigações constitucionais, a Constituição determina que aquela despesa seja realizada, ou despesas que decorrem de obrigações legais, obrigações da lei. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem para discricionariedade. São despesas obrigatórias decorrentes de obrigações constitucionais e legais. Bom, então nesse grupo de obrigatórias nós temos, obviamente, aposentadoria e outras despesas da Previdência, não tem como cortar. Pessoal em cargos, salário, né, todo o custo de mão de obra do serviço público. Bolsa Família, que é um programa também determinado como despesa fixa, e o que seria essa transferência por repartição de receita? Os estados e municípios, no âmbito do federalismo brasileiro, eles recebem parte da receita da União. Existem regras de repartição da receita da União, para suportar o Pacto Federativo, parte das receitas da União são transferidas para estados e municípios, e é essa despesa obrigatória, que é essa última que nós estamos falando, que é a chamada transferência por repartição de receita. Por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios entraria aí? Exatamente, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Bom, o governo já anunciou que pretende criar ou ampliar um programa do Vale Gás, que entraria como despesa obrigatória. Entretanto, no projeto de lei orçamentária que o Congresso recebeu, não está listado ainda aqui a despesa desse programa. Qual é o impacto e a implicação disso? Esse auxílio gás, o programa Gás dos Brasileiros, ele foi recentemente alterado. Existe uma lei tramitando no Congresso Nacional para expandir o programa Vale Gás. Foi anunciado que mais recursos seriam disponibilizados ao Vale Gás, mais famílias seriam atendidas. No entanto, é interessante observar que ano passado o orçamento, na verdade no ano atual, o orçamento enviado no ano passado, orçamento 2024, ele previa 3 bilhões e 600 milhões e nós vemos agora no orçamento 2025 apenas 600 milhões. Embora, então, tenha havido um anúncio de aumento do programa, o que consta no orçamento atualmente é um valor menor. Por que isso ocorreu? O projeto enviado, ele prevê que as despesas com esse aumento do programa seriam custeados diretamente pela Caixa Econômica Federal, por meio de um encontro de contas com receitas que a União tem direito a receber
mas que não tramitariam pelo orçamento. Essas receitas seriam passadas diretamente para a Caixa Econômica Federal na expansão desse programa. Esse ponto ainda existe uma polêmica sobre esse ponto. As notícias da mídia que nós temos acesso indicam que o Poder Executivo provavelmente irá alterar a dinâmica do programa Vale Gás, consequentemente enviando uma mensagem para o Congresso Nacional alterar o orçamento atual, a proposta de orçamento atual para o ano que vem, para que essa questão sobre como custear a expansão do auxílio gás seja discutida aqui no âmbito do Congresso. Bom, você falou, e aí nós vamos ver agora uma próxima arte, que nós temos apenas 8% do total de recursos para serem manejados, né? Porque 92% são aquelas despesas obrigatórias. Eu estou entendendo, então, que o Congresso basicamente vai trabalhar com esse conjunto de recursos aqui, que são as chamadas despesas discricionárias, né? Aquelas que podem ser manejadas entre Poder Executivo, no caso ali os ministérios, né, 178 bilhões, emendas parlamentares impositivas, 38,9 bilhões, e recursos de outros poderes, né, do Judiciário e recursos do próprio Legislativo, né, para outros tipos de despesa, de 12,4 bilhões. Eu estou certo? Basicamente, o Congresso vai trabalhar nesse conjunto de despesa para fazer as principais alterações do orçamento? Sim, as principais alterações serão nas despesas discricionárias. Eventualmente, seria possível a alteração das despesas obrigatórias, mas para que isso ocorresse, o Congresso teria que identificar algum erro ou alguma omissão no que diz respeito a essas despesas. Não havendo a constatação de um erro ou omissão no projeto enviado, as despesas obrigatórias não seriam alteradas e realmente restaria ao Congresso Nacional dispor sobre as despesas discricionárias. Como foi dito, as despesas discricionárias, a participação das emendas parlamentares nas despesas discricionárias é uma participação relevante, como nós vemos ali, quase 39 bilhões, e os parlamentares vão discutir no âmbito das comissões para onde direcionar esse recurso. Eu lembro que existem as emendas individuais, que são aquelas apresentadas por senadores e deputados. Também existem as emendas de comissão, que são as emendas apresentadas pelas comissões especializadas do Congresso, permanentes e especializadas do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, por exemplo, a Comissão de Saúde, Relações Exteriores. Essas comissões também apresentam emendas ao projeto de lei orçamentária anual e, finalmente, as emendas das bancadas estaduais. As bancadas se reúnem e também têm a prerrogativa de apresentar emendas ao orçamento. Elas decidem, as bancadas, para onde direcionar, para a saúde, para a educação, enfim, para as diversas áreas de governo. E esses recursos que são manejados pelos parlamentares via emendas, eles necessariamente precisam ser vinculados a algum programa ministerial que já existe, ou há a possibilidade de que o parlamentar destine o recurso para outra atividade ainda não prevista em um programa? Basicamente, são para programas que já existem no orçamento. O que pode ocorrer em alguns casos seria alguma ação que não veio no orçamento, uma ação orçamentária que não veio no orçamento, poderia haver uma criação de uma nova ação. Mas, basicamente, são para ações e programas já existentes no orçamento. Bom, e no caso desses recursos do Poder Executivo, né, são recursos que são divididos entre os ministérios. O Poder Executivo, né, o governo federal, quando envia o projeto de lei orçamentária, ele já define nesse projeto quanto está destinado para cada ministério. Os parlamentares, o Congresso Nacional pode alterar essa divisão do governo? Qual que é a margem de manobra que o Congresso Nacional tem para revirar esse orçamento e fazer alterações? Sim, o Congresso pode alterar essa distribuição de recursos que foi feita pelo Poder Executivo. Indicaria basicamente dois momentos em que isso poderia acontecer. O relator geral do orçamento, neste ano é o senador Ângelo Coronel, ele tem a possibilidade de fazer cortes na proposta. Cortes no PELOA 2025. Então, esses cortes na despesa prevista
ele pode ser feito e pode alterar a distribuição dos recursos que o Poder Executivo fez originalmente na peça orçamentária. E outros agentes que também podem alterar essa distribuição por meio de cortes seriam os relatores setoriais. São 16 áreas temáticas, são indicados no âmbito da CMO 16 parlamentares para serem os relatores setoriais, e eles também podem realizar cortes na programação que foi enviada pelo Poder Executivo. Então, esse seria um outro momento, o segundo momento, em que a proposta do Poder Executivo poderia ser alterada por meio de cortes na proposta que foi enviada. Você já começou a explicar como é o processo aqui internamente, né? Eu gostaria de avançar nisso. Muitas vezes as pessoas não têm noção de que todo esse processo que você falou, no âmbito da Comissão de Orçamento, ele é feito conjuntamente pela Câmara e pelo Senado, né? Há prazos, como é que é esse processo a partir do momento em que a lei deu entrada aqui? Sim, as leis orçamentárias e a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, é uma lei orçamentária. Essas leis orçamentárias têm um trâmite específico. Ele é disposto pela Resolução 1/2006 do Congresso Nacional. E as leis orçamentárias são apreciadas antes na CMO, Comissão Mista de Orçamento. Então, nessa comissão, a peça foi recebida. O primeiro momento previsto na resolução, que deve acontecer nos próximos dias, talvez no próximo mês, seria uma audiência pública com os ministros do Poder Executivo para discutir a peça orçamentária. Em seguida, é aberto o prazo para emendas, de 1º a 20 de outubro. Essas emendas que podem ser apresentadas por qualquer parlamentar, qualquer deputado, qualquer senador, ele pode apresentar emendas como num projeto de lei regular. Sim, tem características específicas, mas sim, deputados e senadores podem apresentar emendas ao projeto. Não só deputados e senadores, mas também comissões também podem apresentar, e as bancadas também apresentam emendas. Então, será aberto o prazo para emendas. O prazo previsto na resolução é de 1º a 20 de outubro. Então, nesse período, a peça orçamentária estará sujeita a emendas. Depois de apresentadas as emendas, o próximo momento seria a apresentação do relatório da Receita, como eu havia mencionado anteriormente. Aí já com parâmetros revisados, uma versão um pouco já mais definitiva dessas receitas. Sim, já estaríamos um passo adiante nesse caminho da lei orçamentária no Congresso Nacional. Então, é apresentado esse relatório da Receita, ele é votado no âmbito da CMO, ele pode reestimar as receitas para cima ou para baixo. Isso vai ser uma decisão que ia ser tomada mais adiante. O documento seguinte é o relatório preliminar, é um documento elaborado pelo relator geral do orçamento. Esse documento vai trazer algumas regras sobre o processo e também vai trazer o corte que será realizado na proposta do Poder Executivo, como nós havíamos falado anteriormente, que essa proposta do Poder Executivo pode ser alterada. Depois disso, os relatores setoriais das 16 áreas temáticas vão apreciar a peça orçamentária no que diz respeito apenas aos seus setores, isso ainda no âmbito da CMO. Posteriormente, é o relatório geral, que aí já é o relatório elaborado pelo relator geral, tratando de toda a peça orçamentária. Esse relatório geral também deve ser votado na CMO. E, por fim, depois da aprovação do relatório geral na CMO, no âmbito da CMO, este documento é encaminhado para o plenário do Congresso Nacional e, finalmente, há uma votação pelo plenário do Congresso Nacional, deputados e senadores reunidos, sobre o relatório e sobre, finalmente, a fase final da LOA. O governo anuncia nesse projeto de lei, ou traz nesse projeto de lei, a previsão de déficit zero. Gostaria que você explicasse o que é isso e qual a implicação disso para a elaboração do orçamento. O déficit zero o que é o resultado primário zero? É a conta que se faz entre receitas primárias e despesas primárias. É um indicativo do comportamento do governo com suas receitas, né?
Um resultado primário zero indica que o governo não está gastando mais das suas receitas primárias do que está arrecadando. Só basicamente, o que é arrecado seria? Basicamente, ainda tem as despesas financeiras. Que entram fora dessa conta, né? Quando você fala desse déficit zero... Estamos falando das despesas primárias. Excluindo as financeiras, né? Excluindo as despesas financeiras. Nós ainda não temos um resultado nominal, que é o que leva em consideração as despesas financeiras, zero, né? Nós estamos falando apenas do resultado primário. Mas nos últimos anos, nós não tivemos orçamentos fechados com esse déficit zero, né? Não. A proposta, a LDO traz a previsão de meta zero. Existem algumas despesas que estão sendo desconsideradas no cálculo, mas nos termos da lei, o projeto foi encaminhado, sim, respeitando o déficit zero. Se isso vai se concretizar ano que vem ou não, nós ainda vamos ver, depende do comportamento tanto da economia quanto dos gastos do governo no ano que vem, e não sendo possível, se tudo indicar que não será possível atingir o resultado resultado primário esperado, o governo pode realizar os chamados contingenciamentos, que é quando o governo, vendo que provavelmente a meta de resultado não vai ser atingida, ele faz uma contenção de suas despesas. Mas é possível que o orçamento já seja feito, por exemplo, com um déficit? É possível. Isso depende do que foi estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias. Se a meta foi estabelecida uma meta negativa, seria possível que o orçamento já fosse também elaborado observando uma meta negativa. E ao final de tudo, a decisão é do Congresso. O Congresso pode decidir que não é possível ajustar esse déficit zero agora e estabelecer um resultado zero e estabelecer um déficit. Sim, como a meta ela é definida por meio de uma lei, em última instância, quem define a meta de resultado primário é o Congresso Nacional. E isso é estabelecido sempre na LDO. Diogo, muito obrigado pela entrevista. De nada. Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no site do Senado, lá no senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Notícia para lá de boa. Senadores se movimentaram para que o número de doadores de órgãos aumente no Brasil e ajude a salvar vidas. Doação de órgãos, esperança renovada, no programa Inclusão. Não perca. Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Não existia voto secreto. O cara ia até uma mesa eleitoral, geralmente organizada em volta da paróquia, organizada com o padre sendo o que hoje seria o presidente da mesa, e ali declarava seu voto, que era anotado, né? Às vezes. Com a República, o número de eleitores brasileiros na chamada Primeira República diminuiu em relação ao que nós tínhamos no Império. Os analfabetos foram eliminados do processo eleitoral, num país em que quase 90% da população era formada por iletrados. Da mesma forma, as mulheres não votavam, embora não houvesse na Constituição de 1891 uma proibição explícita do voto feminino. Na verdade, a ideia de cidadão era entendida apenas como algo inerente ao homem. Eu trago aqui alguns pontos em relação ao PLP 68 que nós entendemos que merecem ajustes nessa casa. Tá? O primeiro ponto refere-se à incidência do IBS-CBS sobre as receitas financeiras e também um ajuste para o seguro resgatável. A batalha do setor hoje é a antecipação, diria, da reforma tributária. A gente chama de antecipação, mas seria no ICMS, né? Para o etanol hidratado. Porque hoje a gasolina
ela tem uma incidência monofásica, o diesel tem uma incidência monofásica. O etanol anidro, que é misturado na gasolina A para sair a gasolina C que todo mundo coloca no posto daqui, ele é monofásico, mas o etanol hidratado não é monofásico. O ICMS incide no produtor e incide no distribuidor. O objetivo dessas audiências é exatamente isso, é corrigir, aperfeiçoar o texto, porque a gente tenha realmente uma reforma, mas que seja uma reforma realmente que não pese muito, né, já uma carga muito alta para o contribuinte. A primeira questão que preocupa é o excesso de regimes específicos e de exceções. A alíquota geral estimada nas nossas contas lá na Warren, ela chega a 33%. Portanto, a alíquota calculada para garantir as exceções, para garantir os regimes específicos e diferenciados principalmente, e para garantir a manutenção da carga tributária, que é disso que se trata, vai precisar ser muito maior do que aqueles 26,5%. Só queria lembrar que regime diferencial e regime específico, eles foram considerados assim porque eles têm características próprias operacionais, né? Então, combustíveis como não fazia, devido ao ramo. Então, são peculiaridades que tiveram que ser inseridas na reforma, dado as especificidades do setor. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o Unicef, órgão das Nações Unidas para a Infância, acaba de publicar um levantamento que analisa a qualidade de vida das crianças do Brasil de hoje, levando em consideração o aumento da temperatura ambiente. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania convidou Danilo Moura, especialista do Unicef em clima e meio ambiente. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado pelo convite. Danilo, que estudo é esse e por que ele foi feito agora? Essa análise que a gente está publicando essa semana partiu de um esforço para tentar ilustrar o aumento das temperaturas globais, que é um fenômeno conhecido, mas de uma forma que fique mais claro para as pessoas do que a gente está falando. A gente sabe que a média de temperatura do planeta já aumentou nos últimos anos. A gente sabe que isso está tendo uma série de impactos sobre uma série de outros fenômenos ambientais e climáticos. Mas a gente achou que esse era um momento de tentar ilustrar o que acontece quando o calor é um fenômeno extremo. Então, o que a gente está falando aqui não é do calor, aquela coisa do dia quente, dia frio, eu prefiro ir para a praia ou ficar em casa debaixo do cobertor. A gente está falando do calor como um fenômeno extremo, como um risco para a saúde das pessoas, como um risco para o desenvolvimento das pessoas. E aí, por isso, essa comparação com os anos 70, porque a gente está tentando ilustrar que em 5 décadas, a gente está comparando os anos 70 com os primeiros anos desses anos de 2020, a gente está tentando mostrar que nessas 5 décadas, a frequência, a intensidade e a duração desses dias extremamente quentes aumentou. Ou seja, as crianças de hoje no Brasil passam por 3 vezes mais dias de calor muito forte do que passavam seus avós na década de 70, não é isso? Isso é o que a gente...
Em média, 31 milhões de crianças, 33 milhões passam pelo menos o dobro, 31 milhões passam pelo menos 3 vezes, e você vai ter um número expressivo de crianças que passam muito mais dias, muito mais que isso. Dias, e aí a gente está falando dos dias extremamente quentes. O dia extremamente quente é o dia em que a temperatura passa dos 35 graus Celsius. Né? Então, potencialmente 33 milhões de crianças passam por esse tipo de experiência agora, né? Bom, para se conceituar o dia quente, são acima de 35 graus, né? Mas esses períodos de calor, essas ondas de calor? Então, a onda de calor, ela é um fenômeno relativo. Então, os dias extremamente quentes é um valor absoluto. A temperatura passa de 35 graus Celsius. No caso das ondas de calor, a gente está falando de um período de 3 ou mais dias em que a temperatura está mais do que 10% acima do normal para aquele lugar. Então, se você tem uma cidade no Brasil em que é muito quente, por exemplo, Belém ou Fortaleza, que já são cidades em que a temperatura média é mais alta, para você ter uma onda de calor, você tem que estar com a temperatura ainda maior, porque ela tem que estar ainda acima do que é a média local daquela cidade. Bom, de uma maneira geral, o que está se concluindo é que a infância, as crianças são atingidas fortemente, né? Quem é criança nesse seu estudo? Bom, o estudo olha para crianças de 0 a 17 anos, mas quando a gente fala de calor, a gente está especialmente preocupado com as crianças pequenas, porque o calor é um risco imediato para a saúde das crianças pequenas. É um fator de risco, especialmente para bebês. O corpo, a fisiologia de um bebê, os bebês não suam da mesma forma que um adulto. Ele começa a suar quando a temperatura está mais alta. O sistema de transpiração é muito menos eficiente para regular a temperatura do corpo de um bebê do que de um adulto. Então, o risco de estresse térmico, quando você está falando de uma criança pequena, é muito alto. Então, o risco do calor para uma criança é um risco imediato. Você tem um risco de saúde imediato. E, obviamente, além desse risco imediato, você tem uma série de riscos secundários, né? Quando está muito quente, doenças transmitidas por vetores, dengue, chikungunya, malária. São consequências indiretas do calor. Exato. Né? Essas doenças são transmitidas com mais frequência quando está muito quente. O calor impacta na educação das crianças. Tem estudos que mostram que, à medida que a temperatura ultrapassa os 30 graus Celsius, a nossa capacidade de raciocínio lógico, de memorização, de aprendizado de forma geral, começa a diminuir. Então, quanto mais quente está, quanto mais quente por mais tempo, mais difícil fica para uma criança na escola aprender mesmo. O resultado educacional daquela criança vai ser pior. Então, tem uma série de impactos sobre a vida das crianças, né? Mas esses dias de calor extremo na década de 20, se comparados com os da década de 70 do século passado, né, que é a década dos avós, vamos dizer assim, conceituados, você fez um estudo e diz assim, olha, as crianças de hoje passam o dobro ou triplo de dias quentes, extremamente quentes que seus avós. Esses dias aumentaram, né, exponencialmente. Quantos dias eram os dias extremamente... Quantos dos 365 dias do ano, na década de 70 eram 4,9, era menos que 5 dias por ano, né? E agora na década de 20... Então, 26, mas essa é a média nacional, né? Então, a média nacional quintuplicou, passou de um pouco de 5 para quase 27. Vale dizer que essa média nacional, ela esconde fatores. Você tem regiões em que era muito incomum você ter dias com temperatura acima de 35 graus Celsius, em que hoje não é incomum, em que hoje acontece, e em regiões em que já era comum, a frequência também aumentou, né? Então, quando você olha para a média nacional, aumentou de algo como 5 dias por ano, em média nos anos 70, para nos primeiros 5 anos dessa década, a gente está falando de quase um mês por ano com a temperatura acima de 35 graus Celsius. Bom, o que o poder público, ao longo desses 50 anos, foi capaz de equipar, de prever, em termos de cuidar desse tipo de mudança? Porque nos anos 70, as mudanças climáticas ainda eram uma abstração, eram uma coisa de teoria, e hoje a gente está tendo que conviver, haja visto os incêndios e as queimadas, a fumaça nas cidades, com uma realidade completamente diferente. O que mudou no poder público?
Não o suficiente. Bom, a gente sabe que em função das cheias de 2011 em Petrópolis, ali no estado do Rio, o governo federal de então estabeleceu um protocolo nacional para a proteção da infância e das pessoas vulneráveis, idosos inclusive, né? Mas isso saiu do papel ou não? O que acontece é o seguinte, o Protocolo Nacional de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Desastre foi desenvolvido, pensado para... você fez um protocolo nacional, mas que ele só funciona se ele descer. É como se fosse um remédio genérico, né? Exato. As respostas imediatas às crises não vão vir, não vem do governo federal, né? Assim, quer dizer, o governo federal, quando tem uma queimada, o governo federal tem a função de combater a queimada. Mas quando você está falando de você está falando de uma onda de calor, os impactos vão ser sentidos por serviços que são administrados por municípios e, em algum caso, pelo Estado. Você está falando de hospital público, você está falando de escola, você está falando de equipamento de assistência social, né? Você está falando da infraestrutura da cidade, da mobilidade, dos ônibus, você está falando de questões que são de responsabilidade das prefeituras. E o que a gente enxerga é que... no geral, né, de forma generalizando, os governos no Brasil são muito despreparados para lidar com eventos extremos climáticos, seja chuva, seja onda de calor, seja qualquer outro, e o que eles têm de preparação não leva em consideração as necessidades específicas de crianças e adolescentes, porque é para isso que o protocolo nacional deve servir, né? Ele está sendo revisado agora. A gente espera que uma nova versão esteja disponível para as administrações de prefeitos e prefeitas que assumem no começo do ano que vem, mas, de toda forma, a responsabilidade por olhar para as necessidades e as vulnerabilidades específicas de crianças e adolescentes tem que estar incorporados nos planejamentos dos municípios. E não só isso, e acho que esse é o ponto desse estudo de comparar os anos 70 com os anos 2020, você precisa que as tuas políticas de preparação e de resposta estejam preparadas para o novo clima. A gente fala de mudança do clima, o clima já mudou. É isso que o estudo está mostrando, né? Esse estudo é uma forma de ilustrar o que a gente já sabe, o que a ciência já está dizendo para a gente há algum tempo. Nós já estamos vivendo em um planeta que tem um clima diferente do clima como ele era há 50 anos atrás e há 100 anos atrás, na verdade, como ele era em todo o período em que a civilização humana se desenvolveu. O ser humano nunca teve que lidar com um planeta tão quente quanto o planeta está hoje. Isso é um ponto que precisa ser pacificado e você precisa incorporar nas tuas políticas de resposta, as políticas de resposta que levem em consideração essa mudança do clima. E só porque se eu não disser isso, eu vou estar sendo irresponsável, mudança do clima que é causada pela ação humana, né? Mudança do clima que é causada pelo fato de que a gente passou os últimos 200 anos queimando combustível fóssil e destruindo floresta. Bom, vocês não executam políticas de governo. Vocês, como órgão internacional, vocês sugerem medidas e sugerem intervenções. Tomando como base esse protocolo da década do ano de 2012, 2013, que sugestões estão sendo encaminhadas por vocês? Bom, algumas coisas e aí eu estou falando especificamente das coisas relacionadas para lidar com calor extremo, né? Uma coisa que você precisa fazer você precisa comunicar melhor para as pessoas, para as comunidades, para os serviços públicos, para reconhecer os sinais de estresse térmico. As pessoas precisam saber olhar para uma pessoa, olhar para uma criança e saber que essa criança está sofrendo fisicamente com o calor. As pessoas não sabem fazer isso. A gente trata o calor de uma forma... A gente tem uma dificuldade de enxergar o calor como um evento extremo que ele como são as chuvas, como são as secas. Uma segunda coisa você precisa preparar os teus serviços para responder a esse calor extremo. Então, uma coisa que acontece muito comum no Brasil, se você vai para uma sala de espera de um hospital público ou mesmo para o espaço de espera de um posto de saúde, de uma UBS, o que você vai encontrar é um espaço que às vezes é mais quente do que do lado de fora. E se a pessoa já está com problema de saúde, se a pessoa já está passando mal por conta do calor, você coloca ela para esperar atendimento médico num espaço ainda mais quente, você só está compondo, você está piorando a situação. Da mesma forma, você precisa pensar... E assim,
esses planos de adaptação precisam ser amplos, eles precisam pensar em muitos temas. Você precisa pensar pedagogicamente como é que você lida com o recreio e a educação física das crianças na escola. Você precisa pensar, no caso de crianças muito pequenas, que às vezes que precisam de uma certa orientação para tomarem a quantidade de água que tem que tomar. Você precisa pensar como é que você muda a rotina escolar para as crianças terem mais intervalos para tomar água. Sabe assim, são coisas que parecem pequenas, que parecem detalhe, mas o conjunto desses detalhes é o que significa você responder a uma onda de calor. Nós recentemente tivemos agora em Brasília e em outras cidades também aulas suspensas para as crianças também, né, principalmente em função da fumaça das queimadas. Existe algum, e isso foi, digamos assim, não havia um índice de tolerância a partir do qual foi estabelecido assim, grosso modo e por conveniência e foi muito oportuno. Vocês conseguem estabelecer limites, digamos, de umidade, de secura, de incidência de luz solar excessiva, de infravermelho, etc. Vocês têm isso listado de forma a recomendar num catálogo esse tipo de providência? Existem alguns padrões internacionais que são reconhecidos, por exemplo, em caso de poluição do ar, a Organização Mundial de Saúde tem uma série de recomendações de níveis de material particulado no ar que você precisa levar em consideração. Existem, obviamente, linhas de preocupação em relação também à temperatura, umidade, etc. Uma coisa que é importante a gente entender é que você nunca vai ter uma linha dura que te diz assim, olha, passou disso aqui, você tem que fechar a escola, por exemplo. Primeiro porque, pra gente do Unicef, você não devia ter que fechar a escola nunca. Você devia ser capaz de encontrar formas de não precisar fechar a escola. E segundo, porque você precisa, no caso, você precisa pensar uma mesma temperatura, o mesmo nível de umidade podem causar muito desconforto ou menos desconforto, dependendo de quanto de área verde você tem, dependendo de qual é a tua capacidade, qual é a arquitetura do prédio de que você está falando, o quanto que está circulando o ar lá dentro. Faz muita diferença se você está numa cidade em que você tem aquelas ilhas de calor, né? Aqueles espaços dentro da cidade em que só tem asfalto, concreto, cimento e vidro, em que não tem nada verde, não tem terra, não tem água, não tem nada que diminui a temperatura, que esvazia o calor, que circula o ar. Faz muita diferença onde você está e como você lida com isso. E esse é o outro ponto. A gente estava falando sobre o protocolo para resposta à emergência, mas tem uma necessidade de adaptação de longo prazo que também precisa ser feita. Como funciona isso nos outros países onde o fundo está presente? De novo, depende muito. O Unicef atua em muitos países. A gente está presente nos 190 países que são parte das Nações Unidas. Em muitos países ricos a gente não tem atuação programática, né? A gente atua nos países mais pobres. Mas, de novo, a forma como esse fenômeno impacta cada país é muito diferente, né? Assim, se você está falando de escolas nos países do norte da África, por exemplo, os países do norte da África têm uma tradição arquitetônica, inclusive, para lidar com calor, porque os países que estão no Sahel, que lidam com o Saara, eles têm se você visita os espaços de lá, eles sabem construir coisas em que dentro do prédio a temperatura é muito menor do que do lado de fora. Então, cada país precisa encontrar as respostas para o seu problema específico. Mas não há replicabilidade em experiências que vocês tenham, alguma experiência na África ou na Ásia, por exemplo? Claro que sim, claro. Possa ser replicada aqui. Tem coisas muito interessantes que faz sentido trazer para o Brasil. O Unicef apoia, por exemplo, em muitos países, uma das questões que acontece quando está muito quente é que você coloca muita pressão sobre os sistemas de distribuição de água e de energia, né? A chance de você ter uma falha em um desses dois sistemas é muito grande. E no caso do Brasil, o calor, às vezes, em muitos casos, vem associado à seca, que é o que a gente está vendo agora, e aí isso coloca uma pressão enorme sobre o nosso sistema elétrico, é um sistema baseado em água também, né? Então, todo o ciclo aí fica prejudicado. O que a gente faz em muitos países como é que você garante o acesso à água para comunidades distantes, por exemplo, de uma forma que essas comunidades
não dependam de diesel, não dependam de combustíveis fósseis, que o sistema de bombeamento da água que sai do poço venha por energia solar, porque aí, mesmo que essa comunidade fique isolada, mesmo que essa comunidade esteja sofrendo com outros impactos de catástrofes ambientais, você tem uma ferramenta para garantir o acesso à água que independe de outras coisas que são difíceis de conseguir nesses momentos de crise. O Unicef tem apoiado uma série de ideias, inclusive aqui no Brasil a gente começou a fazer isso, de como é que você pensa escolas baseadas na natureza, escolas que são onde as crianças têm acesso à área verde, têm acesso à sombra, têm contato com a natureza, têm contato com a terra, têm contato com o animal, tem um distanciamento desse padrão de que o pátio da escola é feito de cimento e de que é uma coisa um pouco que ainda é muito forte, mas que faz uma diferença muito grande. E quando você começa a pensar em como é que você torna as escolas espaços mais agradáveis e mais propícios, que ajudam a aprender, você precisa pensar nesses espaços que sejam justamente espaços em que você tem essas ferramentas naturais, vamos dizer assim, que ajudam a lidar com esses momentos extremos, Quando está muito quente, a gente sabe a diferença que faz ter sombra de árvore quando está muito quente, Assim, a diferença de temperatura é muito grande. Do teu ponto de vista da prevenção da saúde das crianças, o que você acha mais urgente que seja feito, que você possa fazer no máximo no sentido de prevenir que eventualmente uma onda de calor excessivo ou mesmo a disseminação de doenças que, por exemplo, a dengue no Rio Grande do Sul, que não era comum e agora já é. O que pode ser feito, se vocês encaminham já sugestões nesse sentido? Pois é, para lidar com calor, é muito difícil, a prevenção passa a ser uma coisa muito difícil, No sentido de que... Estamos falando basicamente de água, De exato, o que você... Exato, as pessoas precisam a melhor forma de você diminuir a temperatura de um corpo é via água, Às vezes água para dentro, às vezes até água na nuca, Aquela coisa que todo mundo sabe. A gente sabe instintivamente que ajuda e que, de fato, está diminuindo a temperatura do corpo. Nenhuma experiência lá da África. Mas o que eu acho que faz sentido a gente discutir enquanto medida de prevenção primeiro, eu já mencionei, as pessoas precisam estar mais bem informadas. Segundo, tem uma série de questões relacionadas à forma como o sistema de saúde está preparado para responder a esses eventos que precisam ser pensados, Então você precisa que os teus profissionais de saúde também eles saibam reconhecer os sintomas, que os teus equipamentos de saúde estejam preparados. Uma coisa que o Unicef faz em alguns locais, especialmente locais onde a gente trabalha com refugiados e imigrantes, que às vezes estão em campos, etc., mas que é uma questão que se aplica a uma lógica também de uma lógica urbana, é de você pensar em postos avançados, Assim, você não espera, as pessoas não terem que sair de casa e ir para o hospital quando está muito quente. Você ter uma área mais próxima das pessoas, que você tem uma tenda, que você está distribuindo água gelada, que você tem alguém lá, um enfermeiro que possa olhar se a pessoa precisa de algum tipo de atenção. Isso vale para criança, certamente, que é a nossa preocupação como Unicef, mas vale para idosos também, vale para mulheres grávidas, que também sofrem muito com calor. Então, assim, você pensar em política, você se adiantar às ondas de calor, porque a gente sabe quando uma onda de calor está vindo, e você está preparado para responder a essas ondas de calor, Você está preparado para oferecer na ponta o atendimento e a atenção que as pessoas precisam. Você falou aí na necessidade de informação. Bom, políticas públicas de prevenção de saúde, sobretudo para a infância, elas são craneadas e são pensadas em nível federal. Depois elas chegam ao nível estadual. Mas a implantação deve ser feita lá onde o cidadão vive, que é no município. De que forma vocês pensam em influenciar, em encaminhar essas sugestões e, inclusive, as adaptações ao protocolo nacional para os prefeitos, até os municípios? Bom, o que a gente está fazendo nesse momento, que é o momento da campanha, a gente está tentando pautar esses temas, a gente está tentando colocar as prioridades das crianças e dos adolescentes no Brasil como parte da discussão. Honestamente, a campanha está sendo bastante frustrante, a discussão está muito aquém do que a gente precisaria que ela tivesse. Não houve uma motivação, as pessoas não se sentem motivadas. Exato, o tema está um pouco distante.
Mas acho que a partir do momento em que a gente tiver as novas prefeitas, os novos prefeitos, tem todo um trabalho de como é que você chega para eles com as informações que eles precisam. Como é que você oferece para os municípios os recursos, e aí eu não estou falando só de recurso financeiro, mas também de recurso financeiro, mas recursos humanos, recursos técnicos, né? Como é que você oferece esses recursos para os municípios fazerem isso? O Unicef, especificamente, a gente tem a nossa principal plataforma de atuação no Brasil é o selo Unicef, que é uma iniciativa em que a gente atua com mais de 2.000 municípios no Norte e no Nordeste. E esses municípios são estimulados ao longo de 4 anos, ao longo do ciclo da gestão municipal. O critério foi a carência dos a gente atua nas 2 regiões onde tem mais municípios vulneráveis, né? Onde as crianças sofrem mais com uma série de violações de direitos e privações de direitos. E a gente atua nessas regiões para que os municípios, ao longo da gestão municipal, adotem uma série de políticas para as crianças. E a gente já está planejando a edição que começa no ano que vem, e uma das coisas que a gente quer incluir é como é que a gente discute com os municípios a preparação para esses riscos climáticos e ambientais, mas uma preparação que, obviamente, foque nas crianças e nos adolescentes, que priorize as crianças e adolescentes, que leve em conta as necessidades específicas das crianças e dos adolescentes. Como funciona na prática o selo Unicef? É assim, os municípios, a gente faz uma oferta para basicamente quase todos os municípios, são todos os municípios dos estados do Norte e do Nordeste, além dos municípios de Mato Grosso, porque a Amazônia é legal, e do Norte de Minas, do semiárido brasileiro. Os municípios se inscrevem, é uma adesão voluntária, e o Unicef oferece a gente tem uma série de resultados, uma série de temas que os municípios precisam implementar, e a gente oferece uma série de ferramentas, treinamentos presenciais, treinamentos online, ferramentas, por exemplo, a gente apoia os municípios a fazer a busca ativa dos estudantes que estão fora da escola. A gente tem uma ferramenta online que os municípios podem usar que ajuda eles a gerenciar esse processo. E com isso, todos os temas que a gente trabalha. A ideia do selo Unicef é fazer isso, inclusive, com a participação dos próprios adolescentes. Os municípios têm que criar um núcleo de cidadania de adolescentes, que são grupos de adolescentes que influenciam, participam da formulação de políticas públicas, e esses grupos estão muito engajados na questão ambiental. A gente tem uma iniciativa com eles que chama Entre no Clima. Mais de 26 mil adolescentes já participaram de ações locais com o Unicef relacionadas ao meio ambiente, ações tipo plantar árvores, recolher lixo. Em um município, o grupo conseguiu convencer o prefeito a fechar o lixão. Eles participaram do processo para convencer a cidade a fechar o lixão. Então, assim, tem todo um processo que dura ao longo desses anos para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. E a gente tem a expectativa de que, com o agravamento da crise climática que a gente está vendo e que está claro para todo mundo, os próximos anos a gente vai ter muito trabalho com os municípios para que eles incorporem esses temas dentro da atuação deles. Danilo, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero todo o sucesso que vocês possam implementar todas essas sugestões e mudanças para que as crianças sejam beneficiárias de tudo isso que vocês planejam e fazem pela infância no Brasil e no mundo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar?
Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o período máximo de internação para um adolescente em conflito com a lei infracional, todo crime ou contravenção praticado por adolescente, de no máximo 3 anos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no Espírito Santo. Um rapaz de 17 anos entra numa escola e efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é crível, isso não é razoável. Então eu proponho que jamais redução da maioridade penal, porque isso não pode. Essa é uma cláusula pétrea prevista na própria Constituição Federal. Mas você pode aumentar o período de internação. Então, por exemplo, esse projeto que eu apresentei é ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa nos equiparados hediondos, o período de internação vai-se até 5 anos e esse prazo a gente pode debater, aumentando-se inclusive ou não. Agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade. O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de Educação dos Estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos de fato uma grande nação quando para essa geração de 0 a 18 anos não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Seja bem-vindo, senador Beni Camacho, obrigada pela presença. Senador, o governo federal criou um grupo de trabalho para estudar a criação da primeira universidade indígena do Brasil, e o senhor foi responsável por uma audiência pública sobre o tema aqui no Senado. Inicialmente, eu queria saber qual que é a relação que o senhor tem com o tema. Quero cumprimentá-la, Renata, pela oportunidade de a gente debater um tema tão importante para a nossa sociedade e às vezes mal compreendido. Quero também cumprimentar a todas as brasileiras e brasileiros que nos escutam e nos assistem através da TV Senado.
A minha relação com esse tema é vivencial, em virtude de eu estar presente em uma região, que é a região de Imperatriz, do Maranhão, que é conhecida como Portal da Amazônia. É a região que faz a transição entre o Nordeste e a nossa região amazônica, e onde há uma concentração bastante grande da população indígena, e Imperatriz fica bem próximo, cerca de 70 quilômetros de Amarante, que é a terra natal da nossa ministra Sônia Guajajara, pela qual eu tenho muito respeito, e pelo fato de, pela primeira vez, dentro da composição do Estado brasileiro, estar presente um ministério voltado para a atenção à população indígena, que é a nossa população ancestral. Senador, já existem experiências internacionais de universidades indígenas em alguns países, né? O México tem, o Equador, o Canadá tem a Universidade das Primeiras Nações do Canadá. O que pode ser aproveitado das experiências internacionais na estruturação de uma universidade indígena do Brasil? Bom, a primeira coisa que chama atenção é o fato de, no mundo todo, no momento, praticamente existir 4 projetos de universidades voltadas para os povos originários. Eu digo originários porque a questão indígena tem muita relação com o fato de acharem que os habitantes primitivos aqui era o continente indiano, e na verdade era o que foi chamado depois de continente americano. Então, além dos indígenas do continente americano, há também os aborígenes da Austrália. Então, no mundo todo, existem 4 projetos voltados para essa população ancestral. Povos originários, né? Na Nova Zelândia, o do México, o do Canadá e o da Bolívia. No Brasil, nós temos essa ação ainda muito incipiente. Há um projeto de uma faculdade indígena na Universidade Estadual do Mato Grosso, em Barra do Bugre, onde ali funciona uma faculdade voltada para a população indígena. E em Amarante, há uma Casa do Saber, que está sendo como um projeto piloto, ali foi lançado a pedra fundamental, onde a Universidade Estadual do Maranhão pretende desenvolver um projeto voltado para a população indígena. A Universidade do Amazonas Estadual em São Gabriel da Cachoeira também tem um centro, né, voltado para a população indígena. Várias universidades brasileiras têm departamentos voltados, né, para a população indígena. Procurando abordar e chamar atenção para esse tipo de projeto. Mas, na verdade, essas ações localizadas, elas são insuficientes em virtude da amplitude do nosso território, do fato de termos cerca de 305 povos dentro do nosso território, cada um com a sua peculiaridade territorial e cerca de 175 línguas. Isso cria uma diversidade muito grande de conhecimentos, de costumes e de saberes que nós devemos nos apropriar para construirmos uma nova realidade do conhecimento brasileiro. Senador, o que muda com a criação de uma universidade de povos indígenas no Brasil? Bem. O que nós devemos entender é que essa população indígena habita o nosso continente há cerca de 10 mil anos. Durante esse período, eles adquiriram um conhecimento inestimável dos nossos recursos naturais e como transformar esses recursos em benefícios para a sua população. Se nós vemos que essa população viveu, sobreviveu, se tratou com os conhecimentos advindos da apropriação
desses recursos naturais, e quando os europeus chegaram aqui há cerca de 500 anos, encontraram um ambiente natural praticamente intocável, onde uma população estava ali presente, saudável, em grande número, dominando e vivendo em um território do qual eles tinham pleno conhecimento de como atuar nesse meio ambiente. E os conhecimentos que foram passados ao mundo ocidental naquela ocasião foram extremamente importantes para construir e mudar os costumes, a alimentação e, inclusive, a parte cosmética e medicamentosa do continente europeu. Nós poderíamos falar de costumes como tomar banho, andar descalço, dormir de rede. A fonte de informação da base alimentar que o continente americano ofereceu ao continente europeu, através do conhecimento da batata, do milho, do feijão, da mandioca, tá certo? Que foram alimentos que permitiram que o continente europeu e as demais partes da civilização que passavam por crises de fome muito frequentes, fossem abastecidos com uma nova fonte de proteína, de carboidratos, tá certo? E se nós pensarmos que qualquer um de nós hoje, que porventura tenhamos feito uso de um antibiótico, de um analgésico, de uma medicação psicoativa, que usamos algum produto cosmético, a possibilidade disso ter vindo em decorrente do domínio de um conhecimento ancestral do povo americano é extremamente grande. E é esse conhecimento imenso que ainda tem muita coisa a ser descoberto, que é transmitida por uma via oral, de conhecimento passado de geração a geração. E há um risco muito grande de se perder esse manancial de informações. Nós não podemos imaginar a quantidade de princípios ativos que são conhecidos dessa população e que ainda não foram passados aos demais membros da comunidade humana. Nós não podemos imaginar a questão de princípios elementares de conduta, inclusive humana, de conhecimento, etc., que estão ali presentes, e nós precisamos, além de fixar este conhecimento que pode ser perdido de uma geração para a outra, fazer com que esse conhecimento, agora unido a um conhecimento formal, possa construir um novo conhecer, um novo saber brasileiro muito mais inclusivo e rico. Então seria muito além da formação acadêmica da população indígena. Seria Isso. também um centro de pesquisa e construção de conhecimentos que fariam os conhecimentos, os saberes da sociedade ocidental e os saberes indígenas convergirem. Para o conhecimento formal, já existem programas do Ministério da Educação, hoje há cerca de 100 mil membros da população indígena que estudam nas universidades, tanto públicas como privadas, que são amparados por uma série de programas de incentivo, e isso não deve ser interrompido. Isso deve ser continuado. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva, quer que dentro das comunidades dos povos indígenas e a maneira como vai ser construído isso, não deve ser um único campus, provavelmente vão ser campos diferentes, com um controle central, onde em cada região conhecimentos diferentes que a fauna, a flora, a natureza regional, as línguas, que são cerca de 175 línguas dos povos originários, tá certo? Toda essa riqueza vai ter que ser construído um modelo em decorrência disso, e essa determinação não foi uma determinação aleatória. Foi uma decisão que partiu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
que em abril de 2024, neste ano, determinou ao Ministério da Educação, ao ministro Camilo Santana e à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que organizasse um grupo de trabalho para que elaborasse os conceitos dessa universidade indígena. Mas essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma demanda antiga dos povos indígenas. É uma demanda dos povos indígenas, mas é uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam dessa transmissão oral. E para que esse modelo novo, diferente de conceito de universidade, onde o que vai continuar é a questão do ensino, da pesquisa, mas principalmente também do desenvolvimento. E que esse ensino e essa pesquisa possa, ao gerar princípios ativos de utilidade para toda a humanidade, possam reverter em termos de benefícios monetários, de proteção de patente, etc., ao povo que detém esse conhecimento. E que muito disso hoje é levado para fora, rende fortunas, sem que isso retorne nenhum benefício para a nossa população indígena. Então, associado a esse acúmulo de conhecimentos que vai ser, então, fixado, construído nessa universidade, não vão ser apenas estudantes indígenas. Vai haver uma parte também dos estudantes não indígenas para ver essa sociabilização, vai haver um compartilhar do conhecimento ancestral com o conhecimento formal, através das ferramentas que hoje o conhecimento formal tem, a ponto de trabalhar esses conceitos tradicionais e transformar isso em princípios ativos, em novas orientações. A gente fala muito sobre, às vezes, a questão da medicação, mas eu quero dizer que a medicina indígena é uma medicina muito mais rica que a nossa convencional. Às vezes a gente pensa que a medicina indígena se baseia apenas em orações, em incenso, tá certo? Rituais, mas na verdade a medicina indígena envolve orientações de mudança de comportamento, de mudança de alimentação, de mudança de atividade, da utilização de princípios ativos contidos nas plantas, nos frutos, tá certo? E além disso, uma abordagem espiritual. Então é muito mais holística do que a nossa medicina, que está se vez menos pessoal. Hoje a gente está sendo conduzido por uma medicina direcionada por uma inteligência artificial, que às vezes pode parecer muito prática, etc., mas o ser humano ele é muito carente do toque de outro ser humano na condução, em perceber a conversa, a detecção dos seus problemas e esse caminhar junto. Então é um novo construir, é uma percepção que para todos nós é nova. E só vai ter um jeito disso progredir, é darmos o primeiro passo. E eu não vejo esse grupo de trabalho iniciou uma série de reuniões plenárias em todo o Brasil, para ouvir em cada região, em cada comunidade, os anseios. E essa comunidade envolvia tanto a liderança quanto os jovens, em como deveria ser construído esse procedimento, essa nova universidade, esse novo conceito, quais seriam as disciplinas, quem seriam os professores, tá certo? Como seria essa construção? Seriam estruturas físicas? Seriam a exemplo da Universidade do Vaticano, da Universidade da ONU, que tem sedes físicas pequenas e a maior parte dos campos são de forma digital, etc. Há todo um universo de construção que nós vamos ter que aprender juntos, vamos ter que caminhar. E há um prazo para que essa construção desses diálogos, etc., termine, para que tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério dos Povos Indígenas apresente um relatório
para a partir daí ser realmente dado o start na construção desse projeto. O primeiro passo, então, é a finalização desse relatório do grupo de Isso. trabalho do Ministério da Educação. De ouvir a quem interessa, que é o povo indígena, a melhor maneira de construir uma universidade, uma casa onde esses conhecimentos que eles detêm possam ser passados de uma maneira bem eficiente, bem eficaz, tá certo? E além dessa orientação, por quê? Porque daqui a pouco mais de um ano nós vamos ter no Brasil, na região amazônica, a COP30. A Conferência do Clima, né? Onde as atenções do mundo todo estarão voltadas para as questões climáticas e principalmente para a maior ferramenta que o mundo hoje tem para enfrentar essa condição, que é o bioma amazônico. Mas, senador, uma estrutura tão complexa como essa que o senhor está falando e tão desafiadora de ser construída, existe alguma condição de ter alguma parte dela de pé já para a COP30 em Belém? No ano que vem? Porque é em 2025, né? Isso. Novembro de 2025. Eu acredito que construção depende de vontade política. Eu acredito que quem deu motivo e a ordem para que isso construísse vai colocar isso como prioridade, tá certo? A grande dificuldade desses tipos de projetos é sempre a questão financeira. A questão do custo depende de quanto você almeja que aquilo possa ser concretizado. O fato de ser um projeto que alcance uma população que é emblemática para a nossa região, que alcance uma fala, um discurso que tem muito a ver com a parte de proteção ao meio ambiente, mas principalmente de aproveitamento sustentável do recurso. O mundo ocidental, ele desenvolveu uma teoria econômica em que os nossos recursos naturais deveriam ser utilizados da maneira mais rápida possível para construir uma riqueza material. E o que nós vemos é que o projeto de economia da população indígena do nosso continente era um projeto de preservação do meio ambiente e crescimento com sustentabilidade. Hoje nós vemos que há um pouquinho de atrito entre a parte ambiental e a parte de produtividade. E o que a população e a sabedoria indígena nos ensina é que essas coisas não são antagônicas, elas são coincidentes e devem andar juntas. E esse modelo de bioeconomia que eu vejo presente dentro do conhecimento indígena, juntamente com essa questão outra de domínio de princípios ativos, medicamentosos, etc., é que constrói uma visão de horizonte muito promissora. E com isso, eu acredito que não vai faltar recursos do nosso governo, tanto do ponto de vista do Ministério da Educação. Na nossa audiência, eu sugeri que o Ministério do Meio Ambiente, através do Fundo Amazônia, tivesse participação nesse custeio, no custeio dessas ações, que tem muito a ver com a filosofia do Fundo Amazônia. E eu acredito também que o mundo todo vai se sensibilizar com um projeto que visa trazer um novo horizonte do saber como um todo, não é? Conhecimento ancestral junto com o conhecimento formal, construindo um novo paradigma do saber. Senador, um dos grandes desafios que vários alunos indígenas relatam das suas experiências universitárias é o preconceito e a solidão, que podem ser opressores até para o desenvolvimento acadêmico, além de toda a questão emocional, né? De um garoto, uma garota que morou em aldeia durante toda a vida e sai da sua aldeia para a experiência universitária. A universidade indígena pode assegurar uma situação mais confortável para essas pessoas? Bom, eu acredito assim.
Ninguém chegou a um ambiente... Porque o senhor mesmo falou da quantidade de indígenas que hoje estão em universidades e passando por vários desafios, né? Ninguém chegou a um ambiente universitário preparado para aquele ambiente. Eu não estou dizendo só dos indígenas, não. Eu digo você, eu. Quando você entra numa faculdade, em uma universidade, é um novo ambiente para você. Um ambiente em que você vai ter que vencer uma série de desafios e construir um projeto de conhecimento que você acreditava ser adequado para você. Agora imagine você que está habituado com um ambiente urbano, que está habituado e domina plenamente o português. Você que já tem o costume das matérias, das disciplinas convencionais que são passadas, tem essa dificuldade. Imagine quem foi criado em uma outra língua, em um outro ambiente, com um outro tipo de cultura, de repente ser colocado em um ambiente dessa natureza. Eu fiz o meu curso de medicina na Universidade Federal do Pará, que é um dos estados que talvez detenha uma das maiores concentrações de povos indígenas. E durante os 6 anos que eu passei na minha faculdade, eu não convivi com nenhum colega indígena. Eu fui fazer residência em um local que concentrava médicos do Brasil todo, que era a Beneficência Portuguesa em São Paulo. E ali não era só na cardiologia. Havia diversas especialidades. E nunca convivi com nenhum indígena dentro do meu círculo de residência. Então, nós temos que entender que essa visão de ir de encontro às necessidades daqueles que são os nossos povos originários. Às vezes a gente não entende o que quer dizer originário. Originário diz respeito a direito. É um direito que precede o direito constitucional. Se o direito constitucional é um direito básico, o direito originário de quem estava aqui antes que o Estado fosse organizado tem que se sobrepor. E essas pessoas não foram vistas com essa importância e com esse olhar de inclusão. Então, é muito importante para nós, como sociedade, mudarmos essa visão. Nós estamos aqui, em boa parte, porque fomos amparados, conduzidos, guiados, alimentados por um conhecimento que nós não dominávamos. Aqui tem muitos de nós que têm doutorado, PhD. Se você estivesse num avião e caísse em plena selva amazônica, eu queria ver o que você faria com todo esse seu conhecimento para conseguir se manter vivo. Então, devemos abraçar, mudar e fazer um conhecimento de mais inclusão, levar para dentro dessas comunidades indígenas o conhecimento formal para se associar a esse conhecimento tradicional dentro do ambiente que seja o dele, para que ali ele continue dentro da sua comunidade. Se quiser sair, vai sair por opção, para que esse enriquecimento, quando ele sai de lá e vai para uma universidade fora do seu ambiente, eu creio que a possibilidade dele retornar para a sua comunidade vai se tornar muito pequena. E às vezes o conhecimento que ele construiu não chega a traduzir um benefício concreto na sua comunidade de origem. Então, é um desafio? É um desafio. É um desafio que merece ser encarado, não tenho dúvida. Tem pessoas de visão muito maior do que a minha, voltados para essa situação? Tem. E o que eu quero fazer é aplaudir, incentivar, e no que depender do meu esforço, quero dar as mãos a quem se aventurar junto comigo nesse desafio que eu acho que é importante para a nossa sociedade. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Nós possamos, numa época tão difícil,
ser mais inclusivos, sermos mais humanos, não é? E termos uma convivência que possa possibilitar que a raça humana nesse planeta persista ainda por muitos anos, é o que a gente quer, por décadas, milênios, para os nossos filhos, para os nossos netos, que essa não é uma realidade, não é uma semente que nós vamos plantar para colher frutos que vão ser temporários. É uma semente que vai perdurar por muitos séculos e milênios, se Deus permitir. Muito obrigada. O Brasil vai eleger mais de 5.000 prefeitos. Você sabe quais são as atribuições do chefe do Executivo Municipal? Mato Grosso inaugura ambulatório estadual para pessoas trans. Câmara analisa mudanças no número de deputados federais de alguns estados. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. 81% dos brasileiros consideram que a disseminação de notícias falsas pode impactar significativamente os resultados eleitorais. Foi o que revelou uma pesquisa do Instituto Data Senado. 72% dos entrevistados também disseram já ter se deparado com esse tipo de notícia nos últimos 6 meses. Fique atento! Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. CPI vai investigar o endividamento dos brasileiros por causa das apostas esportivas. O economista Gabriel Galípolo é aprovado pelo Senado para presidir o Banco Central. Ele toma posse em janeiro e vai substituir Roberto Campos Neto. E na CPI da manipulação de resultados esportivos, empresário investigado afirma que participou de fraudes. A ocasião faz o ladrão. Infelizmente, se vocês me dão brecha, eu vou entrar. Ponto. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. Foi lido em plenário o requerimento da senadora Soraya Tronic para a criação da CPI das bets. O colegiado vai investigar suspeitas de lavagem de dinheiro e o uso de influenciadores digitais na publicidade das plataformas.
A CPI das bets deve investigar o impacto das apostas online no orçamento das famílias brasileiras. O requerimento de criação foi lido no plenário pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já com o apoio de 31 senadores. Para ser criada, uma comissão parlamentar de inquérito precisa de pelo menos 27 assinaturas. Composta de 11 membros titulares e 7 membros suplentes, para, no prazo de 130 dias, com limite de despesas de R$110 mil, investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Os próximos passos são a instalação da CPI, ainda sem data definida, e a escolha de presidente e relator. Além das suspeitas apontadas no requerimento de criação do colegiado, a senadora Soraya Tronic, que pediu a formação da CPI, está preocupada com a programação viciada dos aplicativos. Por quê? Muitos deles já são feitos para que a pessoa comece com êxito, ela ganha dinheiro, ela vai se empolgando, vai viciando, aí dali a pouco ele já está programado para ela entrar numa onda de perda. Então, a sociedade precisa ter essas informações. Levantamento feito pelo Banco Central, a pedido do senador Omar Aziz, revelou que os brasileiros gastaram cerca de R$20 bilhões este ano em bets e jogos de azar. Só em agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram R$3 bilhões com jogos e apostas online. Tenho certeza que o Senado terá a responsabilidade de investigar, de mostrar e abrir essas contas. O endividamento das famílias é contestado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Uma nota técnica do Ministério alega que ainda há dificuldades no cadastro da atividade das bets e que os valores divulgados não representam o gasto líquido dos beneficiários do Bolsa Família, porque não consideram os prêmios pagos aos apostadores. O documento foi elaborado a pedido da Advocacia Geral da União, por causa de uma ação movida pela Confederação Nacional do Comércio no Supremo Tribunal Federal. A CNC argumenta que os gastos dos brasileiros com as apostas causam endividamento, prejuízo ao varejo e ao desenvolvimento social. Segundo senadores da oposição e da base do governo, a instalação da CPI é urgente para dar mais clareza sobre o impacto das bets na população e na economia. Esta CPI é uma boa reação a uma maldade moral que está se espraiando. São bilhões que estão indo para aqueles que fazem falcatrua, enganam as pessoas. Vicia, né? Tem pessoas já com muita dívida, pessoas com depressão, né? Causa briga familiar. Fazer uma investigação pode ajudar também na definição de caminhos para essa regulamentação. Para tentar frear o efeito das apostas na população mais vulnerável, o senador Alessandro Vieira apresentou o projeto para limitar ou proibir jogos feitos por idosos, inscritos em cadastros de proteção de crédito e no CadÚnico. Outra proposta do senador Eduardo Girão proíbe a participação de celebridades na publicidade de apostas em eventos esportivos. Já o projeto do senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso, restringe a publicidade das empresas de apostas. Eu creio que é importante o quanto antes esse tema ser tratado nas comissões e ser trazido para cá, além de outros enfrentamentos necessários por conta, eu repito, das consequências sociais, econômicas e de saúde pública que o problema, o caso das bets, já trouxeram para todos os brasileiros. As apostas online foram permitidas pela chamada Lei das Bets, aprovada pelo Congresso e sancionada em dezembro do ano passado. O texto prevê a tributação de empresas e de apostadores, 15% de imposto de renda sobre os prêmios e 12% do valor arrecadado pelas empresas. Também define normas para a exploração do serviço.
isso, como ter sede e administração no Brasil. A maior parte das regras já está em vigor, mas outras dependem de regulamentação do governo, como a autorização e operação das apostas. No início do mês, o presidente Lula se reuniu com ministros para debater o tema. O Ministério da Fazenda divulgou a lista das empresas que podem atuar no país. As que estão fora serão proibidas de operar. O ministro Fernando Haddad argumentou que o governo atua sobre as bets desde o início do mandato e que a regulamentação está sendo baseada nas melhores práticas internacionais. Nós sempre estamos nos valendo da melhor experiência internacional para trazer para o Brasil as boas práticas para enfrentar essa questão, uma vez que, no nosso entendimento, uma regulação forte ela vai implicar na proteção da sociedade e o tratamento como entretenimento, como deve ser dessa questão. O economista Gabriel Galípolo foi aprovado na terça-feira pelo plenário do Senado para presidir o Banco Central. Foram 66 votos a favor e 5 contrários. Galípolo também foi sabatinado pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, onde foi aprovado por unanimidade. Ele disse que vai ter liberdade para tomar as decisões necessárias ao controle da inflação. Vamos ver como foi. O economista Gabriel Galípolo foi indicado pelo presidente Lula para substituir Roberto Campos Neto no comando do Banco Central. Como o atual presidente da instituição foi muito criticado pelo presidente da República porque não atuou para baixar os juros, os senadores direcionaram boa parte das perguntas para uma possível interferência de Lula. Olhando para trás, o senhor acredita que as críticas direcionadas ao presidente do Roberto Campos foram justas? Pesando esses ataques, o senhor avalia que a permanência do presidente foi o melhor para a economia brasileira? Esse cenário é melhor do que sem autonomia do Banco Central? O senhor é um homem equilibrado, mas como o senhor vai lidar quando figuras históricas do PT não mediu palavras para atacar o atual presidente do Banco Central de formas indevidas e injustas? Como o senhor vai lidar com isso? Creio que o seu predecessor, o atual ocupante, Roberto Campos Neto, fez um excelente trabalho como presidente do Banco Central. Técnico, inovador, e manteve a firmeza mesmo diante de ataques vis que foram formulados por este governo federal. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Quanto à questão das críticas ao Roberto ou de alguma questão com o próprio presidente Lula, eu sei que eu gerei uma grande, eu sinto que eu gerei uma grande frustração, talvez na expectativa que existia de que ao entrar no Banco Central fosse começar um grande reality show com grandes disputas e brigas ali dentro. Isso infelizmente eu tenho uma informação chata para dar para todos. Assim, a minha relação com o presidente é a melhor possível, o presidente Lula e com o presidente Roberto. É a melhor possível, sempre fui muito bem tratado pelos dois, eu não consigo fazer qualquer queixa a nenhum deles. Galípolo, que é atual presidente de política monetária do BC, relembrou sua trajetória de 25 anos na área econômica com a passagem pelo Ministério da Fazenda ao lado de Fernando Haddad. Ele ressaltou que é uma enorme honra e responsabilidade ser indicado para a presidência do Banco Central e assumiu 2 compromissos com os senadores. Meu compromisso com o mandato estabelecido pelo arcabouço institucional e legal para a autoridade monetária brasileira. 2, a consciência da honra e responsabilidade que envolvem a indicação à presidência do Banco Central e do papel da estabilidade monetária e financeira na construção da sociedade que desejamos. Ao ser questionado sobre a autonomia administrativa e financeira do Banco Central, que estão previstas numa PEC em tramitação aqui no Senado, Galípolo ressaltou que o BC tem sofrido com o esvaziamento
esvaziamento de servidores. Quem está lá como diretor do Banco Central já há algum tempo, eu reforço aqui a visão de preocupação do ponto de vista da necessidade de você ter um arcabouço institucional e uma estrutura institucional do Banco Central que permita ele desempenhar suas funções. Tanto naquilo que foi dito aqui, que envolve a questão de pessoal, a gente teve uma redução bem grande do número de pessoal, seja por questões de aposentadoria, que eu acho que é a questão mais relevante, ou até de pessoas que podem ter saído para o mercado, assumindo novas funções que não existiam antes. Né? Eu já disse algumas vezes hoje que, por exemplo, o sistema de pagamento instantâneo, o Pix, ele é uma infraestrutura pública digital que se equipara hoje quase às outras infraestruturas essenciais que nós temos. Eu sei que a equipe do Banco Central tem se colocado à disposição tanto do Legislativo quanto do Executivo para tentar subsidiar essa discussão, que eu acho absolutamente essencial, e até nas manifestações últimas que eu ouvi do senador Jacques Wagner, me parece que o tema hoje é muito mais uma discussão de adequação e refinamento da forma do que efetivamente do mérito do tema. A CPI, que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas, aprovou a convocação da influenciadora digital Deolane Bezerra e de Lucas Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, que atualmente joga na Inglaterra. A CPI ouviu na terça-feira o empresário William Rogato, investigado por manipular resultados. O depoimento do empresário William Rogato foi feito por videoconferência direto de Portugal. Rogato é investigado pelo Ministério Público e confessou à CPI que cometeu muitos crimes no mundo do futebol até hoje. A ocasião faz o ladrão. Infelizmente, se vocês me dão brecha, eu vou entrar. Ponto. Vocês não remuneram os atletas, eu vou remunerar e vou ganhar nas casas de aposta. Não tem muito segredo, cara. Pode ter certeza que aí eu vou entregar todo mundo e eu quero mesmo que essa CPI aí estoure para todo mundo entender que esse mundo do futebol aí é muito além do que a gente pensa. Segundo Rogato, ele manipulou resultados comprando atletas e árbitros dentro e fora do Brasil e estima já ter ganho, em média, 300 milhões de reais com o esquema. Qual que é o meu modo operante? Eu pego o time que está com dificuldades financeiras, ele não tem dinheiro para disputar um campeonato, muito menos para pagar as taxas da federação, nossa grande federação corrupta. Eu vinha, como quem não quer nada, e aí, presidente, vamos fazer o time subir, vai dar tudo certo, a gente vai ser campeão. Ok, eu pegava, eu tinha uma agência de atleta, tá? Que é a WR10, que eu acho que vocês já devem ter acesso à sua posse aí da minha empresa. E aí eu falava para esses jogadores que eles tinham que ganhar comigo, porém eles tinham que facilitar os jogos para mim. O empresário afirmou que pagava em média 50 mil reais por jogo para os árbitros manipularem resultados e que políticos também fazem parte do esquema no futebol brasileiro. Tem, cara, tem. Eu preciso entrar em algum lugar, eu preciso entrar nas coisas. Tem político, vereador, prefeito, a gente precisa. Eu quero que você entenda que o sistema ele é único, cara. E para entrar precisa ter pessoas e todo mundo gosta de dinheiro. Diante de tantas revelações, o senador Eduardo Girão apresentou um requerimento pedindo proteção à vida de William Rogato por parte do Estado, caso ele queira voltar ao Brasil. A CPI se disponibilizou a ir a Portugal na próxima semana encontrar o empresário para um novo depoimento. Em relação a gente aqui, a gente sentiria bastante vontade de ir a Portugal para fazer essa conversa com você? Claro, Romário, sem dúvida. Claro que eu vou montar uma proteção, tá? Sendo bem transparente, como eu estou sendo com vocês aí, para quem estiver ouvindo. Eu vou montar uma proteção para estar chegando e não ser pego de surpresa, mas se realmente você ouve e é um representante de vocês aqui, eu estou totalmente aberto. Ele já se declarou réu confesso e nós precisamos nos aprofundar. A CPI vai pedir prova, se tiver nós vamos lá, né? Porque ele disse que tem peixe muito grande nisso. Tem dirigentes, tem jogadores e a gente precisa fazer com que a verdade venha à tona e que a gente tome medidas concretas. Durante a sessão, os senadores aprovaram a convocação da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra. Deolane foi presa em setembro em Pernambuco. A CPI quer investigar possível relação da influenciadora com empresas de apostas esportivas pela internet e com traficantes do Complexo da Maré. A CPI aprovou ainda a convocação de Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, que atua hoje em um time inglês. Tolentino é suspeito de participar de manipulação de resultados.
Foi sancionada a lei que aumenta a pena nos casos de feminicídio para até 40 anos. O projeto que deu origem à lei foi apresentado pela senadora Margarete Busetti e aprovado pelos senadores em novembro de 2023. O feminicídio agora é um crime autônomo, com pena de 20 a 40 anos de prisão e não mais um homicídio qualificado, com pena de 12 a 30 anos. A lei publicada nesta quinta-feira teve origem em projeto de lei de autoria da senadora Margarete Busetti. Comemoro a aprovação e a sanção da lei, sim, mas nós temos um caminho muito longo pela frente. O Estado falhou na educação, a família falhou também na educação. Talvez essa punição maior seja uma forma de educar essa pessoa a pensar no que ela vai fazer. Os condenados por feminicídio terão as penas aumentadas em 1/3 se a vítima estivesse grávida ou nos 3 meses após o parto, se forem menores de 14 anos ou maiores de 60 e se o crime tiver sido cometido na presença de filhos ou pais da vítima. Teve um cara que matou uma mulher no Mato Grosso com um tiro na cabeça na frente da filha de 5 anos e 1 ano depois ele foi solto. Isso para mim é inaceitável, é uma humilhação. Para poder mudar para o regime semiaberto, o condenado terá que cumprir 55% da pena e não poderá ficar em liberdade condicional. A lei também aumenta as penas para outras violências contra a mulher, como lesão corporal, injúria, calúnia e difamação. Para a autora da proposta, a ideia foi fazer um pacote antifeminicídio para tentar salvar a vida da mulher brasileira. Nós não queremos que ela valha mais do que a do homem, nós queremos ter a vida valendo igual a do homem. O homem não pode matar por ciúme, o homem não pode matar porque ela não quer mais ele, né? Porque você não vê o contrário. Então eu comemoro muito, sim, porque não temos mais o que fazer. Vamos tentar punir para ver se vai resolver. Em todo o mundo, outubro é o mês de conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, segundo tipo mais frequente de câncer. Como todos os anos, o Senado também aderiu à campanha do Outubro Rosa. Meu nome é Andréa Moura. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2016, aos 49 anos. E estou aqui, né? Estou aqui sobrevivendo e tentando vencer todos os dias. Meu nome é Cláudia, eu sou médica e sou paciente em tratamento de câncer de mama. Eu sou a Maria José, trabalho aqui no Senado Federal. Através do Outubro Rosa eu fiz um autoexame, a mamografia e descobri um câncer. Desde os anos 90, em todo o mundo, outubro é um mês de alerta. A cor rosa presente em edifícios como o Congresso Nacional lembra que é um mês para se falar de uma doença que só este ano deve afetar mais de 73 mil brasileiras. Eu percebi o nódulo na mama assim no mês de maio, né? Um carocinho pequenininho, eu mesmo fazendo aquele autoexame. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, atrás apenas do câncer de pele. Mas se antes um diagnóstico de câncer de mama era visto quase como uma sentença de morte, hoje, com a evolução dos tratamentos e o diagnóstico precoce, as chances de cura são de mais de 95%. E é por isso que as campanhas focam tanto em prevenção. A gente precisa falar que mamografia deve ser feita acima de 40 anos, anual, para todas as mulheres, essa recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. E quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente está salvando vidas, a gente está falando de mulheres que não vão morrer de câncer de mama. A gente não tem que ter medo da mamografia, isso é um mito que a gente precisa também falar. A mamografia não tem uma radiação significativa para um adoecimento. A mamografia ela vai encontrar lesões não palpáveis que vão salvar a vida da paciente. Por isso é importante garantir a todas as mulheres não só o acesso à mamografia, que é a prevenção, mas também ao tratamento.
Atualmente, enfrentamos diversos problemas no SUS quanto às enormes filas e demoras para conseguir exames complementares, consultas com especialistas e até mesmo o início do tratamento oncológico. Para vocês terem uma noção, atualmente no Brasil, a espera média para uma mastectomia, que é uma cirurgia de retirada da mama, é em média 166 dias, mais de 5 meses. Então precisamos aproveitar o Outubro Rosa para conversar também sobre isso, sobre essas dificuldades do SUS e exigir melhorias no SUS, principalmente no âmbito da oncologia. Não é possível que em pleno século XXI, mulheres desse país precisem andar de 100 a 150 quilômetros para fazer uma mamografia. A maioria dos cânceres diagnosticados de mama nesse país, na rede pública, que ainda quem salva a gente, é diagnosticado com câncer já avançado. Então precisamos sim rever, ou seja, vamos botar a saúde da mulher no orçamento desse país. Em parceria com a Câmara, o Senado oferece mamografias de graça para as colaboradoras terceirizadas. E foi graças ao engajamento do Senado na campanha Outubro Rosa que a Maria José, que trabalha na limpeza, descobriu a doença a tempo e conseguiu o tratamento. Eu senti uma ardência, mas eu pensava que era por causa do tempo. Mas aí, quando teve a campanha da mamografia, aí eu fiz e deu o câncer. É doloroso a gente descobrir um câncer, mas a gente cuidando, a gente vence. Outubro Rosa é um mês, um chamado para a gente lembrar que a gente precisa se cuidar, né? Eu acho que é aquela parada durante o ano para vamos refazer os exames, né? Vamos fazer os periódicos e lembrar também do autoexame de mama. A Liga do Bem, grupo de voluntários, abraçou a causa e durante todo o mês de outubro tem uma programação voltada para o apoio às mulheres com câncer. A parceria com salões de beleza no corte solidário, que se transforma em perucas para as mulheres em tratamento, oficinas de maquiagem e a fabricação de bandanas e almofadas para apoio após a cirurgia, são ações que revelam o cuidado e o amor por quem passa por momentos tão difíceis. As peças que produzimos aqui estão recheadas desse carinho. Eu, como responsável, me sinto imensamente gratificada e feliz por isso, por fazer parte desse projeto que é tão grande. O cuidado de instituições como o Senado, ONGs e grupos de apoio, por exemplo, realmente fazem a diferença na vida das mulheres que passam por esses momentos de dor. O convite feito pela ONG Recomeçar para ser modelo na exposição Mulheres e Niemeyer, aberta no Senado, devolveu a Andréia a autoestima perdida. Para mim foi assim um desafio, né? Um desafio porque eu nunca tinha feito fotos. Para mim foi uma oportunidade de trabalhar minha autoestima, né, que realmente estava uma baixa estima, mas agora melhorou bastante com as fotos e com o resultado de toda a campanha. Fiquei muito feliz. É muito importante você se tratar, você se cuidar, porque não é só você, é uma família toda que está atrás disso, né? São pessoas que amam você, então a gente tem que pensar não só em nós, temos que pensar nas pessoas que nos amam também. Crianças surdas, cegas e com deficiência intelectual com acesso gratuito à sétima arte. A terceira edição do Festival de Cinema Acessível Kids foi realizada em Brasília com o apoio do Senado. Uma experiência inclusiva na sala de cinema com a ajuda de tecnologias de acessibilidade. Na tela, as aventuras do melhor vilão do mundo. No filme Meu Malvado Favorito 2, puderam ser acompanhadas de formas diferentes, com audiodescrição para crianças que não enxergam, janela de libras para as que não ouvem e legenda descritiva para quem não sabe o braille. Bate no pé de novo com a arma de espinhos. Bate nele com a espada. Eu não quero um cowboy, eu quero uma princesa, por favor,
folclorando. Essa experiência que aproxima a sétima arte de quem quase sempre está excluído dela faz parte do Festival de Cinema Acessível, um projeto que começou no Rio Grande do Sul e que aqui em Brasília tem a parceria do Senado Federal. Nós vemos aqui que a parcela de pessoas com deficiência é mínima, como é na sociedade em geral. Mas a comunicação 100%, ela tem que ser uma marca, ela tem que ser uma busca incessante, permanente. Eu acho que a sociedade acorda cada vez mais para isso. Não faz sentido mais existirem barreiras exclusivas, né, que deixam de fora uma parte da população. O Senado Federal é referência em acessibilidade, inclusão e diversidade. Tudo que existe de top nesse sentido de diversidade e inclusão, no Senado tem. E a gente está no 3º ano dessa parceria, isso atesta que a gente está no caminho certo, que o nosso trabalho tem uma qualidade, tem uma excelência e é a possibilidade de trazer para Brasília também, para um público que sem essa parceria a gente não ia conseguir atingir. O filme foi exibido para crianças de escolas públicas de Brasília, mesmo para aquelas sem deficiência. É muito importante ter filmes assim, por causa que tem muita gente que tem uma deficiência e não consegue acabar vendo os filmes, que nem a gente. Rebeca, de 10 anos, deficiência auditiva, assistiu pela primeira vez a um filme acessível. No final, resumiu em um gesto a experiência. Ela ainda está aprendendo Libras, ela é oralizada, ela não é uma surda profunda e ela ficou encantada, assim, indiferente, participando ativamente, né, entendendo da comunidade com Libras ali. Para ela foi importante. Meninas, Lucy, meninos. Olá! Fique aberta, Agnes, arregala os olhos e vê Lúcia envolta em brilho e estrelas. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar?